afirmação da importância do encontro. E essa terceira edição acontece, né, acaba de acontecer entre final de setembro e início de outubro de 2025, em Barcelona, na Espanha, né? Então, é uma conferência de alto nível sobre políticas culturais, desenvolvimento sustentável, né, os temas aí colocados, e essa edição ela reuniu mais de 160 países, né? E mais de 110 ministros e ministras de cultura estiveram presentes nesse encontro, né? Um encontro que a delegação brasileira, né, foi chefiada pela nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, mas tiveram presentes também diversos outros dirigentes do Ministério da Cultura, secretários, assessorias, né? O Brasil ocupou um papel importante também na programação dessa edição. E a Mondiacult, ela tem, além dessa importância, dessa representatividade, né, ela tem também um caráter simbólico e político muito importante, porque sempre em cada uma das edições existe um marco, né, que de alguma maneira passa a inspirar e a, né, ser uma referência para o desenvolvimento de políticas culturais nos países. A primeira Mondiacult, de 1982, no México, ela é muito importante porque ela dá o sentido de uma percepção mais ampla da política cultural, quer dizer, da cultura como algo que é a sua dimensão antropológica da cultura, né? No sentido de que a cultura ela não é somente a manifestação artística ou a expressão do patrimônio cultural, mas a cultura ela é o modo de vida, a cultura está presente em todas as dimensões da vida humana, né? Então, esse é um sentido muito fundamental que a Mondiacult de 1982 inaugurou, e por isso ela se torna uma espécie de mito fundador das políticas culturais contemporâneas no mundo. Alexandre, em 2022, pois não. Era isso que eu ia perguntar. Por que demorou tanto da primeira para a segunda? 40 anos. Por quê? Olha, nesses 40 anos aconteceram muitas coisas importantes no aspecto do desenvolvimento das políticas culturais, mas que foram, digamos assim, dialogadas em outras instâncias que não exatamente uma Mondiacult, né? Dentre elas eu destaco, por exemplo, a Convenção de 2005, né, que é a Convenção da Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que é mais conhecida como Convenção da Diversidade Cultural. Então, essa, por exemplo, é uma convenção que ela é aprovada numa Assembleia da Unesco, quer dizer, nesse ato dos 40 anos da edição da Mondiacult, mas ela tem uma importância e ela vai também ser um marco referencial para o pensamento e para a formulação de políticas culturais no mundo. Mas aí os 40 anos entre uma e outra tem a ver com isso também. Em qual digamos assim, o marco simbólico, ou qual é o objetivo que está sendo buscado em cada uma das edições. A segunda edição, essa de 2022, 40 anos depois, na Cidade do México, ela teve um passo também muito importante, na verdade dois, né? Que ela, primeiro, né, ela afirma a cultura como um bem público global, né? Então isso na verdade, uma definição do conceito de cultura como um bem público global, e ela propõe, né, na verdade, reivindica a inserção da cultura como um objetivo específico dentro dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que é um marco, né, referencial para as políticas, não só políticas culturais, para o desenvolvimento das políticas públicas nos países, né, em torno dessa chamada Agenda 2030. Então, a de 2022 ela traz esses dois recados claros, né? E a percepção que a gente traz dessa edição que acabou de acontecer, 2025, em Barcelona, aí você percebe que há, né, uma diminuição do hiato entre uma edição e outra, porque havia e há, digamos assim, uma urgência, né, especialmente nesse aspecto do reconhecimento da cultura nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Já no que será a próxima agenda pós-2030, porque nós estamos nos aproximando de 2030 e, portanto, o sistema internacional ele precisará renovar, né, esses compromissos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse processo deve ocorrer nos próximos anos, né? Portanto, essa edição da Mondiacult, ela tinha, digamos assim, um objetivo, né, um mandato
de alguma maneira urgente, que era essa reiterar, né, e reiterou, digamos assim, reafirmando não só a importância, mas também a urgência da cultura ser inscrita como um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável no que será a agenda pós-2030. Então, havia esse sentido de urgência, mas houve também, na nossa percepção, Hermes, é o que a gente tem também trazido um pouco como balanço dessa edição do Mondiacult, para além de outros aspectos que a gente pode também ressaltar, mas é justamente essa dimensão do direito cultural, né, da cultura como um direito humano, tendo se colocado enquanto um elemento prioritário dentro do que foi essa declaração final da edição da Mondiacult de Barcelona. Então, Alexandre, aí eu já vou até pedir então para você explicar direitinho para quem está em casa. Por que é importante a gente entender a cultura como um direito humano? Eu acho que essa que eu estava falando, essa ênfase que a Mondiacult e a Declaração de Barcelona dá à dimensão da cultura como um direito humano, ela é uma coisa que ela tem diversas camadas de significado, né? Uma primeira e mais evidente é que a cultura é um direito, né? Então, você entender que não só o acesso à cultura, o acesso a bens culturais, você poder assistir um filme, uma peça de teatro, frequentar um museu e tal, isso é uma dimensão de um direito social, tão importante quanto é o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à habitação, né? Então, essa dimensão do direito cultural. Mas o direito cultural, ele também é um direito que reconhece a própria expressão da forma de vida, né, das diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes povos e comunidades que compõem, né, uma sociedade, que compõe um país, que compõe a humanidade, e que essa dimensão desse direito deve ser reconhecido. O direito à expressão, o direito à cultura como uma forma de estar no mundo, uma forma de se posicionar, uma forma de se apresentar, né, seja como indivíduo, seja como uma comunidade, uma coletividade, um povo, né? Então, o reconhecimento dessa dimensão, ele abrange uma série de aspectos que tem a ver com direitos humanos no mundo de hoje, né? Dando alguns exemplos, né? O tema das comunidades imigrantes, né? Das imigrações no mundo, que é um tema absolutamente central hoje, né? E aí você, ao dar essa dimensão da cultura como um direito humano, você passa também a reconhecer que seja uma pessoa imigrante vivendo, né, uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, que vai viver num outro país ou numa outra região do mundo, seja aquela comunidade de pessoas, né, que se deslocou de um país e que se encontra em outro, ela tem o direito à sua identidade, né, seu modo de vida, seus costumes, suas tradições sejam reconhecidos, sejam preservados. É também um chamado a um mundo em conflito, né, porque a cultura também está presente, né, a dimensão cultural está presente também nos principais conflitos que a humanidade vive hoje. Nós estamos vendo aí essa questão toda aí relacionada a Israel, Palestina. Agora, recentemente, tivemos, né, acordos de paz e tudo que vem, né, a partir dessa perspectiva aí do cessar-fogo, por exemplo, entre Israel e Palestina, e tem toda uma dimensão cultural que vai estar colocada nessa questão também. Como que aquele povo vai poder ter direito ao reconhecimento, não só ao seu território, mas o seu costume, a sua religião, o seu modo de vida, as suas expressões, né? Então, o direito cultural está presente nisso tudo. Então, essa dimensão da cultura como direito humano ter aparecido como um elemento, digamos assim, central, prioritário nessa edição da Mondiacult tem a ver com isso, tem a ver com que respostas, né, uma conferência de alto nível sobre políticas culturais e desenvolvimento pode oferecer também ao mundo enquanto perspectiva no mundo em crise, no mundo em conflito, qual é as ferramentas, os instrumentos que a gente tem, né, para afirmar também a cultura enquanto um direito humano. Isso que você está falando é muito importante, porque assim, o que nos torna humanos é exatamente a nossa cultura, é isso que nos diferencia dos animais que não são racionais como nós. E essa diversidade cultural, ela nos enriquece, né? É isso que às vezes falta, essa percepção. E aí, você falando tudo isso, me vem à mente aqui uma questão que eu sei que também foi discutida durante a Mondiacult, que foi a questão do multilateralismo.
porque o multilateralismo ele entende as várias culturas e a importância da convivência dessas culturas para um desenvolvimento sustentável. Existe no mundo hoje um movimento, principalmente da extrema-direita, e liderado por presidentes como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que tentam enfraquecer o multilateralismo. Houve esse debate mesmo lá na Mondial Cult? Me fala um pouquinho sobre isso, por favor, Alexandre. A própria afirmação, assim, a existência e a representatividade de países, né? A diversidade que teve essa edição da Mondial Cult, ela já é um recado também na defesa do multilateralismo. Ela é uma reafirmação, né? A Unesco, ela é parte do sistema ONU, né? O sistema das Nações Unidas. Eu fico muito à vontade, Hermes, de falar aqui de multilateralismo, aqui diretamente aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, porque o nosso Rui Barbosa, nosso Águia de Aia, né, ele foi digamos assim, um grande defensor na Liga das Nações, na Conferência de Paz no início do século XX, da tese, né, de cada país um voto, né, que é a tese, digamos assim, fundante, né, do multilateralismo. A Organização das Nações Unidas, ela é construída a partir desse princípio, né? De que, independente do peso econômico, da dimensão, da capacidade militar de cada país e tal, cada país é um voto no sistema internacional, no sistema multilateral. É isso que tem garantido, né, o equilíbrio, a paz, é o que tem garantido a possibilidade de você ter um desenvolvimento equânime e ter um sistema internacional que possa, de alguma maneira, também mediar conflitos, né, administrar interesses. E no campo da cultura não é diferente, né, porque nós estamos falando aqui de temas que envolvem, por exemplo, propriedade intelectual, registro de patentes, né? Então, questões que têm reconhecimento de territórios. Nós estamos falando aqui de temas que são temas culturais, mas que vão impactar também questões jurídicas, questões de direito internacional, questões políticas, geopolíticas. Então, a cultura também está em torno disso tudo. Mas a própria existência de uma conferência, né, de alto nível como a Mondial Cult, né, em torno do tema das políticas culturais, né, que tenha esse nível de adesão, de representatividade e de reconhecimento por parte dos países do sistema internacional, digamos assim, uma perspectiva de afirmação do multilateralismo. Ela está afirmada no documento, né, essa defesa do multilateralismo, mas eu diria que nesse momento, né, no ano de 2025, na situação que a gente vive no mundo, a gente conseguir ter produzido uma conferência desse nível sobre políticas culturais com uma representação dos 5 continentes, né, com grande presença e participação de altas autoridades de cultura dos países, né, para conjuntamente conseguir proferir, né, redigir e divulgar uma declaração final, significa em si uma afirmação e uma defesa do multilateralismo e do sistema internacional. Alexandre, e você teve, eu falei no início do programa, com a delegação brasileira, qual é o saldo para o nosso país da participação? Olha, eu reputo como um saldo muito, muito positivo, assim, muito importante. Primeiro porque na Mondial Cult de 2022, né, o Brasil teve uma presença muito protocolar. Nós estávamos vivendo uma situação onde não havia Ministério da Cultura, né, e onde não havia na sociedade, no governo, a possibilidade da gente ter um debate, uma presença mais qualificada do país, né? Felizmente, em 2025, nós vivemos uma outra realidade. Nós temos o Ministério da Cultura reconstruído em 2023, agora no governo do presidente Lula, presidido, né, por uma mulher, por uma artista, ministra Margarete Menezes, que essa é a primeira importante coisa a se destacar, né? O chamado soft power, né, que é o poder que você emana para além da sua força econômica, militar, geopolítica e tal, e é o poder da cultura, tem muito a ver com esse soft power. Então, a ministra Margarete é uma ministra conhecida, reconhecida internacionalmente, né, que desperta interesse. Então, as delegações, os ministros de vários países procuravam a delegação brasileira para realizar reuniões bilaterais. Então, foram diversas, né, com o Canadá, com a Espanha, com a Colômbia, com o Panamá, com grupos de blocos de países também regionais. O Brasil presidiu, né, uma reunião de alto nível sobre cultura e clima,
né? É uma iniciativa que o Brasil começou, né, já durante o período da presidência do G20. Então, a ministra Margarete, né, consegue convocar uma reunião da qual participaram mais de 40 países, então uma reunião de alto nível sobre o tema da cultura e clima, uma reunião preparatória para a COP30, então também inserindo a agenda da cultura nessa agenda também do meio ambiente. Então isso foi digamos assim, um fórum que o Brasil pensou, planejou, organizou, convocou e conseguiu mobilizar, né, uma presença importante de vários países dentro do encontro, né? Eu destaco também as iniciativas de cada área, quer dizer, o Brasil, através do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, preside um programa de cooperação internacional governamental, que é o programa Ibercultura Viva, que envolve 14 países no espaço ibero-americano em torno das políticas culturais de base comunitária, a política dos pontos de cultura e a Política Nacional Cultura Viva, que é uma referência, uma política criada no Brasil, que se tornou uma referência para vários países. Então, o Brasil fez agendas também nesse sentido. O presidente do IFAM, o nosso Leandro Graz, estava presente lá também. Então, também toda a discussão na área do patrimônio também, a área da economia criativa teve presente, então também a secretária Cláudia Leitão. E nós aqui pela Casa de Rui Barbosa, através da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, né? A Casa Rui Barbosa tem um setor de pesquisa em política cultural e coordena desde 2016 essa Cátedra Unesco. Levamos para lá um evento, né, e a publicação de um livro, né, com pesquisadores e especialistas brasileiros também, sobre justamente políticas culturais de desenvolvimento sustentável, mas buscando pensar também uma outra perspectiva para pensar o desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, muitas vezes, ele é pensado somente na sua matriz econômica, né? E a gente busca também olhar o desenvolvimento a partir de uma perspectiva cultural, biocultural, associando também a questão da relação entre cultura e natureza, que é um tema que também está colocado, debatendo os temas de ponta que estão colocados, que foram também tratados nessa edição da Mondiacult, como o tema da inteligência artificial, dessa relação, eu já falei, de cultura e meio ambiente, as perspectivas também de aproximação com as políticas culturais de base comunitária, de base territorial. Então, a gente teve a oportunidade também de apresentar essa publicação que reúne artigos de pesquisadores e especialistas brasileiros traduzidos, né, para o espanhol e para o inglês no contexto da Mondiacult. Você me levantou um gancho, eu não vou ter como não perguntar. Você é o Momento da Cultura, né, pesquisa também, e falou aí desse debate que surgiu lá a respeito de inteligência artificial. O que é que foi discutido? Porque, assim, é uma polêmica enorme para todos os setores. Sim. Lógico, a gente fala para profissões em geral, mas em especial para a cultura também. O que é que você traz de lá, o que é que a delegação brasileira traz de lá desse debate específico com relação à inteligência artificial e à produção cultural, Alexandre? Olha, o Brasil, ele até, embora a gente saiba que, né, no contexto nacional nosso, a gente já tem muito a avançar nesse debate, em termos especialmente em termos de regulação, né? Porque como que a inteligência artificial é uma realidade inescapável, incontornável para o futuro, mas os países e a comunidade internacional, eles precisam ter ferramentas, instrumentos, mecanismos para poder também, de alguma maneira, regulamentar essa utilização da inteligência artificial, que seja num sentido, né, importante, positivo, democrático, de fortalecimento dos valores civilizatórios. Então, essa é uma perspectiva. Então, o Brasil, de alguma maneira, ele é uma referência no debate mundial sobre o tema da regulação. O debate que tem sido feito no Brasil, seja pelo governo, seja pela sociedade, seja pelo parlamento, em torno dessa agenda de regulação, é um debate que, de alguma maneira, também serve como referência para o mundo. Quer dizer, o Brasil está bem posicionado em relação a fazer esse debate. Tanto que foi muito destacada a intervenção da ministra Margarete em torno desse tema da regulação das plataformas e na perspectiva também de conseguir criar um marco regulatório para a inteligência artificial, foi inclusive destaque de uma entrevista que ela deu no jornal espanhol El País, né? Então tem essa importância, vamos dizer assim, nesse aspecto normativo, né, que o Brasil vem procurando avançar
nesse debate aí da regulação da inteligência artificial. Mas tem uma outra dimensão nisso também, que é o seguinte, quer dizer, a inteligência artificial, ela passa também por uma educação dos algoritmos, né? Quer dizer, os algoritmos precisam também ser instrumentalizados, eles precisam ter repertório, né? E eles precisam ter repertório da diversidade cultural, porque senão o algoritmo ele vai reproduzir uma certa visão de mundo, né? Uma certa perspectiva cultural do mundo, e não a diversidade das perspectivas. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, quer dizer, os aplicativos, as ferramentas de inteligência artificial, elas precisam, por exemplo, ser alfabetizadas nas línguas indígenas, né? O Brasil tem aí mais de 100 troncos linguísticos diferentes aí de línguas indígenas. Cadê a inteligência artificial que vai conseguir assimilar todo esse conhecimento, toda essa informação para conseguir traduzi-la também? E isso é uma perspectiva que tem que ser pensada, né? Como que a inteligência artificial vai conseguir, vamos dizer assim, recolher, absorver esse conjunto. Isso também vai significar uma melhor distribuição dessa tecnologia, né? Porque não adianta, vamos dizer assim, a inteligência artificial estar concentrada no Vale do Silício ou está concentrada em algumas regiões do mundo, né? Digamos assim, a infraestrutura, né? E não está presente em outras. É preciso descentralizar essas infraestruturas para que também o conjunto das expressões, né, culturais, linguísticas, de informação histórica, política e tal, possam ser também absorvidas pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela também erra, ela também mente, ela até alucina algumas vezes, né? Então, se ela precisa ser cada vez mais, digamos assim, informada, né, pelas diferentes perspectivas também que conformam, né, o pensamento, a cultura, as diferentes visões de mundo. Então, tem um debate sobre isso também. Por um lado, um debate normativo de regulação, mas, por um lado, também um debate sobre transferência de tecnologia, sobre ampliação de repertório, sobre descentralização também das infraestruturas relacionadas à inteligência artificial. E acho que o Mondiacult ele conseguiu, de alguma forma, abranger esse debate, não só na programação oficial, porque esse é um ponto que eu queria destacar aqui também. Essa foi uma edição da Mondiacult que teve uma grande participação da sociedade civil, de vários países, de várias organizações, em vários eventos paralelos e correlatos, né, a Mondiacult. Então, você teve o encontro dos países ali, a conferência oficial da Unesco, mas você teve em torno dessa Mondiacult uma espécie de fórum social mundial da cultura. Isso foi muito interessante porque essas discussões da sociedade civil alimentaram muito também os debates que aconteceram na cúpula oficial. Maravilha. A pergunta rápida, resposta rápida antes da gente encerrar. Já tem previsão para a próxima Mondiacult e o que é que você vislumbra para ela? Eu acho que a previsão que deram lá é bastante desafiadora, tá? Que a próxima Mondiacult aconteceria em 2029 na Arábia Saudita. Então, é uma mudança grande de foco, é uma outra região do mundo, né? Com outras questões, com uma outra complexidade da ordem também política, cultural e tal. E acho que a gente tem a humanidade, vamos dizer assim, tem que pensar qual é a agenda que acontece daqui até lá, né? Eu acho que o principal desafio que está colocado nesse momento é isso. O que faremos entre uma Mondiacult e outra? Avançando na perspectiva da Agenda 2030, que é a inclusão da cultura como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e avançando nessa compreensão, nesse mandato que a Declaração de Barcelona nos traz, que é essa perspectiva da cultura como um direito humano, como que isso se materializa na prática, na vida das pessoas, na vida dos países, nas políticas públicas. Então, temos aí um longo caminho pela frente, mas descortinado por uma perspectiva positiva que essa conferência e que essa Declaração de Barcelona nos deixam aí como legado. Já vou marcar a próxima entrevista para quando você voltar da próxima Mondiacult, viu? Muito obrigado pela entrevista, Alexandre Santini. Muito obrigado, Hermes. Um prazer falar com você. Prazer é todo meu. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.
Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre segurança pública, turismo, como garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação da Caatinga. Da TV Assembleia do Rio Grande do Sul, vamos acompanhar aqui. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria e a Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal.
Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei, sim, na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. Este ano o país celebra 40 anos da redemocratização. O Comitê de Gênero e Raça do Senado realiza na próxima semana o 4º Seminário de Direitos Humanos na Gestão Pública, que vai discutir o protagonismo feminino na retomada da democracia brasileira. A TV Senado começa a exibir hoje uma série de reportagens. Neste primeiro episódio, vamos falar de um movimento social liderado por donas de casa que fez oposição à política econômica do governo militar. Manifestações de rua estavam proibidas nos anos 1970, mas o risco de desafiar a ditadura militar não impediu o movimento pelo custo de vida de reunir uma multidão na Praça da Sé, em São Paulo, em 27 de agosto de 1978. A primeira ocupação da praça pública em plena ditadura foi com o movimento Custo de Vida em 78, que foi a primeira entrega. Eu estava lá, da escadaria, que não podia pisar na praça. E tinha muito cachorro, muito cavalo. E eu fiquei muito assustada de ver tinha tropa de choque. O ato pedia o congelamento dos preços dos alimentos e artigos de primeira necessidade, o aumento dos salários acima do aumento do custo de vida e abono salarial de emergência imediato e sem desconto para todas as categorias de trabalhadores. Hoje, nesta Assembleia do Movimento do Custo de Vida, não podíamos deixar de dar o nosso apoio a esse movimento, porque foram as nossas donas de casa que iniciaram eles. E essas donas de casa, com toda a sua coragem, com todo o seu esforço, fez com que nós, operário, povo trabalhador em geral, também tomasse uma atitude. Ele surgiu dentro de um grupo de mães que se reuniam, de mulheres que se reuniam nas igrejas, que eram as comunidades eclesiais de base. No meio desse período que elas ficavam à tarde na igreja, levavam os filhos ficavam brincando do lado de fora. Eu era uma das filhas, ficava brincando. Elas paravam para ter uma reflexão sobre a atualidade. As questões da falta de saneamento básico, a falta de posto de saúde, falta de escola, falta de creches, de asfalto, transporte, porque nós não tínhamos acesso a absolutamente nada. A professora da Universidade de Brasília, Ana Paula Martins, analisou o movimento do custo de vida e suas formas de atuação para enfrentar o governo. Esse tipo de estratégia vinculada à pesquisa, mobilização pública, organização de protestos, teve um papel muito grande para o desgaste da ditadura militar. Essa luta foi dirigida por mulheres periféricas, por mulheres negras, que atuam no âmbito de suas comunidades, e atuam em diversos setores da sociedade, e ali conseguiram produzir a força de suas demandas, que é o direito das mulheres alimentarem as suas famílias, de se alimentarem.
Luciana é filha de Ana Dias, uma das lideranças do movimento. Minha mãe era que coordenava e que montou diversos grupos desses de mães. E elas faziam crochê, tricô, bordado, trabalhos manuais. Tinha alguns homens, mas a liderança era feminina. Era uma situação muito difícil. E era um bairro operário, até que surgiu a necessidade de se fazer uma pesquisa sobre a alta dos preços da cesta básica. Elas passavam de casa em casa, pesquisando o que estava mais caro, né? Por que estava caro. Com a inflação na casa dos 40% ao ano, anúncios nos jornais diziam para as mulheres pechincharem, como se isso fosse resolver alguma coisa. E na TV, o governo tentava culpar a população pela alta dos preços. Entendam de uma vez por todas. O custo de vida é culpa de todos nós. Culpa de quem compra, culpa de quem vende. Uma das estratégias adotadas pelo movimento do custo de vida foi a realização de um abaixo-assinado. A gente recolheu muita assinatura e assinou para muita gente que não sabia ler nem escrever, não sabia assinar o nome, mas a gente punha o RG da pessoa. Arrecadou 1.300.000 assinaturas. Como as autoridades não foram à Praça da Sé receber o abaixo-assinado, o movimento viajou até Brasília. Quando eu vim agora aqui, aí eu passei e olhei no Museu da Resistência, na frente da Sala São Paulo, tinha uma rodoviária. E foi aqui que a minha mãe saiu com todas as mulheres para ir para Brasília, da rodoviária. Elas fizeram uma campanha, tiveram as passagens. Essa luta contra a carestia era uma luta transversal, porque não era apenas por segurança alimentar, e sim por democracia. Elas queriam entregar o documento ao presidente Ernesto Geisel, mas as portas do Palácio do Planalto também não se abriram. A solução foi entregar as milhares de assinaturas no protocolo do Congresso Nacional. A resposta oficial foi acusar o grupo de falsificação, uma tentativa frustrada de tirar a credibilidade daquelas mulheres. A gente ia em todas as reuniões, todos os encontros, a gente participava junto. Quando minha mãe ia para esses clubes de mães, de um bairro ao outro, não tinha transporte público. A gente ia a pé, depois do almoço, num sol quente. A gente reclamava como criança, mas a gente tinha noção que a gente estava fazendo ali parte de uma luta que era necessária. Uma correção, o evento do Comitê de Gênero e Raça do Senado vai ser nesta terça-feira. E ainda nesta edição, exibiremos o segundo episódio da série. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. O texto serve de base para a elaboração do orçamento do ano e agora vai à sanção presidencial. Acordo entre governo e o relator garantiu a liberação de ao menos 65% das emendas parlamentares ainda no primeiro semestre. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, define as regras para a elaboração e execução do orçamento do ano que vem. O líder da oposição criticou a demora na votação do projeto, que, de acordo com a lei, deveria ter sido votado no primeiro semestre. Ela deveria ter sido votado há 4 meses atrás, 3 meses atrás, se as discussões fossem acirradas. Mas ela está sendo votada, senhor presidente, a toque de caixa hoje, e na próxima semana votaremos o orçamento. Imagine a complexidade, o tamanho do orçamento geral da União, que deverá levar em considerações as leis emanadas, as diretrizes emanadas, o rumo emanado da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em apenas 5 ou 6 dias. O texto da LDO traz a previsão de alguns parâmetros macroeconômicos. O crescimento do PIB é estimado em 2,5%, o que leva o PIB nominal para 13,7 trilhões de reais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é previsto para 3,5%. A estimativa para a taxa Selic é de 12,56% e o salário mínimo vai para R$ 1.627.
O projeto da LDO prevê superávit de mais de 34 bilhões de reais em 2026, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto, o PIB. A meta pode variar 0,25% para cima ou para baixo, o que significa que mesmo que não haja superávit, a meta estará cumprida. Pelo texto aprovado, o governo pode considerar o limite inferior da meta para fazer limitações de gastos. Mas o nosso texto, senhor presidente, ele foi elaborado com muita responsabilidade, com muita participação. Eu lamento que alguns comentários que foram feitos aqui, infundados, principalmente daqueles que não se dedicaram e não participaram, não interagiram com a equipe técnica, com as inúmeras horas e horas e dias de reuniões que foram feitas. Quando nós conseguimos construir numa sessão do Congresso uma votação histórica como essa que fizemos hoje, que abre o caminho para que a gente possa fazer neste ano de 2025 para 2026 o que por um motivo ou outro nós não conseguimos fazer no ano de 24 para 2025. Na sessão de quinta-feira, o Congresso Nacional também apreciou 5 vetos presidenciais. Os parlamentares derrubaram o veto sobre exame toxicológico e retomaram a exigência do exame na primeira carteira de habilitação. O Congresso derrubou o veto total ao projeto de lei que isenta a Embrapa do pagamento de tributos para registro e proteção de experimentos. O veto foi derrubado com os votos de 423 deputados e 70 senadores, bem acima do mínimo necessário de 257 deputados e 41 senadores. Com a derrubada do veto, a Embrapa ficará isenta de pagar taxas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura. O Congresso também derrubou vetos à lei que altera o Código de Trânsito. Com a derrubada, os candidatos a condutores das categorias A e B de motos e carros terão que apresentar comprovação de resultado negativo em exame toxicológico para obter a primeira habilitação. Esses exames já são exigidos para os motoristas das categorias C, D e E de veículos de carga e transporte coletivo. Foram mantidos os vetos ao dispositivo que exigiria atestado de deficiência para a concessão do BPC e ao dispositivo que previa que, para o reingresso no programa Bolsa Família, seria necessário a família cumprir novamente todos os critérios estabelecidos em lei e em regulamento. O Congresso manteve ainda o veto que normatiza vantagens pessoais para servidores, aposentados e pensionistas da Câmara dos Deputados. Esses servidores que quase sempre não aparecem, são eles que constroem as milhares de páginas do orçamento do Estado brasileiro, que colocam no orçamento do Brasil as demandas da segurança, senadora Damares, da saúde, da infraestrutura, as agendas sociais, enfim, são esses servidores colaboradores do Congresso Brasileiro que nos ajudam a estarmos aqui. Semana começa com sessão especial no plenário do Senado. De terça a sexta estão previstas votações de projetos, audiências públicas, sessão para promulgação de emenda à Carta Magna e sessões especiais. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro. Logo mais, às 2 da tarde, está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública marcada para debater projeto que regula a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Também às 3 da tarde desta terça está prevista a sessão solene do Congresso para promulgar a emenda constitucional 137. A emenda concede imunidade do IPVA
a automóveis com 20 anos ou mais de fabricação. Às 10 horas desta quarta-feira, a Comissão de Esporte tem reunião marcada. Um dos projetos da pauta é o que dispensa atletas profissionais do estágio obrigatório previsto em curso superior de educação física. Às 2h30 da tarde desta quarta, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos deve discutir os processos de desintrusão e os conflitos fundiários relacionados à terra indígena Uruê-Uauau, em Rondônia, e ainda compromissos administrativos firmados pela FUNAI desde 1988. Às 10 horas desta quinta-feira, a audiência pública marcada na Comissão Temporária de Reforma do Código Civil. Em debate, a responsabilidade civil. Uma sessão especial está prevista para as 2 da tarde desta quinta, para celebrar o mês de homenagem ao Renova Bio. Trata-se da Política Nacional de Biocombustíveis, criada em 2017. E a semana de atividades deve se encerrar às 3 da tarde de sexta-feira, com uma sessão especial no plenário do Senado para promover o lançamento do Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras, produzido pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores, Brasil Júnior. O presidente da CPMI do INSS fez um balanço da atuação da CPMI neste ano. A equipe técnica desta CPMI concluiu um dos levantamentos mais extensos já produzidos em uma comissão do Congresso Nacional. Compilamos em um único arquivo, resultado de meses de trabalho, todos os dados, documentos oficiais, atas, oitivas, cruzamentos, extratos, relatórios de inteligência financeira, quebras de sigilo, notas técnicas e registros das 51 reuniões realizadas até aqui. Esse arquivo mostra com clareza mais de 4.800 documentos oficiais analisados, 73 requerimentos de informação deferidos, 48 quebras de sigilo aprovadas, 108 empresas suspeitas identificadas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em movimentações incompatíveis e dezenas de milhões retirados dos aposentados todos os meses. Esse material será parte central do relatório final. É o retrato da maior violência financeira já cometida contra idosos no Brasil. Hoje realizamos a última sessão da CPMI do INSS deste ano e reafirmo o que sempre disse: tive coragem para enfrentar qualquer tema, qualquer nome, qualquer pressão. Aqui não existe blindagem da parte dessa presidência, muito menos do relator dessa comissão. Em 1975, o Ano Internacional da Mulher, o Brasil ainda estava sob uma ditadura militar. Foi nesse cenário que um grupo de mulheres fundou a primeira entidade a levantar publicamente uma bandeira que parecia impossível, a da anistia para opositores da ditadura que foram caçados, exilados e presos. Veja agora, no segundo episódio da série Mulheres na Redemocratização. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, a vida da família de Rosa Simiana mudou. O pai dela, Arthur Pereira da Silva, foi preso no Rio Grande do Sul, acusado de subversão. O meu pai foi preso junto com o doutor Adelmo Genro, pai do Tarso Genro, doutor Jorge Motes. Era só doutores, o único negro e operário era o pai, que o pai era ferroviário. E era presidente da cooperativa dos ferroviários. O sentimento é de pavor o tempo inteiro. Qualquer pessoa que chegasse em você para perguntar o nome do seu pai, por exemplo, eu já achava que era o DOPS. O drama vivido na casa de Rosa se repetia em outros lares brasileiros. A perseguição atingia famílias inteiras, transformando esposas e filhas em protagonistas involuntárias da resistência. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E eu já volto, filha. Tá bom. Uma campanha pela anistia começa exatamente com esse grupo de mães, esposas, irmãs, filhas, namoradas, enfim, em função dos seus maridos, filhos e entes queridos que estavam numa situação de prisão política, ou de exílio, ou de banimento, ou de desaparecimento.
Enea Stutz, da Universidade de Brasília, é especialista nas leis de anistia e reparação. Mas a professora lembra que antes de virarem leis, essas reivindicações eram tratadas como caso de polícia. Elas estavam se colocando como criminosas, podendo ser presas, com o enquadramento na lei penal da época, que era a Lei de Segurança Nacional, porque estavam fazendo uma manifestação. A senadora Tereza Leitão destaca que o sofrimento causado por prisões, torturas e mortes serviu de combustível para que as mulheres enfrentassem o regime. A dor de ter perdido uma pessoa próxima e tomaram a sua situação individual como uma dimensão coletiva. Em 1975, dor e indignação ganharam forma organizada. Nascia o Movimento Feminino pela Anistia, liderado pela advogada Terezinha Zerbini. Ela própria, esposa de um perseguido político. O marido dela, o general Zerbini, foi expulso do exército porque não concordou com o que estava acontecendo. Ela, aproveitando o ano de 1975, que foi escolhido pela ONU como Ano Internacional da Mulher, ela teve essa ideia. A saída é essa. Então, vamos aproveitar o Ano Internacional da Mulher para quê? Para fazer uma manifestação de mulheres para as mulheres. Eu vi a rara oportunidade de começar um trabalho político firme e consequente. Foi o Ano Internacional da Mulher, que foi organizado pela ONU. Eles tinham como bandeiras igualdade, desenvolvimento e paz. E nós levantamos a bandeira da anistia como uma bandeira de paz. Com a Terezinha Zerbini foi uma luta assim, escancarada, que as mulheres foram para a rua para pedir a anistia. Com o lançamento do Manifesto da Mulher Brasileira, o movimento feminino pela anistia se espalhou pelo país. Núcleos regionais iam às ruas coletar assinaturas, furando o silêncio imposto pela censura. Pode não ser uma grande atividade, coletar assinaturas, mas se torna uma atividade emblemática pelo conteúdo político que ela teve e pelo poder de mobilização que ela alcançou. Apesar da censura, a mensagem em defesa da anistia ecoou. Em uma estratégia ousada para a época, as participantes do movimento trouxeram a reivindicação ao centro do poder e, em agosto de 1975, foram recebidas no Congresso Nacional. O senador Franco Montoro registrou o feito na tribuna. São 12 mil assinaturas de brasileiras de diferentes regiões que apelam em favor dessa medida destinada expressamente a fortalecer a união e desarmar os espíritos. Na forma do pedido que nos foi formulado, estamos encaminhando o documento ao senhor ministro da Justiça para o exame do assunto e a adoção das medidas que forem de sua competência. E como é do nosso dever, trazemos ao conhecimento do Senado o apelo recebido e as providências tomadas. Elas é que foram as responsáveis, em muitos casos, pela vida de muitos presos políticos. Por quê? Porque elas não descansaram enquanto elas não tiveram notícia se o filho delas estava vivo ou morto, se estava mesmo nesse quartel ou no outro quartel. O movimento cresceu e abriu caminho para os comitês brasileiros pela anistia. A pressão das ruas tornou-se insustentável para o regime. E em 28 de agosto de 1979, o presidente João Figueiredo sancionou a histórica Lei da Anistia. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. A lei permitiu o reencontro de famílias, com a volta ao Brasil dos exilados e a liberdade dos presos políticos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de Orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação no Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Sob a proteção de Deus, declaramos iniciados nossos trabalhos. Declaro aberta a 49ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da 3ª Sessão Legislativa da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. Senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião está destinada à deliberação de proposições conforme pauta previamente anunciada. Essa aqui? Item de número 1, projeto de decreto legislativo número 128, não terminativo nesta comissão. Susta, nos termos do artigo 49, inciso 5, da Constituição Federal ou da Constituição da República Federativa do Brasil, os artigos 2º, 3º e 4º da Resolução do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, GESEX, número 709, de 13 de março de 2025, que altera a Resolução GESEX número 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a nomenclatura comum do Mercosul, NCM, e a tarifa externa comum, TEC, ou TEC, para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado, SH 2022. Autoria: senador Jorge Seife, Tereza Cristina,
Marcos Rogério, Eduardo Girão, Sérgio Moro, Jaime Bagatoli e esta presidência. A relatoria, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, relatoria pela aprovação do projeto. A matéria vai à comissão... Não. Como é que é aqui o negócio? Comissão de Constituição e Justiça. Prosseguindo, a matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, para prosseguimento da tramitação. O Jaime vai fazer alguma... Concedo a palavra, também desencontrado hoje esse negócio, ao senador Jaime Bagatoli, para proferir a leitura do seu relatório. Boa tarde, presidente Zequia Marinho, presidente da CA. Cumprimentar nosso senador Jorge Seife. Presidente, eu quero ir direto para o análise. Ok. Nos termos do artigo 104b, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CRA a análise de proposições relacionadas à agricultura e pecuária e abastecimento. Na oportunidade, por não se tratar de apreciação terminativa, avaliaremos apenas o mérito do PL número 128 de 2025. Entendemos que a proposição e análise é muito oportuna, uma vez que tem o objetivo de sustar dispositivos extremamente prejudiciais à economia brasileira. A isenção prevista dos artigos 2º, 3º e 4º da Resolução GSEX número 709 de 2025 tem impacto de cerca de 110 milhões de dólares, aproximadamente 600 milhões de reais, na arrecadação federal, agravando-se déficit público. Ademais, a referida isenção prejudica pescadores, agricultores e a indústria nacional, promovendo concorrência desleal com produtores estrangeiros. Mais de 50 mil empregos diretos e indiretos estão ameaçados no setor pesqueiro, especialmente na captura e no processamento da sardinha, que ultrapassou as 100 mil toneladas em 2024, segundo o Coletivo Nacional de Pesca e Agricultura. A concorrência externa viabiliza por isenções tributárias sem contrapartidas, coloca em risco cadeias produtivas inteiras, sem mecanismo de compensação para o setor nacional. Acrescenta-se que a resolução GSEX número 709 de 2025 confronta o decreto-lei número 37 de 1966, especialmente os artigos 14 a 17, que regulam as condições para concessão de isenções tributárias. A medida excede os limites legais e prejudica a economia nacional e regional. A sustentação dos dispositivos da referida resolução é, portanto, apresentada como medida urgente para proteger a cadeia pesqueira nacional, preservar a arrecadação pública e combater as verdadeiras causas de inflação, defendendo os interesses estratégicos do país e das comunidades litorâneas brasileiras. Voto. Pelo exposto, somos pela aprovação do PDL número 128 de 2025. Ok? Bom, lido o relatório, a matéria está em discussão. Senador Jorge Seife. Senhor presidente, infelizmente, as coisas no legislativo não têm a velocidade que nós precisamos e que muitas vezes os setores aguardam da gente, sabe? Mas é muito meritório, eu quero agradecer Vossa Excelência e os demais senadores que assinaram conosco esse PDL lá atrás, e também quero parabenizar o senador Jaime Bagatoli
Porque nós vemos aí que, Bagatoli, países do mundo inteiro protegem o seu agronegócio. Todos os países. Estamos vendo aí essa briga Mercosul com Comunidade Europeia, estamos vendo o que os Estados Unidos está fazendo. Enfim, os países protegem o seu agronegócio. E aqui no Brasil, os movimentos são contrários. Nós estamos acompanhando aí que enquanto Marina Silva, que é um assunto que daqui a pouco a gente vai tratar, enquanto Marina Silva quer criminalizar, demonizar os produtores de tilápia do Brasil e outras espécies, pinos, eucalipto, né? Ao mesmo tempo, esse governo faz um acordo com o Vietnã e está trazendo containers e containers de tilápia lá de fora. A cadeia de leite brasileira está passando por uma crise sem precedentes. Enquanto isso, o governo está importando leite em pó, que é proibido na legislação do Ministério da Agricultura, e está reidratando aqui, quebrando os nossos produtores, ainda protegendo produtores aqui da Argentina e Uruguai, que tem inclusive subsídio do governo, ou seja, eles produzem com incentivo do governo deles. O governo comete uma ilegalidade de estar importando leite em pó, reidratando aqui, além de nós não incentivarmos os nossos produtores de leite, a gente arrebenta, mata os caras. Então, esse projeto que o senador Bagatoli, nós estamos propondo essa resolução, essa sustação, realmente é uma forma de proteger a indústria nacional, visto que eu sou oriundo dessa indústria, que é a indústria de sardinha, né? Lá no nosso estado de Santa Catarina, que o senhor também é catarinense, nós somos os maiores produtores de sardinha. Nós hoje somos um dos maiores produtores de latas de sardinha atum do mundo. Perdemos, se não me engano, para a Espanha. Somos o primeiro ou o segundo do mundo. E enquanto isso, o governo quer meter mais taxa num produto que é um produto básico. Ô Zequinha, sardinha é um alimento, é uma proteína maravilhosa que é acessível a todas as camadas sociais e, no entanto, eles prejudicam, eles inventam, eles querem trazer de fora. Enfim, eu quero parabenizar o senador Jaime Bagatoli pelo relatório e subscrevo e apoio, já declaro meu voto favorável ao PDL relatado pelo senador Bagatoli. Muito bem. Pela ordem, presidente. Pois não, senador. Deixa, sem nós falarmos aqui, senador Jorge Seife, que você tem uma arrecadação em torno de 600 milhões por ano. São 110 milhões de dólares. E, assim, ninguém é contra importar nada. Agora, quando nós temos um produto que é nosso, que gera emprego e renda aqui dentro, o país tem que ter contrapartida de importar algo que nós não temos produzindo aqui, que não concorra e que não venha sacrificar a nossa geração de emprego e renda aqui no nosso país. E também a nossa arrecadação nos nossos estados e do nosso Brasil. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só para complementar, Bagatoli, nós estamos falando de 3 produtos essenciais para o agronegócio brasileiro. Estamos falando de sardinha, estamos falando de tilápia e estamos falando de leite. Esse governo odeia o agronegócio. Esse governo persegue o agronegócio. Esse governo não tem compromisso nenhum com o agronegócio. 0 compromisso. E aí é a nossa parte de Senado da República, usando as atribuições que o povo nos deu, a autoridade que a população nos deu, para realmente frear o desgoverno que persegue a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, a pesca brasileira e a aquicultura brasileira. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Seife. Registrar a presença do senador Chico Rodrigues, de Roraima. Bom, não havendo mais quem queira discutir, eu encerro a discussão e coloco a matéria em votação. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para prosseguimento da tramitação.
Cumprimentos aqui a autoria do PDL, como também o seu relator, senador Jaime. Muito obrigado. O próximo presente aqui tem 4, senador. Obrigado. Item de número 4. Projeto de lei número 3761 de 2025, terminativo nesta comissão. Cria o selo verde Café Amazônia. Autoria, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Relatoria, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Relatório pela aprovação do projeto e da emenda que apresenta. Observação, a votação será nominal. Concedo a palavra ao senador Chico Rodrigues para proferir a leitura do seu relatório. Meu caro presidente Zequinha Marinho, meu caro colega, amigo, senador Joyce Safe, meu caro colega Jaime Bagato, eu recebi a incumbência de relatar esse projeto de autoria do senador Petecão e sou engenheiro agrônomo e acho que é fundamental. É uma oportunidade até de você criar um selo para o café da Amazônia. Afinal de contas, há 20, 30 anos atrás, o café na Amazônia ele não tinha nenhuma expressão econômica. E com o desenvolvimento da cafeicultura em Rondônia, se mostrou exatamente a potencialidade e a viabilidade para essa cultura importantíssima para o Brasil, em termos econômicos, em termos sociais também, porque praticamente 75% da cafeicultura no Brasil é praticada por pequenos produtores. E isso agrega valor, isso, enfim. E hoje o mundo cada vez mais demanda o consumo de café. A gente está vendo aí exatamente os Estados Unidos, que foi um dos primeiros itens que abdicou daquela pressão que tinha sobre o Brasil no tarifaço, porque o consumo nos Estados Unidos é um consumo imenso do café. A China hoje já vem despontando também e oxalá continue despontando e crescendo cada vez mais no consumo, com 1 bilhão e 450 milhões de habitantes. Então, o café brasileiro, que por aí é vendido no mundo como café colombiano, mas é só conversa. Talvez 15% do café do mundo é colombiano. E o Brasil é mais de 45% do café consumido no mundo. Portanto, eu quero pedir a Vossa Excelência para, apresentando aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em decisão terminativa, o projeto de lei número 3761 de 2025, do senador Sérgio Petecão, que queria o selo verde do café Amazônia. E é o relatório, mas eu passaria já a análise, segundo, se Vossa Excelência assim conceder. Da análise, em conformidade com o artigo 104b, inciso 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, incumbe a esta comissão a apreciação de proposições pertinentes a planejamento, acompanhamento e execução da política agrícola e comercialização e fiscalização de produtos e insumos, inspeção e fiscalização de alimentos, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal. Em face de a comissão ser o único colegiado de instituição da matéria, em decisão terminativa, cabe a esta comissão, nesta oportunidade, manifestar-se quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, regimentalidade e mérito do PL 3.761 de 2025. No tocante à constitucionalidade, estão obedecidos os requisitos constitucionais que dizem respeito à competência legislativa da União, artigo 22, inciso 8º, 23 da Constituição Federal. As atribuições do Congresso Nacional, os artigos 48, 49, 51, 52 da Constituição Federal e a iniciativa em projeto de lei, artigo 61 e 84 da Constituição Federal. No que concerne à juridicidade, o PL 3.761 de 2025 inova o ordenamento jurídico ao propor a criação do selo verde Café Amazônia e dispõe de coercitividade, estando desse modo consoante com a legislação pátria. Ademais, o PL está também vazado na boa técnica legislativa que tratam a Lei Complementar 95 de 2026, de 1988 e 107, de 26 de abril de 2001, e atende a todos os outros requisitos regimentais para seu procedimento.
No entanto, falta a especificação de abrangência do PL 3.761/2025 para emissão do selo verde Café Amazônia. Sem uma delimitação de aplicação, o selo poderia ser emitido para qualquer região do país. Para aprimorar o PL nesse aspecto, estamos propondo a emenda para que o selo seja emitido somente para a Amazônia Legal, definida na Lei 5.173, de 27 de outubro de 1966, com alteração da Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977. Com respeito ao mérito, entendemos que a criação do selo verde Café Amazônia irá promover uma melhoria significativa na produção de café na região, incentivará os produtores a aprimorarem seus sistemas produtivos com o uso de boas práticas, apoiará o investimento em sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis, preservará os recursos naturais, contribuirá para a geração de emprego e renda no campo, especialmente entre os pequenos agricultores familiares. E, sobretudo, promoverá desenvolvimento econômico e ambiental social nos municípios de toda a Amazônia. Ante esse cenário, entendemos que a iniciativa apresenta grande mérito, moderniza a legislação sobre o tema e deve receber o apoio dos parlamentares brasileiros para sua aprovação. Antes do voto, senhor presidente, eu gostaria de dizer que há 30 anos atrás, aproximadamente, eu tive a oportunidade, como secretário de Agricultura do estado de Roraima, participar de quase uma semana de visita ao estado de Rondônia. E naquela época, o café estava engatinhando, estava sendo implantado no estado de Rondônia. E hoje, para orgulho nosso, na verdade, o segundo maior produtor brasileiro do café Conilon, né? Somente atrás do Espírito Santo, né? Mas como produtor de café Conilon. E por osmose, diríamos assim, o nosso estado, o estado de Roraima, que tem as condições edafoclimáticas mais ou menos semelhantes à Rondônia, já existem grandes investidores, inclusive do Espírito Santo, se instalando no nosso estado, para que nós também possamos, em referência e em continuidade, um projeto de produção do café Conilon na Amazônia, tendo como espelho o estado de Rondônia, o estado de Roraima possa ser também um dos grandes produtores de café, agregando valor à sua população, principalmente de produtores rurais de pequeno porte. Vamos ao voto, senhor presidente. Desarte e opinamos pela aprovação do PL 3.761/2025 nos termos do artigo 133, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal com a seguinte emenda. Inclua-se o seguinte inciso 4º ao artigo 2º do projeto de lei 3.761 de 2025, com os ajustes necessários no parágrafo 4º. Leia-se: desenvolver sua atividade agrícola sustentável na Amazônia Legal, conforme definição da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, com alteração da Lei Complementar 31, de 11 de outubro de 1977. É esse o voto, senhor presidente, e esperamos que os colegas parlamentares, senadores e senadoras, possam acompanhar esse parecer e esse voto. Senador Bagatoli. Presidente, eu vou pedir vista desse projeto e vou dar alguns esclarecimentos aqui. Primeiramente, eu quero dizer que o estado de Rondônia hoje é o terceiro ou quarto produtor maior de café do Brasil. Com todo respeito, senador Chico Rodrigues, eu conheço aquele estado só há 51 anos. Quando se iniciou a distribuição de terra em Rondônia, o povo lá sofreu demais. Ninguém sabia que o café arábica, naquela época, não tinha estudo, que ele dava em baixa altitude. O único município que talvez daria é o meu, que eu estou na Chapada dos Parecis, Vilhena, que é onde nós produzimos soja, algodão, que está a 600 metros de altitude. Se passou anos, e o produtor sofrendo. A Embrapa, junto com a Emater, junto com o Estado, desenvolveu e chegaram ao café Conilon, chamado Robusta Amazônica, hoje conhecido como Robusta Amazônica.
Só para vocês entenderem, as mudas no início vinham do Espírito Santo. Hoje, Rondônia manda muda para o Espírito Santo. Então, se desenvolveu muito o café Conilon, conhecido como Robusta Amazônico. Temos recebido prêmio até como melhor café, e digo mais, gente, quem tem ganhando as melhores qualidades de café, de produção de café, sabe quem que é? Os nossos indígenas, senador Zequinha Marinho, que ninguém quer que eles produzam. Então, eu conheço Rondônia, nossos indígenas lá de Cacoal. Nada contra o selo verde, nada contra nós termos uma certificação. Agora, certificação ser exclusivamente do IBAMA, então nós precisamos discutir essa certificação que vai ser exclusivamente do IBAMA, porque o café, nós sabemos que ele é uma grande importância da agricultura familiar. A crise só não é tão pesada no estado de Rondônia, senador Jorge Seip, porque esses 55, 60 mil hectares de café, ele corresponde, 80% é do pequeno produtor. 5 hectares, 6 hectares, tudo da maioria do pequeno. Agora tem produtores com 80 hectares, com 100 hectares, tem muitos produtores que são grandes. Só para vocês entenderem a importância da produção de café em Rondônia. Nós temos em torno de 1.000 inscrições na soja, com 700 mil hectares. 1.000 e poucos inscrições, com um pouco mais de 700 mil. Com menos de 60 mil, nós temos 17, 18 mil inscrição no café. Aí você veja o tanto que o café ele representa. Então, eu quero dizer ao senador, que é o autor, o Sérgio Petecão, ao senador Chico Rodrigues, nós só queremos discutir, pedir vista desse projeto, e nós queremos discutir para que a gente consiga entender e queremos ver como é que vai ser essa certificação, se for feita só pelo IBAMA. Nós queremos a presença da Embrapa, das outras instituições, de Secretaria de Agricultura, para que isso não trave lá na frente. Mas não seríamos, só não temos de acordo com essa situação de ficar 100% na mão do IBAMA. E o IBAMA, só para interferir, esse senador Chico Rodrigues, o IBAMA tem prejudicado demais o nosso pequeno produtor. Digo mais, o que nós temos que resolver, o senador Zequinha Marinho foi comigo lá, no estado de Rondônia. 25% a 30% do nosso pequeno produtor da agricultura familiar que produz café no estado de Rondônia, ele tem algum problema de embargo. Então, nós precisamos resolver essa situação. Imagine ficando isso 100% na mão do IBAMA. Obrigado, presidente. Tudo bem. Presidente, pela ordem. Eu entendo a manifestação do senador Jair Mbagato e creio que esse sentimento do senador Jair Mbagato em relação ao IBAMA, ele é o sentimento de toda a Amazônia, né? Das dificuldades que são impostas. Eu, na verdade, não quis fazer uma alteração para que atendesse a demanda do colega do senador Sérgio Petecão, no projeto praticamente originário, mas a sua argumentação, senador Jair Mbagato, é absolutamente receptiva, até porque o Ministério da Agricultura é quem tem, e a Embrapa especialmente, é quem tem condições, na verdade, de fazer essas adequações, né? Você sabe, né, claro que Rondônia tem a produção do terceiro maior produtor de café depois de Minas, café de forma genérica, né? Depois de Minas, Espírito Santo, o terceiro maior produtor do país. E eu entendo que é uma cultura de polinização cruzada, por isso que está sendo levado vários clones para o Espírito Santo, para melhorar, obviamente, e através desse trabalho com a altíssima eficiência feito pela
Embrapa realmente melhorar determinadas cultivares mais produtivas e adequação, que tem centenas de cultivares do café, né, que podem serem adaptadas e serem mais produtivas. Então, presidente, eu concordo com o pedido de vista do senador Jaime Bragato e eu diria que essa readequação do texto poderá ser feita, inclusive eu como relator com a minha anuência também. Tá? Parabéns a Vossa Excelência pela lembrança, né? E eu, para não ser descortês com o colega senador Sérgio Petecão, quis manter, na verdade, na essência, o projeto originário. No entanto, nos curvamos a essa explicação absolutamente receptiva de Vossa Excelência. Obrigado. Concedo vista coletiva nos termos regimentais. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, no dia 13 de novembro de 2025, um homem falou por todo o Brasil. O nome desse homem é o Alton Alencar, ministro do Tribunal de Contas da União. Sabe o que ele falou? A despeito do que nós estamos discutindo sobre o IBAMA, palavras de Alton Alencar. O IBAMA é o maior câncer dentro da administração pública federal. Foi aplaudido por vários juristas, por outros ministros do TCU, porque realmente nós vemos que a cultura da sabotagem, da perseguição, de prisão, de tocar fogo nas coisas, esse pessoal não tem apreço nenhum, senador Chico Rodrigues. Esse pessoal não tem apreço nenhum por agronegócio, senão perseguir. No meu setor da pesca, a mesma coisa. Hoje, Zequinha, nós na CCJ, olha só, não tinha nada a ver o assunto. Nós na CCJ, senador Messias Jesus, comentou o que o IBAMA está fazendo no estado dele. Entra na casa do produtor, pessoa simples, que usa enxada, que usa tratorzinho, artigo de agronegócio, da agricultura familiar, eles metem fuzil na cara do produtor rural, toca fogo no material do pessoal, apreende mercadoria. Então, esses caras darem qualquer tipo de certificação, primeiro que eles não têm corpo técnico, segundo que eles já têm perseguição com o agronegócio. Bota a Emater, coloca a Embrapa, entendeu? Coloca nós, senadores, lá, a gente vai fazer melhor. IBAMA não. IBAMA são sabotadores do agronegócio brasileiro, são perseguidores do agronegócio brasileiro e, como disse bem o Alton Alencar, que eu já o parabenizei e o faço de novo aqui na CRA, o IBAMA é o maior câncer da administração pública federal, falou com muita propriedade. Obrigado. Muito bem. Vamos avançando. Item de número 6, projeto de lei número 3037 de 2023, terminativo nesta comissão. Confere o título de capital nacional do melhor arroz ao município de Mirim Doce, no estado de Santa Catarina. Autoria, deputado federal Jorge Guetem, PL de Santa Catarina. Relatoria, senador Jorge Seife, também do PL de Santa Catarina. Relatório pela aprovação do projeto. A votação será nominal. Conceda a palavra ao senador Jorge Seife para proferir a leitura do seu relatório. Por favor. Senhor presidente, que alegria hoje conferir ao município de Mirim Doce, viu, senador Chico Rodrigues, viu, senador Bragato, a capital do melhor arroz brasileiro. Fomos lá, fizemos a primeira audiência pública, foi uma audiência pública do Senado da República, na Câmara de Vereadores de Mirim Doce. Inclusive, peraí que eu tenho até presente para os senadores. Pause. Opa! Ó, pra cá. Ó. Ô, Tchê, tu capricha e come esse arroz, hein? É o melhor arroz do Brasil. Respeita a Santa Catarina. Respeita a Mirim Doce, hein? É, garoto. Continuando aqui, senhor presidente. Dá esse presente depois do voto. Não, mas isso aí é já para a gente comprar o votinho, o senhor não está entendendo.
Então vamos lá. Olha, muita alegria, felicidade. Estou recebendo os nossos amigos, né? Nós fizemos uma audiência pública lá, conforme é exigido nesse tipo de concessão de título de capital. E se o senhor me permite, senhor presidente, eu vou direto para a análise. Nos termos do disposto inciso 3º e 4º do artigo 104B do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre proposições que tratem, entre outros temas, da agricultura e agricultura familiar, a exemplo da matéria em debate. Ainda segundo essa norma, conforme estabelecido no artigo 49, inciso 1º, 91, artigo 1º, inciso 4º, foi confiada à CRA a competência para decidir terminativamente sobre o projeto, razão pela qual cumpre apreciar o seu mérito. Ademais, em razão do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a esse colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos e especiais no que diz respeito à técnica legislativa regimental da proposição. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideramos atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa parlamentar, bem como ao meio adequado para a veiculação da matéria. Verificado o atendimento aos requisitos constitucionais formais, parecem igualmente atendidos os requisitos constitucionais materiais, de forma que não se observam na proposição vícios relacionados à constitucionalidade da matéria, tampouco foram observadas falhas de natureza regimental. Quanto à juridicidade, senhor presidente, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, especial com as determinações da Lei 14.959, de 4 de setembro de 24, que estabelece critérios mínimos para a outorga de título de capital nacional. Em atendimento a essa determinação, foi realizado no dia 18 de novembro de 2025 uma audiência pública nesta comissão, remotamente, direto da Câmara de Vereadores de Mirim Doce, para tratar da concessão dessa homenagem. A audiência, senhor presidente, contou com a presença de Bernardo Peron, prefeito municipal, Elésio Gregório Borgesan, que está aqui, presente, presidente da Câmara de Vereadores de Mirim Doce, além do presidente da Cooperativa de Agricultores Familiares da Volta Grande Pinhalzinho, Cooper Volta Pinho. Ambos destacaram a longa tradição de mais de 70 anos de cultivo de arroz, excelência na produção local, que é majoritariamente baseada na agricultura familiar e técnicas de irrigação históricas. Também ressaltaram que a pureza e o alto rendimento do arroz de Mirim Doce são comprovados por indústrias e por pesquisa de empresas de pesquisa agropecuária e extensão de Santa Catarina, nossa querida e honrada EPAGRE, órgão oficial de extensão rural e pesquisa agropecuária do nosso estado. Os participantes foram unânimes ao enfatizar que a obtenção de título vai além do simbolismo e servirá, senhor presidente, como um instrumento político vital para garantir visibilidade, investimento, acesso a programas federais para a cidade e os nossos produtores de arroz. Registre-se em adição que concerne a técnica legislativa que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação de leis. No que concerne ao mérito, senhor presidente, somos plenamente favoráveis à proposição. O pequeno município de Mirim Doce, localizado no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, se destaca pelo cultivo excepcional de arroz. Muito mais que um simples alimento, o arroz de Mirim Doce é o resultado do trabalho duro, dedicação e paixão de inúmeras famílias de produtores de arroz. Cada grão colhido, senhor presidente, reflete uma cultura rica em sabores, conhecimentos passados de geração em geração. Nesse contexto, temos a convicção de conferir a Mirim Doce o título de capital nacional do melhor arroz é a forma de celebrar não só a qualidade do produto, senhor presidente, mas também a força da agricultura local, as práticas sustentáveis que cuidam da terra, melhoram a vida da comunidade e certos que esse título impulsionará a cultura local, alavancará o turismo, principalmente acelerará o desenvolvimento econômico de todo o Alto Vale do Itajaí. Manifestamos, portanto, favoravelmente à proposição. Voto. Conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3037 de 2023. Esse era o relatório, senhor presidente.
Muito bem, lido o relatório. A matéria está em discussão. Senador Jaime Bagatoli. Senhor presidente, por isso que se fala que Santa Catarina tem 4 senadores, é isso? No mínimo. 4 senadores. Quero aqui cumprimentar Elésio Borgesan. Levanta aí, Elésio. Elésio Borgesan e o Fernando. Levanta aí, Fernando. Fernando é o filho do prefeito? Ó, só para vocês entenderem, só que quando o Elésio foi estudar, foi para o seminário no Taió, para ser seminarista, ser padre, eu já tinha corrido o seminário, porque eu fui 2 anos antes. Entendeu? Então, ele foi em 75, eu fui em 72, 73. Então, dizer para vocês que eu sou dessa região, conheço aquilo lá igual a palma da mão, conheço todo mundo lá. Fico feliz, Jorge Seife. Estou aqui do lado de um senador onde tem a maior produção de arroz do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, mesmo nós temos uma produção bem menor que o Rio Grande do Sul, mas temos arroz de qualidade, igual tem Mirim Doce, igual tem outras regiões aí, Massaranduba, tem diversas, inclusive fui lá, governador de Santa Catarina, no início da colheita, há 2 anos atrás, lá em Massaranduba. Parabenizar o projeto e dizer para vocês, parabéns a Mirim Doce, parabéns a Santa Catarina, parabéns aos produtores de arroz. Sei que não estão felizes hoje, porque estão pagando para produzir arroz, não só em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros, igual o agronegócio está sofrendo em todas as regiões. Por isso, Chico Rodrigues, senador, eu fico às vezes assim feliz de saber que o meu estado, um estado novo, aquilo que a gente falou do café. A única commodity, as 2 commodities que tem hoje, que estão no auge, é o café e o cacau, que vem da agricultura familiar. Ainda bem que essas 2 ainda estão bem, mas a produção de arroz, que também 75% é também de pequenos produtores, com menos de 4 módulos, é impressionante o que esse povo é trabalhador, é lutador, é um povo que está lá há gerações da 4ª, 5ª, 6ª geração. Então, nós só temos a parabenizar o projeto e só dizer para vocês de Mirim Doce, vocês merecem. Um grande abraço. Senhor presidente, queria pedir mais pela ordem. Nós precisamos agradecer. E essa questão, o gaúcho ali, está todo rindo porque é a maior produção do Brasil. O senhor tem a maior produção, mas nós temos uma melhor. Não fica se rindo muito não, viu, gaúcho? Mas eu quero dizer que nós fomos muito bem atendidos em Mirim Doce. Está aqui o prefeito Tio B nos atendeu lá, subimos em caminhão de arroz, entendeu? Fomos lá no galpão, vimos a carreta saindo. O presidente da Câmara, Elésio, porque ele não é só presidente da Câmara, ele é produtor de arroz e produtor de ovelha. Ô Zequinha, não quero te deixar com água na boca não, o homem faz uma ovelha, rapaz, e faz um vinhozinho. E aí fizemos almoço, aí ele serviu um vinhozinho, quase que eu não saio para trabalhar coisa nenhuma, queria uma rede lá para me encostar, estava friozinho. Pois eu quero ver quem engorda. Quero ver quem engorda melhor a ovelha, se é eu lá na minha roça ou se é ele lá no Mirim Doce. Então você vai ter que conhecer lá o Mirim Doce. Quero também agradecer aos produtores que estão presentes, Fernando, ao Paterno, Nilson, o James, a vereadora Morgana de Meleiro, que também é da nossa agricultura, e o nosso querido amigo Jonathan da Arroz Pita, que disponibilizou esse arroz para presentear aqui nossos colegas senadores, e está chegando um pacote de arroz para cada senador da República. E também o Jaime Odorizzi, da Câmara de Vereadores de Mirim Doce, que viabilizou a nossa audiência pública. Porque olha que bacana, senhor presidente, ao invés de fazer uma audiência pública aqui no Senado, que viriam poucas pessoas, lá participaram os agricultores, as mulheres agricultoras, as famílias, Câmara de Vereadores lotada, Chico, foi a coisa mais linda. E aqui o pessoal também agradeço aqui, o pessoal da nossa comissão, que foi online, mas o Senado Federal, a Comissão de Agricultura do Senado se transferiu para Mirim Doce, foi uma audiência maravilhosa,
né? Então, quero agradecer a todas as senhoras e senhores, agradecer o pessoal da comissão, agradecer ao senhor também, presidente, por ter pautado esse projeto que para nós, para Merindoce, para o nosso arroz, para os nossos produtores é tão importante. Deus abençoe a todos, parabéns a Merindoce. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir. Quer? Rio Grande do Sul, tia. Bora lá, senador Reis. Eu vou questionar agora. Se eu sou o maior produtor, tem que ser também o melhor. Pessoal de Merindoce, um abraço. Dizer que o Bagatoli aqui, o Espiridião goza muito com ele, Jorge, porque ele só saiu de Ibirama porque ele não conseguiu ser cacique lá. Então foi para Rondônia, porque ele é cacique da tribo indígena lá de Rondônia, parceiro nosso. E dizer que estou vendo só nome de italiano ali. Mas o que eu gostei é que o Jonas Kestrin, esse é alemão da minha raça, entendeu? Então tem alemão e os italianos entreverados lá produzindo arroz. Parabéns, Seif, parabéns ao autor do projeto, parabéns a Merindoce. Título merecido. E como disse aqui o Bagatoli, meu Chico, é um dos piores momentos. Chegamos a 110, 120 reais o saco de arroz, hoje está 50 reais. Se pagando para produzir, eu não... não, tendo prejuízo, porque nós fizemos uma conta lá com os produtores. Nós fizemos uma conta com os produtores, desculpa, Heinz, só para deixar isso bem claro, né? Mais uma vez aí uma crítica ao desgoverno que não olha para os nossos produtores. Para eles produzirem o saco de arroz lá, saca, custa de 85 a 90 reais. Eles estão vendendo a 50 reais o saco, a saca. É um absurdo. Pode continuar aí. Em cima desse assunto, presidente Zequinha, importante, nós já fizemos a nossa parte aqui na Câmara, no Senado, apenas para colocar os produtores de Merindoce. Eu tenho um projeto na minha autoria que vai corrigir uma distorção em cima do preço mínimo, que hoje é feito apenas com custo variável. E a minha proposta, Bagatoli, entre o custo variável e o custo fixo, que também é custo, entendeu? Então, esse custo vai chegar próximo a 70 reais, o preço mínimo. E não tem nem os 50 ou 60 que está hoje o preço mínimo aqui, mas é um arroz de risoto. Estou vendo aqui que o desembargado que é socado no pilão, que até tem arroz com casca aqui ainda, viu? Até se o cara quiser comer a casca, tem a casca do arroz aqui. Parabéns, Seif, parabéns a Merindoce pelo título que está recebendo. Essa honraria é importante para nós, que somos arrozeiros. No Rio Grande do Sul, lá você tem há 70 anos, lá no estado, há mais de 100 anos se planta arroz. E começamos a irrigação no Rio Grande do Sul com o arroz. Hoje é importante, e no Brasil, hoje que tem a agricultura irrigada, a partir da lavoura arrozeira, gaúcha e catarinense. E aos catarinenses que estão aqui, nós temos hoje praticamente 80% do arroz do Brasil está em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E um ponto importante, viu, Bagatoli? O Chico, o Zequinha, o que baixou o preço do nosso arroz, para o pessoal que saber, foi o excesso de produção. Quando chegamos com arroz, voltou a plantar no Tocantins, no Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul e até em Rondônia, e aí teve excesso de produção e o preço caiu. Nós sabíamos que iria acontecer isso, porque o preço foi convidativo e o pessoal plantou arroz, porque as terras são mais fáceis de plantar na região de vocês, aqui no norte do país, no centro-oeste, e aí caiu o preço. Mas vamos trabalhar, nós não vamos desistir, e os arrozeiros são fortes. Um abração a vocês, tia. Parabéns aí, um abraço. Tudo bem? Só informando que nós temos um gaúcho produzindo arroz no Marajó. Conseguiu negociar com a água lá, entendeu? Está plantando muito arroz. Dificuldades naturais do processo lá, mas é um grande produtor. Paulo Quartiero veio expulso de Roraima no tempo da Raposa Serra do Sol. Né, Chico? Bom, não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Encerra a discussão em votação. Eu solicito que se prepare a votação para que a gente possa iniciar. Né? Quem vota com o relator, vota sim. A gente vai ter que pedir para votar pelo aplicativo também, senador. Vamos só iniciar aqui a votação. Quem marcou presença aí que eu já vou começar a ligar. Posso iniciar aqui, presidente? Coloca o painel. Zequinha
A votação está iniciada, senador. Abriu. Então, votação iniciada. Eu quero que mobilize todo mundo que está remotamente conectado para que a gente possa coletar todos esses votos. Volta não, pra tu ver, Gaúcho. Volta não. Vamos avançando aqui para ganhar tempo. Item de número 3, projeto de lei número 3164 de 2025, não terminativo, dispõe sobre o exercício da profissão de manipulador artesanal de açaí. Quem gosta? Autoria desta presidência, relatoria senadora Dorinha Seabra, e nesse momento aqui como relator ad hoc, senador Jaime Bagatoli. Relatória pela aprovação do projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa para prosseguimento da tramitação. Votação será simbólica. Eu concedo a palavra ao senador Jaime Bagatoli para a leitura do relatório. Pode votar pelo aplicativo também. Senhor presidente, eu vou direto à análise, mas... Tudo bem. Eu vou ter que receber hora extra hoje, senão não vai dar certo isso aqui.
Direto à análise. Compete à CRA opinar sobre proposições pertinentes à agricultura e abastecimento, agricultura familiar e segurança alimentar, bem como emprego e renda rurais, nos termos do inciso 3, 4 e 16 do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal, na presente ocasião, por não se tratar de apreciação terminativa nesta comissão, a análise altere-se a do mérito do projeto. O açaí emergiu como um dos principais produtos agrícolas do Brasil. De acordo com a pesquisa agrícola municipal e a de produção, extração vegetal e da silvicultura, ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a produção nacional registrou um crescimento extraordinário entre 1976 e 2024, saltando de 137 mil toneladas para quase 2 milhões de toneladas nesse período. O valor total estimado da produção extrativa e cultivada em 2024 é de aproximadamente 8,8 bilhões, sendo que a produção está fortemente concentrada na região norte, com o Pará respondendo por cerca de 90% do total, seguido pelo Amazonas com 7% da produção nacional. Muitas vezes referido como o ouro negro da Amazônia, o açaí é um elemento fundamental da cultura alimentar amazônica e possui grande importância socioeconômica e cultural, especialmente na região norte do país. Relatório produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região pelo Instituto Piabiru e pela Fundação Jorge do Parto Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. Em 2016, estima-se que haja 120 mil pessoas envolvidas na base da cadeia de valor do açaí, manejo, coleta e transporte local. Ao considerar outros elos da cadeia, esse número seria bem maior. Ainda de acordo com o relatório, as relações de trabalho nesse setor são marcadas pela informalidade, ainda que o açaí seja a principal fonte de renda para a grande maioria das famílias envolvidas na sua produção. Como bem destacado pelo autor do projeto, o açaí é um dos principais produtos da biodiversidade brasileira, tendo o extrativismo considerado uma atividade sustentável que contribui para a manutenção do patrimônio natural e a conservação da biodiversidade. Apesar de sua importância, os profissionais na base da cadeia de valor, como o pecunieiro, coletor de açaí, enfrentam desafios de informalidade e ausência de reconhecimento legal, o que nega a muitos outros direitos trabalhistas básicos, como aposentadoria e seguro de desemprego. Além disso, a atividade extrativista da cadeia de valor do açaí é considerada perigosa, especialmente na colheita, pois o trabalhador deve subir na palmeira, que pode atingir mais de 20 metros de altura. A aprovação do projeto da Lei número 3.164 de 2025, que dispõe sobre o exercício da profissão de manipular artesanal de açaí, é um esforço legislativo crucial para valorizar esses trabalhadores. O projeto é considerado meritório, pois busca dar o devido reconhecimento legal a essa atividade tradicional, promovendo a inclusão social e contribuindo para o desenvolvimento integral das comunidades produtoras. A regulamentação da profissão tem potencial para combater a informalidade, garantindo a formalização e, consequentemente, o acesso aos direitos trabalhistas. Além de valorizar o aspecto cultural e social, o projeto aborda uma preocupação histórica de saúde pública ao exigir que o manipulador artesanal de açaí
respeite as práticas de manejo do fruto e observe as normas sanitárias básicas aplicáveis à produção artesanal de alimentos. Essa exigência é vital para a saúde pública, pois a manipulação inadequada do açaí tem sido historicamente associada à transmissão de doenças de origem alimentar. O PL também busca elevar o padrão de qualidade ao exigir comprovação de capacitação ou experiência mínima na atividade. A sua aprovação tem potencial para ser um marco para a cadeia produtiva do açaí, especialmente se acompanhada de políticas públicas eficazes de treinamentos e suportes. Voto. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.164 de 2025. Senhor presidente e autor desse projeto. Muito obrigado, senador Jaime. Lido o relatório, a matéria está em discussão. Eu só queria fazer um comentário. Presidente, eu achei que vocês já eram só o primeiro na castanha, mas agora você é o primeiro, o Pará de novo o primeiro no açaí, com praticamente quase 90%, 80%. O nosso açaí é conosco mesmo lá. É. E assim dizer para vocês que realmente subir num pé daquele de açaí a 20, 30, tem pé daquele que dá muito mais de 20 metros de altura. Eu conheço isso aí tem na Rondônia, tem todas as regiões da Amazônia tem. É impressionante como que eles fazem, da maneira que sobe naquilo, claro, prática e tudo. Mas o açaí de qualidade, igual tem no norte do Brasil, e quando ele chega muitas vezes ao sul do Brasil, nas outras regiões, infelizmente, muitas vezes, você sabe que há o boicote, há a mistura de produtos e aí nós não temos mais um açaí puro, igual nós temos produzido da Amazônia e principalmente no seu estado, lá no Pará. Parabéns, senador Zezinho Maria. Mirama já tem açaí também. Muito bem, como disse, lido o relatório, está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Encerrada a discussão, coloca a matéria em votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa para prosseguimento de sua tramitação. Muito obrigado ao senador Jaime Bagatoli por ler esse relatório. Bom, vamos voltar ao item 6. Vamos voltar ao item de número 6. Não havendo mais quem queira votar, encerro a votação. Vou encerrar aqui, passa a encerrar. Tá. Eu comando aqui da secretaria para jogar na tela ali o resultado da votação. Pronto. Aprovado o projeto. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado. Cumprimento em nome de Sua Excelência os senhores Elésio Gregório Borgazan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município, o prefeito Bernardo Peron, aqui representado pelo filho, né? E todos os moradores do município de Mirim Doce, Santa Catarina, que estão acompanhando pela transmissão ao vivo da TV Senado. Um abraço a Santa Catarina, Mirim Doce, aos seus representantes aqui, né? Um dos 3 senadores e o 4º, né? Que é o Jaime Bagatoli. Saudações. Isso. E mais um gaúcho do lado aqui que também está concordando. Também ama Santa Catarina. Também ama Santa Catarina. Um abraço a todo mundo de lá. Item de número 5, requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal,
número 52 de 2025, requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 77 de 2020, que confere ao município de Medicilândia, município de Medicilândia, no estado do Pará, o título de Capital Nacional do Cacau. Proponho para esta audiência a presença dos seguintes convidados: o senhor Sidney de Souza Filho, vereador de Medicilândia; a senhora Eunice Gutzeit, vice-presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, ANPC; o senhor Walter Santo, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Medicilândia. A autoria dessa presidência, votação será simbólica. Em votação, as senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Acabou. Por último, presente. Requerimento, item de número 7. Requerimento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, número 53 de 2025. Requeiro nos termos do artigo 50, caput, e 58, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal e dos artigos 90, inciso 3, 397, parágrafo 1º, 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação da ministra Marina Silva, ministra de Meio Ambiente e Mudança Climática, para que compareça a esta comissão, a fim de prestar informações acerca da minuta de resolução da Comissão Nacional de Biodiversidade, CONABIO, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, MMA, que propõe a publicação da lista ou das listas nacionais de espécies exóticas invasoras. Autoria, senador Jorge Seife. Votação será simbólica. Concedo a palavra ao autor do requerimento para encaminhar a matéria. Senador Jorge. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 1044/2025, de autoria dessa presidência e de outros senadores e senadoras, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. São convidados como palestrantes nesta sessão tão importante que vai tratar dos direitos humanos no mundo e no Brasil. A presidência informa que essa sessão terá a participação dos seguintes convidados: Excelentíssima Senhora Ministra Márcia Helena Carvalho Lopes, Ministra de Estado das Mulheres; Excelentíssima Senhora Ministra Aniele Franco, Ministra de Estado da Igualdade Racial; Senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, Defensor Público Geral Federal; Senhora Hélida Laures, Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Senhora Daniela Costa, Gerente de Redes da Advocacia do Movimento UP Brasil; Senhor David Tonizelli, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil; Senhora Bianca Borges, presidenta da União Nacional de Estudantes, a nossa UNE; Senhor Eduardo Casarotto,
autor e pesquisador focado no estudo das virtudes e no desenvolvimento humano. Senhor Douglas Belchior, fundador da Uniafro Brasil e da Coalizão Negra por Direitos. Senhora Gabriela Mora, oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes da Unicef Brasil. Senhora Vilma Araújo, gerontóloga especialista em políticas públicas para pessoas idosas de forma remota. Senhora Diva Moreira, jornalista, cientista política, ativista e defensora dos direitos humanos. Senhor Anderson Santana, representante da Comissão da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB-DF. Senhor Dinamã Tuxá, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Senhora Cleonice Araújo, presidenta da Rede Nacional das Mulheres Travestis, Mulheres Trans e Homens Trans e vereadora suplente pelo Partido dos Trabalhadores, Caxias do Sul, que entrará de forma remota. Nesse momento, antes de formatar a mesa, faço a fala da presidência. Como a minha fala não é muito curta, é uma fala longa, porque o momento exige, eu vou fazer a fala e, em seguida, eu passarei a palavra convidando os nossos painelistas para os seus pronunciamentos. Ok? Vamos em frente. Senhoras e senhores, senadoras e senadores, demais autoridades presentes, meus amigos e minhas amigas. Esta sessão especial tem por objetivo celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, agora em 10 de dezembro. Essa foi a data em que a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. A Declaração Universal afirma algo simples: toda pessoa possui direitos básicos vinculados à sua humanidade. E esses direitos não podem ser negados ou retirados. A essência da declaração é respeitar e preservar a dignidade de qualquer pessoa. Estamos nos referindo a pontos básicos, como o direito à vida, o direito de ir, de vir e permanecer, o direito à presunção da inocência e a um julgamento justo e a proteção contra a tortura, entre outros tantos. Hoje, isso pode parecer óbvio e até banal, mas as coisas eram diferentes e muito pior há 77 anos atrás. O horror, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que deu fim a mais de 60 milhões de vidas, deixou claro que somos capazes das maiores atrocidades. Infelizmente, hoje, atrocidades ainda continuam. Lembro aqui da faixa de Gaza, onde uma criança morre assassinada a cada 52 minutos nos últimos 2 anos. Vemos a sistemática violação dos direitos humanos de imigrantes e refugiados em vários e vários países. Vemos também a difusão crescente de ideias de segregação, de racismo, de xenofobia, do ódio contra as minorias, da criminalização do diferente. A fome é, sim, um problema planetário, mas é uma questão de direitos humanos. Segundo a FAO, o mundo produz 9,9 bilhões de toneladas de alimento. Ainda assim, cerca de 733 milhões de pessoas passam fome. O problema não é de produção, mas de distribuição, de acesso, da desigualdade, do conflito, das guerras
e da escolha política. O Brasil voltou a sair do mapa da fome da ONU, um avanço importante, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. É preciso estar atento e vigilante. Segundo a ONU, atualmente, 137 mulheres e meninas são mortas todos os dias no mundo, por parceiros íntimos ou mesmo familiares. O Brasil continua a registrar número alarmante de violência de gênero. O país contabilizou 1.177 casos de feminicídio agora, em 2025, o que representa uma média de 4 mortes de mulheres por dia em razão do gênero. Os dados foram apresentados pela ministra das Mulheres, Márcia Lopes. A ministra usou o ano anterior como comparativo, destacando que, em 2024, o total de feminicídios chegou a 1.492. Segundo o Atlas da Violência 2025, as mulheres negras continuam sendo as principais vítimas da violência letal no Brasil. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que vai participar da nossa audiência, também contribuiu com dados para esse pronunciamento. Destaco que ontem, com a presença dela, da primeira dama, Janja, mais de milhões de pessoas saíram às ruas, se olharmos esse debate no Brasil e do mundo. No Brasil, milhares, com certeza. Em 2023, 2.662 mulheres negras foram assassinadas, o que representa 68,2% dos homicídios femininos registrados no ano. Como não lembrar da Lei Maria da Penha Maia Fernandes. O caso dela é emblemático e marcou a todos nós. Infelizmente, apesar da Lei Maria da Penha, que já existe há quase 20 anos, a violência contra as mulheres continua aumentando todos os dias no Brasil. Por isso, as mulheres foram às ruas no dia de ontem, em todo o Brasil, contra o feminicídio, a violência, a tortura, o assédio, exigindo justiça e respeito. Outra questão gravíssima. Levantamentos recentes apontam que, atualmente, cerca de 44 mil crianças e adolescentes ficam órfãos de pelo menos um dos pais do Brasil. Na pandemia, 1,3 milhões de crianças brasileiras perderam pais ou cuidadores. A orfandade é marcada por desigualdades regionais e ausência de políticas públicas. Infelizmente, mais uma vez, sabemos que as chacinas envolvendo crianças e adolescentes acontecem em todo o país. Esses e muitos outros desafios ainda precisam ser superados. Senhoras e senhores, a Declaração Universal dos Direitos Humanos inaugurou um novo capítulo na história humana. Pela primeira vez, um conjunto de direitos básicos passou a ser aplicável a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Adotada por 50 nações em 1948, ela conta hoje com a assinatura de todos os 193 Estados-membros da ONU. É uma clara indicação da essência que nos une, apesar das nossas diferenças étnicas, religiosas e ideológicas. É certamente o grande marco civilizatório da jornada humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem importância especial para nós, brasileiros e brasileiras. Ela inspirou os direitos e garantias fundamentais, expressões em nossa atual Constituição, que eu tive o privilégio de estar lá na sua construção. Sim, eu estava lá. Eu fui constituinte.
Com muito orgulho, falo da bancada negra. Edmilson Valentim, Benedita da Silva, Caó e esse senador. Nós éramos 4, somente 4, mas escrevemos muito na Constituição Cidadã. Fizemos importantes debates. Presidi por 4 vezes a Comissão dos Direitos Humanos do Senado. Aprovamos importantes projetos. Nas últimas décadas, tivemos registrado avanços no combate à desigualdade e nas pautas da justiça social no Brasil. SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente, BPC, Benefício de Prestação Continuada, Lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo, Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Juventude, Política de Valorização e Aumento Real do Salário Mínimo. Nunca vamos esquecer das políticas de cotas nas universidades e também nos institutos, e como também política de cota no serviço público. É com orgulho que eu aponto o braço aqui para a minha esquerda. O Georges foi cotista na universidade e foi cotista aqui. E hoje está aqui me assessorando, inclusive no pronunciamento, junto com o meu gabinete, naturalmente, e no plenário, uma cotista, que eu tive orgulho de dizer que ajudei a fazer a lei, ou fui autor, ou fui relator, que entrou na universidade no Brasil pelas cotas, e hoje é assessora nossa aqui no Senado, que é a Luana. Aos dois, em nome de todos os cotistas, eu peço uma salva de palmas. Levanta, Luana. Levanta também. Esses dois representam milhares. Que esse senador em fim de carreira tem alegria. Quando eles chegaram aqui, eu estava sentado ali na penúltima fileira e vi os 2 jovens chegarem. Quero me dar um abraço e um beijo no seu rosto. Nós somos cotistas. Se não fosse o senhor, nós não estaríamos aqui. Cotas abrem portas. Eu tenho orgulho de ter participado desse debate. Sim, cotas abrem portas para negros e negras, mas também para brancos pobres. Às vezes me questionam, me dizem, mas a gente só olha para negro e negra. Digo, mas tu leu a lei das cotas? Daí a pessoa diz, não, não li. E daí eu digo, vou te contar um caso. Uma menina no Rio Grande do Sul, branca, loira, a mãe dela, aposentada por invalidez, ganhou um salário mínimo. Chegou para mim quase chorando e disse, senador, não dá para minha filha também entrar pela política de cotas? Qual é mesmo o teu salário? Eu ganhei um salário mínimo, aposentado por invalidez. Provar na universidade, chega lá, disse que falou comigo, que essas políticas do mundo negro, por ser o único negro aqui há quase 40 anos, aqui no Senado há 3 mandatos, e diga que você tem direito. Ela foi, a menina queria ser veterinária. Hoje a menina, que ganha auxílio permanência, inclusive, está garantido no nosso projeto, está no 2º ano de veterinária. Política de cotas abre portas para brancos e negros pobres. E é isso que eu mais quero. A salva de palmas não é para mim, não. É para esses meninos e meninas que souberam conquistar o seu espaço. Vamos em frente. Direitos humanos, não é só isso que eu falei. Não é essa parte da história da humanidade. Por isso eu digo, precisamos acabar com a escala 6x1. Há 2 PECs, há inúmeros projetos, uma minha de 2015 ainda. Todas estão em pauta, não importa para mim se aprovarem a de 2015, a de 2024, a de 2025. Eu quero saber que é fundamental, na linha dos direitos humanos, que a gente acabe com a escala 6x1 e se consagre nesse país redução de jornada sem redução de salário.
o meu último mandato como parlamentar há 40 anos nesse Congresso é o ano que vem. Peço a Deus que me ajude a aprovar a redução de jornada, que isso salva as vidas. Essa jornada 6x1 mata. Gostaria muito de aprovar o Fundo da Igualdade Racial para combater o racismo e combater a inclusão social. Tinha colocado no Estatuto, me obrigaram a tirar, como fizeram tirar a política de cota para poder aprovar no longo desse período. Tirei, mas depois eu, teimoso como eu sou, a política de cota, projeto individual, que não era no coletivo do Estatuto, aprovamos, e aqui eu já relatei. Eu estou vendo com bons olhos o movimento na Câmara de Deputados. São duas PEC, a minha aqui é a 33 de 2016 e lá é a 27 de 2024, organizada pela Bancada Negra. Aí eles perguntam para mim também de novo, mas qual é a que vai ser aprovada? Não importa qual. Eu até acho que primeiro se aprova essa aqui, a PEC 27 de 2024. Aprovem lá, que aqui nós aprovaremos no Senado, queira Deus, ainda o ano que vem. Já fizemos muito pelos direitos humanos, mas sei que todos nós temos muito ainda por fazer. Aprovar o Estatuto do Trabalho, a nova CLT do século XXI, que apresentei há 7 anos atrás, sabia que ia vir a pejotização, sabia que ia vir a inteligência artificial, sabia que ia vir um trabalho intermitente, sabia que aumentaria o número de trabalhadores sem carteira assinada, como está aumentando, e por isso eu digo para vocês, é fundamental que a gente garanta o que eu chamo a CLT do século XXI. Terminando, meus amigos. Queridos amigos e amigas, para mim, esse ano que vai entrar, cada vez que eu subir à tribuna, pode saber que é uma despedida. Aprendi no longo dessa vida a amar a liberdade, a justiça, a democracia e o parlamento, que é o coração da democracia. Foram 40 anos com esse do ano que vem, onde praticamente todos os dias da semana eu subia à tribuna, tanto lá na Câmara como aqui. E continuarei fazendo isso, talvez não aqui, mas em outro lugar, mas sempre na linha de frente do combate, fazendo bom combate em defesa dos direitos humanos. Enfim, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Reconhecer essa verdade trouxe melhorias reais para a vida de milhões e milhões de pessoas. E poderíamos dizer, bilhões de pessoas em todo o mundo. Precisamos nos lembrar do significado de algumas palavras. E mais do que nunca, precisamos lutar com todo o afinco pelo respeito aos direitos humanos. Que tenhamos a coragem de avançar coletivamente na dignidade humana e trabalhando assim por um mundo mais fraterno, solidário e uno. A proteção dos direitos humanos é uma luta contínua que exige compromisso de todos e um alto grau de vigilância. Vamos caminhar juntos, rumo à consolidação definitiva do Estado democrático de direito no Brasil e o respeito aos direitos humanos. A nossa esperança reside na mobilização popular, como eu vi as mulheres esse fim de semana, na atuação da organização da sociedade civil, quando quiseram passar a PEC da bandidagem e o povo foi às ruas e esse Congresso teve que recuar e aprovou por unanimidade aqui no Senado que não ia ter a PEC da bandidagem. Temos que apostar sempre na democracia e na promoção da educação em direitos humanos. Direitos humanos, enfim, um menino numa universidade me perguntou, eu disse a ele, direitos humanos é simples. É amar o próximo, é o amor navegando pelos mares complexos e coloridos da diversidade humana. Direitos humanos
é lutar pela soberania em todos os cantos do mundo. Por fim, encerramos esse momento com a certeza de que o verdadeiro exercício da política nasce de um coração desperto, solidário, com muita compaixão, com muita solidariedade, perseguir a justiça e muito amor. Inspirados pela sabedoria que nos ensina que nada é permanente, e por isso eu passo como outros passaram. Que nada é permanente e que a paz floresce quando cessamos o apego, quando nos decidimos pelo propósito das causas e não pelo interesse individual. Reafirmamos que fazer política é cuidar da vida, é estender a mão sem perguntar a quem, se é branco, é negro, é indígena, é pobre, é rico, é fazer o bem, é colocar o ser humano no centro de todas as decisões. Nesta sessão, em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, renovamos nosso compromisso com uma política com alma, com coração, com emoção, que a emoção também é transformadora, inspiradora na busca da justiça, da dignidade e a paz para todos. Foi longo, mas terminei. Obrigado a todos. Vamos agora. Convido com muita satisfação para compor a mesa, a primeira mesa, os seguintes convidados: senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público geral federal, que tive a alegria de votar nele nesse congresso. Senhora Daniela Costa, gerente de redes e advocacia do movimento Grow Brasil. Grow a Brasil. Senhor David Torzilli, representante do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Senhor Eduardo Cassarotto, autor e pesquisador focado no estudo das virtudes e o desenvolvimento humano. Senhor Anderson Santana, representante da Comissão da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-DF. Senhora Gabriele Moura, oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes da Unicef Brasil. Senhora Elida Lauri, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nesse momento, convido a todos para que, em posição de respeito, a gente acompanhe o hino nacional. Pode.
deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, tua carta salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim, o barulho sempre estrelado, e diga o verde ouro dessa flor, mas no futuro e glória do passado, mas eles a justiça não pode, Erasmo filho teu não foge ao mundo, ninguém te adora contra a morte, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Com enorme satisfação, nós iniciamos. Ele deu o papelzinho. Não. Eu estou pedindo para ele passar aquele papelzinho, ele me passou uma meia dúzia de papel. Mas sou obrigado a dizer, me passa aquele que você me mostrou antes. Com muito orgulho, eu quero enxugar essa lágrima aqui. Ele me passou aqui agora. A pessoa não tem vergonha nenhuma, não, de enxugar uma lágrima. Faz parte da história de cada um de nós, né? E é com muito orgulho que eu convido uma mulher para abrir os trabalhos e uma senadora que tem estado sempre presente na Comissão de Direitos Humanos e está aqui agora. Então, querida senadora Ivete da Silveira, eu passo a palavra à senhora nesse momento com uma grande salva de palmas. Está subindo. Buna, a senhora que em cada sessão que tem a ver com a vida, com os direitos humanos, a senhora está presente. E eu agradeço muito. Bom dia a todos. Senhor presidente, requerente desta sessão, senador Paulo Paim, já quero cumprimentá-lo pelo magnífico discurso que Vossa Senhoria acabou de fazer. E também já estou sentindo, assim, sei que o Congresso vai sentir muito a sua ausência a partir de 2027, porque o senhor é um baluarte aqui, é um exemplo. Representando a ministra do Estado dos Direitos Humanos e de Cidadania, a senhora secretária de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Hélida Lauriz. Senhor Defensor Público Geral Federal Leonardo Cardoso de Magalhães. Senhora Oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil, Gabriela Mora. Senhor representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, David Torzilli. Senhora gerente de redes e advocacia do movimento Girl Up Brasil, Daniela Costa. Senhor representante da Comissão da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, Anderson Santana. Senhor Eduardo Casarotto, pesquisador. Celebramos nessa data o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
que marca a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas em 1948. Um documento histórico que afirma com clareza que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Mas essa celebração não pode ser apenas simbólica. Ela precisa ser um momento de reflexão profunda sobre a sociedade que estamos construindo. E, sobretudo, sobre a dignidade das pessoas que ainda vivem à margem de seus direitos mais elementares. Falo aqui como senadora da República, mas também como mulher, mãe e avó. Reafirmo o compromisso do meu mandato com os mais vulneráveis, com os que muitas vezes não têm voz ou que, mesmo gritando, não são ouvidos. Quero destacar a situação das pessoas com deficiência, uma causa que defendo com o coração de quem vive essa realidade na própria família. Tenho orgulho de ser autora de proposições voltadas à inclusão, à garantia de direitos e ao reconhecimento de que essas pessoas têm muito a construir com o nosso país, desde que lhes seja dada a oportunidade de vida. Precisamos eliminar barreiras, sim, mas não só as arquitetônicas. Temos que eliminar as barreiras invisíveis, o preconceito, a indiferença e a exclusão. Trabalhar por um Brasil mais acessível é trabalhar por um Brasil mais justo. E não posso deixar de falar sobre a urgente e dolorosa realidade da violência contra a mulher. Uma mulher é agredida há 4 minutos no Brasil. E os dados mais recentes mostram um aumento expressivo dos casos de feminicídio, inclusive no meu estado, Santa Catarina. Isso é inaceitável. No mês de agosto lilás, o Senado se mobilizou com campanhas, audiências e debates importantes sobre o tema. Mas a luta contra essa violência precisa ultrapassar os limites das campanhas. Ela precisa estar presente nas escolas, nas delegacias, no sistema de justiça, na construção de políticas públicas efetivas e, principalmente, no enfrentamento da cultura machista que normaliza o abuso e silencia as vítimas. Os direitos humanos não são ideologias, são dever moral e constitucional. São o reconhecimento de que ninguém pode ser privado do respeito, da segurança, da liberdade e da esperança de um futuro melhor. Nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, que esta casa siga sendo espaço de escuta, de acolhimento, de coragem para enfrentar os desafios que ainda estão diante de nós. Meu muito obrigado a todos. Senadora Ivete da Silveira, me permita pedir para Vossa Excelência que fique mais 30 segundos, 1 minuto na tribuna. Eu quero dizer ao Brasil e ao mundo, pelo sistema de comunicação do Senado, que a senadora Ivete da Silveira é viúva de um grande amigo meu, permita que eu diga isso, que foi meu conselheiro muitas vezes nesse Senado. E ele veio falecer no exercício do mandato de senador. Quero aqui dar uma salva de palmas, não só a senhora, mas é o meu amigo que está lá no alto, sempre senador, Luiz Henrique da Silveira, foi governador de Santa Catarina e foi um grande senador da República.
Que uma salva de palmas seja para a senhora e para o nosso querido Luiz Henrique Silveira. O cafezinho do Senado, como ele era unanimidade, leva o nome dele. Eu estava lá no dia que foi inaugurado. Um abraço para a senhora, foi um prazer ver. Me lembro, naquele dia, a senhora me abraçou ali atrás ainda. Eu fiquei em pé, ali atrás, as outras pessoas já tinham saído, eu com meus filhos e netos. Muito obrigado. Luiz Henrique, como o senhor, sempre combateu o bom combate. Um abraço. Registramos, senhoras e senhores embaixadores, encarregados de negócio e representantes de negócio dos seguintes países: Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Reino Unido, República Dominicana, Rússia. Registramos também senhora diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, Cumprimentamos também, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a senhora Sidarta de Souza Saraiva, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Salva de palmas a todas as autoridades presentes e aqueles que nos acompanham à distância. Aí é todo o povo brasileiro. A presidência informa que nas bancadas e na mesa estão exemplos do Estatuto da Pessoa com Deficiência em miúdos. Alguém poderia dizer que está lançando de novo? Estatuto não. Esse é um trabalho da gráfica e eles vão entregar para você nesse momento Estatuto PCD em miúdos. Estão com ele aí? Já está nas bancas de todos. Eu faço uma pequena saudação à gráfica do lançamento desse livro, que é hoje, aqui nesse plenário. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em miúdos, publicação que representa de forma leve e didática, ilustrada, a Lei Brasileira de Inclusão para o público infanto-juvenil. De forma lúdica e acessível, a obra apresenta os direitos e garantias das pessoas com deficiência, explicando conceitos como a sensibilidade, autonomia, participação social, comunicação inclusiva e eliminação de barreiras. Ao acompanhar um grupo de crianças diversos, com personagens cegos, autistas, cadeirantes, usuários de aparelhos auditivos, entre outros, o leitor vai descobrir nessa obra do Senado, estou aqui lendo em nome do Senado, o leitor descobre, página a página, como a inclusão transforma a realidade e como a sociedade pode ser mais acolhedora e equitativa. O livro aborda a importância da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Romário foi o relator, ele fez questão de manter os dois nomes, o que estava no projeto original, que era o Estatuto e a LBI. Explicações claras sobre o recurso da sensibilidade, piso tátil, libras, aparelhos auditivos, abafadores de ruído, etc. Conceitos fundamentais de cidadania e respeito à diversidade. Um panorama histórico da luta pelos direitos das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Com ilustrações vibrantes, vocês vão ver, estão recebendo aí, e linguagem adaptada. Essa edição é ideal para escolas, famílias, educadores. Projetos pedagógicos e para quem deseja introduzir crianças e adolescentes ao tema da inclusão. Quero citar o nome dos autores deste livro: Juliana Steck e Felipe Modesto, da Secretaria de Editoração e Publicação do Senado. E Madu Macedo, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais. Parabéns, Madu. E agradecer também ao diretor da Secretaria de Editoração e Publicação, Rafael Cherveschi. Cadê ele? Levanta aí, Rafael, porque eu estou lendo aqui teu nome. Tu é que fez esse pronunciamento, ó. Pode pedir para a turma levantar aí, viu? Eu queria que ele fizesse. Não, leia para mim, senador, que está legal. Eu acho que porque eu fui o autor original, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas essa obra aqui é magnífica, pessoal.
Eu peço a todos que leiam, é uma educação direta, né? De como a gente convive com nossas queridas e queridas pessoas com deficiência. Muito bem, vamos em frente agora. Nesse momento, com muita honra e satisfação, concedo a palavra ao senhor Leonardo Cardoso de Magalhães. O Leonardo Cardoso de Magalhães é defensor público federal, talvez o primeiro negro a chegar lá. É ou não é? Você pode confirmar aí na sua fala. Isso mesmo. Tive orgulho do dia da votação aqui. Exatamente. Foi o primeiro defensor, votação quase unânime. Primeiro defensor-geral negro da história da Defensoria Pública Geral da União. Isso mesmo. Obrigado. Bastante luta e resistência para chegar até aqui. Tenho certeza que mais virão, mais pessoas negras ocuparão postos de comando e postos importantes na nossa República, como Vossa Excelência sempre tem sido aí o nosso grande farol e o nosso grande defensor de inclusão a cada dia que passa, não só das pessoas negras, mas de todas aquelas pessoas que necessitam de um especial olhar do Estado, em que o combate à discriminação, à violência sempre estarão presentes. Mas então gostaria aqui, senador, cumprimentar Vossa Excelência, senador Paulo Paim, em nome de quem cumprimenta as demais autoridades. Hoje é o dia dessa sessão solene, o dia 8 também comemora o Dia da Justiça. Então, é muito importante e simbólico estarmos aqui e estarmos também, e aqui na qualidade de defensor público geral, da União, representando a Defensoria Pública da União, falar um pouco do que é direitos humanos e o que a Defensoria Pública tem a ver com tudo isso, né? A Constituição, no seu artigo 134, estabelece que a Defensoria Pública é instrumento e a expressão do regime democrático e que tem por obrigação legal, por missão constitucional, promover e proteger direitos humanos. E quando a Constituição de 88 cria a Defensoria Pública da União, no âmbito federal, ela dá uma diretriz importante de combate à desigualdade, combate à discriminação, promoção e dar visibilidade e voz àquelas pessoas que não têm acesso à justiça, que não, por diversas circunstâncias, não têm acesso a direitos básicos. E nós estamos aqui falando de pessoas negras, de pessoas migrantes, de mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas, crianças e adolescentes que precisam da Defensoria Pública, seja da União como a dos Estados para proteção, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, pessoas catadoras e catadores, trabalhadores resgatados em situação de trabalho escravo, diversas pessoas e comunidades aí indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que demandam do Estado a efetividade e que se concretize um dos objetivos fundamentais da nossa República, é a dignidade da pessoa humana. Então, o objetivo, o Dia Internacional dos Direitos Humanos é um dia que marca o quanto avançamos no nosso país, o quanto o Brasil avançou, e nós estamos aqui falando em ações e políticas efetivas de combate à pobreza, ações e políticas efetivas de acesso à justiça. Lembro que a Defensoria Pública da União, aqui nesse ano 2024-25, nós ampliamos o acesso à população brasileira, foram criados mais de 35 novos postos de atendimento da Defensoria Pública da União, que representam uma expansão do nosso atendimento para 661 municípios e mais de 13 milhões. Foi também com os acordos nacionais que estamos fazendo, como foi o acordo de reconhecimento do território quilombola, em Alcântara, o acordo para ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas de fraude, o acordo de repactuação de Mariana. Diversas pessoas que muitas vezes não tinham acesso à Defensoria Pública da União passaram a ter a incidência e suas vidas passaram a serem tocadas e modificadas. Então, esse é o nosso objetivo. O objetivo da Defensoria Pública para além de promover e proteger direitos, é transformar realidades, é dar visibilidade, é reforçar, fortalecer a voz das comunidades vulnerabilizadas que muitas vezes, como eu disse, não têm acesso a direitos básicos. E é essa instituição do Estado que tem por esta missão constitucional promover esses direitos, dar essa visibilidade. Portanto, nesse Dia Internacional, nessa sessão solene, reitero aqui a importância do Congresso Nacional de seguir diligente,
seguir reforçando o arcabouço jurídico que promove e protege direitos. E isso também não só aprovando leis, mas também investindo em políticas públicas que combatam a violência contra a mulher, investindo em políticas públicas que promovam direitos das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, que promovam direitos e que protejam a infância, que protejam as pessoas que estão em situação de rua. Então, nós temos diversos projetos aqui nesta casa, que protejam também os trabalhadores, como foi muito bem dito por Vossa Excelência, senador Paim, no seu discurso inicial. Tenho a certeza que vamos avançar na pauta da proteção integral do trabalhador, né, do reconhecimento da escala 6x1, e é importante avanço do Estado brasileiro nesse sentido. Tenho a certeza que este Congresso Nacional vai ainda mais amparar e proteger esses direitos. Então, que o Dia Internacional dos Direitos Humanos seja o dia também de refletir a importância de instituições fortes, a importância de um poder legislativo forte e também de ações e políticas concretas, que se transforme não só o discurso, mas que esse discurso ele seja traduzido em ações concretas, como a gente tem feito e tem visto, não só na Defensoria Pública, mas em todo o sistema de justiça e também no Poder Executivo e neste Poder Legislativo. Então, lembro e reitero, a Defensoria Pública tem um lado. É o lado do povo, é o lado daquele que precisa, é o lado daquela pessoa que necessita de um atendimento, que necessita de um olhar, de uma sensibilidade, de um acolhimento e que seus direitos que estão aí escritos na nossa Constituição, nas nossas leis, eles sejam de fato concretizados. E a Defensoria Pública é a instituição que tem essa missão e que diariamente é a Defensoria Pública que está nas favelas, é a Defensoria Pública que está nos presídios, que está atendendo a mulher vítima de violência doméstica, a feminicídio. Nós temos aí casos que ampliaram, aumento, e aí nesse ponto, lembro que no ano passado, aderi à campanha aqui deste Senado Federal do Laço Branco, também aderi à campanha dos homens públicos pelo fim da violência contra a mulher, e é nesse sentido que nós temos que reiterar. Sim, precisamos engajar a todos na proteção dos direitos e, sobretudo, na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público, permita também que eu agradeça em nome, eu digo do nosso, querido Rio Grande do Sul, a quem eu vou eternamente dizer gratidão, 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 porque 40 anos de mandato eu agradeço àquele povo gaúcho que me colocou aqui, e agora quero agradecer à Defensoria Pública, que foi com toda a sua equipe para lá naquele momento da enchente, onde grande parte do estado foi destruído. Sim. Centenas e centenas de pessoas mortas, e vocês estavam lá, do nosso lado, durante todo o tempo. Eu estive lá presidindo uma comissão especial desse Senado e me encontrei com vocês. Isso. Uma salva de palmas, estamos sempre juntos. Concedo a palavra nesse momento à senhora Daniela Costa. Ela é gerente da Advocacia do Movimento Grow Up Brasil. Você tem, com muito carinho e respeito, a palavra é sua. Por 5 minutos, mas com a tolerância que eu dei com meu amigo, eu vou dar para minha amiga, e todos os convidados aqui são meus amigos e amigas. Viu? Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, que, em se tratando de direitos humanos, é um grande representante dessa pauta aqui na casa e um aliado das juventudes, das meninas e mulheres, na busca pela justiça social. Quero também cumprimentar as meninas da rede da Gueu Brasil que estão aqui presentes no Senado e vieram acompanhar a sessão. E, em nome da Gueu Brasil, agradeço profundamente o convite e a oportunidade de participar dessa sessão. Meu nome é Daniela Costa, eu sou uma mulher negra, jovem, moradora do Distrito Federal, sou mestre em Direito, com foco em Direitos Humanos, e atualmente eu trabalho como gerente de redes e advocacy na Gueu Brasil, que é uma organização que atua já há alguns anos no Brasil, apoiando uma rede de meninas e jovens mulheres ativistas pela justiça social em pautas como a promoção da igualdade de gênero e raça, participação política, saúde mental, saúde menstrual,
entre tantas outras. Hoje eu falo a partir desse lugar, de uma jovem mulher negra e de uma organização construída por e para meninas, para refletir sobre o que significa, de fato, celebrar os direitos humanos, especialmente para nós, considerando os nossos recortes e as nossas identidades. Em primeiro lugar, é muito simbólico a gente estar aqui hoje, porque há poucas semanas atrás, há 2 semanas, milhares de meninas e mulheres negras marcharam em Brasília por reparação e bem viver. A Marcha das Mulheres Negras que aconteceu esse ano não foi só um ato político, foi uma afirmação radical da humanidade de mulheres e meninas negras em um país que ainda hierarquiza as nossas vidas. E eu acredito que é fundamental nessa celebração a gente reverberar esse momento histórico em que, ocupando as ruas de Brasília, nós, meninas e mulheres negras, reafirmamos que os direitos humanos não podem ser uma promessa abstrata. E que pedir por acesso à saúde, à educação, ao trabalho digno, à justiça e pelo direito às nossas vidas com dignidade e bem viver é uma demanda urgente. Celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos não é um gesto protocolar, é uma convocação à coerência entre o que o Brasil assinou nos fóruns internacionais, o que está na nossa Constituição e o que, de fato, chega ou não chega à vida de meninas e mulheres em todo o país. Com certeza, em muitos aspectos, nós avançamos. E as meninas aqui presentes, assim como eu, somos prova disso. Prova de que as nossas vozes têm chegado mais longe. Prova de que as políticas públicas, como a política de cotas, da qual eu também sou uma beneficiária, por exemplo, essas políticas têm possibilitado avanços e acessos que anos atrás não seriam possíveis. Hoje a gente tem mais meninas na escola, mais debate público sobre igualdade de gênero, mais mulheres e pessoas negras ocupando espaços de poder, inclusive aqui no Congresso. A política representativa brasileira, ainda que timidamente, tem se transformado com a presença de pessoas negras, periféricas, LGBTQIA+, e defensores de direitos humanos, que tensionam a forma como a política é feita no país. No mundo inteiro, a pauta dos direitos das meninas se tornou mais visível. A atuação de meninas e mulheres jovens tem mostrado com muita força que a juventude, especialmente as meninas, não está disposta a aceitar retrocessos. E isso a gente também pôde ver nos atos de ontem, quando milhares de mulheres foram às ruas em diversas cidades brasileiras para marchar pela vida, depois de uma onda de casos de feminicídio ganharem os noticiários na última semana. Mesmo diante dos desafios, as juventudes brasileiras seguem olhando para o futuro com esperança, uma esperança que é inquieta, que é crítica e que cobra a coerência das instituições. Mas se por um lado a gente celebra esses avanços, por outro a gente precisa reconhecer o tamanho dos desafios que ainda nos atravessam. Dados de 2025 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 37,5% das mulheres brasileiras vivenciaram alguma situação de violência nos últimos 12 meses. A gente está falando de pelo menos 21,4 milhões de brasileiras vítimas de violência em um único ano, com um aumento de 30% nos registros de feminicídios de adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. É o maior índice que já foi registrado na série histórica. Quando a gente desagrega esses dados por raça, como bem mencionou o senador, o padrão é ainda mais cruel. As mulheres que mais sofrem violência são as mulheres negras, fazendo com que elas sejam 63,6% das vítimas. Quando a gente olha especificamente para meninas jovens, a gente vê um ciclo de desigualdade que começa muito cedo. Estudos da ONU Mulheres, do Unicef, mostram que na América Latina, meninas adolescentes fazem cerca pelo menos 1 hora a mais de trabalho de cuidado, de trabalho doméstico, não remunerado do que os meninos. Meninas de 12 a 18 anos prestam mais cuidados diretos a crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência do que muitos dos pais. Isso significa que, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, essas meninas já vivem uma tripla jornada: estudar, cuidar da casa e cuidar de outras pessoas. E quando essas jovens ousam ocupar espaços de poder, elas enfrentam um regime de ameaça. Pesquisas têm mostrado como a violência política de gênero e raça, especialmente no ambiente digital, tem se consolidado como uma tecnologia de poder para expulsar mulheres negras, LGBTQIA+, defensoras de direitos humanos da arena pública.
São campanhas de ódio, ameaças de morte, exposição de dados pessoais, entre outras violências, que são parte de um sistema que busca dizer a essas mulheres e às meninas que as observam e que aspiram um dia a chegar nessas posições, que a política não é lugar para elas. E isso é também uma grave violação dos direitos humanos e um ataque direto à democracia. A literatura feminista chama o que a gente tem visto, esses retrocessos e os ataques aos direitos, como efeito rebote. Todo avanço na luta por direitos incomoda aqueles que lucram com o status quo. E os direitos, eles nunca são dados, são sempre conquistados e, por isso mesmo, também sempre vigiados, questionados e atacados. Diante disso, o que significa concretamente defender os direitos humanos para meninas e mulheres jovens hoje no Brasil? Em primeiro lugar, é urgente garantir que essas meninas e jovens possam participar da vida pública com segurança. Isso significa fortalecer conselhos de juventude, conselhos de direito e mecanismos formais de participação. A gente precisa revisar e implementar leis que coíbam a violência política de gênero e raça, incluindo a violência digital. A gente precisa garantir mecanismos de denúncia, de responsabilização, enfrentar a violência contra meninas e mulheres como uma prioridade absoluta de Estado e qualificar as equipes para que possam acolher essas meninas e mulheres, considerando as suas especificidades e enfrentando o racismo institucional. É fundamental garantir uma educação pública de qualidade e transformadora, que fale de direitos humanos, cidadania, diversidade, saúde mental e educação sexual integral. Meninas e meninos têm direito a uma escola que os prepare para participar da vida política, para reconhecer as violências e para construir relações baseadas no respeito e no cuidado. É preciso garantir que grupos liderados por meninas, coletivos de jovens e organizações de base tenham acesso a recursos, a cuidado e a infraestrutura para seguir fazendo o trabalho que, muitas vezes, o Estado não consegue fazer sozinho. E, por fim, é essencial investir em dados desagregados por gênero, raça, idade e território, para que a gente possa monitorar com seriedade o que acontece com as meninas no Brasil. Sem dados, as violências permanecem invisíveis e sem visibilidade não há política pública efetiva. Quando as meninas e jovens mulheres nos dizem que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão com medo, mas que, ao mesmo tempo, seguem mobilizadas, conectadas e exigindo mudança, elas estão fazendo exatamente aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê, reivindicando a sua dignidade. O Dia Internacional dos Direitos Humanos não pode ser apenas uma data simbólica, precisa ser um lembrete de que cada lei que a gente aprova no Congresso, cada orçamento que é votado, cada política desenhada tem um impacto direto na possibilidade de uma menina seguir viva, sonhando, estudando, ocupando espaços e liderando transformações. Como Go Brasil, a gente vê todos os dias as meninas e mulheres transformando o mundo, e elas querem ser ouvidas na formulação das soluções. Que a gente possa, juntos e juntas, construir um país em que celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos seja, de fato, celebrar vidas protegidas, dignas e plenas para todos e todas. Obrigada. Muito bem, Daniela Costa, gerente de rede da Advocacia e Movimento Segural, UP Brasil. Meus cumprimentos. Quando elas e eles chegaram aqui, como eu estava falando, eu não os cumprimentei e vou cumprimentar cada um. Passo a palavra ao senhor David Torzilli, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Eu agradeço a sua presença e, ao mesmo tempo, cumprimento o trabalho que vocês fazem no Brasil. Abraço. A tribuna é sua. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar você e, em nome de você, toda a ilustre mesa e as demais autoridades presentes. Quero também cumprimentar as pessoas refugiadas que nos acompanham.
Oggi. È una grande honra essere aqui hoje representando o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, em uma ocasião tão significativa. Quero agradecer sinceramente o convite desta casa. É muito expressivo poder falar sobre direitos humanos justamente no Senado Federal, em uma data tão simbólica. O Dia Internacional dos Direitos Humanos marca a adoção da Declaração Universal. Ela nasceu de um momento muito difícil da história e da necessidade de afirmar que toda pessoa tem direitos que não podem ser negados, não importa quem ele seja ou de onde venha. E quando tratamos desse tema, é essencial lembrar, falar de direitos humanos é também falar dos direitos das pessoas refugiadas. Afinal, uma pessoa se torna refugiada quando seus direitos mais básicos são violados em seu país de origem. Quando a vida, a liberdade, a identidade e a segurança deixam de ser garantidas. E fugir se torna a única forma de sobreviver. Ser refugiado não é uma escolha, é consequência de graves violações. E, ao mesmo tempo, é um gesto de esperança, a busca por um novo lar, um novo país, uma nova vida, na qual a dignidade humana volta a ser respeitada. Hoje o mundo testemunha um deslocamento forçado sem precedente. Mais de 120 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. E o Brasil tem desempenhado um papel muito relevante para contrapor esse cenário. O país acolhe quase 900 mil pessoas refugiadas ou outras sem necessidade de proteção internacional. São pessoas da Venezuela, Haiti, Cuba, Síria, Afeganistão, entre outros, que chegam trazendo coragem e vontade de reconstruir suas vidas. Encontram no Brasil uma Constituição e uma pátria que colocam a dignidade humana em primeiro lugar. Isso faz toda a diferença. O Senado Federal tem contribuído muito nessa caminhada. Aqui se discutem temas essenciais para acesso à educação, ao reconhecimento de diplomas, à proteção de crianças e mulheres refugiadas e à garantia de serviços públicos. E neste tema, tomo a liberdade de destacar um ponto que considero fundamental: a necessidade da retomada dos trabalhos da Comissão Mista de Migrações e Refúgio. A CIMIR é estratégica. Ela aproxima o Parlamento das políticas públicas de refúgio e migração, acompanha a implementação da legislação e fortalece a atuação coordenada entre os poderes. Senador Paim, senhoras e senhores, esse também é um ano e uma semana muito especial para o Acnur. No dia 14 de dezembro, estamos celebrando 75 anos de existência. São 75 anos aprendendo que a proteção começa com algo simples: enxergar a humanidade no outro. E que ela se concretiza quando governos, parlamentos, organismos internacionais e sociedade civil trabalham junto para este fim. Estamos no Brasil desde 1982, com presença constante, como membro do CONARE, e com atuação em várias regiões desse país continental. Aqui apoiamos iniciativas que tornaram referência em todo o mundo, como a Operação Acolhida, em Roraima. Essa operação mostra que, quando há coordenação e compromisso, é possível oferecer proteção, documentar, abrigar, integrar família e criar oportunidades reais. E aproveito aqui para reforçar: apesar dos cortes significativos em nosso orçamento, nosso compromisso e a continuidade de nosso apoio à resposta humanitária brasileira segue com prioridade, em particular no atual contexto regional. Também apoiamos o Estado brasileiro nas ações que culminaram na Política Nacional para Migrantes, Refugiados e Apátrida. E não posso deixar de citar ainda o Programa Brasileiro de Patrocínio Comunitário para Refugiados Afegãos, que já salvou a vida de mais de 350 pessoas refugiadas. Esse exemplo, senhoras e senhores senadores, mostra que é possível proteger os direitos humanos, acolher pessoas refugiadas e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento local. Nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, gostaria de deixar uma mensagem clara. O Acnur está ao lado do Brasil e das pessoas refugiadas. Estamos prontos para apoiar, dialogar, fortalecer e contribuir para que o país continue sendo referência de acolhimento e proteção. Senhoras e senhores, os direitos humanos só têm sentido quando chegam na vida de alguém. Quando uma criança refugiada coloca o uniforme escolar pela primeira vez. Quando uma jovem tem a chance de estudar. Quando uma mãe reencontra seus filhos e a esperança. Quando um idoso
encontra segurança e tratamento por uma doença grave. É isso que celebramos hoje e é isso que inspira o trabalho do Acnur ao longo desses 75 anos. Agradeço novamente ao Senado Federal e ao senador Paim pelo convite, pela confiança e pela parceria. Seguiremos juntos, sem deixar ninguém para trás, garantindo que cada pessoa, brasileira ou refugiada, viva em um país que honra os valores que hoje celebramos. Muito obrigado. Os cumprimentos ao senhor David Torzilli, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Deixa eu responder já a Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma cobrança correta e justa sobre a volta da Comissão de Refugiados que não voltou. Eu fiz um pedido, não vou dizer cobrança, mas um pedido, lá do plenário ao presidente Davi Alcolumbre. Ele já me garantiu que ela voltará. Foi um problema interno que houve, mas ele garantiu, só não vai instalar agora porque vai ficar uma semana, né? Mas a partir de 1º de fevereiro, ele já acertou no Colégio de Líderes que ela voltará. Então, agradeço ao Davi Alcolumbre, o seu pedido está atendido. Mas o presidente Davi já me garantiu que voltará à comissão. E eu estarei lá, viu? Convido nesse momento para compor a mesa dessa sessão especial uma grande ministra que conquistou o Brasil e o mundo, a nossa querida ministra Aniele Franco, ministra de Estado da Igualdade Racial, muito querida pelo Brasil pelo Brasil e o mundo, né? Pela sua forma de atuar, e que, nesse momento, eu pedi aqui para o nosso colega Dr. Leonardo, que já usou a palavra, se ele pudesse ficar no plenário para a senhora vir à mesa. Como a senhora... Queremos uma foto com a senhora aqui na mesa, e o doutor Leonardo fica aqui junto com a gente, porque ela vai ter que sair em seguida. Eu sei que é um outro compromisso lá no Ministério, né, ministra? Que eu estava também convidado, ia ser homenageado. Eu só não podia, porque tinha que estar aqui, tinha que presidir. Mas a ministra deu um jeito de vir aqui. Então, ela vai ter que sair em seguida. Cadê o doutor Leonardo? Vem cá, Leonardo. Vem cá, doutor Leonardo. Você tira essa foto da mesa, doutor Leonardo volta, a ministra vai para o compromisso e me representa lá também, ministra. Pode deixar? Que honra. E daí, nós tiramos a foto. Podemos ficar de pé todos aí, só para essa foto histórica dos direitos humanos? Doutor Leonardo, fica aí. Não, você entrar aqui, se você quiser.
Eu queria, nesse momento, passar a palavra para essa mulher que conquistou o Brasil e o mundo, eu já disse. A nossa querida ministra Aniele Franco, ministra de Estado da Igualdade Racial, todos os convidados que estão nesse momento nas galerias, vocês vão ver a fala de uma mulher ministra que é um orgulho para todos nós. Sejam bem-vindos. Me ajudem nas palmas à ministra. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, senador Paulo Paim, com quem eu sempre brinco, que eu chamo ele o pai dos estatutos, porque é esse querido, esse homem honrado, comprometido, que eu tenho muito orgulho de dizer que veio antes fazendo história, abrindo portas, caminhos, deixando um legado. Eu gosto sempre de repetir isso, porque, infelizmente, muito do nosso povo se vai sem a gente poder prestar as devidas homenagens. E é muito honroso caminhar ao seu lado nesses últimos 3 anos e poder dizer que estar ministra da Igualdade Racial também só é possível porque o senhor veio antes de nós, abrindo espaços e fazendo com que o povo negro pudesse também adentrar e permanecer com seu exemplo, com sua força, com sua resistência. Então, aqui, saúdo todo mundo que está presente, mas faço de maneira muito especial e carinhosa, com muito afeto mesmo, saudando a mesa em seu nome. Então, agora eu vou retribuir as palmas e, por favor, uma salva de palmas para esse senador, que eu espero que fique ainda por muitos anos. Vou deixar aqui assim no ar. Não sei, vamos ver. É uma honra estar aqui hoje celebrando, Léo e todo mundo está aqui, Janine também, que a gente tem feito umas parcerias importantes a nível do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério dos Direitos Humanos, né? Essa luta para defender os direitos humanos começa muito cedo na nossa casa. Eu me lembro perfeitamente ainda quando adolescente, minha mãe e meu pai trazia para a gente a fala da importância da gente estudar para saber onde queríamos chegar e o que queríamos ser. E eu me lembro da Mari assumindo a Comissão dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, né, lá na Alerj, e todo dia ela chegava em casa e, conversando um pouco com a família, ela dizia a importância da gente fazer com que a sociedade entendesse o que é de fato defender os direitos humanos, né? E quando a gente fala isso, a gente fala de algo tão simples que está na Constituição, que é a vida digna, com direito à saúde, educação, cultura, lazer. Honrar esses espaços, honrar esse legado, honrar essas pessoas que fazem desse país um lugar melhor, fazem com que as pessoas entendam de uma vez por todas que não tem lado, tem um lado da humanidade, né? Tem o lado do afeto, da empatia, do respeito. Isso é defender direitos humanos. E se isso for o lado, eu prefiro estar desse lado. Eu prefiro estar do lado das pessoas que, de fato, precisam de nós e que a gente tem que cuidar. Então, à frente do Ministério da Igualdade Racial, senador Paulo Paim, quando a gente precisou decidir ali as emergências do início do governo, né, desse terceiro mandato do presidente Lula, a gente fez ali um alencado de por onde começaríamos. E a gente via que, infelizmente, as mulheres negras e os homens negros estavam ali, sim, no topo das violências, né? E, por outro lado, estavam pouquíssimos representados nos espaços que deveriam. Então, isso também faz parte. Nós estamos hoje celebrando uma data importante, mas também num tempo muito difícil para o nosso país. O que aconteceu ontem no Brasil, em todas as capitais, em vários estados aqui, foi algo que precisa ficar e continuar. Porque basta de feminicídio, basta da violência contra a mulher, basta de ver nossas mulheres sendo tombadas. É inadmissível a gente aceitar e normalizar isso. Então, eu também faço aqui esse chamado para que a gente não saia das ruas, para que a gente não pare essa luta, porque eu tenho 2 filhas meninas, tenho uma sobrinha que a Mari deixa e tem tantas companheiras aqui presentes, mas não somente isso, que a gente possa trazer os homens também para o nosso lado, porque sem eles é impossível a gente caminhar por um futuro melhor, por um futuro que tenha a nossa cara e que tenha cada vez mais representatividade. Então, é uma honra estar aqui com o senhor, que representa também essa luta que é constante diariamente para nós e que a gente possa, de uma vez por todas, fazer com que o nosso país entenda que defender direitos humanos é dar vida digna para todos e para todas aquelas que mais precisam. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com o senhor. Não vai, não.
O que eu sei é que nesse evento eu ia ter uma pequena homenagem. Seja um cartão, seja uma folhinha, receba por mim. Tá bom? Um abraço, ministro. Obrigado. Concedo a palavra ao senhor Eduardo Casarotto, autor e pesquisador focado no estudo das virtudes e no desenvolvimento humano. Bom dia a todos, saúdo toda a mesa. Eu já vou quebrar aqui um pouquinho do protocolo de agradecer, mas eu quero agradecer de coração, senhor, de verdade. Não é todo dia que a ciência, a pesquisa tem voz no país, que a gente tem voz, e você deu voz a isso, então eu quero de fato, de coração, agradecer muito isso. Exato. Tudo isso que eu falo aqui é descoberta brasileira, tanto que eu faço questão de colocar a bandeira do Brasil aqui, em todas as publicações, que é muito importante o brasileiro se orgulhar da pesquisa, das descobertas brasileiras. Tá? Eu vou já pedir desculpa pelas explicações técnicas, vou roubar aqui 2 minutinhos, mas é importante, porque nesse dia tão importante dos direitos humanos, a virtologia, que é a ciência brasileira, entendeu o que é humano. Então, para a gente falar de direitos humanos, eu vou dar um passo atrás e entender o que é humano. O que a gente descobriu? Existem estruturas neurológicas diferentes em uma escala. Sim, existem faixas de evolução, tá? Onde essas estruturas são diferentes. Então, a gente tem pessoas, sim, mais primitivas, agindo mais pelo tronco cerebral, pelo sistema límbico, e pessoas mais evoluídas, agindo pelo lobo frontal. O que torna nós mais humanos é esse funcionamento do lobo frontal. Tá? Então, o que essa descoberta vem trazer? Como tornar esse indivíduo mais primitivo e mais evoluído, ou seja, e mais humano. Tá? Entendemos que a formação da personalidade do indivíduo, a moral humana, a virtude humana, não é uma questão religiosa. O perdão não é uma questão religiosa. O amor ao próximo não é uma questão religiosa, é ciência. Tá? Isso é muito importante a gente entender, que quando a gente faz a caridade, a gente estimula caminhos neurais, tá? Por neuroplasticidade, no lobo frontal. E assim nos tornamos mais humanos. Tá? De novo, isso são descobertas brasileiras. Eu entro há 7 anos em presídio, porque eu disse, é lá que a gente vai fazer essa prova. E sim, provamos cientificamente, com várias publicações científicas, que sim, todo mundo que passou pelo programa diminuiu o crime, ele sai do crime. Nós temos números extraordinários nisso. Ninguém perguntou como foi a infância dele, a dor dele, simplesmente fizemos um treinamento de neuroplasticidade no lobo frontal sobre o perdão, a humildade, sobre a paciência, sobre a brandura, e desculpa a palavra, mas é bizarro. Em 2 meses, um indivíduo de crime pesado, simplesmente ser cooperativo, voltar à sociedade, a reintegrar. Isso é uma coisa extraordinária, em 2 meses a gente fazer. Tá? E eu estou dizendo aqui, por isso que é tão importante a palavra de hoje, e eu estou dizendo aqui como cientista, eu doei isso para o país. Nunca cobramos R$1. Nunca cobramos. Está aqui, país. É só aplicar em todas as cadeias. O que a gente quer ver é a evolução. O que a gente quer ver é exatamente as pessoas terem os seus direitos. Tá? E a humanização deve ser um direito humano. Tá? O senador muito bem falou, há poucos anos atrás, o direito à vida nem era direito ainda. Os direitos humanos não é tão velho assim. Tá? Humanização caiu no popular e se perdeu. Tá? Humanização não é só atender de forma humanizada. O SUS faz de forma ainda brilhante, mas ainda não 100%.
Humanização, tecnicamente, é o funcional. Olha, prestem muita atenção, isso é bem importante. Humanização é a ciência que estuda o funcionamento humano versus o ambiente. Quando esse ambiente não respeita o funcionamento humano, ele é violento. Então, escala 6x1, eu posso afirmar cientificamente, não é humana. Não respeita as necessidades humanas. Publicado aqui, são 53 necessidades humanas. Quando a gente desrespeita elas, o ambiente desrespeita ela, o ambiente se torna violento. Então, se a gente quer direito humano, a gente tem que entender como o humano funciona. E fazer as leis, fazer as regras a partir desses estudos. E eu me coloco à total disposição à casa. Eu concordei com tudo que o senhor falou, só não concordo com uma coisa. Esse negócio de sair, não concordo. Você vai deixar um buraco muito grande em várias lutas aqui nessa casa. É uma pena, uma pena. Mas, deixa algum sucessor aí, deixa uma luz para a gente, porque realmente você vai deixar um buraco. É muito importante que a gente entenda que humanização não é atendimento ao público. Quando você coloca um sistema de humanização para o enfermeiro atender de forma mais gentil, humanizada, e dá mais trabalho para ele, você está ferrando ele. Isso não é humanização. Humanização é para todos. O sistema tem que ser humanizado. Humanização só é humanização quando é para o enfermeiro, para a família, para o médico, para o paciente. Na cadeia, eu faço manuais de boas práticas dentro da penitenciária, não é só para o indivíduo preso, e sim para o policial penal, para a família do policial penal. É muito importante que se crie, e a gente está nessa luta, e eu chamo a todos a essa luta, de criar manuais de boas práticas humanizados, de forma sistêmica, que vai desde governança, de políticas, de fluxograma de processos, de demissões, ou seja, todo, de ponta a ponta, e não só do atendimento. Não adianta nada a gente mandar o cara para terapia e voltar para um ambiente violento. O que adiantou? Não adianta fazer descompressão e o cara voltar para sistemas desumanos. Isso não é humanização. Então, a minha fala hoje, se eu puder deixar aqui uma marca, humanização tem que ser um direito humano. Quando o sistema respeita esse direito humano, de fato, a gente vai ter igualdade e fraternidade. Obrigado. Muito bem, muito bem. Cumprimento, senhor Eduardo Gazzarotto, autor e pesquisador focado no estudo das virtudes e no desenvolvimento humano. O senhor permite que eu diga uma frase? E só pode discordar, que não há problema nenhum. Eu sempre digo, alguém que pensa que é dono da verdade, é o meu caso, estou falando, é porque eu não aprendi nada na vida. Vale aquela frase, né? Quem faz o bem recebe muita energia positiva de retorno, né? Porque diz, faça o bem sem olhar quem, que você que está se beneficiando. Eu chego a dizer que a gente é meio que individualista. Por quê? Quando eu estou fazendo bem para o coletivo, a energia que volta para mim, dá para mim ficar na vida pública, não precisamente dentro do Congresso, por mais 100 anos. Então, parabéns a Vossa Excelência, belo estudo, que mostra a importância de fazer o bem. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Anderson Santana, representante da Comissão da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-DF. Isso aqui eu tenho que falar, não esqueça. Agora. Enquanto o senhor chega à tribuna, me permita que eu faça o registro de presença, representando a Rede Equidade nos seguintes órgãos: Senado Federal, senhora coordenadora da Rede Equidade, Maria Terezinha; Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, senhora chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade, Natália Mori; senhora coordenadora da Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal, Estela Maria Valadares Chevesky; representando o Ministério das Cidades, a senhora chefe da Assessoria da Participação Social e Diversidade do Ministério das Cidades, Marilda Oliveira de Brito Cohen;
Depois do nosso orador que já está na tribuna, nós botaremos a... Pediu para falar? Não, é da mesa. Não é agora, é na próxima mesa. Tá, na próxima mesa. Ok. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Anderson Santana, representante da Comissão da Pessoa com Deficiência da Ordem do Advogado do Brasil, OAB-DF. Satisfação, orgulho vê-lo na tribuna. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, senador, eu gostaria de cumprimentá-lo, inclusive o que faço também em nome das pessoas, todos os integrantes da mesa, as demais autoridades aqui presentes, a dizer que, senhoras e senhores, é sempre uma honra voltar a esta casa depois de algum tempo, principalmente numa ocasião tão especial quanto esta, né, para falar sobre, em especial, né, a perspectiva de direitos humanos pelo ponto de vista da pessoa com deficiência. Eu queria fazer, antes de falar exatamente sobre esse tema, acho importante fazer um breve relato histórico, e eu vou longe, senador, eu vou há 30, 40 mil anos. Foram encontrados em campos arqueológicos, particularmente na Espanha e na França, diversos demonstrativos, restos de comunidades, assentamentos humanos. E nesses assentamentos, senador, foram identificados ossos humanos que davam a noção de que pessoas com deficiência haviam convivido naqueles assentamentos específicos. Também foram encontradas pinturas rupestres que indicavam que pessoas com deficiência conviviam nos seus espaços sociais em conjunto com as demais pessoas. Esse exemplo de acolhimento, senador, infelizmente, embora tenha sido replicado em alguns momentos da história, em determinadas culturas ao longo dos anos, eles são muito mais esporádicos e raros do que, lamentavelmente, gostaríamos. A grande realidade das pessoas com deficiência, na verdade, prevalece sempre o estereótipo, a discriminação, o preconceito, a segregação. E isso, de fato, é o que marcou a trajetória do nosso movimento. Um fato marcante, senador, a gente sempre menciona o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando tivemos diversas pessoas com deficiência, de fato perseguidas, inclusive mortas, enviadas para o campo de concentração, por exemplo, na Alemanha, em virtude, basicamente, por serem pessoas com deficiência. Porém, esse fato, ele tem um alento, senador. Nós tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, o fato de que várias pessoas que lutaram durante a Segunda Guerra haviam desenvolvido alguma incapacidade. Os soldados, as tropas, muitos retornaram aos seus países com algum grau, algum tipo de deficiência. Eram pessoas que perderam membros, pessoas que se tornaram cegas, pessoas com deficiências de ordem mental e intelectual. Todos esses fatores, eles se conjugaram a outros elementos históricos. Nós tivemos praticamente aí, uma série de outras ocorrências, por exemplo, o surto de pólio ocorrido nos anos 50, mas também tivemos o movimento de expansão dos direitos civis acontecidos principalmente nas décadas de 50 e 60. Esse movimento, que foi principalmente coligado aí aos movimentos da igualdade das mulheres, o movimento racista, todos esses movimentos, de certa forma, retroalimentam uns aos outros, né? E, no caso, as pessoas com deficiência também serviram para fortificar esse movimento. De tal sorte que nós passamos a ocupar a agenda pública e os debates públicos sobre a necessidade de expansão e garantia de direitos. Os efeitos acabaram, foram iniciados, foram sentidos, de fato, a partir já dos anos 70, tivemos, em 1975, a aprovação na Assembleia Geral da ONU da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi o primeiro desenho que mais tarde se tornaria a nossa convenção, mas também tivemos outros inúmeros movimentos. No Brasil não foi diferente, nós tivemos uma participação maciça das pessoas com deficiência organizadas em suas entidades, promovendo e lutando por direitos. Particularmente, eu gosto sempre de destacar a existência do movimento Murran, das instituições Pestalozzi, da rede APAI, que surgiram no início do século passado, mas que também foram primordiais para a gente ter tantos avanços, principalmente atuando com a Assembleia Constituinte para confeccionar a Constituição de 88.
Também tivemos outros avanços na área internacional. A OIT editou a Convenção 159 sobre o direito da pessoa com deficiência ter uma vaga de trabalho e as pessoas serem reabilitadas. Tivemos a Lei de Cotas no Brasil, de 91, tivemos nos anos 2000 o Estatuto. E, finalmente, tivemos também a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação, da OEA. Inclusive, foi criado também um comitê sobre esse assunto na OEA, que eu tive a honra de presidir. E, finalmente, a Convenção de 2006. Essa convenção ela foi absolutamente inovadora e extremamente relevante, não apenas para o Brasil, mas para toda a comunidade internacional, porque ela eliminou uma série de estereótipos e necessidades de barreiras que precisavam ser atacadas, né? Eu também menciono que esse instrumento foi tratado aqui por esta Casa, senador, e pelo Parlamento brasileiro de uma forma muito honrosa, ao ser elevado à condição de texto constitucional, conforme o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Dizer que os direitos das pessoas com deficiência estabelecidos na Convenção hoje têm status constitucional no nosso país, o que é uma honra para todos nós. Eu queria, falando de toda essa trajetória, hoje a gente tem uma realidade, senador, que lamentavelmente ainda nos traz um pouco de ressentimento. Há muitas lutas a serem feitas, nós temos muitos problemas de acessibilidade em toda a sociedade brasileira, temos problemas, as barreiras, foi comentado aqui pela ilustre senadora Ivete, Ivete da Silveira, com relação às barreiras atitudinais que, enfim, regem a nossa sociedade ainda. Existe muito trabalho adiante, isso é fato, mas para isso é muito inspirador estar neste evento hoje. Sabemos que esta ocasião ela marca não apenas todo um simbolismo em relação ao que já foi conquistado, mas também nos inspira como pessoas dos movimentos de direitos humanos, como uma espécie de acalento para que mais conquistas, mais direitos possam ser garantidos no futuro. E com essas palavras, senador, eu termino agradecendo à Casa pelo convite, ao colega Luciano Ambrosio, que foi a pessoa do seu gabinete que fez o contato pessoal sobre a possibilidade de vir até aqui. E, claro, profundamente lamentar essas suas palavras de despedida, o senhor que é relevante não apenas para a pauta das pessoas com deficiência, com seu DNA na nossa importante LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é obra sua desde o início dos anos 2000, e que foi finalmente adotado no Brasil em 2015. É uma pena que o senhor esteja com essas palavras despedidas, quiçá possamos aí convencê-lo a mudar de ideia no próximo ano. Temos um ano para tentar fazer essa difícil tarefa, senador. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu vou pedir para o Luciano Ambrosio, que ele te homenageou, viu, Luciano? Ele vai dizer para mim de lá assim, porque ele é muito brincalhão, né? Eu ouvi, pai. Na verdade, ele vai dizer, eu vou ouvir. Luciano, você sabe que você é muito importante para todos nós e você aqui representa todo o nosso gabinete, que esses anos todos esteve do meu lado, ajudando nos estatutos, em todas as leis que nós aprovamos, que aqui lembrou seu nome. Então, em seu nome, Luciano, eu cumprimento a todo o gabinete. E a todos os servidores públicos do Senado, né? E da Câmara também, que nos ajudaram. Grande Luciano. Concedo a palavra à senhora Gabriela Moga, oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes da Unicef, Unicef Brasil. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão importantes para fazer valer os direitos humanos no Brasil, pessoas amigas, queridas, que a gente conhece a luta de perto. Senador, muito obrigada também por nos fazer nos sentir em casa, nessa casa aqui. E agradeço também a presença de adolescentes e jovens que estão aqui do Projeto Onda, do Centro Educacional doutora Zilda Arnes, pessoal do INES que trouxe até aqui. Então, muito obrigada por estarem aqui.
A gente, no Unicef, por trabalhar, né, o tema dos direitos das crianças e dos adolescentes, a gente sempre procura lembrar a importância da presença dessas novas gerações em espaços de tomada de decisão, como essa casa, para que vocês se sintam em casa, para que vocês se vejam representados aqui e sintam que, nesse momento de envelhecimento da população brasileira, né? Nossa demografia vai nessa tendência de envelhecimento da população brasileira, mas a gente ainda tem 17 milhões de adolescentes que dependem de políticas públicas de qualidade para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para que ocupem esses espaços de tomada de decisão no futuro e que exerçam a cidadania a partir da implementação dos direitos humanos desde já, né? Desde agora. Então, recentemente, no Unicef, a gente fez um estudo buscando entender, primeiro celebrar mesmo, né, todas essas conquistas que fizeram com que a gente reduzisse tanto a mortalidade infantil, por meio da vacinação, da nutrição. Então, nos últimos 10 anos, estima-se que em torno de 40 mil vidas foram preservadas, foram salvas na primeira infância. Mas, no mesmo período, 80 mil vidas de adolescentes foram perdidas. E a gente não pode preservar a vida na primeira infância para perdê-las na adolescência. E a gente sabe quais são essas vidas que são perdidas, né? São pessoas negras, são meninos que são vítimas de homicídio, são meninas que são vítimas de feminicídio. E a gente tem muito orgulho, né, de participar de espaços também feministas, mas lembrar que a gente precisa sempre promover esse diálogo intergeracional, que a luta das mulheres é também a luta das meninas, como a Daniela colocou mais cedo. E a gente, então, desde muito cedo, né, fica promovendo esses espaços, lembrando a gestão pública da importância de aproveitar as vozes de crianças e adolescentes como uma fonte primordial para fazer a política pública acontecer, para entender essas adolescências sempre no plural. A vida de uma adolescente aqui da periferia do DF não é igual a de alguém que está vivendo na Amazônia ou no semiárido. Então, essa diversidade ela é fundamental e que ela tem que estar representada também, né? Uma diversidade regional, racial, étnica, de pessoas com deficiência e todas as representatividades que foram tão bem faladas aqui, mencionadas. E um direito humano fundamental é o direito à participação. Então, por meio dos núcleos de cidadania de adolescentes, o Unicef vem buscando promover esse direito. São, hoje, mais de 50 mil, é uma rede muito poderosa, muito potente de adolescentes que, a partir dos 12 anos, começam a participar desses núcleos, que são espaços informais. Mas, assim como tem os núcleos, a gente consegue mapear, né, o próprio movimento estudantil ou associações de bairro, associações comunitárias. São muitos os espaços em que esses adolescentes podem e devem falar, participar, conversar, dialogar com quem está tomando decisão. Também, lembrando aqui os pesquisadores, né, para fazer também esses processos de escuta participativa de crianças e adolescentes. E a vida de adolescentes e de crianças hoje, assim, embora a gente tenha muito a celebrar por conta dessas conquistas, a gente também vivencia muitos desafios que são históricos. Alguns são históricos e outros são muito contemporâneos, são novos, né? Então, quando a gente pensa numa socialização que hoje acontece sem fronteiras, online, offline, também esse universo digital, e é tão importante aqui discutir o ECA digital, lembrar desses direitos humanos também nos ambientes virtuais e como é desigual essa relação de poder entre quem decide o que é visível no ambiente virtual, né, as grandes corporações das plataformas digitais, em comparação com os usuários, e principalmente usuários na adolescência, que têm essa dificuldade, às vezes, de saber se posicionar de forma protegida, né? Então, a gente luta muito para que o direito, inclusive, a uma internet segura, né, aconteça,
Esse é um processo de resiliência que os adolescentes vão conquistando também com o uso da internet, mas é fundamental regulamentar e ter uma internet segura por parte de quem está programando os algoritmos também e decidindo, né, quem é que fala, qual é a dinâmica e qual é a participação que os adolescentes podem ter nos ambientes digitais. É fundamental esperançar, pensar nas novas gerações, mas para ter esperança é preciso fazer valer os direitos humanos no dia a dia, e para isso essa ocupação de espaços, a implementação de políticas públicas de forma participativa é fundamental. Então, a gente espera ver esse plenário cada vez mais rejuvenescido, embora a gente lamente muito a despedida do senador Paim, que é um fortíssimo aliado dos direitos humanos, dos direitos das crianças e adolescentes. Agradecemos muito, aprendemos muito com o senhor, esperamos encontrá-lo em outras esferas e quiçá aqui, se o senhor decidir ficar mais um tempinho, e contar com o senhor também para que essa renovação de lideranças aconteça com cada vez mais jovens ocupando essa tribuna, jovens negros, meninas. E a gente lembra que, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado, essa casa, né, o Congresso Nacional, ficou repleto de adolescentes trazidos pelo Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. Então, a gente espera que jamais essa ocupação seja retirada, né, que a gente jamais aceite retrocessos nesses direitos para que esses adolescentes ocupem cada vez mais essa casa. Muito obrigada. Tudo bem. Parabéns, senhora Gabriela Moura, oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes da Unicef, né? Nossa querida Unicef Brasil. Eu aproveito esse momento para registrar a presença, então, aqui, para ficar oficializado aqui na presidência, dos alunos da Escola de Ensino Fundamental, doutora Zilna Arnes, que é tia, se eu não me engano, do senador Flávio Arnes, né? Um grande senador da República, que é meu colega, meu amigo aqui dentro. A Escola de Ensino Fundamental, doutora Zilda Arnes, do Paranoá DF, participam eles, né, do projeto ONDA, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, e vieram aqui através da Unicef. Então, uma salva de palmas a essa moçada aí, que amanhã depois poderá estar aqui na tribuna como parlamentar. Concedo a palavra agora à senhora Hélida Laures, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bom dia, gente. Queria iniciar cumprimentando a mesa na figura do senador Paulo Paim. Queria lhe dizer, senador, que nos direitos humanos a gente não se despede, a gente marca os novos encontros em outras trincheiras, em outras bandeiras de lutas. Então, vamos comemorar esses novos encontros que teremos com o senhor e sabemos o que eles significam e o que eles simbolizam para o nosso país. Eu queria registrar meu agradecimento, de forma muito especial, ao senador. Sua trajetória é uma das mais belas expressões de coragem política e compromisso ético do país. Paim é símbolo de uma luta que atravessa décadas, a luta contra o racismo, contra desigualdades estruturais e contra as injustiças que recaem de forma desproporcional sobre a população negra brasileira. Sua história honra este parlamento e inspira todas as pessoas que dedicam suas vidas à construção de um país mais justo. E a mim, particularmente, me inspira. É também uma honra estar aqui como secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, representando a ministra Macaé Evaristo, nessa sessão que celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esse dia é uma data que nos convoca a refletir quem somos, quem fomos e quem desejamos ser, como pessoas, mas também como sociedade. Celebramos hoje a força política de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada em 1948. Aquele documento não nasceu de tempos de tranquilidade, como nenhum documento acerca de direitos humanos nasce de tempos de tranquilidade.
Documentos e lutas de direitos humanos nascem em meio de cicatrizes deixadas pela violência e pela discriminação. Nascem da dor, mas também nascem da coragem. A coragem de defensoras e defensores de direitos humanos, que mesmo diante das mais difíceis dificuldades, ousam afirmar que ninguém é descartável e que toda vida humana possui valor. Desde então, cada avanço democrático aqui no Brasil e no mundo carrega a marca dessas lutas. A luta antirracista, que o senador personifica tão bem, a luta das mulheres, a luta dos povos indígenas e quilombolas, a luta da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, da juventude que está aqui presente conosco, das comunidades que defendem seus territórios, das famílias que não desistem da verdade e de tantas defensoras e defensores que sustentam a nossa democracia com coragem e esperança. Por isso afirmamos hoje que os direitos humanos não são apenas memória do que já vivemos, são uma visão de futuro. Aponta o Brasil que podemos e devemos construir um país sem invisibilizados, um país sem violência naturalizada, um país sem hierarquia de humanidade, um país em que todas as pessoas têm dignidade. Ao revisitar o ano de 2025, reconhecemos um período de reconstrução profunda, uma reconstrução institucional, federativa, social, mas, sobretudo, uma reconstrução ética. O Estado brasileiro voltou a colocar a vida e a dignidade das pessoas no centro das decisões políticas. E aqui eu peço a permissão de vocês para falar um pouco do trabalho do Ministério dos Direitos Humanos. O programa Quer Brasil permitiu que mais de 2.000 pessoas brasileiras fossem repatriadas com dignidade, reafirmando que o Brasil é um país que não abandona seus nacionais. No campo da moradia, garantimos, por meio de portaria, junto com o Ministério da Cidade, que 3% das unidades de Minha Casa Minha Vida seja destinada à população em situação de rua. E assim a gente reafirma que moradia não é privilégio, é direito humano básico. Esse compromisso se aprofundou com o lançamento do edital para a construção de 40 equipamentos do Cidadania Pop Rua, que irá funcionar nas principais capitais brasileiras como porta de entradas para direitos básicos da população em situação de rua. Com esse edital, afirmamos que enfrentar a exclusão não se faz com palavras, mas com infraestrutura, investimento e presença do território nos estados vulnerabilizados. Também avançamos com a sanção do ECA Digital, que inaugura uma nova era de proteção de crianças e adolescentes em ambientes virtuais. A política para pessoas idosas foi fortalecida por programas como o Envelhecer no Território, que já acolheu mais de 100.000 pessoas. A proteção da população LGBTQIA+, foi ampliada com programas como Acolher Mais, que fortalece a rede de acolhimento e pertencimento. O novo Viver Sem Limites, programa voltado para pessoas com deficiência, avançou com a construção do CIS-NADEF, inaugurando um modelo de avaliação da deficiência mais justo, humano e inclusivo. E quando o Estado retifica 434 certidões de óbitos de pessoas mortas e desaparecidas na ditadura, não cumpre apenas um dever jurídico, mas uma promessa civilizatória de verdade e reparação. A confiança da população se expressa nas mais de 460.000 denúncias recebidas pelo Disque 100, demonstrando a centralidade desse instrumento de denúncia para a proteção da vida. Fortalecemos diálogo com a sociedade civil em todas as suas dimensões, compreendendo que nenhuma política pública se faz sem participação, pactuação e presença nas raízes e nos territórios. Nesta semana, iniciaremos a 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. E também iniciaremos a 6ª Conferência Nacional dos Direitos de Pessoas Idosas. São processos democráticos que reafirmam a centralidade da participação social e a necessidade de construir políticas públicas com quem vive as realidades que nós queremos transformar. Estamos entrando em 2026 com a convicção de que este será um ano de integração das políticas, consolidação das integras e enfrentamento decisivo a violências que persistem. Entre elas está o feminicídio, que o presidente Lula reconheceu publicamente como uma emergência nacional, que os movimentos feministas reconhecem há anos como uma emergência nacional. A fala do presidente foi mais do que um posicionamento do governo, foi um gesto ético, uma convocação ao país para romper de forma definitiva com a normalização da violência contra as mulheres. Quando se diz que o feminicídio precisa parar, se afirma que defender a vida das mulheres é defender a democracia e os direitos humanos na sua essência mais básica.
que sigamos inspirados pela coragem histórica de defensoras e defensores de direitos humanos, pela luta incansável de militantes de direitos humanos como o senador Paim e a sua luta contra o racismo, pela determinação das mulheres que resistem em permanecer vivas, pela energia da juventude, pelos povos que apostam sua vida para proteger seus territórios e por comunidades que em todo este país reinventam a dignidade e a solidariedade todos os dias. Que executivos, legislativos e judiciários estejam juntos para transformar os direitos humanos. Porque direitos humanos são, acima de tudo, uma visão de país. E o Brasil que precisamos construir é o Brasil que nós escolhemos fazer politicamente hoje. Muito obrigado. Muito bem, nos cumprimento a senhora Hélida Alves, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os convidados que estão nesse momento assistindo, ali das galerias, sejam todos bem-vindos. É uma sessão de homenagem aos direitos humanos, em homenagem a todo o povo brasileiro e a todo o planeta, né? Para que cada vez mais as pessoas façam o bem, trabalhem com carinho, com a palavra amor e não a violência. Sejam bem-vindos, uma salva de palmas a vocês. Passo a palavra nesse momento a senhora Vilma Araújo, gerontóloga e especialista em políticas públicas para pessoas idosas. Ela está em controle remoto. Conseguiu? Estamos vendo, mas não estamos ouvindo a senhora. Pronto? Está me ouvindo? Perfeito agora. É com a senhora. Senador, eu estou aqui extremamente emocionada por ter essa oportunidade de falar sobre o meu Eu sou monotemática, senador. A minha questão é o envelhecimento no Brasil. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a importância dos direitos humanos para as pessoas envelhecerem bem. Que as legislações, senador, são fantásticas, mas nós sabemos que a grande maioria delas, elas não são cumpridas na sua íntegra. Nos 558 municípios brasileiros, nós sabemos muito bem disso. É uma grande preocupação. O trabalho seu é maravilhoso, né? Cria, né, o seu olhar específico, né, para a questão do envelhecimento há muito tempo. O senhor talvez não se lembre, mas a gente se conheceu quando da elaboração do Estatuto do Idoso, lá no começo de 2002, 2003, né, foi em 2003. Então, essas leis são definitivas, são importantíssimas e, como elas demoram muito para serem implementadas, o que acontece? Muda o conceito sobre o envelhecimento, que lá atrás se pensava muito, focando muito na questão do ponto de vista biológico e assistencial. O envelhecimento tem muito mais do que isso, tem muito mais aspectos, muito mais nuances a respeito do envelhecimento, e parece que tem muita gente parada no tempo. Então, o que a gente pretende, né? Com os dados que estão chegando, demoraram para chegar dessa vez, mas o censo de 2022 mostra o envelhecimento do Brasil. O Brasil hoje tem 15% da sua população com mais de 60 anos. E eu queria citar Minas Gerais, 17%, e aqui em Belo Horizonte, 19% da população tem mais de 60 anos. Então, quando a gente pensa nessa quantidade de gente, né, que mostra, né, atingiu mais de 10%, já é um país envelhecido. Então, o que está sendo feito ali, no município, naquele território onde a pessoa vive, as suas alegrias e as suas tristezas, que busca atendimento para as suas questões, e onde? Será que estão sendo bem atendidas? Essa é a grande questão, senador. A expectativa de vida aumenta
E a preocupação também vai aumentar, porque como é que essas pessoas estão vivendo, né, no seu dia a dia? Quando falo que, né, a partir desses dados do censo, a previsão para 2030 é que desses 32 milhões que somos hoje, podemos chegar a 41. Se isso acontecer, vai ter mais pessoas idosas do que crianças de 0 a 14 anos. Há que se pensar nisso. Então, em função desses dados, né, o que a gente precisa muito é juntar forças para fazer com que essas leis sejam cumpridas na sua integralidade. Eu poderia citar várias leis, mas eu quero me ater a 2 delas que têm as suas digitais, que são, né, o Estatuto do Idoso, né, a Lei 10.741, de 2003, e essa lei agora, senador, que muito despertou meu interesse, é a Lei 14.878, que cria uma política nacional de cuidado integral para pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Senador, isso pode mudar os rumos do envelhecimento do Brasil. É alguma coisa assim que vai atender diretamente a essas demandas que chegam onde? Nos postos de saúde, ou centros de saúde, como quiserem. Lá, essas questões são levantadas. E como será que elas estão sendo escutadas? Como elas estão sendo direcionadas? E vai direcionar para onde? Para quem? Cadê os especialistas, senador, nos postos de saúde, que possam não basear um diagnóstico mal feito? Vamos ser bem francos, né? Um diagnóstico mal feito, incompleto, ou então baseado em achismo. Aí já falo dos outros atendentes, né? Idoso é tudo igual, todo mundo vai ser dependente mesmo, idoso gosta de ficar quieto em casa, não gosta de fazer nada. Ou seja, todo mundo envelhece do mesmo jeitinho. Pelo amor de Deus, né, senador? Nós temos que mudar essa visão. Nós estamos em 2025, né? Então eu fico pensando assim, essa lei é de uma importância tamanha e eu queria frisar muito para que seja desenvolvido, seja pensado com muito cuidado na questão da prevenção, que nem todas as pessoas vão ter uma doença de Alzheimer, nem todas as pessoas vão ter algum tipo de demência, só que elas não sabem disso. Elas acham que é muito natural, a memória dá uma rateada, alguém chega e fala, já está demenciado. Então, o recebimento, o acolhimento e o conhecimento desse processo nos postos de saúde, senador, ele é fundamental. Então, eu fico pensando assim, né, quantas pessoas, né, vão lá achando que lá vão ter a referência. Essa é a minha preocupação. Então, de acordo com a lei, né, 14.878, o órgão responsável, de acordo com a lei, é a coordenação de atenção à saúde da pessoa idosa, que é ligada ao SUS e é ligada ao Ministério da Saúde. Então, a preocupação é o seguinte, é essa coordenação que vai fazer as tratativas, as articulações com os diversos ministérios e com a sociedade civil. O senador, tem 1 ano e meio que essa lei foi aprovada, ela é de junho de 2024. Nós não temos notícia nenhuma. A preocupação é, será que estão ouvindo as demandas dos idosos vindas lá dos postos de saúde? Porque entre ouvir o que o gestor do posto de saúde fala sobre o atendimento é uma coisa, e que o idoso está sentindo tem uma diferença muito grande. Então, eu até, sabe, senador, entrei na sua cartilha e vi o contato lá desse órgão, né, do Ministério da Saúde, e perguntei a quantas andavam as tais tratativas. A atendente me disse, você me manda um e-mail, se identifique e fale da sua demanda. Tem 10 dias, sabe, senador? Eu não mandei nenhuma resposta até agora. Então, eu fico pensando assim, né? É muito importante esse olhar diferenciado para o que vem dos postos de saúde. Mas também, senador, é muito importante conhecer as experiências exitosas que já estão acontecendo para desenvolver um trabalho mais efetivo com e para os idosos. Na época que eu estive na prefeitura, senador, nós organizamos 3 seminários nacionais
sobre experiências inovadoras. Nós identificamos tanta coisa interessante nesse Brasil, mas tanta coisa, com atividades, políticas públicas exitosas. Eu queria aproveitar a oportunidade de falar que eles também pesquisem o que o governo espanhol tem feito há mais de 30 anos, através do INSESO. Eles vão encontrar boas indicações para poder desenvolver o trabalho. Então, eu estou tentando não me alongar muito, mas já me alongando, então eu queria falar sobre a lei, né? Então, nós temos essa lei, ela é importante, está aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver a cartilha desenvolvida aí pelo seu gabinete, né, senador? Ela é muito interessante, ela aborda as questões sobre a doença de Alzheimer, tem aqui as indicações de e-mail, telefone para a gente entrar em contato, tem o conteúdo da lei e tem indicações sobre a importância de atividade física, de musicoterapia, etc., etc., muito interessante para as pessoas, né? Para estudante, para cuidadores, etc., etc. Mas eu fiz também essa cartilha. 15 segundos. Eu fiz essa cartilhinha e essa cartilha, ela fala diretamente com o idoso, senador, fala diretamente com o idoso. Num linguajar simples, onde duas personagens que realmente existem, Dona Marisete e a Conceição, que foram pessoas que atuaram e fizeram trabalhos belíssimos para os idosos em Belo Horizonte. Está aqui, a Marisete e a Dona Conceição. E eu queria, fechando, né, o tempo está acabando, agradecer profundamente ao seu empenho, ao seu trabalho voltado para o idoso. E que frisar muito, senador, sem divulgação dessa cartilha, da minha, da sua e da existência da lei, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos da efetivação de fato dessa lei, que ela, senador, ela pode mudar o rumo do envelhecimento do Brasil. E a última coisa que eu queria falar é que o que a Dona Marisete, que é uma das personagens, falou a seu respeito, disse que o senhor 15 segundos. O guardião dos direitos dos idosos. Senador, muito obrigada. Reveja a sua questão de saída aí, porque vai deixar um buraco enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço, senhora Vilma Araújo, gerontóloga, especialista em políticas públicas para pessoas idosas. O que ela está falando é a lei do Alzheimer. Foi uma das últimas leis que eu aprovei, o presidente Lula sancionou, e nós temos uma bela cartilha. Mas eu sempre gosto de dizer que eu não sei fazer lei sem dizer de onde veio. Então, eu quero aqui de público dizer que a lei do Alzheimer é uma obra do Dr. Leandro, lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ele e alguns especialistas foram a Canoas, no meu escritório, e me propuseram: Paim, tu apresenta esse projeto de lei? Eu, ouvindo eles, claro, me convenci, apresentei, foi aprovado na Câmara e no Senado, o Ministério da Saúde nos ajudou muito, e o presidente Lula sancionou. E eu transformei ela numa cartilha, falando do Dr. Leandro, como o Estatuto da Pessoa Idosa foi um senhor que já faleceu do Rio de Janeiro. Eu tenho um vídeo que eu gravei e mandei entregar para o filho dele, que ele foi um mentor da cartilha. Eu fui o instrumento no parlamento. E ele, quando ele me manda, ele diz, ele vivo ainda, claro, né? Pô, pai, que bom que está telefonando para mim. Eu tinha uma cartinha dele, mas que bom. Eu mandei e ninguém me retornou. Eu digo, não estou retornando, mas também dizendo que nós estamos aqui com a consultoria do Congresso construindo o Estatuto do Idoso. Ele ficou muito feliz, infelizmente ele faleceu. Eu fui ao Rio de Janeiro e fiz na Assembleia Legislativa uma homenagem a ele e entreguei, claro, o Estatuto ao filho dele. Então, doutor Leandro está nos ouvindo lá em Novo Hamburgo, viu? Sua cartilha é sucesso em todo o Brasil, uma forma de ajudar todos os idosos. Todos nós teremos na nossa velhice ou demência, como ela já disse muito bem, ou, oxalá não todos, né, o Alzheimer. Mas, doutor Leandro, as palmas é para o senhor, viu? Concedo a palavra agora à senhora Cleonice Araújo, presidente da Rede Nacional das Mulheres Travestis, Mulheres Trans e Homens Trans e vereadora suplente pelo Partido dos Trabalhadores, Caxias do Sul. Bom dia, senador Paulo Paim. É uma honra, quero saudar toda a mesa na figura do senador Paulo Paim. Eu falo aqui direto de Caxias do Sul, na tua cidade que ama o senhor.
que está lamentando muito esses momentos assim de o senhor como nosso representante oficial. Mas temos que entender também que o senhor luta tanto por nós e também agora chegou o momento de usar o teu exemplo. Então eu venho aqui falar não só no nome das pessoas trans que vivem e convivem com HIV e AIDS, mas em si também dos corpos LGBTs. E em cima disso, senador e colegas, eu quero contar para vocês uma breve trajetória de uma jovem na qual quase teve a vida ceifada, conforme é praticamente uma praxe dentro do Brasil, já que não temos muitas leis, nada praticamente que nos protejam. Essa jovem do Mato Grosso do Sul, que aos 11 anos de idade foi expulsa da sua casa pelos seus pais por ser uma pessoa trans. Ela assumiu logo cedo a sua identidade sem saber o que era ser uma figura trans, ou sem saber o que se era ser. Ao mesmo tempo, essa pessoa foi praticamente sequestrada e levada para um prostíbulo num garimpo. Isso há 30 anos atrás, 31 anos atrás. E lá ela passou dos 11 aos quase 15 anos de idade, senador, sendo violentada por 10 a 15 homens. Eu escutei muitas palavras bonitas aqui, eu peço perdão por não estar usando palavras bonitas, porque eu não posso usar palavras bonitas ainda quando o meu corpo e o corpo dos meus irmãos ainda são atingidos. As nossas vidas ainda continuam em risco. E ao mesmo tempo, essa jovem que aos 11 anos foi violentada, estuprada, aos seus quase 15 anos ela conseguiu fugir desse espaço. E foi o primeiro ato que ela teve de luta pelos seus direitos. Foi o primeiro ato de luta pelos direitos humanos. Foi o primeiro ato de luta pela vida. E viva a vida. Essa pessoa trans, ela só muda a figura, mas repete continuamente. Essa figura que eu acabei de contar foi um pouco da minha vida. Sou eu, Cleonice Araújo, hoje formada em bacharel em Direito, pós-graduada em Gestão Pública, à frente de uma rede na qual a gente procura lutar, aonde as regiões são diferentes conforme os seus trabalhos. Então não tem como eu começar uma fala e não lembrar que hoje é necessário mudar. É necessário o Brasil entender que todas as vidas importam, e a minha também. É importante que os organismos que aqui passaram, falaram bonitos, possam pensar que nós LGBTs, em específico pessoas trans, estão sendo assassinadas. Porque quando nós não somos assassinadas fisicamente, apagada da sociedade, nós somos apagadas mentalmente, aonde nós estamos tendo um alto índice de genocídio da população. É importante trazer também aqui que a grande maioria desses jovens, que hoje a gente coloca como Acolher Mais, como foi trazido pela companheira, das casas de acolhimento, são importantes, porque se tivesse esse projeto antes, com certeza a minha vida, senador, teria sido diferente. Talvez eu só estaria falando aqui com a doutora, que meu sonho era ser médica, não ser advogada. Aliás, me tornei advogada, senador, para lutar pelos meus direitos. E isso eu tenho feito muito todos os dias. Desde quando eu pego um avião para ir para Brasília, a ir para Caxias. Sou reconhecida e respeitada dentro do meu município. Mas quando eu pego um avião e saio de fora do meu município, na qual onde eu resido, em Caxias do Sul, eu sou só simplesmente uma carne trans, uma carne que se diga que é a mais barata do mercado. E essa carne trans, não importa se eu sou negra, se eu sou indígena, a população na qual eu faço parte, simplesmente é uma pessoa trans que merece ser humilhada, massacrada, né, em todos os sentidos. É necessário a gente lembrar das cotas, que as cotas, senador, é uma dívida eterna que o governo federal tem conosco. A população brasileira com a população
negra e com a população trans tem uma dívida eterna. Por isso que eu falo das cotas. As cotas são importantes para a nossa população se quisermos ocupar algum espaço de poder. Assim coloco como referência. Me permita ousar me colocar como referência, porque eu hoje sou uma bacharel em Direito. Hoje eu me coloquei, hoje também como uma escritora, escrevendo um livro falando sobre as famílias, né? Minha família em Tons de Rosa. E ao mesmo tempo... 15 segundos. E ao mesmo tempo nos colocando como na linha de frente de batalha. Mas, enfim, não vou me alongar muito. Quero agradecer muito essa oportunidade. Quero agradecer muito as pessoas que aqui passaram, trouxeram a sua experiência. Eu só peço que vocês que passaram por aqui coloquem os nossos corpos trans, os nossos corpos LGBT nas políticas públicas. É necessário que a gente possa estar ocupando esses espaços e pensando em uma igualdade, numa construção de um país mais justo, e honesto e transparente. E termino falando viva a vida. Muito obrigada, senador Paulo Paim, por tudo. Meus cumprimentos, senhora Cleonice Araújo, presidente da Rede Nacional de Mulheres Travestis, Mulheres Trans e Homens Trans, e vereadora suplente em Caxias do Sul, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu lhe cumprimento e Vossa Excelência chegou no momento possível, porque nós tínhamos também pedido que estivesse conosco, solicitado que estivesse conosco, o Tony, né? Que é a grande referência a nível nacional da comunidade LGBTQI+. E ele teve um problema sério e por isso ele não vai participar. A Vossa Excelência cumpriu muito bem o papel, falando da sua história e de momentos tão difíceis, né? Que o Brasil é um dos países que mais assassina pessoas LGBT. Então, fica aqui nossos cumprimentos. O Tony foi muito bem representado. Palmas a Vossa Excelência. Concedo a palavra nesse momento à senhora Diva Moreira, jornalista, cientista política, ativista e defensora dos direitos humanos. Já a encontrei em muitos lugares, Vossa Excelência, brilhando como sempre, falando com alma, com coração, falando daquilo que realmente o nosso povo, tenho certeza, gostaria de ouvir. Me permite que eu mostre só uma que falou antes ali, falava dessa cartilha, Alzheimer. Eu distribuí na mesa, isso meu gabinete que está aqui, eu já cumprimento o trabalho belíssimo da Ivonete e de toda a equipe que ajudaram também na construção dessa cartilha. Alzheimer. Me permita, a senhora me permite um minutinho? Está escrito na contracapa. No dia 4 de junho de 2024, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.488, oriunda de projeto de minha autoria, mas sugerido pelo médico geriatra Leandro Minosso. O artigo 1º estabelece: fica instituído a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências. Trata-se de um passo importantíssimo, entre tantos outros ainda necessários para a promoção da saúde e do bem-estar da população, cuja expectativa de vida está cada vez mais elevada. Mas que bom, né? Que nós estamos envelhecendo. Então, não ocupei o seu tempo. Seu tempo começa a partir de agora. Pronto. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho falar, não é? No Senado, é a primeira vez. Então, eu tenho que correr. Essa coisa de contagem de tempo ali deixa a gente meio nervosa, né? Mas eu serei tolerante com Vossa Excelência, pode saber. Fale à vontade. Eu já sou daquela geração que foi muito bem conduzida aí pela companheira que falou sobre a população envelhecida, né, com muita alegria. Eu sou uma mulher velha, cheguei a esse ponto, lutando no nosso... antes eu quero agradecer, pelo amor de Deus, não posso deixar de agradecer a companheira Maria Terezinha Nunes, que me convidou para estar presente aqui, não é?
Eu vim para falar amanhã na quarta edição do seminário Rede Equidade. Amanhã, Rede Equidade, né? Amanhã a gente vai falar sobre o tema das mulheres e a redemocratização do Brasil, um legado de coragem e de resistência. Na verdade, quando ela me falou sobre isso, eu falei assim, olha, redemocratização do Brasil, para a nossa população negra, o país nunca foi democrático, né? E todas as pessoas que me antecederam disseram isto. Eu não estou falando nada isolada, nada sozinha, né? Então, a palavra que eu escutei mais aqui foi a conjunção adversativa, mas, porém, né? Mas e o porém, o tempo todo. Ou seja, tivemos avanços, mas. Não foi isso? Todo mundo falou isso. Tivemos conquistas, tivemos legislação, mas. Então, e agora eu quero agradecer também ao senador Paulo Paim, não é? Eu não lamento a sua saída, não, porque o senhor nunca vai deixar de lutar pelos direitos humanos e por todas as causas grandiosas. Nunca vai deixar, nunca vai deixar. Nunca vai deixar, né? A pergunta que eu faço é o seguinte, por que tantos fracassos? Por que a gente fracassou tanto? Porque eu, inclusive, estive em várias lutas deste país. Eu lutei pela chamada democracia. Eu fiquei encantada quando o senador Ulisses Guimarães mostrou para o país a Constituição Cidadã. Eu fiquei emocionada, quase fui às lágrimas. E aí a gente vê o mas, porém, todavia, entretanto, prevalecer nas falas que me antecederam, né? Então, eu acho, por que tantos fracassos? Eu tenho uma hipótese, não é? Que nós não alteramos a estrutura e hierarquia de raças, de classes, de gêneros e de capacitismo em nosso país. Enquanto essas hierarquias não forem alteradas, a gente, sabe, acreditar em leis, em estatutos. Eu ajudei a fazer tudo isto, sabe? Eu sonhei com tudo isso, eu acreditava em tudo isto. E aí a gente, né, teve a marcha ontem das mulheres, então é só dor, é só sofrimento, mas é esperança também, né? E aí, como a gente tem que correr, porque o tempo é contra a gente, eu quero dizer... Tem mais 2, ótimo. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei a esse auditório e vi Rui Barbosa, o busto de Rui Barbosa. Sabe por quê? Este país poderia ser totalmente diferente e a gente não usaria tantas conjunções adversativas como usamos hoje, se a reforma Dantas, escrita por Rui Barbosa, tivesse sido aprovada. E não foi por causa das bancadas. As bancadas, hoje que a gente chama de bancadas ruralistas, né? Eram as bancadas, sobretudo de São Paulo, né? Do Partido Republicano Paulista, que era comandado por donos, senhores de escravos, né? Então, entraram no processo abolicionista para que a abolição não fosse realizada por uma conquista popular, para que não se tornasse uma luta popular. Isso aí foram os grandes latifundiários de São Paulo que o disseram, né? Então, quando eu vejo Rui Barbosa aqui, e a gente voltando a este cenário, né, eu fico com esperança, porque agora a gente está na luta pró-reparações. E a luta pró-reparações pode significar a tentativa de fazer com que a reforma Dantas, que foi jogada no lixo, né, aconteça realmente através de um patamar novo, avançado, que é o patamar das reparações. Então, em breve, esta casa vai receber, não é, o projeto de lei pró-reparações. E eu sou do coletivo Minas Pró-Reparações, então a gente acaba de produzir uma declaração de Belo Horizonte Pró-Reparações. A gente colocou o nome Declaração
para isso mesmo, Declaração Universal de Direitos Humanos, Declaração de Belo Horizonte em favor das reparações. Porque reparações, para nós, vai significar dar um fim a esse cansaço permanente. A gente faz, eles vêm e desfazem. A gente produz uma lei, a lei... a lei existe. Nossa, que bacana. A legislação está aí, impecável. A rigor, ela não é cumprida. É isso que a gente vê sistematicamente. Então, para falar a verdade, eu cansei. Eu cansei. Então, a última aposta que eu faço, né, nesses últimos tempos, que Oxalá vai me conceder, que Deus vai me conceder, são as reparações. Mas reparações não apenas para... Todo mundo acha que a gente está querendo, sabe o quê? É dinheiro. A diva está querendo aumentar a conta bancária dela. Não, não queremos dinheiro. Queremos dinheiro, sim, para aquelas mulheres que não vão conseguir se aposentar. Queremos dinheiro para fixar a nossa meninada nas escolas, para que elas não sejam seduzidas pelo tráfico de droga e pela criminalidade. Para essas pessoas queremos dinheiro. Bolsas decentes, que as mantenham em escolas, que não estraguem. O senhor Casarotto falou algo que me interessou muito, porque eu fico imaginando, né, como é que... O que acontece com tem uma expressão chique dos cientistas, né? Arquitetura neuronal, estou falando certo? Que bacana. Então, o que acontece com a arquitetura neuronal das nossas crianças, que vivem em espaços com tiroteios, que vivem em espaços que, sabe, o tio morreu, a mãe morreu, a avó que era provedora, sabe, perdeu uma perna. É muita dor nos nossos territórios, é muito sofrimento nos nossos territórios. Nós não podemos continuar vivendo desta maneira. Acreditar que este país é um país civilizado, é um país humanizado, é um país decente. Não é possível acreditar nisto. Então, para finalizar, eu quero finalizar no tempo, porque eu não gosto de buzina. Buzina do Chacrinha acabou, né? Não tem mais buzina do Chacrinha. É mesmo? Não, mas eu também não quero abusar. Não quero abusar, né? Nós precisamos de alterar a hierarquia de raças. Tem um professor da Universidade do Paraná, estudioso das genealogias. Esse professor fala coisas que até estremece a gente, né? Estremece. Uma dessas coisas que dá para estremecer é o seguinte: estão no poder, escutem o que eu estou falando, vai ficar gravado, hein? Estão no poder as mesmas famílias, desde as capitanias hereditárias. E o nome não é à toa, e o nome é bem sugestivo, né? Capitanias hereditárias. Então, ele fala que essas famílias continuam no poder até hoje, né? Eu estou realizando um livro sobre reparações. A gente vai publicá-lo, não à toa, no dia 13 de maio de 2026, para homenagear a abolição do trabalho escravizado, que é tido como uma coisa 13 de maio. Não aconteceu a abolição. Não foi a abolição dos nossos sonhos, não foi a abolição da Reforma Dantas, não foi a abolição dos grandes abolicionistas. Foi, infelizmente, a abolição possível que transformou a Reforma Dantas apenas num artigo, que foi a Lei Áurea que todos nós conhecemos. Muito obrigada. Eu sou uma pessoa movida de esperança também. Eu aproveito esse último minuto para dizer para vocês que eu acho que a esperança é uma virtude política. As pessoas que estão na política, como eu, e todos vocês que estão na política, aí não é mandato. O senhor não precisa ter mandato, não. Política está com a gente, né? Bem. Não precisa do mandato. Então, todos nós temos que ter um compromisso com a esperança. A gente não pode, em hipótese alguma, conversar com essa moçada que esteve aqui
e falando, olha, gente, lamento informar-lhes, esse país não vai dar certo. E os sinais de que o país e o mundo vão dar certo estão aí, sabe, iluminando os olhos da gente, iluminando essas noites trevosas da extrema-direita em que a gente vive, né? É o renascimento no continente africano, sobretudo nos países do Sahel, não é? São as lutas aí de libertação do povo palestino, que nós seremos vitoriosos. A Venezuela não precisará de perder a sua população para o Brasil, não é? Que anda, inclusive, eu vejo em Belo Horizonte pedindo esmolas na rua, é de doer, sabe? Então, eu vejo sinais de esperança. Nós temos que ter este compromisso com as gerações que virão depois de nós. Muito obrigada. Convido a senhora Dilma Moreira para que venha à mesa para compor a mesa para nós, depois dessa bela oratória que vai na linha daquilo que eu também imagino, que esperançar é preciso. E ainda eu, ao longo desses 40 anos, eu fui candidato muitas vezes, mesmo na dificuldade eu dizia, o pessimista dizia, mas não vai dar, pai, tu não vai ganhar, tu precisa de quase 4 milhões de votos, numa delas eu preciso de 3 milhões e 900, foi a mais dura, mas eu consegui chegar. Mas eu dizia para mim mesmo, o pessimista é um derrotado por antecipação, e o otimista vai pelear sempre, até o último minuto. Por isso que esperançar é preciso, dá para chegar lá. Vamos lá. Agora, passo a palavra à senhora Letícia Holanda, Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, a nossa querida UNE. Seja bem-vinda. Eita. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Eu queria iniciar aqui o agradecimento pelo convite de estar presente nessa sessão de hoje, saudar o plenário e a mesa no nome do senador Paulo Paim, que é esse grande nome em defesa dos direitos humanos, e o senador que tem uma marca na história brasileira, né, transformou a política, uma política que muitos diziam ser impossível, em uma realidade que foi central, né, principalmente aí para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. E acho que, além disso tudo, ainda tem uma contribuição muito importante na história da União Nacional dos Estudantes, que foi a nossa conquista recente pela reformulação da Lei de Cotas, queria inclusive uma salva de palmas ao senador, que foi muito importante no processo de articulação política, no processo de amadurecimento e de convencimento também de que a lei de cotas ela salva vidas, de que ela muda vidas e que ela é extremamente importante para o acesso da nossa juventude, principalmente indígena, negra, quilombola, os ribeirinhos, na universidade. Então, esteve junto com a gente aí em defesa dessa reformulação que, com certeza, vai continuar transformando vidas. E o nosso muito puro agradecimento por essa contribuição de luta. Nós sabemos que os direitos humanos são algo extremamente importante. Eu acho que é exatamente isso que se trata essa data aqui de hoje. O Dia Internacional dos Direitos Humanos nasce com um compromisso global de impedir a repetição da barbárie, mas que no nosso Brasil ele ainda nos lembra que nós vivemos uma constante disputa, seja pela vida, pela dignidade, pela democracia, principalmente. A gente presenciou isso, né, na história, infelizmente, que foi os atos do 8 de janeiro. Então,
quando nós olhamos para a realidade do nosso país, a gente entende que direitos humanos eles não são uma abstração, né, mas uma urgência que a gente precisa estar diariamente ligados, né, porque a juventude negra continua sendo alvo de operações policiais. A gente sentiu isso agora no Rio de Janeiro recentemente com aquela tragédia, um massacre que aconteceu. As mulheres que seguem enfrentando o feminicídio com essa realidade brutal, vítimas do machismo estrutural, de uma sociedade misógina. A gente teve esses atos, grandes mobilizações em várias capitais do nosso país como demonstração de que a luta contra o feminicídio ela é extremamente primordial à vida das mulheres, sobretudo das mulheres negras, que enfrentam as desigualdades mais profundas do nosso país e de um racismo estrutural extremamente obscuro e estruturante. A população LGBT que encara a violência e invisibilidade também, principalmente das pautas políticas, os povos indígenas e quilombolas que têm os seus territórios ameaçados e o povo trabalhador que segue lutando para sobreviver em meio ainda ao desemprego, à fome, à precarização. Nós tivemos grandes avanços neste governo, mas a gente sabe que ainda há muito a se construir e a luta dos direitos humanos, esse passo que a gente faz, ela é extremamente importante para que a gente consiga garantir isso. Então, falar de direitos humanos, portanto, é reconhecer que o Brasil ainda precisa muito avançar, porque ainda nega dignidade, ainda a quem mais precisa, e isso é um passo que a gente está caminhando a grandes passos largos para que aconteça lá na frente, né, toda a emancipação do nosso povo. Afirmar que não há democracia possível onde vidas são descartadas e também falar que a disputa política dos nossos tempos, né, que é o que a gente tem feito. A gente vive numa ascensão de discursos que tentam transformar a violência policial, a desumanização e relativizam muito o autoritarismo, mas que, sobretudo, ainda tentam transformar os próprios direitos humanos em políticas de privilégios, né? Que é algo onde a gente sabe que não é para ser um privilégio, né? É para ser um direito. Então, a gente defende os direitos humanos como se defender, ao mesmo tempo que a gente defende a nossa democracia, a memória, a verdade, a justiça, para que a gente consiga garantir cada vez mais que o Estado ele não volte a ser uma máquina de silenciamento, de perseguição e de morte, mas que sirva cada vez mais como expressão, como a defesa da nossa ciência, como os defensores dos direitos e a participação social, que é extremamente importante e que são áreas que sofreram muitos ataques recentemente. Acho que, para além disso, também é defender a vida do nosso planeta, né? A crise climática, ela destrói territórios, expulsa populações e aprofunda cada vez mais a desigualdade, principalmente nas terras indígenas, nos nossos territórios dos povos originários. A gente teve uma grande COP30 que falou muito sobre a preservação ambiental, que falou muito sobre a defesa do meio ambiente e o que a gente quer para o nosso país e o desenvolvimento que a gente tem apontado para que a gente tenha cada vez mais a transformação climática acontecendo, de fato, no nosso país. E a UNE está aqui hoje justamente porque nós acreditamos que a juventude brasileira, sobretudo os estudantes, tem um papel estratégico nessa disputa. Nós sabemos que isso tudo qual eu falei aqui agora não se defende sozinho, né? E não somente no voto, mas também se defende nas ruas, nos espaços institucionais, nas universidades, nos institutos federais. Em cada espaço que a juventude ocupa hoje, são espaços de megafone para a nossa juventude e de luta política também, de tudo isso que a gente mobiliza hoje. Então, tudo que nós falamos aqui, seja na cultura, seja na produção de conhecimento científica, tecnológica, também faz parte dessa luta política qual nós nos posicionamos. E a UNE tem orgulho de estar ao lado de figuras como o senhor, senador, que tanto constrói essa luta conjunta, não só pela juventude, como também por todos e todas as brasileiras que precisam de dignidade no nosso país e que precisam ter dentro dos seus corações esse sonho de que
são transformadores da nossa sociedade. E a juventude, sobretudo, é um desses motores de transformações, né? O que nós defendemos aqui é um Brasil onde nenhuma vida seja descartável, um Brasil que combata o racismo estrutural, um Brasil que combata o machismo, que combata a misoginia, que combata o feminicídio, que reconheça e proteja os seus povos originários, um Brasil que enfrente a desigualdade como prioridade no seu projeto de desenvolvimento em rumo à soberania nacional, e um Brasil que garanta, sobretudo, o futuro às nossas que são esse trilho e o caminho aí para o nosso projeto. Então, o Dia Internacional dos Direitos Humanos é um chamado para reafirmar que os direitos humanos, para além da nossa defesa, eles são universais, são inegociáveis e inalienáveis, e que toda vez que um direito é violado, a democracia inteira ela é ferida, e a UNE segue firme na defesa da vida, dos direitos, da dignidade, mas, sobretudo, acreditando nesse projeto de soberania que tem como motor e que tem em comum nos seus pilares a defesa dos direitos humanos. Então, podem contar com a União Nacional dos Estudantes. Nós estamos extremamente felizes por fazer parte desse momento e agradecer mais uma vez, senador, pelo convite e pela sua luta em defesa dos direitos humanos e a parceria de sempre ao lado da juventude brasileira. Muito obrigada. Bem, meus parabéns, Letícia Holanda, Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, que fez um belo pronunciamento representando a juventude brasileira. Vida longa a nossa juventude, vida longa a nossa querida UNE, sempre na frente. Deixa eu te contar em um minuto, Letícia, eu fiz uma caminhada quando eu era sindicalista, de Canoas a Porto Alegre a pé, contra a ditadura, exigindo a democracia. Demoramos lá umas 3 horas caminhando. Dizem que eu desmaiei em frente ao palácio, mas no meu currículo eu não botei que eu desmaiei, não. Mas que eu passei mal, passei. Foi uma caminhada longa. Mas eu me lembro que na principal avenida em direção ao palácio, em Balomba, e os estudantes estavam tudo ali. Eram milhares. Eu saí de Canoas com 5 mil, cheguei em Porto Alegre com 20 mil. Aí os estudantes disseram, abram alas para os operários passar. E eles abriram, e nós passamos e fomos ao palácio fazer o nosso protesto. Mas eu queria cumprimentar os companheiros que estão, nesse momento, saindo. São alunos do ensino médio da Escola do Legislativo, professora Elci Mamed Dornelli, da cidade de Tupaciriguá, Minas Gerais. Salve de palmas a vocês. E represento também a nossa juventude nesse momento. Concedo a palavra como último convidado ao senhor Ricardo Terena, coordenador do Departamento Jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, representando o senhor Dinamã Tuxá. É vídeo? Não. Presença aqui, está aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim por esse espaço nesse momento. E também nesse momento tão oportuno com relação aos direitos dos povos indígenas. Quando a gente fala sobre direitos dos povos indígenas, quando a gente fala de direitos humanos dos povos indígenas, não tem como a gente tratar dessa questão sem falar dos territórios indígenas. Esses territórios que são uma dívida histórica que o Brasil tem para com as nossas comunidades e que é uma coisa que, inclusive, está prevista na própria Constituição, no artigo 67 da DCT, em que previa ali um período de 5 anos em que essas demarcações deveriam ter ocorrido. No entanto, até hoje, essa questão ainda não aconteceu. Essa dívida histórica, ela ainda não foi sanada. E essa dívida histórica, ela causa impacto nos territórios indígenas. Causa impacto nos territórios indígenas do extremo sul da Bahia, que hoje é completamente tomado pelo tráfico de drogas ali na região. Quase toda semana a gente ouve boatos, não, né? Mas a gente ouve relatos com relação a tiroteios que acontecem próximos às comunidades indígenas. Quando a gente fala dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, a gente está falando de situações em que as comunidades indígenas estão sofrendo com pulverização aérea de agrotóxicos. Quando a gente olha para os Ava Guarani no estado do Paraná,
esse ano, pelo menos 2 vezes, a gente recebeu informações de decapitações de lideranças indígenas naquela região. Quando a gente fala da questão envolvendo os Munduruku, no estado do Pará, a gente está falando de uma contaminação por mercúrio por conta de garimpo ilegal que acontece dentro dos territórios indígenas. Hoje, a gente vê um estado de constante violação de direitos humanos das comunidades indígenas e que, inclusive, foi pauta do próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, que reconheceu um constante estado de coisas inconstitucional e de violação constante de direitos humanos com relação às comunidades indígenas no Brasil. Nesse todo contexto que a gente encontra hoje, que a gente sabe que as comunidades sofrem por conta da ausência da demarcação, que fragiliza toda a questão de segurança dentro desses territórios, a gente está próximo, durante essa semana, de um julgamento que é muito importante para nós, enquanto povos indígenas, que são as ações de controle de constitucionalidade da Lei 14.701, que ali coloca questões, inclusive, já declaradas como inconstitucionais, e inclusive violando cláusulas pétreas, que são a proteção dos direitos territoriais indígenas, a própria questão do marco temporal, violações com relação ao usufruto exclusivo dos nossos territórios, e também a própria questão da mudança dos procedimentos demarcatórios, que a partir do que for decidido, a gente pode ter uma situação que vai tornar ainda mais difícil a demarcação, que hoje já é essencial para nós comunidades indígenas. Diante desse cenário, essa votação foi pautada para quarta-feira e, infelizmente, a gente também teve uma movimentação da presidência dessa casa pautando uma PEC que é inconstitucional, a PEC 48, instituindo o marco temporal para o dia de amanhã. Então, a gente vê hoje um cenário que é de completo retrocesso com relação aos direitos indígenas e que a gente pode considerar que é o maior retrocesso nos últimos 40 anos, desde a promulgação da Constituição Federal. Essa situação é uma situação que ela repercute para nós comunidades indígenas, mas que também tem uma repercussão em nível não só nacional, internacional, mas para todas as pessoas. Quando a gente fala da demarcação dos territórios indígenas, a gente está falando de medidas eficientes de combate ao atual estado de crise climática que nós vivemos. Quando a gente olha para os territórios indígenas, a gente tem estudos, que prevêem ali que são os territórios que apresentam maior proteção, o menor índice de devastação ambiental dos últimos 30 anos, contando com um índice de apenas 1%. Então, a demarcação dos territórios é essencial não só para nós, comunidades indígenas, mas para toda a sociedade brasileira, para toda a sociedade internacional. Então, gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim, que sempre é um companheiro nosso, que a gente sempre tem um diálogo muito bom, e agradecer mais uma vez por esse espaço e trazer apenas essas questões e também deixar o recado de que demarcar não é apenas titular os territórios indígenas, mas também garantir a existência do que um dia já foi o Brasil. Muito obrigado. Muito bem, parabéns. Permita que eu diga que o meu assessor aqui dos trabalhos botou na tela. E você está muito bem aqui com Cocar, advogado indígena, com muito orgulho, sustenta no Supremo Tribunal Federal contra a redução de Parque Nacional para a construção do tal de Ferrogrão. Aqui está, então, inúmeras pessoas cumprimentando e elogiando a tua postura e a excelente defesa, que é a mesma que vocês têm. Como é bom eu ter visto na direita hoje, em uma das minhas despedidas, negros e negras e brancos falando, e ver aqui o indígena fazendo o encerramento. Isso é bom demais. É sinal que estamos chegando lá. Devagar, mas estamos chegando. Parabéns, viu? Depois dessa bela oratória que eu vi aqui, e que já cumprimentei, nós vamos para o encerramento. E aí, como é de praxe, cumprindo a finalidade da sessão especial do Senado, agradeço às personalidades e todos os convidados que aqui estiveram prestigiando o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que será no dia 10, né? Nós antecedemos para hoje. Eu já estou me comprometendo e vou avisar aqui a assessoria, reserve o dia 10 de dezembro para mim fazer o meu discurso do ano que vem. Está encerrada a sessão. Discurso de despedida, né?
Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adote as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente.
Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Principal ligação rodoviária do Acre com o restante do país, a BR-364 recebe do governo federal mais de 870 milhões de reais em obras e deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas na região.
Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa rodovia, além de saúde, agricultura, entre outros temas. E para conversar comigo hoje, o nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Bem-vindo, senador. Prazer, Sérgio. Prazer grande. Meu xará. É sempre bom falar aqui nesse programa Assunto de Estado, falar do meu estado. Nós que estamos aí lá na Amazônia, lá na fronteira do Brasil com o Peru e com a Bolívia, é sempre bom falar do Acre. E começando, falando a respeito da saúde do acreano, o governo federal vem promovendo alguns avanços, alguns investimentos em saúde ao longo deste ano de 2025. A gente preparou uma arte aqui na tela para conferir alguns desses tópicos. Então, no programa Mais Médicos, foi implementado em 9 municípios, são 12 profissionais nesses 9 municípios, 5 unidades odontológicas móveis, 7,3 milhões para UBSs via o PAC Saúde e realização de 14 mil cirurgias pela Opera Acre. Na opinião do senhor, esses avanços na saúde, na qualidade da saúde do seu estado estão suficientes, principalmente para alcançar a população nas áreas mais remotas? Olha, Sérgio, primeiramente quero agradecer ao governo federal pela atenção que tem dado na área da saúde, principalmente ao meu estado. É visível o tratamento que era dado nos governos passados e o tratamento que hoje o governo federal tem dado ao Acre. Então, o meu sentimento é de gratidão. Mas, como eu falei para você, nós que estamos lá na Amazônia, as dificuldades são muito grandes. Hoje, na maioria das vezes, os benefícios chegam na nossa capital, chegam em Rio Branco. E nós temos aí muitos municípios isolados, e aí é onde entra o Petecão. E eu tenho procurado ajudar também com minhas emendas parlamentares, a todos os municípios, até porque as pessoas moram nos municípios, e aqueles municípios isolados, esses sim, passam por muita dificuldade. Mas eu penso que o governo, essa mão amiga que o governo federal estendeu ao Acre, tem nos ajudado muito. Agora, não podemos parar. Não podemos parar porque nós ficamos muito tempo isolados por outros governos. Então, o meu sentimento é de gratidão e eu tenho procurado, dentro das minhas possibilidades, só para você ter uma ideia, nós já alocamos mais de 80 milhões de reais, tanto no estado como nos municípios. E isso tem ajudado muito. E falando em integrar essa parte isolada do estado, vou ao tópico que eu comentei na abertura do programa, que é a BR-364. No mês de agosto foi autorizada a obra de recuperação e manutenção dessa rodovia, que para o seu estado é vital, interliga totalmente, Então, são mais de 280 quilômetros de extensão que envolvem 12 municípios. Qual a expectativa do senhor em termos de desenvolvimento regional e interligação municipal? Eu tenho dito, Sérgio, que essa obra da BR-317, a recuperação da BR-317, também nós sentimos isso na nossa rodovia, nos governos passados, não foi feito nenhum tipo de investimento. E na ida do presidente Lula agora ao Acre, ele assumiu esse compromisso de colocar quase R$1 bilhão para que a gente possa refazer a estrada, que a BR-364 é a BR que liga de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, liga a região que nós chamamos a região do Vale do Juruá. São, como você disse, nós aí cortamos os municípios de Sena Madureira, Mané Urbano, Tarauacá, Feijó, e aí liga e chegamos em Cruzeiro do Sul. E aí Manso Lima, Rodrigues Alves, Marechal Tomatu. Então, é uma região que depende muito dessa estrada. Então, hoje, o governo do Acre, a população do Acre tem pago um preço muito grande. Nós tivemos agora o verão,
né, foi feito alguns reparos, mas a nossa BR-364 ainda deixa muito a desejar. Para você ter uma ideia, é uma estrada que você gasta 12 horas de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. E no passado, bem próximo, era muito mais, era em torno de 18 horas. Melhorou e melhorou muito. Agora é preciso que nós possamos, o governo federal dê uma atenção especial. Inclusive, tem ido constantemente ao DENIT, conversado no Ministério do Transporte, né, conversado com o ministro Renanzinho. Ele tem sido um parceiro do Acre, até porque na ida do presidente Lula, o ministro estava lá e foi assumido esse compromisso de público. E eu tenho fé em Deus que nós vamos, de uma vez por todas, acabar com aquele sofrimento daquele povo. Que hoje no momento, a estrada está muito ruim ainda. E falando em melhorar a qualidade de vida do povo, há uma expectativa de geração de emprego e renda com as obras na região. O que o povo pode esperar em termos de melhoria econômica? Inclusive, para minha alegria e para minha satisfação, uma das empresas que ganhou um trecho dessa estrada é lá de Cruzeiro do Sul. Isso é muito legal porque conhece a nossa região, é uma empresa que já tem um know-how, que já fez, inclusive, na construção da BR-364, a família já esteve lá, e isso é fantástico. E as empresas que vão estar se instalando na recuperação dessa estrada, com certeza vai gerar emprego para a população lá do nosso estado. Você sabe, o Acre é um estado que nós não temos indústria, nós dependemos totalmente dos repasses do governo federal, e com esse dinheiro circulando no estado, quase R$1 bilhão, isso nos ajuda e ajuda muito. E para quem está nos assistindo, que já vem sofrendo com a qualidade ruim da BR-364 há um bom tempo, o que o povo pode esperar em termos de previsão de conclusão dessas obras? Na nossa última visita que nós tivemos ao DENIT, conversando com o pessoal do DENIT, depois também já estive conversando com o ministro Renanzinho. E ele tem nos dito que essa obra, o presidente Lula determinou que ela seja prioridade. Então, eu acredito que no próximo verão, no próximo ano, o que nós agora, nós já conseguimos recurso lá numa ida que tivemos lá no Ministério para que possa fazer pelo menos a manutenção agora no inverno, que agora é o nosso inverno, o inverno amazônico. É um inverno rigoroso, chove muito e é impossível trabalhar, trabalhar, eu diria, com mais volume na estrada. Então, agora nesse verão, nesse inverno, nós temos que nos preparar para quando chegar o verão, as empresas já estarem totalmente instaladas, estruturadas, aí sim, pensar na reconstrução da nossa BR-364. Nós temos duas BR importantes no estado, é a BR-364 e a BR-317, que liga a fronteira com o Peru, que nós chamamos da Estrada do Pacífico. Essa estrada também é muito importante, que o governo federal também, através do DENIT, tem dado uma atenção grande, porque lá no município de Brasileiro nós temos o anel viário, que nós não temos ponte que liga, nós temos uma pinguela, como chamamos lá na região, que liga de Epitácio-Salândia a Brasileiro. E todo o tráfego da BR-317 é feito por essa ponte pequena. E é preciso, porque essa BR agora, com a construção do porto em território peruano, com certeza o tráfego dessa estrada vai aumentar muito mais. O porto de Xangai, que você sabe que é um dos maiores portos da América Latina. Que é uma das obras do país de rota bioceânica, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico e acelerar exportações, por exemplo, para a Ásia. Daí a importância da China no projeto do Porto de Xangai. Qual que é a expectativa do Acre para a conclusão dessa obra em sua plenitude, essa rota bioceânica? Sérgio, a ministra Simone Tebet, inclusive, nós assinamos agora um acordo com o governo chinês para que se construa também a ferrovia, Isso
Eu, inclusive, participei de várias audiências com a ministra e está batido o martelo. O governo federal tem interesse nessa ferrovia, mas enquanto não sai a ferrovia, nós já temos lá uma rodovia, né, que é a BR-317. E hoje, no território peruano, que é a divisa, é no município de Assis Brasil, e do lado peruano é Inhapare, até o porto de Xancai, a estrada é boa. O problema é que é uma estrada que tem muito relevo. Daí a importância da ferrovia. Né? Mas no território peruano a estrada é fantástica. Agora, do nosso lado, o governo federal tem trabalhado no trecho que liga de Assis Brasil a Brasileia, né? E tem melhorado e melhorado muito. Agora, é preciso que nós possamos concluir. A ponte está pronta, né? Fazer o anel viário que vai dar tráfego, né, nessa ponte moderna, podemos chamar assim, que é uma ponte gigante, uma ponte totalmente com estrutura para aguentar o tráfego dessa estrada. Porque na inauguração do Porto de Xancai, eu tive o prazer de estar lá, estava presente o presidente chinês e também o presidente americano. Para você ver o tamanho do porte, da importância que é essa estrada. Ela diminui a rota do Pacífico, ela diminui em 15 dias o que era feito antigamente. Então, isso é custo, baixa custo. Então, eu não tenho dúvida que essa rota, passando pelo meu estado, pelo estado do Acre, vai ajudar muito para que o Brasil possa escoar a produção do Mato Grosso, de Rondônia e também do Acre. Né? É muito importante essa rodovia para nós acreanos. O senhor mencionou a redução de tempo e custo, e com uma estrada, uma rodovia de qualidade e uma futura ferrovia também de qualidade, ainda menor o custo e mais competitivo o Brasil. Exatamente, é por isso que a nossa expectativa é muito grande, que jamais o governo chinês ia fazer um investimento desse que foi feito ali. Eu fui quando estava construindo o porto de Xancai, eu confesso a você que eu não acreditava que ali pudesse sair uma obra da envergadura que eu vi agora. Né? Quando eles falavam lá nas reuniões, né, de trabalho, eu tinha receio de acreditar no tamanho do investimento daquele. E quando fui agora, na inauguração do porto, eu vi que hoje nós temos tecnologia no mundo para mudar tudo. E o Porto de Xancai é um porto gigante com toda a infraestrutura que não deixa a desejar a nenhum porto do mundo. Graças a Deus, hoje nós temos ali, lógico, em território peruano, mas estamos aí na fronteira com o Peru e com certeza isso vai ajudar e ajudar muito no desenvolvimento do meu estado. E, senador, na última participação do senhor aqui no Assunto de Estado, a gente conversou sobre o apoio do seu mandato à agricultura familiar, inclusive a instituições de mulheres na agricultura, o apoio à inclusão da mulher na agricultura e um setor que ganha destaque agora no Acre é a cafeicultura. Como que o senhor vem apoiando esse setor? Sérgio, eu tenho procurado direcionar o nosso mandato para aquelas pessoas, as pessoas que me conhecem no Acre sabem que eu procuro ajudar as pessoas que mais precisam. E a agricultura familiar, não que eu não tenho nada contra o rico, né? Porque a pessoa que é rico, ele tem estrutura. Agora, o agricultor familiar, ele não tem condição. Se não for através do governo federal, se não for através da mão amiga da Conab, nós alocamos o recurso na Conab, a Conab compra esse produto com um preço justo, quer dizer que aqui já não entra mais o atravessador. Pra você ter uma ideia, um cacho de banana que eles vendiam por R$2, hoje ele vende 1 quilo de banana por R$7. Então melhorou e melhorou muito. E isso envolve muita gente. E esse produto que é produzido pela agricultura familiar, esse produto vai para os abrigos, vai para as entidades que prestam serviços assistenciais. Então, isso é muito legal. Isso é uma cadeia que todo mundo ganha, principalmente o nosso pequeno produtor. E
apoiando o pequeno produtor, não só viabiliza o trabalho dessas famílias, como põe comida de qualidade na mesa do povo. Exatamente. É como eu estou te falando. Uma vez eu fui assistir uma entrega de produto lá na PAI, né? E eu confesso para ti que fiquei emocionado, que eu vi a satisfação nas crianças, eu vi a satisfação das mães, né? Aqueles produtos chegando, as frutas, são muitos alimentos que é produzido, a goma, e hoje o mais importante, que você abriu a pergunta, o café. Tem crescido muito esse produto, a plantação de café no nosso estado. Isso é fantástico, porque nós não tínhamos, não faz parte da cultura do acreano. E hoje, alguns baluartes lá da região, principalmente lá em Manso Lima, nós temos a cooperativa lá, comandada pelo nosso amigo Jonas, que foi o maior evento que o governo federal fez agora no estado, é inaugurar uma estrutura gigante lá, e isso tem ajudado muito, incentivado a produção de café do estado do Acre, que não existia. Senador, o Acre reduziu em mais de 26% no ano de 2025 o número de mortes violentas no estado, o que fez com que o estado subisse para a 12ª colocação no ranking nacional dos estados em termos de segurança pública. Qual é a avaliação que o senhor faz da situação da segurança pública no Acre? Olha, Sérgio, eu fico feliz com esses números, né? Eu fico feliz, te confesso que eu fico feliz, porque o que nós tínhamos no Acre de mais nobre era a paz. Nós tínhamos paz no Acre, né? Um estado pobre, um estado pequeno, mas nós tínhamos paz. A violência cresceu no Acre assustadoramente, né? E você me fala desse número, eu fico feliz, mas na realidade lá é outra, porque eu não sei se é porque eu convivi com um estado que não tinha nenhum tipo de violência, mas nos últimos anos tem aumentado muito, muito, porque nós vivemos numa região muito perigosa, que é a região de fronteira com o Peru e a Bolívia. E isso é público, é notório. Você sabe que são os maiores produtores de droga, os maiores produtores de cocaína do mundo. Isso tem nos trazido um transtorno muito grande. E para mim é motivo de muita tristeza quando eu vejo aqueles jovens envolvidos em narcotráfico, jovens morrendo nessas brigas de facções. Isso para mim é muito triste, porque eu nasci e me criei no Acre, e esse não era o meu Acre, né, de 20, 30 anos atrás. Mas você me traz um número aí que me renasce uma esperança, né? O governo tem feito o que pode, o governo do estado tem feito o que pode, o governo federal tem nos ajudado muito, e eu espero que os números agora comecem a cair, porque como era o Acre de 20, 30 anos atrás e como é o Acre hoje, a violência aumentou muito no meu estado, infelizmente. Agora, senador, para ampliar o acesso à educação de qualidade, mais precisamente no ensino superior, merece destaque aqui o fato também da criação da Universidade Federal do Vale do Juruá, com sede em Cruzeiro do Sul. Como que o senhor, no seu mandato, vem atuando para fortalecer a educação no estado? Primeiro, falar um pouco da parceria que nós temos com a nossa Universidade Federal do Acre, né, e com o nosso IFAC. Eu tenho direcionado o meu mandato para ajudar a educação do meu estado, seja educação estadual, educação municipal e as nossas universidades. E o IFAC, que é o instituto que eu tenho uma paixão assim gigante, porque é um instituto profissionalizante e dá oportunidade, principalmente para as pessoas que mais precisam, de sair dali já com curso e dando oportunidade de arrumar um emprego. Só para você ter uma ideia, nós alocamos agora esse ano, mais de 50 milhões só na Universidade Federal do Acre. Quando eu chego em Cruzeiro do Sul, e lá eles têm o Campus Floresta, como é chamado, lá nós construímos um dos melhores RU, que é o restaurante universitário do país, que virou referência. Então, eu sou daqueles que acreditam que, através da educação, nós podemos melhorar, sim, tanto o meu estado como o nosso país. Agora, nós aproveitamos o embalo, o presidente Lula esteve lá no Amapá, e lá ele assumiu um compromisso lá de criar uma universidade federal no Amapá.
E nós achamos que o Acre também merece mais uma universidade federal na região do Vale do Juruá, que é uma região isolada. Né? São pessoas que vêm de outros municípios da região ali e, às vezes, a Universidade Federal do Acre não consegue atender a todos. Então, e aí eles não têm recursos para ir para universidades particulares. Então, nós, aqui no nosso gabinete, eu pedi que a nossa equipe se debruçasse num projeto e, graças a Deus, nós conseguimos apresentar o projeto, onde eu peço que o governo federal nos ajude. Ajudou o estado do Amapá, não custa nada ajudar o Acre, tudo é Amazônia. Né? Nós estamos na Amazônia e nós na Amazônia somos muito cobrados. Nós temos que preservar a Amazônia, nós temos que preservar o rio da Amazônia. E qual é a contrapartida disso? Então, eu acho que está na hora do governo federal, o presidente Camilo, o ministro Camilo, nosso ministro da Educação, que já tem nos ajudado lá no Acre, nós estamos fazendo esse apelo para que nós possamos construir uma universidade federal lá em Cruzeiro do Sul, que é a Universidade Federal do Vale do Juruá. Outro tópico que o senhor vem apoiando na região, no seu estado, é a garantia de água tratada e digna à população. Como tem sido esse investimento no abastecimento de água no Acre? Sérgio, com essas mudanças climáticas, e isso eu te confesso que até me surpreende, todos os municípios que eu chego, que eu vou na Câmara de Vereadores, abrir um debate, saber quais são as... Porque falta muita coisa, né? E aí, sempre que posso, vou nas Câmaras de Vereadores procurar saber quais as prioridades do município. Depois eu vou na Prefeitura, converso com o prefeito, e o que tem me assustado é que, por conta dessas mudanças climáticas, há muitas regiões no Acre que já falta água, né? No nosso verão, nós temos um verão extenso, rigoroso também, e está faltando muita água, e esse é o grande pedido. E eu tenho procurado fazer investimento através das minhas emendas parlamentares também, para que nós possamos dar pelo menos água, porque para você ter uma ideia, hoje o prefeito, o vereador, a liderança da comunidade, ele não pede mais nem escola, porque não adianta ter uma escola que não tenha água. Sem água, nada acontece, nada vive sem água. Então, nós estamos fazendo investimento para a perfuração de poços com profundidade, para que a gente possa também dar água tratada, porque não tem água em algumas comunidades lá na minha região. E, senador, agora falando em turismo no Acre, foi divulgado que 8,5 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Acre este ano. E, principalmente, destaque aqui para 2 projetos que atraíram esses turistas, 2 projetos sustentáveis, incluídos no Guia da ONU, que são do Rio Croa e o Seringal Cachoeira. Como que o turismo pode ser um vetor também de desenvolvimento no seu estado? O Seringal Cachoeira eu conheço, é lá em Chapuri, e o Rio Croa é em Cruzeiro do Sul. Você vê que o pessoal toca praticamente na marra. Né? Se o governo federal fez... Porque ali na Amazônia peruana, porque não sei se você conhece Cusco, Cusco é uma das cidades mais visitadas do mundo. Aí o turista vem, ele sai de Cusco, ele vem até Porto Maldonado. Aqui em Porto Maldonado, na floresta peruana, eles desfrutam do turismo da floresta. Esse turista tinha que ser incentivado para vir até a Amazônia brasileira. E aí é a Amazônia acreana. E esse turista que vai tanto para o Croa, né, como lá na reserva Chico Mendes, lá no Seringal Cachoeira, ele não é o turista que vem lá do Peru, é o turista que sai aqui de Brasília. Já encontrei vários amigos que saíram daqui para visitar o Rio Croa. Eu digo, mas como é que uma pessoa sai? Porque eu sou acostumado com isso, isso para mim não é novidade, mas para a pessoa que mora aqui, que mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, eles curtem isso, e eu acho isso muito legal. Então é preciso que nós possamos fortalecer outras opções, não que a gente fique restrito a 2 opções, Rio Croa e Seringal Cachoeira. Eu acho que a Amazônia tem um potencial de nós
virarmos aí um grande polo turístico, né? Não só nos rios, mas que nós possamos também usufruir da floresta brasileira. Isso é muito legal, porque existe uma cobrança muito grande por conta dos organismos internacionais para que nós possamos preservar. Mas ali na Amazônia mora amazônidas. E essas pessoas, se nós criarmos aí uma sintonia, eles podem também tirar benefício disso. Eles preservam a Amazônia e também são beneficiados se nós explorarmos ali um turismo até para proteger a floresta, até para que nós possamos fortalecer essa luta da proteção da floresta amazônica. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão, pela participação aqui no Assunto do Estado. Sérgio, eu que agradeço essa oportunidade, agradecer aqui a nossa TV Senado, toda essa equipe maravilhosa, que aqui, quem aparece é você, mas tem muita gente envolvida. Eu conheço essa equipe do Senado, quando fui o primeiro secretário aqui da Casa, eu sei o quanto é importante, né, a nossa Rádio Senado, a nossa TV Senado, que é uma oportunidade de estar dialogando com essas comunidades mais distantes. Então, muito obrigado, fico muito feliz em participar mais uma vez desse programa. Obrigado. Valeu, Sérgio. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, né, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9h. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde, segunda-feira, semana começando e o Senado Notícias também.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, será ouvido amanhã às 9 horas pela CPI do crime organizado. O convite para que o ministro Ricardo Lewandowski fale à CPI foi do relator, senador Alessandro Vieira, e faz parte do plano de trabalho dele. Lewandowski deverá falar sobre as políticas públicas para o setor, ou seja, as ações do Ministério da Justiça para combater o crime organizado, o tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. O orçamento para essas ações também deve ser tema de debate na reunião. Especialistas apontam que sem investimentos maiores não há como avançar no enfrentamento às organizações criminosas. A PEC da Segurança Pública, que está na Câmara, também deverá ser um dos assuntos em pauta no depoimento do ministro. Ricardo Lewandowski também deverá falar sobre o projeto de lei antifacção, que deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado esta semana. O projeto estabelece um marco legal para o combate ao crime organizado. Entre outros pontos, o texto do relator, senador Alessandro Vieira, que é também o relator da CPI do crime organizado, define de forma clara o conceito de organização criminosa, endurece o enfrentamento às facções e milícias e aumenta as penas para líderes de organizações criminosas, que poderão chegar a 120 anos de prisão. Projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos pode beneficiar mais de 14 milhões de brasileiros com deficiência. A proposta permite que pessoas físicas e empresas possam doar os valores devidos do imposto de renda para os fundos que promovem os direitos dessas pessoas. Os dados mais recentes apontam que 14 milhões e 400 mil brasileiros possuem algum tipo de deficiência. A mais comum é a dificuldade de enxergar, seguida por problemas de mobilidade e auditivos. Isso sem contar com 2 milhões e 400 mil autistas com dificuldade de acesso à educação. O atendimento a esse enorme contingente de cidadãos exige uma quantidade crescente de recursos. Nesta terça-feira, 9 de dezembro, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar em caráter terminativo o parecer do senador Plínio Valério ao projeto de lei do senador Paulo Paim, que prevê que pessoas físicas e jurídicas possam descontar do imposto de renda as doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A reunião começa às 10 da manhã e você acompanha aqui na internet da TV Senado ou pelo nosso canal do YouTube. A necessidade de lutar diariamente em defesa da dignidade humana foi reforçada hoje de manhã no plenário do Senado. A sessão especial foi realizada em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesta data, em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento se tornou um marco global, inspirando constituições, movimentos sociais e políticas públicas em defesa da dignidade humana. Mais de 70 anos depois, a data continua sendo um chamado à luta contra toda forma de violência, discriminação, tortura, racismo e desigualdade. Os oradores lembraram que direitos humanos são conquistas diárias e que o Brasil ainda enfrenta desafios para garantir igualdade e proteção às minorias. A sessão foi marcada por apelos contra o racismo, a violência especialmente contra as mulheres e pela garantia de políticas públicas que coloquem a vida no centro das decisões. Quero destacar a situação das pessoas com deficiência, uma causa que defendo com o coração de quem vive essa realidade na própria família. Temos que eliminar as barreiras invisíveis, o preconceito, a indiferença e a exclusão. Trabalhar por um Brasil mais acessível é trabalhar por um Brasil mais justo. Uma mulher é agredida há 4 minutos no Brasil. E os dados mais recentes mostram um aumento expressivo dos casos de feminicídio, inclusive no meu estado, Santa Catarina. Isso é
inaceitável. O Dia Internacional dos Direitos Humanos não pode ser apenas uma data simbólica, precisa ser um lembrete de que cada lei que a gente aprova no Congresso, cada orçamento que é votado, cada política desenhada tem um impacto direto na possibilidade de uma menina seguir viva, sonhando, estudando, ocupando espaços e liderando transformações. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou que os direitos humanos não são questão de ideologia, mas de humanidade. Não tem lado, tem um lado da humanidade, né? Tem o lado do afeto, da empatia, do respeito. Isso é defender direitos humanos. E se isso for o lado, eu prefiro estar desse lado. Eu prefiro estar do lado das pessoas que, de fato, precisam de nós e que a gente tem que cuidar. Defender direitos humanos é dar vida digna para todos e para todas aquelas que mais precisam. A proteção dos direitos humanos é uma luta contínua que exige compromisso de todos e um alto grau de vigilância. E confira agora a agenda desta tarde e os destaques da semana. Daqui a pouquinho, às 14h, está prevista a sessão não deliberativa no plenário do Senado. Aquela dedicada a discursos dos senadores. Nessa terça-feira, às 9h, a Comissão de Meio Ambiente debate projeto que regula a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Também às 15h desta terça está prevista a sessão solene do Congresso para promulgar a Emenda Constitucional 137. O texto concede imunidade do IPVA a automóveis com 20 anos ou mais de fabricação. Às 10h desta quarta-feira, a Comissão de Esporte tem reunião marcada. Um dos projetos da pauta é o que dispensa atletas profissionais do estágio obrigatório previsto em curso superior de educação física. Às 12h30 desta quarta, a Comissão de Direitos Humanos discute, entre outros assuntos, os processos de desintrusão e conflitos fundiários relacionados à terra indígena Uru-Eu-Uau-Uau, em Rondônia. Às 10h desta quinta-feira, audiência pública marcada na Comissão Temporária de Reforma do Código Civil. Em debate, a responsabilidade civil. Uma sessão especial está prevista para as 14h desta quinta para celebrar o mês de homenagem ao Renova Bio. Trata-se da Política Nacional de Biocombustíveis criada em 2017. E a semana de atividades deve se encerrar às 15h de sexta-feira com uma sessão especial no plenário do Senado para promover o lançamento do Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras, produzido pela Confederação Brasileira de Empresas Júniores, Brasil Júnior. E na última reunião do ano, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, fez um balanço dos trabalhos e falou também um pouco do que vem por aí. Foram 51 reuniões, 4.800 documentos oficiais analisados, 73 requerimentos de informações deferidos, 43 quebras de sigilo aprovadas, 108 empresas suspeitas identificadas e 4 prisões em flagrante. Tiveram voz de prisão durante os depoimentos Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Rubens Oliveira Costa, empresário da Vênus Consultoria e Assessoria Empresarial. E Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de Pagamentos e Benefícios do INSS. Esta presidência deu voz de prisão a 4 envolvidos que tentaram desacatar ou obstruir os trabalhos dessa comissão. 4 prisões feitas em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do Brasil. E reafirmo que, se for preciso, darei voz de prisão quantas vezes forem necessárias, porque nosso compromisso é com o aposentado e não com o criminoso. O senador disse que a CPI se prepara para a principal fase de seus trabalhos. A fase dos bancos será decisiva. Entre fevereiro e março, todos serão chamados. Bancos, financeiras, plataformas digitais, nenhum deverá ser poupado.
E ao final do balanço dos trabalhos, o senador Carlos Viana anunciou que faria uma operação para a retirada de um tumor no estômago. A cirurgia ocorreu no sábado e foi bem sucedida. O senador passa bem. Em 1975, o Ano Internacional da Mulher, o Brasil ainda estava sob uma ditadura militar. Foi nesse cenário que um grupo de mulheres fundou a primeira entidade a levantar publicamente uma bandeira que parecia impossível: a da anistia para opositores da ditadura que foram caçados, exilados e presos. Veja agora no segundo episódio da série Mulheres na Redemocratização. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, a vida da família de Rosa Simiana mudou. O pai dela, Arthur Pereira da Silva, foi preso no Rio Grande do Sul, acusado de subversão. O meu pai foi preso junto com o doutor Adelmo Genro, pai do Tarso Genro, doutor Jorge Motes. Era só doutores, o único negro e operário era o pai, que o pai era ferroviário. E era presidente da cooperativa dos ferroviários. O sentimento é de pavor o tempo inteiro. Qualquer pessoa que chegasse em você para perguntar o nome do seu pai, por exemplo, eu já achava que era o DOPS. O drama vivido na casa de Rosa se repetia em outros lares brasileiros. A perseguição atingia famílias inteiras, transformando esposas e filhas em protagonistas involuntárias da resistência. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E eu já volto, filha. Tá bom. Uma campanha pela anistia começa exatamente com esse grupo de mães, esposas, irmãs, filhas, namoradas, enfim, em função dos seus maridos, filhos entes queridos que estavam numa situação de prisão política, ou de exílio, ou de banimento, ou de desaparecimento. Enea Stutz, da Universidade de Brasília, é especialista nas leis de anistia e reparação. Mas a professora lembra que antes de virarem leis, essas reivindicações eram tratadas como caso de polícia. Elas estavam se colocando como criminosas, podendo ser presas, com o enquadramento na lei penal da época, que era a Lei de Segurança Nacional, porque estavam fazendo uma manifestação. A senadora Tereza Leitão destaca que o sofrimento causado por prisões, torturas e mortes serviu de combustível para que as mulheres enfrentassem o regime. A dor de ter perdido uma pessoa próxima e tomaram a sua situação individual como uma dimensão coletiva. Em 1975, dor e indignação ganharam forma organizada. Nascia o Movimento Feminino pela Anistia, liderado pela advogada Terezinha Zerbini. Ela própria, esposa de um perseguido político. O marido dela, o general Zerbini, foi expulso do exército porque não concordou com o que estava acontecendo. Ela, aproveitando o ano de 1975, que foi escolhido pela ONU como Ano Internacional da Mulher, ela teve essa ideia. A saída é essa. Então, vamos aproveitar o Ano Internacional da Mulher para quê? Para fazer uma manifestação de mulheres para as mulheres. Eu vi a rara oportunidade de começar um trabalho político firme e consequente. Foi o Ano Internacional da Mulher, que foi organizado pela ONU. Eles tinham como bandeiras igualdade, desenvolvimento e paz. E nós levantamos a bandeira da anistia como uma bandeira de paz. Com a Terezinha Zerbini foi uma luta assim, escancarada que as mulheres foram para a rua para pedir a anistia. Com o lançamento do Manifesto da Mulher Brasileira, o movimento feminino pela anistia se espalhou pelo país. Núcleos regionais iam às ruas coletar assinaturas, furando o silêncio imposto pela censura. Pode não ser
uma grande atividade, coletar assinaturas, mas se torna uma atividade emblemática pelo conteúdo político que ela teve e pelo poder de mobilização que ela alcançou. Apesar da censura, a mensagem em defesa da anistia ecoou. Em uma estratégia ousada para a época, as participantes do movimento trouxeram a reivindicação ao centro do poder e, em agosto de 1975, foram recebidas no Congresso Nacional. O senador Franco Montoro registrou o feito na tribuna. São 12 mil assinaturas de brasileiras de diferentes regiões que apelam em favor dessa medida destinada expressamente a fortalecer a união e desarmar os espíritos. Na forma do pedido que nos foi formulado, estamos encaminhando o documento ao senhor ministro da Justiça para o exame do assunto e a adoção das medidas que forem de sua competência. E como é do nosso dever, trazemos ao conhecimento do Senado o apelo recebido e as providências tomadas. Elas é que foram as responsáveis, em muitos casos, pela vida de muitos presos políticos. Por quê? Porque elas não descansaram enquanto elas não tiveram notícia se o filho delas estava vivo ou morto, se estava mesmo nesse quartel ou no outro quartel. O movimento cresceu e abriu caminho para os comitês brasileiros pela anistia. A pressão das ruas tornou-se insustentável para o regime. E em 28 de agosto de 1979, o presidente João Figueiredo sancionou a histórica lei da anistia. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para a renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. A lei permitiu o reencontro de famílias, com a volta ao Brasil dos exilados e a liberdade dos presos políticos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e uma boa semana. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor.
em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim.
Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados.
Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário e parlamentar, ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio de totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores. O primeiro inscrito desta tarde é o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Estado do Ceará. Deixa eu apagar aqui. E bem, meu querido amigo, meu irmão, senador Confúcio Moura, do Estado de Rondônia. Quero cumprimentar também o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, aqui presente. Os dois parlamentares no plenário, sabendo que muitos colegas estão vindo dos seus estados para Brasília e teremos essa semana, se Deus quiser, uma semana muito produtiva aqui na Casa Revisora da República. Quero também cumprimentar aos funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham, que estão ali do nosso lado, né? Por mais que a gente esteja vendo os valores investidos, as prioridades invertidas no nosso país, mas brasileiros que não desistem da sua nação. Uma saudação aqui a todos que fazem parte da comunicação da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, que levam o nosso trabalho aqui para o povo brasileiro. E agradecer a Deus, né, senhor presidente? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui combatendo o bom combate. Procurando defender nossas ideias, procurando denunciar o que está errado. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde, para podermos ser a voz de tantos perseguidos, milhares, quem sabe milhões de brasileiros hoje no Brasil, especialmente aqueles que são de direita, aqueles que têm o conservadorismo como algo que ilumina sua visão de mundo. E não é fácil hoje, essa ditadura que a gente vive, ser cristão, né, no Brasil. Eu quero dizer que eu vivi para ver. Só estou na política desde 2019, né? Participei de uma campanha em 2018, nunca tinha disputado nenhuma cadeira. Deus me trouxe, através da boa vontade do povo do Ceará, do meu estado, direto aqui para o Senado Federal, e eu procuro encarar essa missão como uma missão de vida, né? Com foco total, com energia total, agradecendo a minha esposa Márcia, meus filhos, pelo apoio e a oração de tanta gente que ama essa nação, que ora, porque sabemos que a guerra que a gente vive aqui não é entre os homens, não. A guerra que a gente vive aqui é espiritual. E, senhor presidente, eu nasci para ver
o governo Lula, o PT, de forma transparente, defendendo bancos. A blindagem que nós tivemos aqui na semana passada, na CPMI do INSS, que nós lutamos para que fosse instalada, a base do governo não queria, o PT especialmente, mas nós conseguimos a instalação e numa tentativa de manobra da base do governo Lula para tomar o comando da CPI, nós não deixamos, né? Foi um trabalho de madrugada. E essa podridão toda do roubo dos aposentados, dos pensionistas, de órfãos, de viúvas, de deficientes, está vindo à tona, graças à ousadia no bem de alguns parlamentares que ali estavam para buscar a verdade. Nós derrotamos o governo Lula, que queria tomar o comando como tomou o da CPI do crime organizado, que nós ralamos anos a fio para instalar, conseguimos instalar, e o PT foi lá, sem nenhum parlamentar assinar, tomou o comando, e a gente está vendo uma CPI natimorta, e não tem sessão, e quando tem, tentam censurar parlamentar de fazer perguntas ali dentro. Mas o Brasil está vendo. As pessoas estão tirando suas próprias conclusões. Aqueles que se dizem defensores da democracia, aqueles que se dizem do time do amor, estão fazendo o que estão fazendo hoje. Uma caçada implacável à liberdade de expressão. Aguenta aí, que esse governo já está preparando, saiu na mídia no final de semana, já está preparando mais censura às redes sociais. Eles não vão desistir, eles querem te calar. E o baluarte da censura no Brasil chama-se Jorge Messias, da AGU. Está lá, criou logo quando chegou a Procuradoria em Defesa da Democracia. Tudo nome bonito para tentar enquadrar os brasileiros por suas opiniões políticas. Ele que é o militante mó também desse regime. Mas, senhor presidente, além da blindagem dos bancos na última semana, de publicitários do PT, de outrora, que os nomes aparecem ali, recebendo dinheiro dessa fraude do INSS, maior fraude previdenciária da história do planeta acontecendo no Brasil. Tem tudo para deixar mensalão, petrolão no chinelo quando entrar os consignados. A gente já viu blindagem de sócio de careca do INSS. A gente já viu sigilo de 100 anos decretado pelo Senado Federal. Que vergonha! Que vergonha! Para não saber onde é que o careca do INSS é uma peça-chave desse esquema. Em que gabinetes ele entrou? Aqui dentro. Foi proibido pela presidência da casa para se saber. Muita coisa nebulosa acontecendo, mas eu vou dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras. Qualquer pesquisa feita sobre Lulinha na internet vai encontrar na Wikipédia, por exemplo, a seguinte informação. Fábio Luiz Lula da Silva, brasileiro, 50 anos de idade, empresário e filho do presidente da República. A história da maior parte da humanidade está dividida entre dois períodos, antes e depois de Cristo. Ok? Ok. Já a história empresarial da vida de Lulinha está dividida também em dois períodos, antes e depois do pai ser eleito presidente do Brasil. Guarda isso aí. Em 2004, Lulinha deixou de atuar como empresário no ramo de vendas de cachorro-quente e fundou a Game Corp, para produzir jogos eletrônicos, com um capital social de R$100 mil. Mas, de repente, se transformou numa empresa milionária, com aporte de grandes investimentos feitos por uma das maiores empresas da telefonia do Brasil na época, a Oi Telemar, que dependia de fortes investimentos do BNDES. Você lembra disso? Eu lembro bem. Essas operações levantaram suspeitas imediatas de favorecimento.
Lula, ao ser questionado, comparou o sucesso do seu filho ao fenômeno Ronaldinho, um dos grandes craques de futebol. Mas a denúncia não seguiu em frente, porque logo em seguida explodiu o primeiro grande escândalo do PT, o Mensalão. Durante as investigações da 69ª Operação da Lava Jato, foi descoberto que entre 2004 e 2016, a Game Corp recebeu 132 milhões de reais de repasses da Oi Telemar. Parte desse dinheiro foi usado para justificar a compra do sítio de Atibaia, principal desvio que levou à condenação de Lula por lavagem de dinheiro e corrupção em 3 instâncias. 3 instâncias da justiça brasileira. O Ministério Público instaurou investigações sobre a extraordinária evolução patrimonial de Lulinha em virtude dos fortes indícios de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Esse é um fenômeno, sim, que mina a confiança da sociedade nas instituições brasileiras. Fortalece o sentimento de impunidade das elites políticas, numa contradição com a essência do discurso e da imagem populista do Lula, focado no combate às desigualdades e proteção aos mais pobres. O que mais se vê nesse governo Lula é, com todo respeito a quem pensa diferente, a promiscuidade entre o poder público, o uso das estatais, dos bancos públicos para atender interesses privados, jogos de poder pelo poder. E tudo isso acontece com a complacência e, portanto, até cumplicidade de uma parte expressiva da tradicional mídia brasileira que se omite. Eu disse aqui na sexta-feira passada, eu não estou ouvindo nada nos veículos de comunicação gigantescos do Brasil sobre a história do Lulinha, lá na CPI do INSS, com 70 horas de depoimento na Polícia Federal, com a testemunha-chave dizendo que recebia mesada de 300 mil do careca do INSS. A gente viu em alguns blogs, Metrópolis, veículos, Metrópolis, Poder 360, alguns outros blogs, como Cláudio Dantas, e a gente não vê na mídia tradicional, exceção da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, por exemplo. Mas, senhor presidente, depois dos milhões desviados pelo Mensalão e dos bilhões, B de bola e de índio, desviados do Petrolão, a ganância do sistema continuou aumentando até chegar ao ponto desse roubo de milhões de aposentados e pensionistas via INSS. Aí eu digo de novo, viúva, órfão, deficiente, em cifras descomunais que podem passar dos 70 B de bola e de índio, bilhões de reais quando chegar no consignado, tá? Anota isso. Apesar de toda a blindagem feita pela tropa de choque do governo Lula e dos habeas corpus dados pelo STF, às vezes até para o depoente, nem vi, numa desmoralização completa, numa blindagem, num boicote, numa sabotagem que tem sido feito por esse regime, Lula e STF. Mesmo assim, nós temos conseguido avançar, desvendando esse esquema cruel de enriquecimento ilícito de alguns, à custa do dinheiro de idosos do Brasil, de pessoas frágeis, do aspecto de vista social. Uma das maiores blindagens tem sido a convocação do Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente do Sindinap, cujo essa associação, esse sindicato, sozinho foi responsável pelo desvio de mais de 600 milhões de reais. Estamos diante de um possível gênio das finanças que, depois que Lula é eleito presidente da República e Frei Chico assume a vice-presidência do sindicato, foi justamente nesse período
que ocorreu um aumento de 500% na arrecadação do Sindinap de descontos indevidos. E já tem, inclusive, 390 milhões de reais bloqueados pela Justiça. E eu digo para vocês, por causa dessa CPMI do INSS, porque se fosse depender de AGU, no início até tiraram esses sindicatos, inclusive os que têm relação alguma, através do seu vice-presidente, com o Planalto. Mas o filho de Lula conseguiu suplantar a genialidade do tio, depois do sucesso da Game Corp. Em busca de um dinheiro mais fácil, resolveu embarcar, segundo a Polícia Federal, com esses depoimentos, eu vou falar aqui, supostamente na farra do INSS, se associando a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, um dos campeões da roubalheira aos velhinhos do Brasil. Desde quando explodiu esse escândalo, que Lulinha está morando em Madrid, na Espanha, e estaria recebendo do careca do INSS a bagatela de 300 mil reais por mês, como se fosse um passe de um craque, cujo ponto mais forte seria porque é filho de um presidente da República. E tome tráfico de influência ou não. Mesmo assim, os governistas mais uma vez se mobilizaram para impedir sua convocação e quebra de sigilo na CPMI da roubalheira do INSS. Em mais de 70 horas de depoimento, a Polícia Federal, presta atenção, peço atenção dos cidadãos de bem dessa nação, sedentos por justiça. Olha aqui, em mais de 70 horas de depoimento, a Polícia Federal, somando mais de 1000 páginas de documentos, tudo isso foi detalhado, sabe por quem? Por Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário do Careca, preso desde setembro. Como funcionário da maior confiança de Careca, ele foi ameaçado, inclusive, de morte, depois do rompimento com o tal do Careca do INSS. Sabe por quê? Porque sabia demais e tinha provas dos esquemas fraudulentos. Quem foi que não deixou trazer também o seu Edson Claro, essa testemunha-chave, para a CPMI do INSS? Sabe quem? Adivinha? A base do Lula. A tropa de choque, parlamentares que ocuparam aquela CPMI, que não deixaram, votaram não. Está tudo registrado nos anais. Olha, senhor presidente, está denunciada a criação de empresas no exterior para disputar contratos milionários com o Ministério da Saúde. Um desses projetos foi a World Cannabis, com o objetivo de vender produtos à base da maconha. Tudo denunciado pelo Edson Claro. Ele apresentou provas de uma viagem do Careca. Teria apresentado. É isso que a gente quer ver, a gente quer ter acesso. Quer que saia das sombras, a gente precisa jogar luz nessas trevas. Porque ele disse que tem provas da viagem do Careca do INSS com Lulinha para Portugal em 2024, no mesmo voo. E não deixaram também a base do governo Lula, o PT, não deixou a gente ver os planos de voo, a Latam liberasse exatamente quem é que estava nesse voo para Portugal. Tudo está sendo escondido da população brasileira. Mas não dá para esconder durante muito tempo. Foi registrada outra empresa com o nome de Candango Consulting, lá em Portugal, teria sido registrado, pertencente ao Careca e tendo Lulinha como sócio oculto. Segundo ele, Lulinha teria recebido 25 milhões de reais do Careca do INSS. Edson Claro, senhor presidente, em seu depoimento, apresentou documentos
da participação de Ricardo Bimbo, dirigente nacional do PT e coordenador do setor de tecnologia da informação. Ele teria recebido R$120 mil em sua conta pessoal e R$8 milhões através de sua empresa, a Datacor. Pergunta quem foi que também blindou a ida desse senhor Ricardo Bimbo à CPMI na semana passada. Não precisa nem responder quem foi que blindou. Os mesmos que estão blindando tudo, sabotando de forma vergonhosa, boicotando essa CPMI, para que você, brasileira, brasileiro, não saiba a verdade, mas ela será revelada. Edson Claro apresentou também um boleto de R$10 mil, pago ao contador João Muniz Leite, profissional que atendia também a quem? Ao Lulinha. Esse contador foi investigado pelo Ministério Público de São Paulo na operação Fim de Linha, com suspeita de lavagem de dinheiro para quem? PCC. São muitas as conexões, infelizmente, diretas, desse terrível roubo dos aposentados, que nós precisamos jogar luz, a ponto de envolver, supostamente, familiares diretos do presidente da República. Apesar do boicote à CPMI, com a blindagem da base governista e com as dificuldades impostas por ministros do STF, continuamos avançando nas investigações porque temos um presidente, senador Carlos Viana, que tenha muita saúde, fez uma cirurgia sábado, que tudo flua bem. Segurou 3 meses esse câncer no estômago por sua missão no Senado Federal. Parabéns, senador Carlos Viana, e também aos deputado Alfredo Gaspar, que é o relator, que são verdadeiramente independentes. Senhor presidente, se eu me der mais 1 minuto, eu não vou tomar mais, para encerrar, que eu sempre gosto de encerrar com uma frase. Eu encerro com essa forte advertência deixada pelo profeta Isaías há 2.700 anos. Abro aspas. São as vossas iniquidades que levantaram a separação entre vós e o vosso Deus. São as vossas faltas que mantiveram seu rosto escondido, longe demais para que ele, o Pai Celeste, o ouça. As palmas de vossas mãos estão manchadas pelo sangue, vossos dedos pelo crime, e vossos lábios proferem a mentira. Que Deus abençoe, senhor presidente, a nossa nação, que Deus abençoe a todos os parlamentares, que tenhamos uma semana de luz, de paz, de harmonia e de busca pela verdade e justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Ouvimos aí o senador Eduardo Girão e eu passo a palavra a seguir para o senador Paulo Paim, PT Rio Grande do Sul. Presidente Confúcio Moura, senador Roberto Costa, senador Girão, senador veneziano Vital do Rego. Eu venho à tribuna, presidente, para fazer 3 pequenos registros. O primeiro, senhor presidente, é que no dia 4 de setembro, eu, representando a Comissão de Direitos Humanos, depois de aprovar um requerimento, realizamos uma diligência em Viamão, Rio Grande do Sul, para apurar denúncias de violações ambientais, sociais e trabalhistas, que culminou numa audiência pública presidida lá por mim. Enfim, coordenei essa diligência com muita responsabilidade. Presidi a sessão na Câmara de Vereadores. Estava totalmente ocupada. Estiveram presentes a deputada estadual Estela Farias, o deputado estadual Adão Preto,
a minha suplente Reginete Bispo, vereadores, lideranças sindicais, sociais, comunitárias, indígenas e ambientais. Houve muita cobrança e pedido de providências daquela comunidade a essa comissão que eu estava lá representando. O relatório da diligência foi aprovado pela CDH com 4 principais denúncias. Queriam despejar a intersindical, que estava há 20 anos, num espaço privilegiado, praticamente no centro da cidade. Denúncia 2, instalação de lixão em áreas de nascentes. Denúncia 3, perfuração de poços pela Aégia. 4, retirada de indígenas da área deles, a área Guarani. O relatório foi encaminhado por mim ao Ministério Público Federal, ao Ministério do Meio Ambiente, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas e à Defensoria Pública da União. Entre as recomendações aprovadas, o relatório pede a manutenção da sede da Intersindical de Viamão, o encerramento definitivo do projeto do lixão metropolitano e suspensão das obras realizadas pela empresa AEGA. A garantia da posse da demarcação das terras pertencentes ao povo Mibiá, Guarani e a fiscalização dos impactos ambientais no Parque Site Iali e nas áreas de preservação do Lago Tarumã. Senhor presidente, essa audiência pública que realizamos, felizmente, já começou a dar resultado positivo na primeira demanda daquela comunidade. A Câmara de Vereadores, sensibilizada pela audiência pública que a comissão lá realizou, aprovou por unanimidade o projeto do próprio Executivo, que reconheceu os argumentos apresentados pelos dirigentes sindicais. O Executivo Municipal, que doa, então, definitivamente a área para a intersindical. Parabéns à intersindical, cumprimento aqui o prefeito, que voltou atrás da primeira posição e resolveu não ceder por mais 20, 30 anos, mas ceder o espaço definitivamente para aqueles 8 sindicatos que lá estavam instalados. Repito, a intersindical é composta por 8 sindicatos, ocupa o lugar há mais de 30 anos, onde construiu sua sede com recursos próprios e atende ali grande parte da população. Trata-se de um espaço de debates, ações dos trabalhadores e movimentos sociais, políticas humanitárias e defesa dos direitos humanos. É um ambiente de acolhimento para idosos, para trabalhadores da área rural, da área urbana, de jovens, de mulheres, e também o atendimento ali médico e de advogados ao nosso povo trabalhador. Fiquei muito feliz com o resultado final. Cumprimento também o prefeito, né, que soube ceder a esse movimento e atendeu a demanda que nós todos lá defendemos. Porque, infelizmente, havia uma tentativa de despejo da intersindical, que naturalmente era inaceitável. Enfim, quero saudar todos que participaram da reunião de conciliação que nós pedimos tanto no dia 27 de novembro. Foi na prefeitura e ali foi selado o acordo que viabilizou o encaminhamento do projeto à Câmara de Vereadores. Parabéns, Paulo Ferreira, coordenador da Intersindical, Maria Darcila Tinoco, secretária da Intersindical, Carla Rene, diretora do Sindicato dos Municipais, vereador Alex, vereador Rodrigo Pox, presidente da Câmara, e o prefeito também aqui, cumprimento, porque ele foi sensível aos argumentos, ao prefeito de Viamão, Rafael Dallanora.
Saldo os poderes executivo, legislativo de Viamão e saldo de forma muito especial a Intersindical, que mostrou no diálogo, na discussão, nos argumentos, uma qualidade que me orgulha muito, que está cravado na história do movimento sindical, para sempre a história de Viamão. Trago outra boa notícia. Ficou acertado ainda que, caso seja necessário, será instalado o Centro de Referência da Mulher em uma área disponível atrás do salão da Intersindical. Enfim, um fraterno abraço à comunidade e à população de Viamão. Que bom que prevaleceu o diálogo, o entendimento. Senhor presidente, é porque não tive tempo de falar semana passada e quero falar desse outro tema, que é também notícia boa, e essa casa participou diretamente. Senhor presidente, eu venho há muito tempo preocupado com a privatização da Eletrobras. E, nesse sentido, realizei audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo de que os trabalhadores não fossem simplesmente postos para a rua e perdessem a própria estabilidade e ficassem todos empregados. Então, eu me refiro à sessão da semana passada aqui nessa casa. O Senado aprovou, na semana passada, o projeto de lei 1791 de 2019, que veio da Câmara dos Deputados, sobre a realocação dos trabalhadores da elétrica privatizada. O projeto é da autoria do já falecido, a quem eu rendo as minhas homenagens, deputado federal Assis Carvalho. O parecer foram relatores o senador Sérgio Petecão e teve como relator também o senador Alessandro Vieira. Li os relatórios, achei muito bem colocado, muito bem escrito, com argumentos sólidos. Relatores na Câmara, deputada Átila Lila, deputada Érica Cocai, deputada Fernanda Marchiona, que é do meu estado, e o deputado capitão Alberto Neto. Agora segue para a sanção da Presidência da República. A proposta trata do aproveitamento e a realocação dos empregados demitidos sem justa causa após a privatização da Eletrobras em 2022. Garante que esses trabalhadores, muitos com décadas de experiência, muitos com mais de 50 anos, e que foram desligados sem nenhum aviso, atingiu cerca de 4.000 famílias, possam, então, a partir da aprovação desse projeto aqui pelo Senado e pela Câmara, possam, enfim, ser aproveitados em outras empresas públicas. Sim, possam ser aproveitados em outras empresas públicas ou sociedade de economia mista, sempre com funções e salários compatíveis. Claro, esse é o pedido. É uma forma responsável de manter empregos, proteger trajetórias e preservar um patrimônio humano e valioso. Não se trata apenas de justiça social, trata-se também de inteligência administrativa. A Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina, responde por 33% da geração, 50% da transmissão e atende 31% do território nacional na distribuição. Os profissionais que atuaram nesse sistema carregam conhecimento técnico e estratégico que deve continuar a servir o povo brasileiro, nem que seja numa outra instância. Tive a felicidade, como eu disse, de realizar audiências públicas, por exemplo, na CDH, onde ouvimos os trabalhadores e os sindicalistas. E o consenso é claro, que o Estado não poderia desperdiçar essa experiência de especialistas que foram demitidos. É um gesto de justiça, de responsabilidade e respeito àqueles que dedicaram sua vida ao desenvolvimento energético do nosso país. Fico feliz, espero que tudo dê certo
e eles possam ser reaproveitados para o bem de todos, pelo conhecimento, pela experiência, e eles terem o direito ao trabalho e um salário digno. Senhor presidente, como eu disse, eu vou falar agora do dia 3 de dezembro, porque não pude, felizmente, usar a tribuna naquele dia. A Assembleia Geral da ONU, no ano de 1992, instituiu o dia 3 de dezembro como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data serve para reflexão importante sobre a temática, celebrar as conquistas, bem como apontar desafios ainda a serem superados por uma busca melhor na qualidade de vida das pessoas com deficiência. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo existem cerca de 1,3 bilhão de pessoas com deficiência. 16%, ou seja, 1 em cada 6 pessoas tem algum tipo de deficiência. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada em Nova York, no ano de 2006, reconhece a definição de deficiência como algo dinâmico, em evolução, e que surge da integração entre as alterações corporais e as barreiras que dificultam a vida das pessoas. Seja qual for a natureza do impedimento, visual, auditiva, intelectual ou física. As limitações com as quais uma pessoa se depara vêm da falta de acessibilidade. As cidades, as edificações, os veículos do transporte coletivo, os aparelhos eletrônicos não foram concebidos para que possam ser usados e usadas por pessoas com deficiência. São inegáveis os avanços já obtidos, mas ainda temos muito por fazer. A Convenção Internacional é um documento onde os Estados-membros se comprometem a estabelecer e criar meios pelos quais as pessoas com deficiência tenham maiores oportunidades de participação. Assim, todos compartilham da vida e experimentam suas rotinas de trabalho e vão aprendendo com processos na área da educação, da área da cultura, do consumo e da produção, inclusive cultural e artística. A Convenção significou uma reviravolta na compreensão da deficiência, ao reconhecer que todos são sujeitos de direito, ao dizer que todos têm liberdade para fazer suas próprias escolhas. Ela determina que os países que a ratificaram devem reconhecer o protagonismo dessas pessoas. Atualmente, as pessoas com deficiência precisam ser respeitadas, serem respeitadas na capacidade que têm de fazer suas escolhas. Ter autonomia sobre seu corpo, sua saúde, o número de filhos que pretende ter. Tudo isso a Convenção trata. Isso não significa que a família ou o Estado não deva dar o apoio quando necessário, nem que não deva existir as salvaguardas legais quando a situação assim exigir. Tudo isso em nome da maior autonomia possível da pessoa com deficiência. A lei que originou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, surgiu a partir de um projeto de lei de minha autoria, apresentado ainda no ano 2000. Já nessa época, trazia os principais avanços que estavam em debate na Convenção Internacional para o Direito das Pessoas com Deficiência, versando sobre a sensibilidade, trabalho, educação, esporte, transporte, tecnologia e todos os ramos de experiência humana nos seus 127 artigos. O Estatuto, assim como a Convenção, reconhece a pessoa como sujeito de direito e cidadania. A capacidade civil, por exemplo, é um dos seus principais eixos e reconhece a autonomia e o protagonismo dessas pessoas. Hoje, no Brasil, existem cerca de 17 milhões de pessoas com alguma deficiência, ou seja, 8,9% da população. Por fim, senhoras e senhores, todos fazem parte da família humana e, na medida em que as barreiras são eliminadas, darão a sua valiosa contribuição. O mundo não pode deixar ninguém de fora.
nenhuma transformação externa, nenhum avanço coletivo, nenhum modelo de desenvolvimento social serão de fato transformadores se não olharmos para dentro de nós mesmos. O indivíduo é o agente da mudança social. Antes de almejarmos qualquer progresso significativo, inclusive no ambiente externo, temos que olhar para o todo, para o conjunto, para as milhões e milhões e milhões de pessoas que estão nessa área, na sua caminhada de vida. Antes de pensarmos no planeta, precisamos pensar nas relações também entre as pessoas. São as habilidades humanas que devem ser trabalhadas, a nossa empatia que precisa ser desenvolvida, a capacidade que devemos observar é a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, e a capacidade de nos comunicar e, junto, encontrar os melhores caminhos. Foi com muito diálogo que aprovamos tanto a Convenção como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por fim, presidente, nesses últimos 2 minutos, e não usarei mais de 2 minutos, eu quero aqui render minhas homenagens ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Senapir, com muita honra, assim eu me referi a eles, por terem me convidado para participar da abertura com autoridades para relatar a importância do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Senapir, no Brasil. O evento celebra os 15 anos da Senapir e retrata os avanços e desafios do futuro das políticas de promoção da igualdade racial no país. A Senapir é a sigla para o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade, um instrumento fundamental para o Brasil. Articular políticas públicas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Senhor presidente, o Estatuto da Igualdade Racial, o projeto de lei de minha autoria, regulamentado por decretos, avança nessa linha, buscando a participação de todos. Por fim, presidente, eu agradeço muito à ministra da Igualdade Racial, aqui eu termino, Aniele Franco, ao secretário de Gestão da Senapir, Clédson Gerardo dos Santos Júnior, e à diretora de Articulação Interfederativa, Isadora Bispo dos Santos, e todos os que contribuem para a promoção da igualdade racial no Brasil. Agradeço a eles, justifico com essa fala que estaria lá presente hoje pela manhã se não tivesse presidindo a Comissão de Direitos, se não tivesse presidindo a homenagem que esse plenário fez hoje pela manhã, numa excelente, eu diria, numa excelente plenária, onde todos nós fizemos a nossa justa homenagem ao 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E justifico a minha não ida, senhor presidente, que lá também eu receberia uma homenagem pela luta de todos nós e tantas leis que aprovamos aqui contra qualquer tipo de preconceito, e principalmente, naturalmente, o preconceito contra o povo negro, contra a quilombola, contra indígenas, contra ciganos, povos tradicionais. Enfim, não pude receber a homenagem, mas sei que a ministra Aniele, que esteve aqui pela manhã, disse que me representaria lá e receberia, então, esse troféu, ou a placa, né? Numa homenagem ao trabalho de todos nós nessa casa. Aqui eu termino, está terminado, e dou por lido o pronunciamento, que eu tentei abreviar, principalmente esse último. Obrigado, presidente. Parabéns, senador Paim, pelo discurso. E vamos em frente. Eu passo a palavra para o senador veneziano Vital do Rego, MDB, Estado da Paraíba. Senhor presidente, acolha meu abraço, muito sincero e muito efusivo, de um fã de Vossa Excelência. O senhor sabe o quanto admirável é, o quanto tem o reconhecimento dessa casa, o quanto tem o reconhecimento do seu povo de Rondônia, e saiba da minha torcida fervorosa para que Vossa Excelência, em 2026, possa, apresentando-se mais uma vez ao seu povo, receber dele o carinho de sempre, a aprovação de sempre e retornar para mais um período
justificado pelas suas inúmeras ações. Semana passada, inclusive, eu me encontrava com um conterrâneo seu, de Rondônia, e nós falávamos a respeito dos cenários de cada um dos estados, e quando partíamos para analisar as situações de Rondônia, e eu dizia do nosso carinho, da nossa honra de poder ter nos quadros do MDB uma figura tão importante, tão séria, tão íntegra, tão reta, tão efetivamente resolutiva, ele dizia: senador veneziano, de fato reconheço e entre outros parlamentares, o que tem trazido de forma factível ações para benefícios da nossa gente. E isso me orgulha profundamente, porque Vossa Excelência sabe do carinho da torcida. Quero cumprimentar aos oradores que me antecederam, saudar ao meu irmão vice-presidente desta casa, senador Humberto. Haverei de ser breve, até porque o senador Humberto tem compromissos a cumprir, e eu me comprometia de poder fazer, não uso dos 20 minutos, mas rapidamente para tecer alguns comentários. Os primeiros destes dizem respeito a um grande feito do governo do presidente Lula, do ministro Camilo Santana, e de uma articulação que fora realizada pelo nosso mandato junto ao Ministério da Educação e na semana passada na companhia de integrantes da Universidade Federal de Campina Grande, ao lado do magnífico reitor, professor Camilo Farias, da vice-reitora, diretores, professores, inúmeros integrantes que lá estavam, nós participamos da assinatura da Ordem de Serviços de uma grande obra, o Complexo Esportivo da Universidade Federal de Campina Grande, que começa agora, uma obra orçada em 28 milhões de reais. O ginásio anterior, ele simplesmente desabou, meus amigos e minhas amigas, no período da Covid. E esse desastre só não foi maior porque esse episódio aconteceu no domingo. Portanto, não presentes alunos, não presentes praticantes. Caso contrário, essa situação teria sido ainda mais vexatória. Me recordo que em 2023, com a chegada do presidente Lula e com uma nova realidade que povoara o governo capitaneado e conduzido pelo presidente Lula, nós levamos ao ministro Camilo Santana o nosso pleito para a construção de um novo ginásio. Só que a equipe da Universidade Federal de Campina Grande fez não apenas o projeto de construção de um ginásio, fez uma proposta mais arrojada, mais audaciosa, e esse projeto, belíssimo e funcional projeto, estava, ao invés de 4, 5 milhões de reais, orçado em 28 milhões. E eu fiquei muito preocupado, evidentemente, mas recebi essa incumbência e bati à porta do ministro Camilo, muito atendido como sempre, e ele assumiu o compromisso de poder incluir no projeto do PAC, e assim o fez. E na semana retrasada, há 2 semanas no máximo, nós tivemos a grande alegria, presidente, meus amigos e minhas amigas, de poder ter a assinatura da ordem de serviço desse complexo pleno, multifuncional, que receberá aos milhares de estudantes acadêmicos da nossa Universidade Federal de Campina Grande, que é um dos nossos maiores patrimônios. A universidade, nós sempre a exaltamos pelos números, pelas referências. Somos, enquanto universidade, a responsável de produzirmos o maior número de doutores, proporcionalmente, entre todas as instituições de formação superior, além das referências em pesquisa e em extensão. São orgulhos a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal da Paraíba e também o nosso Instituto Federal. Parto para a segunda abordagem, presidente Confúcio, e diz respeito à fala de Sua Excelência, nosso querido, estimado ministro da Economia, Fernando Haddad. Eu tive a oportunidade de poder ouvi-lo, de poder participar da solenidade na qual ele, da tribuna, fez um relatório sobre as grandes conquistas que nós, ao cabo
do terceiro ano, partindo para a conclusão do ano de 2025, podemos celebrar. Foi exatamente, não sei se o senador Humberto pôde lá estar, em relação a... Estávamos a reunir o Conselho de Desenvolvimento. E foi algo importante, porque didaticamente o ministro Haddad pôde dizer exatamente aquilo que confronta, senador Humberto, com uma realidade que a oposição e os opositores a esse governo tentam levar no engodo, tentam levar, contrariando as constatações de números que devem ser e que são nossos aliados. Porque quando você afirma, quando você opina, e é de direito de todo e qualquer cidadão, mas quando você não traz, junto a essa afirmação, junto a essa opinião, algo que substantivamente a fundamente, fica parecendo tão somente que é o subjetivismo, é o lado emocional de quem torce, de quem gosta, mas de quem não traz consigo a confirmação de dados, de números que não deixam quaisquer dúvidas sobre aquilo que é exposto. Pois bem, nesse período, só para que os senhores e as senhoras, meus amigos e minhas amigas, possam ter, com dados, com números, com confirmações, o que foi produzido pelo governo do presidente Lula, com a ajuda do Congresso Nacional, e aqui no Senado, muitas dessas pautas receberam de nós o apoio, quando outras puderam receber sugestões para qualificá-las, e o ministro Haddad, de forma correta, de forma respeitosa, fez essas menções ao Congresso Nacional e ao Senado particularmente. Ele dizia: o governo do presidente Lula terá o maior crescimento médio como reflexo de diversas políticas implementadas durante o mandato. É o maior crescimento desde Fernando Henrique Cardoso. Nós concluiremos em 2026 com a média de 2,8, só ficando aquém do próprio Lula 2, que foi de 4,6. Esse foi um dos primeiros dados. Depois mostrou, crescimento robusto impulsionou o mercado de trabalho, levando a menor taxa de desemprego. 6,6 é a taxa projetada para o ano de 2026, para os 4 anos. Menor taxa de desemprego veio acompanhada também da menor taxa de informalidade. Nós vamos ter, ao término de 2025, 14,7% de taxa de informalidade. O mercado de trabalho aquecido, junto a uma política de valorização do salário mínimo, elevou o rendimento salarial médio para patamar recorde. R$ 3.507 foi ou é o valor médio da renda do cidadão brasileiro, fato também inédito. Outro ponto, com essas ações, a redução recorde da desigualdade de renda, além de tirar o Brasil do mapa da fome pela segunda vez. Lembremos que o presidente Lula assim o fez e, lastimável, lamentável, deploravelmente e vexaminosamente, o governo do presidente Jair Bolsonaro fez com que crescesse o número de milhões de brasileiros, algo em torno de 33 milhões de brasileiros que famigeradamente passaram necessidades por não ter um prato de comer. O presidente Lula, em 3 anos, consegue retirar, repito, pela segunda vez, o Brasil do mapa da fome. A taxa de jovens que nem estudam e nem trabalham caiu para o menor patamar da série histórica, 21%. Em paralelo ao recuo expressivo nas taxas de pobreza e de extrema pobreza. Além da prosperidade econômica, a inflação deverá ser a menor dentre todos os mandatos, levando-se em consideração como parâmetro o governo FHC 2, 1999 a 2022, nós teremos uma inflação da ordem de 4,4% em projeção até o final de 2026. Políticas como
acredita no seu negócio, acredita no primeiro passo e crédito ao trabalhador, puderam impulsionar os investimentos de acesso ao crédito que o cidadão brasileiro passou a ter. Com o aumento do salário mínimo e inflação de alimentos sob controle, o poder de compra das famílias brasileiras em termos de cesta básica voltou a melhorar. E os senhores e as senhoras podem bem testemunhar o que foi trazido em números pelo ministro Fernando Haddad, estimulando a expansão nas concessões reais de crédito e a recuperação do microcrédito também é um dado a se salientar. Outras políticas evitaram a escalada do endividamento, permitindo a renegociação de dívidas e evitando a cobrança abusivas de juros. O Desenrola Brasil, o Desenrola Rural, Desenrola de pequenos negócios, são alguns exemplos que nós poderíamos aqui trazer para fazer a devida ilustração. Retomada e o fortalecimento do Minha Casa Minha Vida levou ao maior número de unidades habitacionais financiadas e ao maior volume de financiamentos com o FGTS da nossa história. Temos mais, derradeiramente, senhor presidente, respondendo às políticas de estímulo à produção agropecuária, extrativa e industrial, as exportações também atingiram patamar recorde no mandato do presidente Lula, no atual Lula 3, inclusive as de manufaturas. Com o avanço das exportações, o saldo de balança comercial foi muito superior ao de mandatos anteriores, ajudando na dinâmica das contas públicas. Atualmente, para finalizar, o Brasil, o nosso Brasil, sob a gestão do presidente Lula e com a colaboração do Congresso Nacional, dos senhores e senhoras senadores também, e me permito e me coloco nessa condição, como também o senador Confúcio, com a responsabilidade e o equilíbrio, o Brasil é o segundo país do mundo que mais recebe investimentos diretos, ficando abaixo tão somente dos Estados Unidos da América. Todos esses indicadores positivos têm ajudado a retomada da confiança de investidores internacionais como também nacionais, levando a recordes consecutivos na Bolsa de Valores. Senhor presidente, encerrando para que o senador Humberto Costa possa fazer, como de costume, a essa tribuna, pronunciamentos que nos são caros e que abrilhantam-nos todas as tardes. Faço questão de trazer essas informações, esses dados, porque nestes momentos e nessa quadra aonde, às vezes, a informação apresentada como tal não são, senão desinformações, é o nosso dever. E é o nosso dever não como integrante apoiador do governo, porque se, mesmo na condição de apoiadores, e aqui eu falo ao lado de um dos líderes do Partido dos Trabalhadores, sabe o senador Humberto Costa, e ele próprio assim faria o meia-culpa. Nós não estamos aqui a desconhecer as faltas, não estamos aqui a desconhecer erros, não estamos aqui a desconhecer lacunas que precisam ser preenchidas. Mas também estamos a dizer que quando em 2022 ganhamos as ruas para defender um projeto humanizado, para um projeto que reunificasse o nosso país, para um projeto que defendesse as nossas instituições e a nossa república e, acima de tudo, pudesse trazer políticas novas e também reacender com a recomposição e reestruturação de políticas que foram abandonadas, marginalizadas e esquecidas pelo governo anterior de Jair Bolsonaro, nós temos as obrigações de poder dizer, senhores e senhoras brasileiros, estamos a cumprir com o nosso dever de casa. O governo do presidente Lula cumpre, ainda há o que fazer, e muito, mas nós não podemos deixar de festejar, não podemos deixar de dizer o quão felizes ficamos, há menos de um mês, quando, por exemplo, e definitivamente para encerrar esse pronunciamento nesta tarde, sancionou o presidente Lula a lei que garante a 15 milhões de senhores e senhoras brasileiros que ganham até R$5 mil a isenção do imposto de renda e aqueles e aquelas que ganhando até 7.300 terão a diminuição também do mesmo imposto de renda.
foi compromisso de campanha, foi fala do presidente, compromisso esse que nós entendemos, Congresso Nacional, como justo, porque a partir dele, ao lado da própria reforma tributária que o governo, ao lado do Congresso Nacional, também pôde produzir, nós começamos no Brasil a fazer efetivamente justiça tributária. Grande abraço, muito grato, presidente Confúcio, obrigado pela compreensão do tempo utilizado, senador Humberto Costa. Perfeito, senador veneziano, Vital do Rego, parabéns. E vamos continuar. Eu passo a palavra para o senador Humberto Costa, PT, Estado de Pernambuco. Deixei 4 para não tá vendo, né, meu brother? Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado e também pelas redes sociais, eu quero começar, senhor presidente, o meu discurso fazendo aqui um registro muito importante. É de que o filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura estão concorrendo ao Globo de Ouro, que é um dos mais importantes prêmios do cinema mundial. A obra do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho concorre em 2 categorias: melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa. E Wagner Moura concorre a melhor ator em filme de drama. É o cinema de Pernambuco e o cinema brasileiro mostrando a sua força e nos representando com muito orgulho. E eu quero falar exatamente sobre a política do audiovisual, até aproveitando esse reconhecimento, mais esse reconhecimento que o mundo faz ao audiovisual brasileiro, ao cinema nacional. E eu quero trazer nessa tarde esse tema que não pode mais ser adiado em termos de discussão. É um tema que determina o futuro da economia criativa do Brasil, da cultura brasileira, da geração de empregos qualificados, da inovação tecnológica e, sobretudo, da nossa capacidade de afirmar soberania em um mundo dominado por plataformas digitais. Subo hoje a esta tribuna para manifestar minhas preocupações sobre o projeto de lei 2331 de 2022, na forma do substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados e que está em discussão pela 2ª vez neste Senado Federal. E eu falo com muita convicção da necessidade urgente de um marco regulatório para os serviços de streaming e de vídeo sob demanda no Brasil, Prime Video, Globoplay e vários outros. E digo urgente porque o país simplesmente ficou para trás. Enquanto o mundo estabelece regras modernas, equilibradas e voltadas ao interesse público, o Brasil continua sem um arcabouço jurídico claro para integrar essas plataformas ao nosso ecossistema audiovisual e regular de maneira responsável esse setor. E nem o relatório que saiu do Senado e foi para a Câmara, e nem o da Câmara que veio agora para o Senado respondem a essa necessidade. Mas, senhores senadores e senadoras, em menos de 10 anos, o Brasil viveu uma transformação radical no segmento do audiovisual. As TVs abertas e por assinatura, bem como o mercado exibidor, passaram a enfrentar uma concorrência que nenhum país havia experimentado com tamanha velocidade. Hoje, o brasileiro consome conteúdo majoritariamente pelo celular, pela Smart TV, pelo computador, quase sempre por meio de grandes plataformas internacionais que operam em dezenas de países simultaneamente.
Isso não é um problema em si. O problema é que o Brasil permanece sem qualquer marco regulatório específico que organize essas relações e garanta que a presença dessas plataformas gere benefícios concretos para o país, para nossos trabalhadores, para nossos criadores, para nossas regiões e para a nossa diversidade cultural. E, como eu disse, nem o relatório do Senado, nem o da Câmara respondem a essa necessidade. Estamos diante de uma contradição evidente. O setor que mais cresce no audiovisual brasileiro é justamente o que opera sem contrapartidas e sem compromisso estruturado com o desenvolvimento nacional. É uma anomalia, é uma distorção, é, sobretudo, uma oportunidade perdida. A pergunta que devemos fazer é simples, mas decisiva. O que queremos para o Brasil? Queremos um mercado audiovisual sem retorno para o nosso povo ou queremos um setor vibrante, competitivo, diverso, capaz de gerar empregos de qualidade e riqueza para todo o território nacional? Eu acredito que só existe um caminho possível, o caminho da regulação inteligente, moderna e soberana, sem improviso, sem pânico moral, sem hostilidade ao investimento privado e, acima de tudo, sem submissão. Ou seja, não se deseja a regulação a qualquer custo e sem objetivos absolutamente claros e republicanos. Esse marco regulatório precisa incluir um regime de contribuição justa e proporcional que dialogue com a tradição brasileira de financiamento do audiovisual. A Condecine, que por mais de 2 décadas sustentou o cinema e a TV brasileiros, precisa evoluir para uma Condecine streaming, adequada a um mercado que já não é físico, não é linear e não é nacional. A Condecine não é um favor do Estado, não é um imposto aleatório. Trata-se de um instrumento histórico de política cultural e industrial, criado justamente para permitir que o próprio setor do audiovisual financie seu desenvolvimento e sua sustentabilidade de longo prazo. Ao permitir que plataformas bilionárias abatam boa parte da Condecine que devem pagar, mediante investimentos diretos escolhidos por elas próprias, nós estamos invertendo a lógica da política pública. Ora, deixamos de ter um sistema de financiamento coletivo, planejado e regulado pelo Estado para criar um modelo no qual o financiador escolhe, controla e direciona o destino do recurso que ele deveria pagar, que ele deveria recolher. Isso, senhoras e senhores, não é um incentivo inteligente. Subvenção que favorece quem já tem poder de mercado, capacidade financeira e domínio sobre a cadeia de distribuição não é aceitável nem é inteligente. Subvenção que concentra decisões estratégicas em poucos agentes privados globais, em detrimento do planejamento público, da diversidade regional e da pluralidade cultural, também não é algo aceitável. Enquanto países como França e Itália estabelecem obrigações financeiras entre 10% e 25%, estamos discutindo valores muito aquém do necessário para a mínima sustentabilidade do setor, 3% e 4%. Durante a discussão da matéria na Câmara, chegou-se a cogitar um total de 6% para o Condecine, mas nem isso prosperou.
Não se trata de ser contra o investimento privado em conteúdo brasileiro. Ao contrário, o investimento das plataformas é desejável, necessário e bem-vindo. Mas ele não pode substituir, capturar ou esvaziar um instrumento público de financiamento. Por isso, afirmo com clareza, usar a Condecine para reinvestimento na forma com que este Congresso Nacional agora discute, desvirtua o objetivo do tributo, enfraquece a política audiovisual e transfere poder público para interesses privados. Isso não é punir ninguém, é aplicar a mesma lógica que rege o setor desde sempre. Quem opera contribui para que o ecossistema se fortaleça. TV aberta contribui, TV por assinatura contribui, produtoras cinematográficas contribuem, anunciantes contribuem, porque é somente o setor que mais cresce, que é o do streaming, opera sem contribuição. Isso não faz sentido, não é justo, não é estratégico, não é inteligente. E não nos enganemos, isso não se trata de ideologia, trata-se de economia, de soberania e de desenvolvimento. O cenário internacional é claro, todos regulam. Nenhum país relevante do mundo entregou seu audiovisual à autorregulação das Big Techs. Nenhum deles. A Coreia do Sul, hoje potência global com sua música, seus filmes e suas séries, só alcançou esse patamar porque planejou, regulou e articulou políticas industriais com obrigações claras às plataformas. A chamada Hallyu não é o caso, é Estado, não é acaso, é Estado, é estratégia, é visão. A Austrália implementou regras de investimento obrigatório na produção local. Não é sobre catálogo, é sobre financiamento real, concreto, estruturado. A França exige contribuições específicas sobre receitas, publicidade e até direitos esportivos, destinando tudo ao fortalecimento do audiovisual francês. E, além disso, impõe obrigações de investimento direto das plataformas em produções francesas. Espanha, Itália, Canadá, Alemanha, Portugal, Reino Unido, todos adotam modelos semelhantes e as grandes Big Techs se submetem àquelas legislações. Pagam lá. E por que aqui não querem pagar o que é justo pela Condecine? Portanto, o mundo nos está dizendo, regulação moderna não é atraso, é competitividade. É preciso dizer com todas as letras, o audiovisual brasileiro disputa espaço com gigantes que atuam com enormes vantagens competitivas, de escala, de estrutura societária, de carga tributária e de ausência de obrigações culturais. Enquanto isso, nossas produtoras independentes, nossos criadores regionais, nossas TVs públicas e comunitárias enfrentam uma concorrência desleal. Por isso, levanto outro ponto importante aqui. Se queremos um sistema justo, equilibrado e eficaz, é fundamental assegurar que 100% dos valores arrecadados com a Condecine tenham destinação clara, estável e estruturante, e que é o Fundo Setorial do Audiovisual. O Fundo Setorial do Audiovisual é hoje o principal instrumento de fomento do audiovisual brasileiro. É por meio dele que se viabiliza a produção independente, o desenvolvimento regional, a inovação,
a formação profissional, o fortalecimento de pequenas e médias produtoras e a diversidade de narrativas que refletem a complexidade do Brasil. O Fundo Setorial do Audiovisual opera com créditos públicos, governança institucional, transparência, controle social e objetivos estratégicos definidos em lei. Ele permite planejamento de longo prazo, correção de assimetrias regionais e estímulos a segmentos que o mercado, por si só, não prioriza. Direcionar a Condecine Streaming ao Fundo Setorial do Audiovisual é uma decisão de racionalidade econômica e de política pública. É garantir que os recursos arrecadados no mercado brasileiro retornem ao próprio mercado brasileiro, fortalecendo sua base produtiva, ampliando sua capacidade criativa. Sem um fundo robusto, autônomo e bem financiado, o Brasil se transforma apenas em um consumidor de narrativas estrangeiras, desistindo de contar a sua própria história em sua própria voz. Se queremos que o brasileiro apareça nas telas, precisamos de regras. Se queremos que o audiovisual gere empregos, precisamos de financiamento estável e permanente. Audiovisual é identidade, audiovisual é o emprego, audiovisual é soberania. Quem controla a narrativa, controla a memória, e quem controla a memória, influencia o futuro. O Brasil precisa de um marco regulatório que fale em nome do Brasil. A tecnologia é global, mas a política pública tem que ser nacional. As plataformas não podem decidir sozinhas o que será produzido, exibido ou promovido no Brasil. Elas são bem-vindas, são parceiras estratégicas, mas precisam operar dentro de critérios republicanos claros e transparentes. Precisamos assegurar que parte dos recursos arrecadados com o streaming seja destinado à produção independente e regional, especialmente no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. É assim que se formam polos, é assim que se cria riqueza. Um filme como esse, O Agente Secreto, é de um diretor pernambucano, é de um polo que foi construído também pelas políticas adequadas do audiovisual implementadas no Brasil durante os governos de Lula e de Dilma. É importante dizer, durante os governos de Lula e de Dilma. É inaceitável que, novamente, quando nós somos governos, esse Congresso aprove uma regulação que vai contra todas as conquistas que nós tivemos nos governos de Lula e de Dilma. É assim que se constrói o Brasil inteiro, e não somente o Brasil exibido. Tudo isso preservando liberdade de expressão, segurança jurídica, previsibilidade regulatória e mecanismos de revisão periódica. Não é amarrar o mercado, é organizá-lo. Não é limitar a criatividade, é impulsioná-la. Não é afastar investimento, é atraí-lo com regras claras. Precisamos, sim, de cotas modernas, flexíveis, dinâmicas. Precisamos, sim, de proeminência, porque não basta estar no catálogo, é preciso aparecer. Precisamos, sim, de redistribuição regional para romper o eixo exclusivo do Rio e São Paulo. E precisamos, sim, de instrumentos de financiamento estável. A Condecine Streaming é parte desse esforço. O Fundo Setorial do Audiovisual é parte desse esforço. A integração de plataformas ao ambiente regulatório é parte desse esforço. Precisamos reafirmar que empresa que lucra no Brasil precisa contribuir com o Brasil.
É importante dizer com serenidade: não estamos em guerra contra plataformas, big techs ou empresas estrangeiras. Elas trouxeram inovação, ampliaram acesso, democratizaram conteúdos e modernizaram hábitos. O Brasil quer continuar aberto ao mundo, mas não como uma colônia digital. Queremos ser parceiros globais, queremos produzir para nós e para o mundo. Queremos contar com nossas histórias, queremos mostrar nossa diversidade, queremos garantir que a economia criativa seja motor de desenvolvimento, emprego e identidade. E aí, senhores senadores e senhoras senadoras, para isso é necessário que haja regulação. Sem regulação ou com essas propostas que estão circulando aqui no Senado Federal, adeus filmes como Agente Secreto, como Ainda Estou Aqui, adeus diretores renomados internacionalmente como Kleber Mendonça Filho e Walter Salles. O Brasil tem a capacidade criativa, a competência e o respeito internacional nessa área. É importante que o próprio Brasil se dê ao respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, parabéns, senador Humberto Costa, pelo seu pronunciamento. Senador Zalci, vamos fazer um negócio aqui, uma perguntinha. Você já está inscrito aqui para falar. Eu sou o imediato, eu falo, depois a gente reveza. Você fica aqui um pouquinho. Com a palavra, nosso querido senador Confúcio Moura. Senhor presidente, senadores, senadoras, que estão nos gabinetes, estão nos seus estados, cumprimento a todos os servidores do Senado. Senhor presidente, eu subo hoje a essa tribuna para tratar de um tema que refere profundamente ao Brasil. A violência terrível, persistente, cruel contra as mulheres brasileiras. Parece óbvio que dizer que uma mulher tem direito à vida. Mas no Brasil, infelizmente, até o óbvio precisa ser reafirmado. E isso já diz muito sobre o ponto a que chegamos. Eu falo com tristeza, falo com indignação. Eu falo com a sensação clara de que estamos diante de um fenômeno que atravessa fronteiras, classes e gerações. Um fenômeno que corrói a nossa sociedade e põe em risco milhões de vidas. Nos últimos dias, um clamor tomou conta do país. Nós vimos ontem as manifestações no Brasil. Um clamor que ecoou de norte a sul, reunindo vozes cansadas da violência e da brutalidade, o grito das mulheres e dos homens que caminham ao lado delas, ocupou as ruas sob o lema tão urgente quanto inegociável: queremos mulheres vivas. E por que esse grito ganhou tanta força? Porque a violência contra a mulher não é exceção, não é um caso isolado, não é um acidente. Ela se repete, se multiplica, se aproxima perigosamente do cotidiano das famílias brasileiras. É um grito que nasceu também do acúmulo de silêncios. Silêncios de décadas, silêncios impostos, silêncios sentidos e sofridos. Atinge mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as origens.
atinge mulheres de Rondônia, no meu estado, mulheres fortes, trabalhadoras, que sustentam suas famílias em comunidades ribeirinhas, nos bairros simples, nas zonas rurais e nas cidades. Atinge também mulheres indígenas, tantas vezes deixadas à margem e sem proteção necessárias. E atinge também mulheres do restante do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, porque essa dor não reconhece fronteiras. Num país onde uma mulher é assassinada a cada 6 horas, dizer que queremos mulheres vivas é mais do que um apelo. É resistência diante da barbárie e defesa da nossa própria humanidade. Os dados confirmam essa tragédia cotidiana. Em 2024, o Brasil registrou 1.459 feminicídios. 4 mulheres assassinadas por dia. A maioria por companheiros ou ex-companheiros. A curva histórica segue em alta desde 2020. Mais doloroso ainda é constatar que muitas das vítimas são jovens e que, em proporção, mulheres negras. Esses números não são estatísticas frias. São nomes, são rostos, sonhos interrompidos, são famílias devastadas e um país que sangra. Eu estou aqui porque o Brasil chegou ao limite moral. Nós não podemos mais assistir calados à transformação da violência contra a mulher em rotina, em costume, em parte da paisagem social. Cada mulher agredida é uma família ferida. Cada mulher silenciada é um país que perde dignidade. Cada mulher assassinada a cada 6 horas é uma acusação direta a nosso fracasso coletivo. Eu falo como legislador, como cidadão, como homem que cresceu cercado por mulheres fortes, minha esposa, minha mãe, minhas 2 filhas e minhas 3. Eu sou uma casa de mulheres. E hoje, o Dia da Família, falo com responsabilidade de quem aprendeu dentro de casa que proteger mulheres não é favor, é dever ético, é compromisso humano. Por isso, hoje, levanto a minha voz, porque já passou da hora de o Brasil levantar-se também. Senhor presidente, o que estamos vivendo não é aleatório. É um padrão de violência que se repete todos os dias, em todas as regiões, em todas as camadas sociais. São mulheres estranguladas, baleadas, espancadas, mutiladas. Mulheres mortas dentro de casa, na rua, no trabalho, na frente dos filhos, no caminho da escola. E isso não pode continuar sendo tratado como mais um número. E cada mulher assassinada morre também uma história. Morre um projeto de futuro. Morre a família inteira. E morre também um pedaço da nossa capacidade de nos reconhecer como sociedade justa. O Brasil não pode, não deve aceitar isso como um destino. E eu digo isso também como homem, porque os homens não podem continuar achando que essa discussão é delas. Não é delas, é nossa, é de todos nós. Por isso eu digo, com toda convicção, estou nessa luta presente e comprometido. E conclamo os homens deste país, pais, filhos e irmãos, companheiros, colegas de trabalho e vizinhos, a se juntarem a mim, as mulheres brasileiras, para construirmos um Brasil onde viver
não seja um ato de coragem. Porque quando dizemos queremos mulheres vivas, estamos dizendo algo muito maior. Estamos defendendo famílias vivas, comunidades vivas, um Brasil vivo. E isso começa pela educação. Começa pela educação. A educação que transforma, que molda consciências, que corrige desvios, que ensina o respeito desde cedo. A educação que não se limita ao conteúdo da escola, mas que alcança a alma dos nossos meninos e dos nossos homens. Precisamos de educação que diga, com todas as letras, amor não combina com controle, cuidado não combina com dor, relacionamento não combina com medo. Mas, até que essa transformação profunda aconteça, as políticas públicas precisam ser fortalecidas e colocadas como prioridade absoluta. Por aí defendemos já experiências em países africanos com excelentes resultados. A participação da sociedade. Entra aqui as igrejas, todas elas. Entra aqui as escolas, entra aqui todas as entidades representativas para formar esse grande laço de convencimento, essas rodas educativas que possam se transformar de norte a sul do país num grande movimento. E ontem foi dado o primeiro passo, com as manifestações de homens e mulheres nas avenidas brasileiras. Mas que não pare por essa manifestação, que essas mesmas mulheres consigam irradiar essa onda educativa, gradativa, e que possa reduzir essas estatísticas. Não vou falar em números aceitáveis, porque não é aceitável em número nenhum. As recomendações que eu faço, assim, a curto prazo. A abertura das delegacias da mulher 24 horas por dia. Todos os dias da semana, porque a violência não tem hora marcada. A gente vê que as estatísticas mostram que as delegacias dificilmente abrem à noite e finais de semana. E justamente são os horários que a mulher precisa de apoio. Incentivos reais para que os vizinhos denunciem sinais de violência, garantindo o anonimato e a proteção. Aprovação do projeto de lei 5835 de 2025, de minha autoria, chamado Auxílio Recomeço, destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e vulnerabilidade, seja retirada desse seio hostil e protegida, mediante uma pequena ajuda financeira, porque grande parte das mulheres suportam a violência por causa do dinheiro, do homem protetor, do homem que é um mantenedor da casa. Mas tirando ela dali, levando para a proteção, garantindo uma sustentação por 6 meses e capacitando essas mulheres, com certeza a coisa melhora. Campanhas permanentes de encorajamento para que as mulheres ameaçadas busquem ajuda. Consórcio entre as prefeituras para contribuir a abrigos de protetores coletivos. Assim, normalmente os prefeitos falam que não tem recurso, mas reúna uma região e os prefeitos congreguem em consórcio e montem uma unidade protetiva única para dar essa garantia às mulheres que sofrem. Profissionalização das mulheres acolhidas e garantindo o anonimato e a reconstrução de suas vidas. Tem muitas outras ideias que podem ser praticadas. Esses caminhos complementam as leis necessárias, que não basta apenas aumentar penas, que nós estamos acostumados aqui a aumentar a pena para tudo, e não resolve. Nós temos que encontrar outras alternativas além do aumento dramático das penas. Porque a mudança não virá apenas de normas escritas, ela virá da coragem de fazer valer a lei já existente. Ainda existe a sensação de impunidade, e isso precisa mudar. Eu lembro lá atrás, lá na década, eu não lembro mais o ano,
anos 60, 70, do Doca Street, que assassinou a Leila Diniz, em defesa da honra. Isso não existe, né? Isso foi defendido naquela época, é um argumento, o homem podia assassinar a mulher em defesa da sua honra. Isso é um absurdo. O presidente Lula, em pronunciamento, já anunciou uma postura mais firme do combate ao feminicídio. E nós, deste parlamento, precisamos estar à altura dessa urgência. Então, senhoras e senhores, as ruas nos deram o recado, claro, não dá mais. Não dá mais para conviver com a brutalidade. Não dá mais para enterrar mulheres enquanto o Estado hesita. Não dá mais para aceitar a morte como rotina. Por isso, dessa tribuna eu digo com toda a força da minha convicção, basta. Basta de violência, basta de silêncio, basta de tolerar o intolerável. Lutamos por mulheres vivas, por dignidade viva, por humanidade viva. Enquanto eu tiver voz, quando eu tiver voz, ela estará ao lado da vida e do lado das mulheres brasileiras. É esse o meu pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, senador Confúcio. Parabéns pelo pronunciamento. Realmente é um tema que merece toda a nossa atenção e prioridade aqui dessa casa, né? E também dos governos. Devolvo, então, a presidência a Vossa Excelência. Eu até esqueci. Não. Senhor presidente... Exatamente. A palavra ao senador Exalci Lucas. Senhor presidente, senador Confúcio, senhores senadores, senadoras. Presidente, quero falar hoje sobre dois temas. O primeiro deles, quero falar aqui um pouquinho sobre o BRB, Banco Regional de Brasília. Realmente a situação do banco é delicada e a gente precisa realmente agir. Nós chegamos aqui a protocolar uma CPMI. O banco justificou a compra que seria somente as partes boas do Master, mas que depois a gente viu, através das denúncias, de que não foi bem assim. Na realidade, houve um rombo muito alto, mais de 12 bilhões, e agora nessa casa a gente só vê falar em bilhões. Daqui a pouco eu vou falar do INSS, se falou em 6 bilhões, todo mundo assustado, e agora vem o BRB, que é o dobro do escândalo do INSS, aqui dos aposentados e pensionistas. Mas ninguém pode fechar os olhos para o que aconteceu com o BRB. Nosso patrimônio não pode ser destruído por ninguém. Sempre fomos firmes contra a corrupção. Eu, particularmente, participei de todas as CPIs aqui e sempre realmente cobrei controle, Tribunal de Contas e realmente ações, né, como impeachment e outros casos aí com relação ao que aconteceu na Lava Jato, na JBS, na Lei Rouanet, no CARF, Fundo de Pensão. E, por incrível que pareça, hoje volta a acontecer exatamente a mesma coisa. Os mesmos personagens e as mesmas ações. Então, não podemos aceitar esse escândalo e ficarmos calados. Não tem base de governo ou qualquer outra coisa que seja feita para proteger o governador aqui do Distrito Federal. O meu papel aqui é defender o interesse da população do Distrito Federal, que não quer ninguém destruindo o que é nosso, né? Nós precisamos ser firmes. Os nossos deputados distritais precisam, de fato, assinar a CPI lá na Câmara Legislativa, que é fundamental para que aconteça realmente essas apurações. E a gente continua trabalhando aqui no Senado, cobrando investigações, esclarecimentos sobre o caso. Reafirmo aqui meu compromisso com o DF e com a minha luta contra a corrupção. Fiz agora mais um requerimento ao BRB, pedindo informações ao interventor, para que a gente possa, de fato, concentrar nessa questão que é seríssima e que pode comprometer o patrimônio do banco e também os nossos aposentados e pensionistas, já que grande parte
do IPREV. O IPREV é o Instituto de Previdência aqui do DF. Ele é sócio, né, de 16% do BRB. Portanto, o prejuízo do BRB, evidentemente, que reflete nos aposentados e pensionistas aqui do Distrito Federal. E falar em aposentado e pensionista, presidente, eu vou fazer aqui um balanço do que aconteceu na CPMI do INSS, já que a última reunião deste ano foi quinta-feira. Quinta-feira foi a última sessão e agora só vamos retomar dia 1º de fevereiro com o retorno dos trabalhos do Senado. Mas veja o que aconteceu com a CPI do INSS. Primeiro, eu, como disse aqui, participei de várias CPIs, não é? E Petrobras, que foi iniciou a questão do mensalão, questão da Lava Jato, os fundos de pensões quebraram praticamente todos, dos Correios, do Fundo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e quem está pagando essa conta, lá de trás, ainda são os funcionários do banco, que estão sendo cobrados mais um adicional para poder fazer o equilíbrio das contas da aposentadoria, do fundo de pensão. E agora, novamente, os fundos de pensões quebrados, novamente, Correios, a FUNCEP, também a Previ do Banco do Brasil e outros. Então, é incrível como tudo aquilo que é administrado pelo governo PT ou quebra ou dá um rombo violento e quem paga a conta é o cidadão, é o contribuinte. Agora mesmo, o Correio, uma perspectiva que foi pegar um empréstimo de 20 bilhões, nem conseguiu. E olha, com a taxa de 130, o Tesouro não aceitou, não é? Porque ele só estaria conseguindo com a taxa de 130% da CDI, que é o que o Master vinha fazendo. Mas colocamos agora, né, a questão do orçamento, para que o prejuízo fosse retirado de outras estatais, mas a realidade hoje é geral. Todas as estatais praticamente estão no prejuízo. E por incrível que pareça, financiando propaganda, eventos, sendo patrocinado por essas instituições. Então, esse governo não leva a sério a gestão pública, o dinheiro público, né? Bem, aí veio aqui para o Senado as CPIs. Eu participei aqui da Chapecoense, depois participei da JBS, depois na sequência veio o 8 de janeiro, Covid. Em todas elas eu sempre faço o meu relatório independente para mostrar o mundo real, né? A parte que eu apuro e coloco fundamentação e documentos. Eu assisti claramente na Covid e também no 8 de janeiro uma narrativa que já estava mais ou menos construída, já veio com a composição pronta da CPI. E aconteceu exatamente a mesma coisa na CPMI do INSS. Já se falava, já deram declaração aqui, o presidente, o relator, já estava tudo combinado. Primeiro, que a base de governo não assinou a CPI. O governo federal, o presidente Lula, fez de tudo para que não acontecesse. Como aconteceu, as assinaturas foram coletadas e tinha que ser implementada, aí o governo tentou, então, sequestrar a CPI como fez em outras. E aí, para surpresa, e para minha surpresa agradável, nós conseguimos, na calada da noite, organizar para a eleição e a gente conquistou, então, a presidência. E aí o presidente indicou o relator, Alfredo Gaspar, que é procurador lá de Alagoas, que tem uma experiência incrível, que conhece realmente a apuração, ele é do Ministério Público, e o senador Carlos Viana, presidindo Minas Gerais, conseguiu realmente impor, né, uma liderança na CPMI. Então, aí, a partir daí, a gente conseguiu aprovar, então, praticamente, eu mesmo apresentei 400 requerimentos, todos eles fundamentados, não é só por chamar, não. Cada um que foi colocado, quebra de sigilo, quebra, né, do RIF, do COAF, todos eles fundamentados por que eu estava requerendo isso e por que eu estaria convidando ou convocando algumas pessoas. Nós conseguimos aprovar praticamente todos os requerimentos relacionados aos descontos assistenciais, porque deixamos para a segunda etapa os consignados e o seguro-defeso.
No caso dos descontos assistenciais, o rombo é em torno de 6 bilhões. 6 bilhões. E o modus operandi, praticamente o mesmo. São vários grupos, liderado aí pelo careca do INSS, que está preso lá na Papuda, né? Juntamente com o Maurício Camisotti, que também eles criaram várias instituições, conseguiram o convênio com o INSS para descontar em folha dos aposentados. Então foram mais de 40 instituições que conseguiram o acordo de cooperação técnica com o INSS. E a gente viu durante a CPI, a CPMI, que esses acordos de cooperação só foram assinados em função da máfia interna que existia no INSS. Então, isso envolvia ministro, isso envolvia presidente do INSS, envolvia realmente os procuradores, servidores. Então, esse conluio, essa organização criminosa interna, permitiu, então, a aprovação de diversos acordos de cooperação técnica. E esses acordos de cooperação técnica permitiam, então, os descontos. Então, além de criar as associações, cada grupo desse, tem o grupo da CONTAG, o grupo do Sindinap, o grupo da CONAFÉ, o grupo dos Golden Boys, então vários grupos, todos eles cuidavam, eram procuradores e sócios das entidades, das associações e sindicato, e ao mesmo tempo criava várias empresas, gente que criou 10, 15, 20, 30 empresas. Então, eles descontavam lá dos aposentados e pensionistas, apresentava a relação de aposentados, gente morta, criança, BPC, todo mundo. Acho que eles pegavam o cadastro aí lá em São Paulo, na 25 de março, alguma coisa, comprava em algum lugar e mandava para lá para descontar do INSS. Evidentemente que também tinha combinação na Dataprev, que a Dataprev é que processava realmente a folha e os descontos da Previdência. E aí criavam essas 10 empresas, 15 empresas, tem grupo que criou 30. E aí você tinha empresa, tudo laranja, né? As pessoas que botavam parente, cunhado, né? Esposa, marido, tal, essas coisas todas, como sócios. E aí, então, eles pegavam esse dinheiro do INSS, a empresa que eles criaram, tem empresa de tecnologia, de informática, que conseguiu não só falsificar as assinaturas dos aposentados, mas conseguiu falsificar a biometria através da identidade. Então, eles faziam a consolidação disso, mandava para o INSS, internamente, pareceres, a turma dava parecer favorável, inclusive mesmo em bloco, teve relação de 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, né? E que só podia ser feito se tivesse, o decreto era muito claro, se tivesse a biometria e o acordo do aposentado. Então, eles conseguiam falsificar tudo isso. Então, era milhões e milhões, milhões. Esses Golden Boys, mesmo que são jovens, de 28 anos, 35 anos, né, desviaram 700 milhões e criaram mais de 30 empresas, entre elas essa questão de informática. Aí tinha empresa de seguro, empresa prestadora de consultoria jurídica, né, auxílio funeral, inventava um monte de coisa e transferia, então, milhões e milhões para essas contas. E aí, a gente apurou tudo isso e, evidentemente, nós vamos entrar depois nos consignados, porque já não é mais bilhão, é trilhão, né? Então, a gente vai discutir também, porque vários bancos, várias financeiras que tinham consignado, não é? Estavam operando, descontando os aposentados sem sequer acreditar o empréstimo. Ou quando acreditava, não acabava nunca. O juro é tão alto que o cara ia passar a vida toda pagando esse empréstimo, né? Então, essa é a segunda etapa da CPMI. Mas agora, o que nós fizemos? Deixamos, então, para quinta-feira passada, a votação dos demais requerimentos. E aí, lá atrás, um mês atrás, tinha um requerimento de uma pessoa chamada Edson Claro.
E aí houve um debate grande. Esse Edson, claro, era ex-sócio do Careca do INSS. Acho que brigaram e o Edson queria falar alguma coisa para a CPI. E nós, então, botamos um requerimento. E aí, por incrível que pareça, a base de governo e o PT fez uma defesa muito grande para não aprovar o requerimento. Eu, na hora, até não entendi bem, que eu não conhecia, não tinha aprofundado com relação a quem era Edson Claro. Aí, na quinta-feira, tanto o Poder 360, a Folha de São Paulo, o Metrópolis e outros, publicaram, então, que o Edson Claro tinha declarado à Polícia Federal, com mais de 70 horas de depoimento, onde disse que o filho do Lula recebeu 25 milhões e mais 300 mil por mês de mesada, o seu Fábio Lula da Silva. E aí, então, fizemos o requerimento para aprovar o requerimento do Fábio, para chamá-lo aqui. E o Edson também. E, para nossa surpresa, a gente não conseguiu aprovar. A base de governo, mais uma vez, os senadores do PT fizeram a organização e fomos derrotados, 19-12. O senador Márcio Bittar estava lá. Então, aí fomos aprovar, então, os requerimentos das denúncias dos bancos. PigPay. Sabe de quem é o PigPay, seu Márcio Bittar? Joesley, JBS. A JBS tem tudo. É impressionante como esse governo está ligado. Eu acho até que o governo é sócio da JBS, não é possível. Agora tem até negócio da tilápia. Mas teve a questão da energia lá do norte, lá do Amazonas, comprou quebrado, no dia seguinte já valorizou, botaram dinheiro. Então, a JBS e o PigPay fizeram uma instrução normativa autorizando que poderia ser antecipada a aposentadoria dos aposentados, mas que não podia cobrar juro, e era o máximo R$150, depois passaram para 400. De todos os bancos do Brasil, adivinha quem é que foi escolhido pelo INSS? O PigPay, que cadastrou mais de 500 mil pessoas e foram descontadas essas antecipações, inclusive com juros, mais de 20%. Aí a gente bota um requerimento para aprovar, para quebrar sigilo, para trazer o presidente do banco, perdemos na votação. Então não conseguimos aprovar a convocação da Crefisa, inclusive. Crefisa, a dona Leila, que financia o Palmeiras, também está enrolada até o pescoço com a questão dos consignados, assim como, né, BMG, Santander, tem vários bancos envolvidos nisso. E eu espero que a gente lá, início de fevereiro, a gente possa retomar essas votações para a gente poder apurar de fato por que estão escondendo tudo isso. Como é que a gente não consegue aprovar requerimento de pessoas que roubaram, que assaltaram os aposentados e pensionistas, e tem gente com coragem de votar contra. Quebra de sigilo, coisa que a gente quer saber. Então, nós vamos entrar agora em fevereiro nos consignados. E no seguro-defeso, eu me lembro que eu fui o presidente da comissão da medida provisória 871, que foi exatamente para estancar a corrupção na concessão de aposentadorias e benefícios do INSS. E eu me lembro que naquela época em Brasília, se você pegasse todos os pescadores aqui que recebiam o seguro-defeso e botasse em volta do lago, não dava, não cabia. Hoje no Maranhão, parece que são 600 mil pessoas recebendo seguro-defeso. A Polícia Federal cancelou agora mais de 100 mil inscrições no seguro-defeso. Ou seja, acho que nós temos hoje um número muito maior de pescador do que peixe. E é incrível, nós somos bilhões. Se fala em seguro-defeso, é na ordem de 5, 6 bilhões que o governo, e quando eu falo governo aqui, quem paga a conta é o contribuinte, é que paga isso. Então tem gente aqui em Brasília que trabalha aqui, e eu recebi documentos disso, pessoas que trabalham aqui, mas recebem o seguro lá no Maranhão. Aí aqui ele trabalha sem carteira assinada, que é coisa que você não consegue mais hoje em Brasília e no Brasil, na área rural principalmente, você não consegue mais ninguém para trabalhar, porque todo mundo agora não quer mais trabalhar. Ou se trabalhar tem que ser sem carteira assinada, para poder continuar recebendo os programas sociais. Então, é incrível que a gente não crie realmente um mecanismo de porta de saída para esse pessoal. Será que as pessoas vão viver de cesta básica a vida toda?
não é? E não tem jeito. Você tem que dar qualificação profissional, gerar emprego, botar essa turma para trabalhar. Agora, temos que fazer isso. Lá na Finlândia, eles encontraram a solução, viu, Confúcio? Lá na Finlândia, quem tem programa social não vota. E, consequentemente, os governos passam a ter uma atenção diferente, um entendimento diferente com relação a esses benefícios. Então, a gente precisa buscar uma forma, porque eu vi o presidente americano, não sei qual deles, que falou uma vez, que você mede o sucesso do governo não é pelo número de entradas no programa social, é pela saída. Olha, a vitória do governo é tirar realmente os programas, as pessoas desse programa e dar a eles dignidade, dar emprego, dar trabalho, dar qualificação. Então, a gente precisa cuidar disso. Agora, eu nunca vi, aliás, já vi, eu estou assistindo, né, novamente, o mesmo filme. O Márcio foi deputado comigo, o Márcio Bittar, e participou também da CPI que a gente participou. A mesma coisa, cara. As estatais eram exatamente o que acontecesse hoje. Naquela época, as estatais davam um prejuízo danado nesse governo Dilma, no governo Lula. Entrou o Bolsonaro, todas as estatais passaram a dar lucro, inclusive os Correios. Os Correios fechou, acho, com 3 bilhões de lucro. Agora está querendo aprovar um financiamento de 20 bilhões, porque o prejuízo já vai ultrapassar 10 bilhões no Correio. E isso aí reflete, evidentemente, no fundo de pensão dos funcionários, que, por incrível que pareça, estão pagando até hoje o lá de trás, inclusive nem podia descontar do imposto de renda. A gente conseguiu aprovar uma lei para permitir que a diferença, o complemento que eles estão pagando pela roubalheira, seja pelo menos dedutivo do imposto de renda. E agora vem de novo esse rombo, a Previ com não sei quantos bilhões de rombo, o Correio e as demais estatais. Então, a gente precisa realmente, não é, começar a cobrar isso. A gente não pode deixar a coisa correr frouxa do jeito que está correndo. Mas é bom a população entender e ficar de olho. Verifique lá quem é que votou contra esses requerimentos que deveriam ter sido aprovados, para a gente poder botar transparência e mostrar para a população brasileira quem é que roubou dinheiro público dos aposentados e pensionistas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador, e parabéns. Quero registrar, principalmente para o estado de Rondônia, para a cidade do Jaru, a presença aqui no plenário do prefeito Jefferson Lima, acompanhado da sua comitiva de comunicação. Uma honra muito grande estar aqui, mesmo uma tarde vazia aqui no Senado. Ele está aqui peregrinando pelos gabinetes, trazendo as demandas, as necessidades do município de Jaru. É uma honra muito grande recebê-lo aqui, Jefferson. Fique bem à vontade. Vamos dar prosseguimento. O último orador dessa tarde, inscrito, é o senador Márcio Bittar, do PL do Estado do Acre. Senhor presidente, senhores e senhoras que nos assistem, eu inicio dizendo que tenho muito respeito pelo governador Tarcísio, mas o meu líder chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu, como qualquer ser humano, tenho todos os defeitos, mas tem um deles, senador Confúcio, com quem fui deputado federal na minha primeira vez, tem um deles que eu procuro não cometer, que é o pecado da ingratidão. Eu sei muito bem a importância que teve o presidente Bolsonaro em campanha em 2018, e quero aqui render minha homenagem mais uma vez ao deputado federal Coronel Ulisses, que era o candidato a governador do PSL, do presidente Bolsonaro. Deputado federal, hoje deputado federal, indicou apenas um nome para o Senado e deixou a outra vaga aberta, fazendo a indicação do meu nome. Aquilo permitiu que, ao visitar o Acre em campanha, o presidente Bolsonaro, para quem eu já pedia votos, pôde gravar um vídeo pedindo o segundo voto para a minha candidatura. E isso foi muito importante para que eu pudesse vencer uma parada duríssima que disputávamos a segunda vaga, eu ou o ex-senador Jorge Viana. Tive a oportunidade, meu senador e presidente Confúcio, na primeira ocasião, no Palácio do Planalto, reunião de líderes e vice-líderes, a mesa redonda cheia de gente. Eu esperei essa ocasião para mostrar para o presidente Bolsonaro, que com certeza não se lembrava mais,
o vídeo que ele gravou, o pedido de voto que ele fez a mim e que foi tão importante para ajudar a definir a minha eleição. Acompanhei o governo inteiro. Sei da importância de um monte de senadores, prefeitos, governadores que foram lançados e apoiados por ele e que se elegeram ou que se reelegeram. Aqui, nessa cadeira, destinada nessa fileira aos 3 senadores do Acre, em 2023, no começo do ano, eu fiz questão de pegar o microfone numa parte para que o Brasil inteiro soubesse mais uma vez a minha posição. E disse, e me lembro que fui o primeiro, não o último, mas fui o primeiro, que disse aqui que o meu lado era o lado do presidente Bolsonaro, que eu ia ficar com ele, ele continuava sendo meu líder, ele seria meu candidato a presidente, e se não conseguisse, eu apoiaria aquele que ele indicou. Poucas vezes, presidente, eu tive a audácia de oferecer uma opinião ao presidente Bolsonaro. Mas a terceira vez, que foi o dia que eu fui recebido por ele em prisão domiciliar, eu disse exatamente a minha opinião a respeito do processo, caso ele não pudesse ser candidato. E disse à ocasião que a minha opinião era que ele lançasse um Bolsonaro. Quer dizer que todo mundo tem direito de querer ser candidato a presidente da República. Todo mundo tem direito de indicar alguém, mas o presidente Bolsonaro, que pela primeira vez no Brasil, tirou do armário os conservadores, tirou do armário aqueles que são de direita. Esse é o que não pode? Então eu dizia a ele a minha opinião, que eu no lugar dele lançaria um Bolsonaro à presidência da República. E disse mais, que entendo que o papel do governador do estado de São Paulo é garantir o palanque no estado mais povoado do Brasil, quase 1/4 da população, garantir este palanque em processo dele de reeleição para o nosso candidato a presidente da República. Hoje, presidente Confúcio, há um silêncio que machuca, há um silêncio que incomoda. Eu quero declarar em alto e bom tom, eu tenho amor ao meu líder. Como é que eu não vou ter amor a alguém que passou 28 anos na Câmara sem nunca ter o nome envolvido em nenhuma corrupção? E quantas existiram na Câmara? Quando o ministro Joaquim Barbosa se referiu ao nome do presidente, foi para dizer que aquele era o único que não tinha participado daquela coligação, daquela legislatura, daquela bancada. Quando o antigo presidente do PP, hoje PP, PL, na época eu não lembro o nome mais, Pedro Correia, se eu não me engano, ao mencionar o mensalão, o que foi que ele disse? Ele disse que o único da bancada dele que não aceitava nenhum tipo de suborno, não usou essa palavra, mas era isso que ele queria dizer, mas que não aceitou participar da mensalidade, Jair Messias Bolsonaro. O único presidente civil, eu não digo isso com alegria não, mas é para relembrar, o único presidente civil em que o governo não teve escândalo de corrupção é o homem que está preso. Aquele que patrocinou os maiores escândalos de roubalheira do Brasil está na presidência da República. E aquele que passou limpo os 4 anos, combateu, acabou a roubalheira no seguro-defeso, agora voltou. Acabou a roubalheira nas estatais, o prejuízo, agora voltaram. E está aí o escândalo do INSS mostrando que não é a primeira vez que o governo do PT mexe com o salário daqueles que eles fazem jura de proteger. Juram proteger servidor público, mas foram eles que acabaram com os fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, do Postal, de todas as grandes empresas do Brasil. E agora são eles que estão acobertando e que não queriam a CPMI do INSS, que está mostrando a roubalheira em cima de pessoas mais vulneráveis do Brasil. Quem que impediu esse escândalo no governo dele? O escândalo do INSS, presidente Bolsonaro. Qualquer pessoa que está me assistindo, não acredita em mim não. Os documentos que provam que o presidente Bolsonaro segurou 4 anos uma panela de pressão do INSS são públicos.
Porque o Rogério Marinho acabou com o imposto sindical obrigatório, no esquema criminoso que estava só a CONTAG, passou a ter 40. Aquilo virou uma fornalha para explodir, e não explodiu, porque Bolsonaro passou 4 anos segurando. Hoje, está preso, seu presidente. Está preso como nenhum membro de facção criminosa se encontra. Humilhado, caçado, perseguido por um crime que não aconteceu. Qualquer pessoa no Brasil, se não for um militante de esquerda, sabe que não houve tentativa de golpe no Brasil. Ele está pagando por um crime que não ocorreu. E aí, quando eu falo do silêncio criminoso, são de pessoas que se elegeram às custas dele e que ainda agora se silenciam. E esse silêncio, senhor presidente, mostra que é verdadeira. O que está escrito, o que nós achávamos, é verdadeiro. Que tem muitas pessoas que querem os votos bolsonaristas, mas não querem Bolsonaro. Aceitam docilmente um candidato consentido pelo sistema. E Bolsonaro e anistia, que fique para as calendas. Por isso, senhor presidente, eu estava lá no meu estado, Cruzeiro do Sul, quando eu soube da notícia, eu digo, confirme agora. Quando confirmaram, eu gravei dizendo, meu candidato é Flávio Bolsonaro. Aí eu vejo matérias e mais matérias, o Centrão não gostou, lance candidato, não tem problema. Mas o que eu digo aqui hoje, e é um desabafo, como é que pessoas que têm mandato às custas dele estão silenciadas? Esse silêncio é a prova de que flertavam com o sistema, de que o que queriam mesmo era tirar Bolsonaro. Isso não é gratidão, senhor presidente, ao contrário, isso é ingratidão. E a ingratidão é a porta de entrada da traição. Por isso, mais uma vez, senhor presidente, no dia de hoje, eu quero deixar a minha posição clara de novo. O meu líder, a quem eu tenho amor, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Quando eu disse aqui no começo de 2023, que era ele ou quem ele indicasse, quantos eu ouvi dizer isso depois? Mas tem muitos que eu ouvi dizer isso depois e que agora estão silenciados. Não é o meu erro. Esse não é meu pecado. Dando coerência à minha natureza. Eu disse aqui no começo de 23, repita aqui hoje. O meu candidato chama-se Flávio Bolsonaro. É com ele que eu vou caminhar nas eleições. Às vezes, senhor presidente, eu tenho muito orgulho, e isso não é às vezes, é sempre de representar meu querido estado do Acre. Mas eu queria que o Acre tivesse 5 milhões de eleitores, 10 milhões de eleitores, para poder ajudar. Porque o Acre é um estado pobre, um estado que tem mais Bolsa Família do que carteira assinada, diferente do estado de Rondônia, que é o único na região norte que tem mais carteira assinada do que Bolsa Família. Mas lá no meu estado, a esquerda nunca teve vida fácil. Começa que para ganhar da gente, e eu sei então o que eu denunciei aqui agora, para a esquerda ganhar da gente, para o PT ganhar o governo, pessoas que seriam de direita se venderam para o PT. Foi assim que Jorge Viana chegou ao governo, tendo o apoio do governador que, em tese, era de direita. Bancou a candidatura. Mas mesmo assim, ao longo dos 20 anos, nunca tiveram vida fácil. Ganharam a eleição de nós de meio ponto, 1 ponto, de mim, do Bocalon, que hoje é o prefeito da capital. E a eleição nacional nunca ganharam da gente. Nós ganhamos com todos os candidatos que apoiávamos. Achávamos, naquela época, que o candidato do PSDB era o candidato opositor à esquerda. Não era. Hoje a gente sabe que era a opção que nós tínhamos. Nos agarramos uma época com o ex-governador Ciro Gomes, achávamos que ele seria a alternativa ao PT, mas são todos de esquerda. Como disse o próprio Lula numa determinada candidatura de presidente da República, quando ele disse que bom, eu olho aqui no aspecto dos candidatos, todos somos de centro-esquerda. O que acontece no Brasil é a intolerância cruel de quem não aceita a existência do Bolsonaro. Aí ele fala palavrão, o Lula não fala.
O Lula passa um pano para o Lula, que é uma coisa... Imagina, presidente Confúcio, se o Lula tivesse dito que depois do jogo de futebol a violência contra a mulher aumenta, isso é um crime. Mas se for do Corinthians, tudo bem. O senhor já imaginou, as pessoas que nos assistem, já imaginou se essa frase fosse proferida por Bolsonaro? O mundo tinha se acabado, tinha pedido impeachment, mas para ele não tem problema. Portanto, senhor presidente, no dia de hoje é esse desabafo, porque agora, recentemente, no meu estado, membros do governo, do meu amigo Gladson Cameli, me disseram nas inaugurações de obras que tem emenda nossa, basicamente mandando recado que talvez eu já teria, vamos dizer assim, um voto bolsonarista, então que eu deveria esquecer, porque tem gente que não gosta do Bolsonaro que votaria em mim. Olha que oportunismo. Eu vou esquecer do meu amigo, eu vou esquecer de quem é o meu líder, porque em tese, isso não é verdade, mas em tese o voto bolsonarista já estaria encaminhado para mim e eu teria que tentar angariar outro voto que não gosta dele e por isso eu o abandonaria. Eu fui para a inauguração, senhor presidente, e aí mais do que eu já ia falar, eu disse que se eu no meu estado, onde eu andar, se eu negar Bolsonaro, eu não mereço voto de nenhum conterrâneo meu. Eu ando hoje no meu estado, eu vejo obras de infraestrutura nunca vista antes, sendo inaugurada pelo governador. Daqui a pouco serão obras estruturantes inauguradas pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. E eu me lembro, emendas minhas, e eu me lembro que em momentos difíceis no Congresso Nacional, quando eu era relator do orçamento, o famoso RP9, tão criminalizado, que nunca foi secreto, poderia ser aperfeiçoado e foi, enfim, mas secreto nunca foi, mas essa foi a versão que colou 2 anos. E um dia, senhor presidente, e eu narrei isso, no evento que pessoas do governo que eu apoio, de forma mais ou menos indireta, pediam que eu esquecesse Bolsonaro. E aí eu contei essa história, entre outras coisas. No momento em que o próprio ministro Paulo Guedes se colocou publicamente contra o orçamento que eu relatava na parte do RP9, eu apanhei uns 10 dias da imprensa, fiquei calado, esperei a poeira abaixar, e aí respondi a alguém que eu gosto, tenho admiração e respeito, continuo tendo, mas respondi porque, enfim, era um ponto de vista divergente. O presidente Bolsonaro me liga e me pede para que aquilo, eu era vice-líder, relator do orçamento do governo dele, e o outro, nada mais, nada menos, ministro Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil. Eu disse, claro, presidente, o senhor não pediu nada que eu não atendesse. E foi desligando o telefone, meu presidente Confúcio. Eu disse, presidente, só um minuto, como é que eu vou ficar? Eu sou um soldado seu, eu não posso ficar no campo de batalha ferido. Eu não posso ser a rainha da Inglaterra. Isso que é isso, Bittar? Disse o presidente Bolsonaro. Disse, presidente, o que o nosso ministro quer, entre outras coisas, é que o senhor vete, cancele 100% da RP9. O senhor já imaginou? Depois de toda essa confusão de 2 anos, lá no meu estado é a primeira vez que um acreano é relator do orçamento. Claro que criou uma expectativa do estado ser um pouco mais bem atendido. E depois de tudo isso, eu não levar 1 centavo a mais para o meu estado, porque eu dizia publicamente, meu presidente, eu dizia várias vezes, eu ia fazer tudo como relator do orçamento para levar um pouco mais de recursos para o meu estado, porque inclusive as leis draconianas ambientais só existem para a nossa região e não há compensação do tamanho que o nosso povo precisa. E aí eu disse ao presidente Bolsonaro, depois de criar uma expectativa e depois desses 2 anos de turbulência, aí eu não vou levar R$1, 1 centavo para o meu estado tão carente, tão pobre, e que criou uma expectativa. E ele me disse ao telefone, Bittar, não se preocupe, eu não vou deixar isso acontecer. E quando eu ando no meu estado, que eu vejo a ponte da Sibéria, promessa de 60 anos, sendo concluída, dividir o município ao meio, ela foi concluída agora, participação nossa com o governo do estado.
Quando eu vejo inaugurar uma estrada que liga o município do Bujari a Porto Acre, promessa de 30 anos, ligando 2 municípios. Quando eu vejo o prefeito Bocalon perto de entregar o viaduto mais importante de Rio Branco, viaduto da ABB, daqui a 3, 4 meses vai entregar o novo mercado Elias Mansur, que o velho estava cheio de barata e rato. Um atentado à saúde pública dos trabalhadores, dos donos de comércio e de quem visitava. Se eu não lembrar, senhor presidente, de quem me deu a mão, se não fosse o presidente Bolsonaro, o que eu vejo no meu estado eu não teria levado. Como é que eu posso esquecer de quem me ajudou, de quem me abraçou? Por isso eu digo, eu posso ter todos os defeitos de todo ser humano, mas um deles eu procuro não ter, que é o pecado da ingratidão. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, gratidão não prescreve. É verdade, não prescreve. Mas então se posicione, diga. Portanto, senhor presidente, deixar claro a minha posição de novo no dia de hoje. Eu vim aqui para isso, tá? Como eu disse aqui em abril de 2023, aqui, eu disse, eu continuo com o Bolsonaro. E se ele não for candidato, com quem ele apontar. E a minha opinião para ele, só agora eu revelo. Porque eu não poderia revelar antes. Mas eu disse a ele, eu dei opinião de assuntos que eu considero importantes 3 vezes para o presidente. E a última foi essa. Disse, presidente, eu no seu lugar lançaria um Bolsonaro. É direito seu. O senhor está pagando como ninguém por ter tirado do armário, repito pela 2ª vez, os conservadores do Brasil, a direita do Brasil. Sozinho e Deus. A eleição mais diferente de todas do Brasil chegou à presidência e levantou um monte de colegas que hoje estão aqui. Quantos ex-ministros hoje são senadores da República? A importância dele na minha eleição eu já disse. Não é a primeira vez, mas eu vou dizer tantas vezes quanto eu achar necessário. Mas quantos? Marcos Astronauta, nosso querido colega. Com todo respeito, não se trata aqui de caráter de ninguém. Não estou aqui julgando caráter, mas seria eleito ser o presidente da República? Meu querido amigo Jorge Seife, meu queridíssimo amigo, pessoa que eu tenho maior admiração, considero um dos políticos mais preparados do Brasil, Rogério Marinho, fez a reforma trabalhista e não se reelegeu deputado federal. Foi para o governo do presidente Bolsonaro, Bolsonaro lutou por ele, porque ele é assim, ele é transparente, ele é verdadeiro, é isso que o povo sente no presidente Bolsonaro. Tinha 2 ministros do Rio Grande do Norte, ele não fez jogo escondido, ele optou pelo Rogério Marinho, que teve uma campanha difícil, mas que com certeza absoluta, se não fosse pelo presidente Bolsonaro, também não estaria aqui. Nós não teríamos aqui, talvez um dos políticos e talvez um dos mais preparados, que é o Rogério Marinho. Jorge Seife confessou a mim, quarta-feira da semana da eleição, ligou para o presidente Bolsonaro, era primeiro turno. Esse presidente só me colocou nessa e eu estou em 4º lugar. Véspera do primeiro turno, sábado, se taca Bolsonaro para Santa Catarina, faz uma motociata gigantesca. Domingo, a urna abre, Jorge Seife, senador da República. A minha queridíssima, eu tenho um carinho enorme por ela, Tereza, a nossa ministra, para se eleger a última vez a federal, foi dificílimo. Foi dificílimo, eu conheço a história do Mato Grosso do Sul, só não tanto quanto a do Acre. Foi dificílimo vir a ministra do presidente Bolsonaro. No primeiro ano, o Flávio Bolsonaro me disse, Márcio, quero te levar com meu pai para falar esse assunto, que era o assunto da importância de preparar a bancada no Senado. E aí teve a primeira vez uma conversa, não do senador do Acre, só esse minuto eu encerro, com pessoas que comungam com mesmas ideias. E naquela ocasião eu disse ao presidente, não adianta, 2019, meio do ano, primeiro ano do mandato, disse, presidente, não adianta pensarmos lá na frente só na sua reeleição. O que nós pensamos, e particularmente o que eu quero mudar na Amazônia, passa pelo Senado, e no Senado que nós temos, ele não aprova. 3 meses depois, eu vou a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me encontro com um querido amigo, que vai ser senador, se Deus permitir, Reinaldo Azambuja. Ele me pergunta, quem esteve aqui foi seu amigo presidente. Sim, aí, Reinaldo. Ele me perguntou se eu não apoiaria a Tereza. 2019, presidente Confúcio. E eu perguntei, o que foi que tu disse? Se eu apoio a Tereza, sua candidata,
se você me ajudar a fazer meu sucessor, porque eu vou ficar até o final do segundo mandato, que me importa mais fazer o sucessor. Hoje, Tereza, de 2022, é a senadora mais bem votada proporcionalmente de todos aqueles de 22. Ele trabalhou por isso. Portanto, senhor presidente, eu me lembro, para terminar mesmo, eu me lembro como inauguramos a Ponte do Madeira, ponte que também tem a ver, aliás, é no estado de Rondônia, embora seja muito mais importante para nós acreanos, mas ela é no querido estado vizinho, nosso estado de Rondônia. Na volta, estava o governador, hoje, de São Paulo, Tarcísio, ministro à época, Bolsonaro e eu e mais alguém que eu não me lembro. Estava muito recente a decisão de Bolsonaro de lançá-lo para governador. E naquele momento o assunto veio, e eu me lembro da expressão um tanto assustada do ministro Tarcísio diante dessa loucura, entre aspas, de um presidente que escolhe um ministro carioca, técnico, que nunca tinha sido candidato a nada, governador do maior estado economicamente do Brasil. E o que ele é hoje? Governador do maior estado do Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista populacional. Eu termino por onde comecei, senhor presidente. Respeito o governador Tarcísio, mas o meu líder chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu espero que haja, por enquanto, em algumas pessoas, um silêncio combinado. Porque se não for combinado e ele persistir, vai ser uma grande vergonha ver pessoas que devem o seu mandato ao presidente Jair Messias Bolsonaro e usarem da ingratidão. Eu termino dizendo de novo, a ingratidão é a porta da traição. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Márcio Bittar, do Acre, pelo seu pronunciamento. A presidência informa aos senadoras e senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão deliberativa às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Sessão solene do Congresso Nacional às 15 horas, destinada à promulgação da Emenda Constitucional 137 de 2025, referente à proposta de emenda à Constituição número 72 de 2023. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara seu encerramento. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre segurança pública, turismo, como garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação da caatinga. Da TV Assembleia do Rio Grande do Sul, vamos acompanhar aqui. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia e um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Declaro aberta a 85ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nessa data, 4 de dezembro de 2025. A audiência pública
será realizada nos termos do requerimento número 42, de autoria do senador Everton, subscrito pelo senador Paulo Paim, e de requerimento número 65/2025 da CDH, de minha autoria, subscrito pela senadora Damares Alves Para. Discutir o PDL 723/2019, que autoriza, nos termos do artigo 176, parágrafo 1º e 231, parágrafo 3º da Constituição Federal, o aproveitamento hidroelétrico do rio Irani, na terra indígena Todo Ximbangue 1 e 2, no estado de Santa Catarina. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal assim que as apresentações que forem utilizadas pelos expositores aqui nessa audiência pública. Participarão presencialmente e vou convidando para tomar assento aqui na mesa o senhor Marcos Caigang, que é secretário nacional de Direitos Territoriais do Ministério dos Povos Indígenas. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, querido. Senta aí, por favor. Aqui, ó, do meu lado, por favor. Convido também o senhor Wilson Marcos Testa, que é engenheiro agrônomo. Bem-vindo, senhor Wilson. Senta aqui, por favor. Convido também o senhor Névio Antônio Mortari, que é ex-prefeito da cidade de Paial, em Santa Catarina. Pode ir, senhor Névio. Obrigado pela presença do senhor também. Aqui, ó. Convido também o senhor Roberto Carlos Cardoso da Silva, que é empreendedor. Bem-vindo. Obrigado pela presença do senhor. Da mesma forma, prazer, Cardoso. Prazer, mano. Comunico também às senhoras e senhores que o cacique da aldeia Todo Ximbangue, ele estaria presente conosco. Infelizmente, ele perdeu o voo. Ainda está tentando entrar por videoconferência, mas de todo jeito ele nos mandou um áudio para as suas manifestações sobre a nossa audiência pública. Nós também tínhamos outros convidados que ou não se manifestaram ou não tiveram interesse de participar dessa audiência, que é a senhora Lúcia Alberta, que é diretora de Promoção e Desenvolvimento Sustentado da FUNAI, que é a senhora Verônica Sanches de Cruz Rios, que é diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, e também o senhor Fábio Tomás Ferreira Silva, que é coordenador-geral da Mesa de Diálogos da Secretaria-Geral da Presidência da República, e nos informou que não poderia participar dessa audiência. Qual é o objetivo aqui para que aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Senado, pelo YouTube ou pela TV Senado? Nós temos um rio chamado Rio Irani, lá no oeste de Santa Catarina, e que já há praticamente 2 décadas se discute a utilização de parte desse rio para fazer uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Qual o objetivo? Logicamente, gerar eletricidade através de investimento de empreendedores e, acima de tudo, uma área que tem bastante dificuldade e oportunidade, especialmente para o povo indígena Todo Ximbangue. Então, com a criação dessa hidrelétrica, com esse empreendimento, uma vez esse empreendimento implementado,
além de oportunidade de renda, de trabalho e, logicamente, de geração de energia, que é uma necessidade crescente, não só de Santa Catarina, mas de todo mundo, parte dos recursos, dos lucros dessa PCH, da venda dessa energia elétrica, isso vai se converter para a comunidade indígena. Eu estive pessoalmente lá, nós fizemos uma audiência, uma reunião, na verdade, com o cacique, lá com as pessoas da comunidade indígena, e eles aguardam, tem uma ansiedade e uma expectativa da criação dessa hidrelétrica há muitos anos. Para que vocês tenham ideia, a primeira discussão sobre a criação dessa central hidrelétrica é lá do tempo do ex-governador e também ex-senador Luiz Henrique da Silveira. Nós estamos falando de muitos anos em que isso fica em discussão, passa de um relator para outro, aí tem desistência, aí o assunto trava no Senado. E lembrando a vocês, que os impactos ambientais da criação dessa pequena central hidrelétrica já foram mensurados, já existem estudos. Existem também estudos do desenvolvimento, tudo que vai ocorrer ali naquela região se nós conseguirmos implementar essa PCH. Mas nós vamos discutir, demos aí a ampla publicidade, inclusive para os senadores. Os próprios senadores que pediram essa audiência pública, infelizmente, não puderam comparecer, nem mandaram nenhum tipo de relatório nem representante, mas não tem problema. O importante sempre é que nós, através dessa nossa reunião, dessa nossa audiência pública, possamos esgotar questionamentos, dúvidas, questões referentes à implementação, ao povo indígena que ali vive e que espera por esse empreendimento há muitos anos. Houve também o senhor Marcos Caigangue, que representa os povos indígenas. Enfim, vamos aqui buscar esgotar, e também vocês que estão participando, nos acompanhando aí por rádio ou TV, vocês podem mandar suas dúvidas. Nós já temos aqui alguns questionamentos que, ao longo da nossa audiência, nós vamos ler e responder à sociedade. Mais uma vez eu quero agradecer ao senhor Marcos Caigangue pela participação, e eu passo a palavra para o senhor por 10 minutos para a sua apresentação. Sempre dá uma, pode ficar à vontade. Perfeito. Então, mais uma vez agradecer, senador, ao espaço, a oportunidade aqui da comissão também, em nome do senador, cumprimentar, em nome do senador Seife aqui, Jorge Seife, cumprimentar os demais membros aqui também do estado de Santa Catarina, aqui nossos engenheiros, nossos ex-membros de estar conversando com eles aqui, também membros do governo do estado, também em outros momentos. Mas, enfim, venho representando o Ministério dos Povos Indígenas aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade. Vou tentar ser bem objetivo, senador, porque alguns dos pontos aqui que eu acho que é importante destacar, cabe também mais a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas temos esse aspecto aqui de ser propositivos, também levantar alguns aspectos aqui em relação ao ponto, em relação à própria proposta legislativa aqui, e destaco já de imediato, senador, alguns dos primeiros pontos que eu acho que não é um papel nosso do Ministério dos Povos Indígenas só se colocar contra o empreendimento, qualquer ação, qualquer medida proposta para essa casa. Em relação à própria proposta da PCH ali na terra indígena, nós destacamos basicamente 2 pontos ali, senador, nesse em específico caso ali. Um principal deles que para nós, o Ministério dos Povos Indígenas, é algo que a gente sempre destaca e pontua, que é a consulta livre e prévia informada aos povos indígenas. O próprio senador já trouxe um ponto que já iniciaram conversas com a própria comunidade, com as lideranças também. Esse é um primeiro ponto, um aspecto importantíssimo para nós, até porque a legislação também, o próprio Supremo vem avançando nessa direção também, que qualquer empreendimento, ou ação administrativa e legislativa que venha ter um impacto sobre as comunidades indígenas, tem que ter uma consulta prévia livre e informada desses povos, dentro de um modelo, de uma metodologia de escuta qualificada que caracteriza de fato uma consulta livre e prévia informada. Então esse é um primeiro aspecto que seria crucial para nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, e o que a legislação 169 já preconiza como requisito nesses empreendimentos que venham a ter impacto em terras indígenas.
até para que ali se construa de fato mecanismos de direcionamento até da participação indígena, quais são qual vai ser os benefícios para a comunidade também nessa direção, né? Então, por isso que eu acho que nesse sentido não é só se colocar contra, né? Mas no modelo que garanta o mínimo de garantias ali para a comunidade indígena. Esse é o principal aspecto que nós, enquanto Ministério, destacamos também. Outro aspecto também que eu acho que é importante, senador, e a casa levar e se atentar também, ao impacto ambiental também, que daí eu acho que o colega aqui vai trazer alguns aspectos com mais qualificação do que eu mesmo, inclusive. E aí a FUNAI poderia aprofundar um pouquinho melhor nessa direção, mas eu posso antecipar algumas questões que de fato ter todo esse estudo de impacto ambiental na região, na comunidade, o que isso vai impactar de fato, até porque isso vai dar algumas balizas de qual vai ser o impacto na terra indígena e qual vai ser, né, de fato, o que a comunidade vai ter como aspecto de reparação ou de contribuição a esse impacto ambiental ali. Mesmo que tenha um impacto ambiental, tu precisa mitigar isso em alguma medida para a comunidade indígena, né? Mesmo trazendo os benefícios, tu tem um impacto ambiental. Então, são o segundo aspecto que a FUNAI poderia se aprofundar um pouquinho melhor aqui. Acho que cabe um outro momento também, né, senador? Ou até eles mandarem alguma contribuição escrita também em termos de relatório, assim, exato. Esse de um segundo aspecto. Então, para nós, assim, não é só ser contra, mas é sempre frisar algumas garantias essenciais nesse processo aqui também, para a gente se colocar inteira à disposição enquanto Ministério, enquanto FUNAI, porque tu tem toda dentro da FUNAI, tu tem toda uma coordenação de licenciamento ambiental também ali, tem todo o aspecto também, outra atuação do IBAMA também, nesse outro eixo também, né? Então, são aspectos que se complementam em alguma medida maior ou menor, mas tem uma área bem específica que poderia nos dar um olhar mais atento quanto a isso, mas eu vou também escutar o colega aqui que vai trazer alguns aspectos ali. Então, senador, acho que seriam esses dois aspectos do ponto de vista para nós também. E outro aspecto só é isso, senador, a gente se atenta a essas garantias, mas como a própria Constituição prevê que é de atribuição dessa casa, né, qualquer exploração de recursos hídricos, qualquer exploração de recursos minerais em terras indígenas, é prerrogativa dessa casa autorizar ou não, né? E mediante a comprovação das garantias também de atender os direitos dos povos indígenas, dentre eles a Convenção 69 e toda a parte do impacto ambiental na terra indígena, comprovadamente de que isso não vai descaracterizar os seus modos de vida, cultura e etc. também. Então, seriam esses três aspectos, senador, para ser bem objetivo de inicial também, até para ouvir os colegas demais, para não me aprofundar muito no primeiro momento. Eu acho que o aspecto aqui que mais pesa, de fato, seria o que a FUNAI poderia nos trazer aqui, no primeiro momento, do impacto ambiental também, para nós escutarmos. Mas nós, enquanto Ministério, eu, na primeira posição aqui inicial, colocaria tanto a Convenção 69 como uma garantia, né, necessária para esse avanço, né, toda a participação da FUNAI e, obviamente, a discussão e a nossa contribuição no que a gente puder ajudar, senador, também, na proposta que essa casa venha construir, elaborar também na comunidade indígena, sempre zelando pela escuta dos povos indígenas, necessariamente. Por mais que a comunidade indígena queira, eu aprendi uma coisa no Executivo, mesmo sendo indígena, que nós temos uma legislação, né, que a gente tem que zelar por ela também, e dentre elas uma 169 para nós é crucial nesse processo também, senador. É isso inicialmente, tá? Me coloco à disposição mais uma vez enquanto Ministério aqui também. Senhor Marcos Caigangue, muito obrigado por sua participação, e eu já aproveito para dizer ao senhor e a todos que estão nos acompanhando que essa já é um assunto bastante maduro. Isso já passou na mão de pelo menos de 5 a 8 senadores, foi amplamente discutido com a sociedade, com a comunidade indígena, né? Nós temos muitos desafios ainda para implementar essa PCH. Nós sabemos que licenciamento no Brasil é quase impossível, especialmente devido aos estudos de impacto ambiental de uma hidrelétrica que são consideráveis de médio a grande impacto. Mas é importante, como eu estive lá, e eu falo com propriedade, né? A comunidade anseia por oportunidade, anseia por desenvolvimento, logicamente observando a legislação, logicamente com o compromisso dos empreendedores que
eles precisam fazer parte do empreendimento, eles precisam trabalhar no empreendimento, eles precisam ter retorno na comunidade indígena. Nós sabemos que, de uma forma geral, senhor Marcos Caigang, os indígenas, eles acabam, se você comparar faixa salarial, qualidade de vida, estilo de vida, os indígenas, infelizmente, os indígenas brasileiros, eles estão numa faixa de pobreza e às vezes de extrema pobreza. E existe, eu até costumo fazer uma analogia, existe um hino de carnaval, marcha de carnaval, né? Que o índio quer apito. E eu costumo dizer que não quer mais apito. Ele quer oportunidade, ele quer trabalho, ele quer desenvolvimento, ele quer escola, ele quer caminhonete, ele quer agronegócio, ele quer escola, ele quer ensino, ele quer cultura, ele quer crescer. E isso tudo depende também de empreendimentos, seja um empreendimento no agronegócio, seja uma PCH. E é importantíssima a participação do senhor, porque eu entendo que os 3 aspectos que o senhor aborda e que são importantíssimos e relevantes, eles estão, e vai ser comprovado isso, logicamente, mas eles estão contemplados. Ou seja, a consulta pública, o impacto ambiental, a maturidade do projeto, como é que o empreendedor, daqui a pouco, na sua exposição, vai dizer como que a comunidade ela vai ser, de alguma forma, beneficiada e crescer, se desenvolver através desse empreendimento. Então, fico feliz com a exposição do senhor, as preocupações que o senhor nos apresenta, eu entendo que serão amplamente aqui discutidas, esclarecidas, até porque é um projeto que a gente está mergulhado para ajudar e a contribuir para o desenvolvimento da comunidade todo o Ximbangue. Muito obrigado. Quero passar a palavra agora para o senhor Wilson Marcos Testa, que é engenheiro agrônomo, e o senhor tem 10 minutos iniciais para a sua exposição. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia a todos. Queria agradecer essa oportunidade de fazer a manifestação. Agradecer em particular ao senador Seif, né, e aos demais senadores, o Everson, a senadora Damares. Prazer em rever o Marcos aqui, né, representando os povos indígenas. Se eu falar alguma besteira, você tome toda a liberdade de me corrigir aqui. Eu gostaria de começar falando um pouco assim, das motivações dessa proposta, desse projeto. Para isso, eu preciso falar que essas aldeias do Sul, de um modo geral, elas já são um pouco mais aculturadas do que de outras regiões do país. E, particularmente, esta aí, ela foi reconstituída em cima de uma área colonizada e, por muitos anos, explorada por agricultura familiar. Basta ver que a vegetação toda lá é secundária e tem apenas umas áreas de preservação permanente, né, que tem mata nativa virgem. E, então, a gente tomou essa iniciativa porque essa integração toda se manifesta em várias frentes na cidade de Chapecó. Por exemplo, muitos indígenas trabalham nos frigoríficos, são integrados, tem bolsa de estudo a partir do frigorífico da Aurora, tem faculdade na UNOESC voltada para os interesses e a proposta educacional dos indígenas, além da escola primária e secundária lá na aldeia. Estou falando de nível superior. Quando nós fizemos uma série de estudos, tinha 32 pessoas do nível superior. Enfermeiro, engenheiro agrônomo, de várias formações, indígenas. O engenheiro agrônomo, inclusive, é funcionário da prefeitura de Chapecó, você deve até conhecer ele. Isso. E muitos técnicos agrícolas, tem muita gente que trabalha como motorista de caminhão para a Aurora e assim por diante, né? Então, é um pessoal bastante integrado à vida pública não indígena, vamos chamar assim. E a origem desse pessoal que constituiu a população dessa aldeia, boa parte deles eram desaldeados e alguns que vieram de outras aldeias migraram por interesse parentesco, enfim, uma série de interesses pessoais. Para reconstituir, para formar aquela população na reconstituição desse ambiente. E depois eu gostaria que vocês verificassem, tem um vídeo aí,
que, na verdade, existe um grau de urbanização dentro da aldeia, no núcleo habitacional, muito avançado já hoje. E eles têm muitos professores, enfermeiros, têm um quadro bastante esclarecido. Quando nós optamos para, então, tentar fazer esse estudo, a gente chamou a FUNAI e chamamos a comunidade, ela destacou 12 líderes para ouvir a primeira reunião na presença da FUNAI e a nossa tentativa de convite para manifestar interesse em desenvolver. E nessa comunidade, eu lembro bem que eles colocaram jovens, pessoas instruídas e idosos. Ou seja, fizeram uma belíssima amostra das pessoas que representariam essa comunidade. E uma das coisas que a gente consensuou nesse primeiro dia foi isso que o senhor falou, da oitiva, o artigo 69, se não me engano, da OIT, né? Que o Brasil é signatário. E também foi consensuado por eles que nós deixássemos no desenho da hidrelétrica um trecho do rio em estado natural, para que eles pudessem ter um espaço para as futuras gerações conhecer o que é um rio em estado natural, para eles poderem praticar a pesca, que é uma região lá muito interessante para isso, né? E também porque naquele trecho tinha muitas plantas de interesse medicinal e cultural deles, nas bordas. Então, isso foi destacado como um elemento importante por eles. E eu queria destacar também duas coisas de sentimentos aqui. Os mais idosos, eles vinham de... Isso já em outras reuniões também. Eles vinham de conflitos de outras aldeias. E sempre na penúria. E tendo que fugir, muitas vezes, de uma aldeia para outra. Também por conflitos internos, que não é da minha conta. E os jovens, já mais integrados à vida pública, começaram a perceber, bom, nós ficamos com uma oportunidade importante da gente fazer uma decisão nossa sobre o uso do nosso recurso natural, nosso território, que pode gerar recursos para nós e uma contribuição nossa para o desenvolvimento regional. Os mais idosos destacavam isso, que era um orgulho para eles poder dizer o seguinte, olha, agora o nosso recurso, nosso território que foi recuperado, vai dar uma contribuição para o desenvolvimento regional, sabe? É um sentimento que os mais idosos sempre lembraram muito bem. Então, esse é o quadro de fundo e também é o seguinte, é um investimento de longuíssimo prazo, é perpétuo, na verdade, uma hidrelétrica, e eu brinco que dura mais do que o Coliseu Romano, sabe? Vocês vão ver daqui a 2000 anos de Itaipu, tá? Eu vou reencarnar aqui para ver. E assim, ó... Se Jesus não voltar até lá. Tudo bem, eu respeito a hierarquia superior, sabe? Mas, enfim, eu gostaria de participar para ver isso. E outra coisa, nós temos uma série de compensações consensuadas, eu vou expor algumas aqui, e tem todo um histórico que foi construído de consulta com orientação de antropólogos da Universidade Federal do Paraná, o Cid Fernandes, você conhece, né? E o professor e toda a equipe de geografia da UNOESC, que tem o curso onde os indígenas frequentam, né? E hoje já ministram aula lá. Então, todas as pesquisas de consulta, tanto ambientais quanto sociais e da avaliação e das aspirações deles, foram dirigidas por alunos da UNO Chapecó, da comunidade que falam a língua dos habitantes. E até teve gente que daí denunciou, né? Diz que nós estávamos comprando os indígenas para eles conquistar o apoio, sabe? E daí a gente explicou, não, é uma orientação dos antropólogos que, como ele fala a língua, entende os costumes e mora lá, e ele estudou, desculpe, ele tem condições de compreender melhor o que o entrevistado quer transmitir e como ele quer avaliar cada pergunta que ele é feita. E todo o conjunto de perguntas da enquete foi discutido, então, com esses antropólogos, esses alunos, e com os mais experientes também da comunidade, sabe? Então, tudo que nós temos foi feito em 2010, já é ultrapassado, tem que fazer de novo, tanto na área ambiental convencional, quanto na área etnográfica, levantamento étnico. Então, é o seguinte, na época, nós temos aqui todo o estudo que eu gostaria que publicassem, se é possível. Esse aqui.
Aqui eu botei um pequeno registro, tem um histórico, depois vocês podem consultar aí. Eu vou passar brevemente esse histórico aqui, porque tem assuntos aqui mais interessantes. Do ponto de vista técnico da engenharia, é uma PCH convencional. Ela só é pé de barramento, a primeira ali em cima. Isso. A figura do meio lá no alto. É um barramento só atravessado no rio, não tem canal, não tem túnel, não tem outros elementos de engenharia que causam impactos maiores do ponto de vista ambiental. Então, ela é bem compacto. E, no mais, é uma usina normal como qualquer outra. Ela tem 15 mega de potência, 8 mega de garantia física, que se chama, né, na área de engenharia, que é o que realmente pode ser vendido, né, que gera receita. É um investimento de 180 milhões aproximadamente, em valores atuais, e ela gera aproximadamente 1.500 empregos em toda a cadeia de suprimentos durante esse período, né, 2 anos, por aí, e mais 180 diretos na obra dentro da aldeia, quando faz a implantação da obra. Porque boa parte dos empregos é gerado fora da obra, equipamentos e assim por diante. Nesses estudos que nós fizemos, nós temos um compromisso, onde a comunidade tem 3% da participação dos resultados. Nós acordamos em construir uma casa de cultura para eles, de 150 metros quadrados, que eles usariam para 3 finalidades, segundo eles: artesanato, cultura e para venda de produtos de interesse da aldeia, que fica numa rodovia, tem muito trânsito aí. Também temos um compromisso de plantio de alguns milhares de mudas de espécies permanentes que não usem pesticidas e de baixa demanda de tratos culturais. Então, por exemplo, produção de jabuticaba, nogueira pecan e assim por diante. São permanentes, não dão muitos tratos 15 culturais, segundos. muitas exigências, né? E isso facilita, então, o uso deles. E também pediram, obviamente, lenha, madeira, prioridade para eles na hora da supressão, acesso prioritário para pesca, para uso de lazer, esporte, porque é uma área turística perto de Chapecó. É o maior lago próximo de Chapecó. Então, basicamente é isso em linhas gerais. E eu deixaria, então, a vocês, para que surjam perguntas e a gente possa esclarecer. Ok. Tá bom? Obrigado. Seu Wilson, muito obrigado. O senhor comentou que os estudos precisam ser renovados, mas por conta de atualização monetária, etc., né? Nós sabemos que o tempo passou. Para vocês verem quanto tempo que nós, governo do Estado, os senadores catarinenses já vem lutado pela implementação desse importante equipamento, mas eu agradeço ao senhor pelas exposições. Eu vou convidar agora o senhor Névio Antônio Mortari, que é ex-prefeito da cidade de Paial, o qual o Rio Irani também cruza, que esteve ao longo dos anos também muito envolvido, interessado na aprovação desse projeto. Ele veio aqui fazer as suas contribuições. Senhor Neves, o senhor tem 10 minutos para a sua exposição inicial. Muito bem. Saúdo aqui o senador, ao Marcos, ao Cardoso, enfim, todos os componentes da mesa. Saúdo a todas as pessoas que estão aqui presentes. Senador Marcos, eu sou detentor de 6 mandatos políticos em 2 municípios. Eu fui vereador e vice-prefeito em Itá, quando Itá era município mãe que fazia divisa com Chapecó na área indígena. Você encarnou e reencarnou. Isso. Acompanhei todo o processo, né, de diversas lutas, desde quando foi denominada área indígena, né? Lá eu acompanhei tudo isso. Por ter sido lá na região gerente da Cooperalfa por anos, e aí depois Paial se desmembrou de Itá e Ceará, e eu vim a ser o primeiro prefeito em 1996, eleito, e assumi em 97, por 2 mandatos até 2005,
depois fiquei 12 anos fora e voltei, mais 2 mandatos de prefeito e serei agora, dia 1º de janeiro de 2025, entregando a chave a outro prefeito lá. Então eu acompanhei todas essas batalhas, essa luta, desde da conquista na época da área indígena, dos acessos, na época era só por balsa, era um sofrimento, chovia, não dava, às vezes com problemas de doenças graves, e doente tinha que fazer uma volta, se chovia por 3 vezes mais do que a quilometragem que tinha nesse acesso, atolando o carro, caminhão, porque só tinha uma balsa para fazer uma travessia ali. Então eu acompanhei tudo isso. Tudo. Desde 1977. Eu conheço aquela área palmo a palmo. Tudo. Dos 2 lados. Tudinho. Começo, meio, fim. Conheço todas as PCHs construídas desde a nascente do Urirani até aí. E participei de todas as lutas da construção da usina hidrelétrica de Itá, que é uma usina de 1.260 mega, e da usina hidrelétrica Foz do Chapecó. Todas. A gente participou, como na época eu era em Itá, vice-prefeito em Itá, e depois como prefeito de Paial. Então, eu conheço nessa região, que eu falei, desde 1977. Ali, aonde vai ser construída essa pequena PCH, o impacto tanto de famílias como ambiental, ele é praticamente zero. Praticamente zero. Algumas, sim, que não deveriam ter sido construídas, né? Mas ali, o impacto é praticamente zero. Por quê? É um canal assim, ó, para quem não conhece, do lado não vou dizer nem matos, claro, são árvores nativas, mas de pequeno porte, né? Por quê? Porque elas nem conseguiram desenvolver pela própria natureza de que a terra é peral ou pedra, né? Então, o impacto que eu vejo ali é praticamente zero. Mas existem os estudos e os trâmites legais que nisso eu não vou falar, porque eu só vim aqui para dizer que eu conheço a área, que eu sei que o impacto não vai ser, mas os benefícios vão ser grandes. Além de tudo isso que vocês falaram aqui, nós temos um estudo já em análise da água do Rio Irani, ela é 100% provada para a construção de tanques de rede de peixe. Entende? Então, esse é um projeto que também pode ser utilizado lá pela área indígena, né? E aí... Senhor Neves, o senhor se refere à utilização também do lago para aquicultura. Aquicultura. Isso eu tenho bastante experiência. Isso. Fui ministro da pesca do presidente Bolsonaro. Então, e nós licenciamos áreas em todo o Brasil, especialmente no uso das hidrelétricas, né? Porque são a parte mais cara de qualquer empreendimento, do agronegócio, da piscicultura, são os terrenos, a área, a terra. Nesse caso, o governo federal, no caso o Ministério da Pesca, ele cede pedaços geolocalizados dentro das hidrelétricas, cede isso, às vezes de forma onerosa ou não onerosa, dependendo se é um pequeno produtor ou se é uma empresa. Então, cede isso para o produtor, que coloca ali seus tanques de rede e passa a produzir alguma espécie que seja permitida naquele ambiente aquático. Normalmente, tilápia, enfim, mas que hoje tem, que tem melhor interesse econômico é a tilápia. A tilápia. Então, prossiga, por gentileza. Isso, obrigado. Então, assim, essa construção dessa pequena PCH, além dos campos que podem ser explorados como turismo na região, ali do lago depois, então ela só vai trazer benefício para a região. Entende? Em gerar emprego, divisas. Eu que sou muito amigo do cacique, fui amigo de todos os caciques desde 1977, lá, desde quando se iniciou a luta lá pela barragem, do Antônio, agora do Idalino, a gente sempre teve um bom entendimento com eles por eu ser prefeito do município vizinho da área indígena. E a gente vê a ansiedade deles também de que, de fato, esse projeto que se iniciou lá da época do Luiz Henrique da Silveira, e eu acompanhei essa luta aqui em Brasília. Uma vez ele chegou até o Senado, na secretaria, para ser aprovado. Mas depois mudou, houve mudança de governo e parou e voltou. Então ele já estava ali, senador, na época do Luiz Henrique da Silveira. Aprovado em várias coisas. Isso, já estava ali. Já estava na boca ali para fazer. E agora se inicia de novo. Mais uma batalha, mais uma luta. Mas eu digo aqui a todos vocês que eu até fazia questão se alguém de vocês pudesse
e até lá fazer a visita como o senador foi, para vocês verem que isso que a gente está falando aqui, de fato, é a realidade, né? O impacto é praticamente zero pelo benefício que vai trazer pela área indígena, né, lá pelo Toldo, Chimbangue, para eles desenvolverem os seus projetos lá, que estão em situações difíceis, isso o cacique me disse para mim hoje de manhã, né, eles precisam, de fato, eu tenho lá no meu município, na minha época que eu era prefeito, diversos índios que foram concursados na prefeitura, motorista e operador de máquina, né, que nos deram de perto. Então a gente sempre teve um bom entendimento. Então essa é a minha... eu coloco aqui como conhecedor daquela área e que acompanhei todas as batalhas, desde a última que nós tivemos lá foi do acesso de asfalto, que a gente teve até o município de Paial, que passou, ainda tem lá uns 100 metros que ficou, que eu acho que era um compromisso com o governo do estado na época, não foi cumprido, mas tudo bem. O interessante é que está lá o acesso hoje com facilidade, não tem mais a balsa, e Paial se desenvolveu bastante por causa disso. E a gente espera, então, de ter, assim, dentro da legalidade, dentro das conformidades, senhor Marcos e senador, que a gente, de fato, tenha um parecer favorável e que esse empreendimento, de fato, saia do papel e que se conquiste esse grande empreendimento lá, que vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o município de Paial, que vai se desenvolver mais ainda, vai gerar emprego, vai gerar, e também, com certeza, para o Toldo Chimbangue, aí da Serra Trentinho. Então, essa é a minha colocação e eu fico à disposição para qualquer pergunta que for necessária. Obrigado, senador. Obrigado, senhor Névio. O senhor Névio é ex-prefeito e conhece ali a região e participa desde o início, lá atrás, que esse projeto ele está falando de 1977, o ano que eu nasci. Então, são 48 anos se discutindo a implantação desse empreendimento. Nós sabemos a necessidade de geração de energia cada dia mais, né? E é muito importante não só para a parte econômica, mas para a parte social e desenvolvimento ali da comunidade Toldo Chimbangue. Obrigado, senhor Névio. E eu quero passar a palavra agora para o senhor Roberto Carlos Cardoso da Silva, que é um empreendedor. Até o doutor Marcos Caigangue me perguntou quem faria esse investimento, se era o governo do estado. Não, ali seria um empreendimento privado, e hoje, representando esses investidores, o senhor Roberto Carlos vai fazer as suas contribuições. Só queria fazer também uma observação com o senhor Névio. A questão do impacto ambiental, nós sabemos que tanto o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, quanto o IBAMA, se eu não me engano, vai ser o IMA que faria esse... como o Rio é interestadual, então seria o IMA, Instituto do Meio Ambiente. Nós sabemos aí do rigor, né? E que eles são peritos e especialistas nesse tipo de análise, e temos certeza que também vai ser uma outra longa batalha e que isso nós contaremos aí com o IMA para fazer essa análise. Senhor Roberto Carlos, a palavra está com o senhor por 10 minutos. Eu cumprimento o senador Seif, também deixo aqui os meus cumprimentos aos senadores Weverton e a Damares. Cumprimento o Marcos Caigangue, é um prazer conhecê-lo. Cumprimento o Wilson Testa e também o nosso ex-prefeito de Paial, Névio Mortari, e estendo meus cumprimentos a todas as pessoas que nos assistem e que nos acompanham pessoalmente aqui na comissão. Este empreendimento, ele já vem desde 2010, a gente tem trabalhado para investir, então, nesse aproveitamento hidrelétrico na PCH Aldeia. Como o Wilson bem colocou, a gente teve, desde o início, um trabalho muito intenso, muito próximo, muito cordial e muito produtivo com a aldeia. Nós tivemos um trabalho com eles bastante próximo. Hoje o cacique era para estar aqui, ele acabou perdendo o voo. Ele me mandou a passagem dele aqui para comprovar que tinha comprado, que viria, e mandou um áudio aí também, daqui a pouco a gente pode reproduzir, onde ele se manifesta. Mas falando do Rio, contribuindo com a fala do nosso ex-prefeito, o rio Irani, ele tem uma calha
bastante pequena e as margens são de uma topografia muito íngreme, o que significa que o lago é pequeno para um aproveitamento positivo. Então, o impacto ambiental de todo aquele rio, ele é pequeno comparado com a geração de energia possível, com aquele volume de água proporcionado pelo rio Irani. Naquele rio já estão licenciadas, já estão construídas diversos outros aproveitamentos hidrelétricos, como é o caso da PCH Chavantina, PCH Alto Irani, Arvoredo e Rodeio Bonito. E tem a PCH Leão, um pouco acima da PCH Aldeia. E a PCH Aldeia, ela fica muito próxima do nível do lago da usina Foz do Chapecó. Então, é uma região muito propícia para geração de energia elétrica. E nós temos como reforço a questão de que a gente teve sempre um trabalho bastante próximo, bastante cordial e de respeito com o pessoal da aldeia, até porque é sabido que quando há um empreendimento possível, algum anúncio de empreendimento, um projeto sendo executado de uma usina que atinge territórios indígenas, geralmente há uma manifestação contrária e assim por diante. Então, eu quero deixar claro que a gente não tem conhecimento de nenhum movimento dos indígenas de trancar rodovia, de dificultar acesso de nossos técnicos para fazer levantamentos ambientais. Muito pelo contrário, sempre estiveram favorável, até porque são nossos sócios, até porque eles vão ter com a geração da energia ganho, uma receita anual de entre 600 e 700 mil reais, que a usina vai receber anualmente por conta da geração de energia desta usina, que vai ser totalmente construída com recursos privados. E nesta proposta, nesse acordo que nós temos com a aldeia, a gente tem então estendido a eles, acordado com eles, todas as audiências que foram feitas lá, foram feitas no Ministério Público Federal, na presença do juiz federal. Então a gente tomou sempre um cuidado de dar muita transparência para todas as nossas ações, junto e na nossa interação com a aldeia. Como eu disse, também recentemente foi feita uma avaliação integrada de toda a bacia hidrográfica do rio Irani, e a PCH Aldeia, a exemplo de todos os outros empreendimentos que tem lá, estão contemplados. Existe uma avaliação, um estudo integrado de bacia recente, que é através do qual, e utilizando que nós vamos fazer então agora os outros estudos, logicamente contando aqui com a aprovação desta casa, para que a gente continue então este empreendimento. Eu quero destacar aqui, senador Jorge Seife, a importância e o nosso contentamento, o nosso agradecimento ao seu trabalho e a sua disposição de se deslocar ao extremo do estado para visitar a aldeia. Eu achei bastante inteligente, bastante importante. Quero louvar a sua atitude de ir ver em loco. Hoje nós temos muito videoconferência, nós temos muita interação via redes e assim por diante. E o tete-a-tete tem ficado talvez um pouco para trás, e por isso louvo a sua atitude. Quero agradecê-lo aqui por ter ido conhecer a aldeia, ver, vamos estar aprovando possivelmente na comissão, o Senado está trabalhando a aprovação desse aproveitamento da utilização das terras dos indígenas, de parte, né, das terras, porque não é todo o lago que atinge, é uma parte pequena do lago que atinge a terra dos índios, e precisa, logicamente, da aprovação do Congresso por força de lei para que isso ocorra.
Mas ir lá, ver, aprovar daqui talvez fosse possível, né? Mas ir lá ver, eu quero lhe agradecer por isso e louvar a sua atitude. Temos um vídeo que eu gostaria de ver se é possível que a gente passasse. Ele mostra o momento dessa visita e também um pouco do local, da área lá, que a gente pode ver a calha íngreme do rio, né? Então o impacto o atingimento do lago não é muito grande. Dá para ver que não tem população. Eu estou na comunidade do Chibane, junto com o nosso cacique, o qual eu sou relator dentro do Senado Federal de uma proposta de lei para criar uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica, aqui na comunidade do nosso cacique. E vim ouvir aqui os professores, representantes da comunidade, o cacique, o vice-cacique, e pelo que eu entendi, cacique, o senhor vai confirmar ou não, o senhor está a favor para que na audiência pública que faremos, o senhor possa dar teu depoimento, outras pessoas também serão ouvidas, mas o importante é saber que vocês estão de acordo, né, com os termos já negociados. Percentual da lucratividade para a comunidade indígena, acho que é também centro cultural, querem árvores frutíferas para reflorestar a região e tantos outros detalhes da negociação. Fiquei feliz de ter sido o primeiro senador que visita essa comunidade. Fico feliz também de ter vindo aqui conversar com o senhor pessoalmente, olho no olho. Se o senhor me conhecer, não adianta eu aprovar um projeto em Brasília sem eu ouvir quem vai ser realmente impactado positivamente, mas serão impactados e precisavam ouvir a opinião do senhor e da sua comunidade. Quero te agradecer, muito obrigado. A gente vai agradecer, né, que nem eu falei no começo, é o primeiro senador que veio naquele estado, durante o tempo que nós ganhamos essa terra. Então a gente conta com o apoio do senador para levar isso ao Brasil, conversar com os seus companheiros e dizer, vamos olhar um pouco mais para aquele povo, aquela população aqui, de gente decente, que eles querem viver, eles estão bem, mas eles querem viver melhor do que eles estão hoje. Mas precisamos de um relator. Hoje tem plantas que a comunidade indígena é proibida. Exatamente. E isso é uma coisa que está acarretando, está dando prejuízo para as terras indígenas. Mas a gente acredita, a gente também acredita na política nossa, as políticas, né? Porque tem gente que valoriza esse povo, Nós hoje temos sofrendo com dificuldade, mas hoje nós já temos nossos pedaços de terra e nós queremos ter uma qualidade. Então aí, senador, eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Volto a repetir. Primeiro senador, durante a história da luta por esse pedaço de chão, primeiro que veio visitar e ver a realidade da população indígena. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Tem um áudio também que ele encaminhou hoje de manhã, porque ele não conseguiu se fazer presente, dito por ele teve um problema lá com o povo, com uma família, eu não entendi direito, mas ele estaria aqui presente. Ele mandou um áudio, talvez a gente consiga ouvi-lo. Posso colocar ele aqui no microfone, talvez? Pode? Hã? Vai abrir. Hoje, junto com o ex-prefeito do Paial, estamos aqui. Pois é, pessoal da comissão aí de Brasília, que eu tinha que estar participando de uma reunião aí hoje, junto com o ex-prefeito do Paial, estamos aqui, que envolve a PCH aqui, mas infelizmente, né, como a gente representa os caciques aqui do estado, quando dá um problema a gente tem que comparecer, né?
Mas eu acredito, porque a gente nunca quis ser um empecilho contra os projetos do Estado. Só que a gente sabe que se for para sair, nós temos que achar uma solução meio logo, né? Porque é uma coisa que sempre traz alguma coisa de boa para o povo, né? Para a comunidade. Sei que é difícil as coisas, né? Porque hoje uns entendem, outros não entendem. Mas eu acho que nós não temos nada contra os projetos que envolvem nossas terras indígenas. Tanto é que a gente apoiou a época da SC, do acesso, que estava acesso a Paiala aqui, que atravessou por dentro da aldeia. A gente também entrou nessa discussão. A gente não tem nada contra os projetos, né? Só que a gente espera que as coisas dê certo, né? Que os dois lados saiam bem. E eu acredito que vocês estão aí para achar uma saída. Mais uma vez peço desculpa por não poder participar. Mas a gente não tem nada, contanto que a reivindicação seja tudo priorizado, né? Eu acho que é para que nós... Porque hoje quem pensar que a nossa realidade é fácil, hoje nós dependemos de muita ajuda do próprio governo, porque hoje nós não temos acesso a nada, né? Nós queremos produzir, nós queremos trabalhar, mas hoje nós não temos acesso a financiamento, não temos, muitas vezes, projetos do governo federal que nós beneficiem. Aonde leva a gente sempre ter essas parcerias, né? Que a política faz parte do nosso viver, a partir da Constituição, nós comecemos a ser cidadão como qualquer um brasileiro, né? Então, com certeza, espero que dê um bom encaminhamento aí. E qualquer coisa a gente tá para discutir, né? A gente não quer prejudicar ninguém, mas não quer que nós saímos prejudicados, né? Então, acho que para tudo tem jeito, gente. Então, mais uma vez, agradeço a vocês de me procurarem. Sei que eu queria estar aí, mas não consegui. Mas que nem eu sempre digo, para tudo tem um começo, né? E a gente espera que dê um fim, um começo e fim que beneficie as duas partes, né? Que todo mundo saia bem, ninguém saia prejudicado. Então, espero que a negociação tenha sucesso aí. E eu aguardo, com certeza nós vamos conversar ainda. Mas, mais uma vez, desculpem por eu não poder participar. Mas tranquilo. Temos aí para conversar. Eu sou um cara que eu entendo os dois lados da luta. Defendo, em primeiro lugar, nossos direitos, né? Que a gente lutou, a gente sempre continua lutando por isso. Mas não quer prejudicar o direito de cada um, né? Cada interesse de cada um. Né? Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. Qualquer coisa, estamos dispostos a conversar. Muito bem. Muito obrigado aí por vocês concordarem em passar aí a opinião do cacique. Dá para a gente perceber que eles estão tranquilos e ansiosos para que isso saia do papel, que a gente consiga efetivamente a aprovação, e esse é o nosso pedido, senador, esse é a nossa ansiedade, nosso anseio também, como empreendedores. É um benefício para a região e vamos ter energia, vamos ter benefícios para a aldeia com um investimento privado.
Eu, mais uma vez, agradeço a possibilidade de nós estarmos aqui expondo as nossas ideias e os nossos argumentos e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, senhor Roberto Carlos. Nós ficamos com uma dúvida aqui, tanto eu quanto o Marcos. O senhor falou que um percentual da lucratividade da geração de energia dessa PCH fica... Nós já tínhamos conversado isso lá, né? Mas qual a estimativa anual ou mensal de recursos que ficariam para a comunidade? Estima-se que, pelo valor que hoje está sendo pago por cada megawatt de energia gerado, com 3% do rendimento da usina, a aldeia terá na casa de R$600 mil anuais de proventos, de receita advindos do faturamento da usina. Outra pergunta, senhor Roberto Carlos. Quantos empregos geraria no total a PCH? A criação dessa PCH, quantas pessoas serão necessárias para tocar essa PCH? A PCH vai precisar, na casa de 180 pessoas, como bem colocou o Wilson, para construí-la. Né? E depois o quadro de funcionários gira em torno de 10 a 20 pessoas que vão trabalhar na usina para fazer a operação. Exatamente. Tá. Outra coisa que eu tenho de dúvida, senhor Roberto Carlos, essas dúvidas nós já tiramos lá atrás, mas é mais para conhecimento do público em geral e para o Marcos Caigani também. Qual o prazo estimado para a construção? Uma vez que nós tenhamos aprovado no Senado, tenhamos aprovado no IMA, olha, bateu o martelo, o senhor está com a licença na mão para a construção. Qual é o prazo? O Wilson Testa, acredito que pode responder melhor esta pergunta para você. Wilson, espera aí, liga aqui. Vai. Muito obrigado pela pergunta, é importante mesmo. As obras, depois que a gente tem a licença ambiental de instalação, demoram menos de 2 anos no campo. Depois de construída, ainda tem algumas obras de acabamento, né? Recompor o relevo, reconstituir os impactos físicos, né, do local, com cobertura vegetal e assim por diante. E no mais, esses são os grandes impactos que tem nesse período. E lá vão 180 pessoas para esse tipo de empreendimento nessa escala. Mas eu queria chamar a atenção no outro aspecto, que tem as ações prévias. Por isso eu gostaria de solicitar que, havendo aprovação, seja pedido também prioridade na tramitação dentro da ANEEL, da FUNAI, e, se possível, um acordo do IBAMA transferir a competência para o IMA. O IMA já licenciou a rodovia que passa dentro dessa reserva, né? Seu Wilson, no momento, eu tenho um amigo que me ensinou que um gigante se come aos pedaços, né? Então, nós primeiros temos que alinhar as coisas aqui no Senado. Uma vez aprovado, nós vamos, com certeza, buscar as outras autoridades, autarquias, poderes para nos ajudar com as demais questões. Eu tinha mais uma questão, mais uma dúvida. Sim, é uma questão mais burocrática. O domicílio fiscal da PCH seria Paial ou seria Chapecó? É uma curiosidade. É os dois, né? Não, Paial. É Paial? Bom. A Casa de Força fica do lado de Paial. A Casa de Força será no município de Paial, fora Sim. da área indígena. Só para completar agora, senador. Liga ali o microfone. Aqui. Eu participei de uma briga, na época que eu era vice-prefeito de Aratiba e Itá, por causa dessa divisão de, principalmente o ISS. Claro. Esse sim é dividido entre os dois municípios. Mas depois, quem vai ter direito é o município do ICMS, da geração de energia, é onde fica instalada a Casa de Força. Porque na Constituição ela é bem clara, o imposto tem que ser arrecadado onde ele é gerado. E a Casa de Força vai ficar no município de Paial. Então nessas eu vou ficar bem atento. Garantir que se construa conforme o projeto para que o ICMS fique para Paial. Pessoal, feitas essas considerações, nós vamos ler aqui algumas perguntas do E-Cidadania, de quem está nos acompanhando aí pela internet. A Renata do Distrito Federal,
Aí eu vou pedir a ajuda de vocês, caso eu não consiga responder alguma, vocês que são especialistas aí nos assuntos. A Renata, do Distrito Federal. Como será garantida a consulta prévia às comunidades indígenas e quais os benefícios econômicos que receberão do projeto? Renata, obrigado pela sua pergunta. A consulta prévia ela já tem sido feita ao longo de 10, 15 anos. Inclusive, eu mesmo participei de uma dessas audiências. Hoje era para o cacique estar aqui, ele perdeu o voo, mas eu estive lá pessoalmente e, antes de eu ser senador, outros senadores também já tinham Ministério Público, quem mais? FUNAI. Então, várias consultas ao longo dos anos foi feita às comunidades, a comunidade Todo Ximbangue, e existe uma ansiedade, existe uma expectativa, existe uma esperança de que essa PCH vai ser construída, criada, gerando benefícios lá, como já dissemos aqui. A Raíssa de Mato Grosso diz o seguinte: o PDL 723 garante participação real dos povos Todo Ximbangue nas decisões sobre o uso hidrelétrico do Rio Irani? Raíssa, obrigado por sua pergunta. Sim, como nós estamos falando aqui, contratualmente, parte da lucratividade da PCH vai ser convertida para a comunidade, além de aproveitamento de mão de obra, além de aproveitamento para construção. Então, de uma forma geral, ali é uma comunidade que tem poucas oportunidades de trabalho. Os indígenas da região que trabalham nas agroindústrias, empresas de transporte na região, mas ali na localidade realmente é uma localidade meio ermo, né? Não tem comércio, não é estrada. Então, sim, eles não só participarão das decisões, como também participarão efetivamente no trabalho, na construção e com parte da lucratividade do que foi gerado na PCH. A Gleice, da Bahia, pergunta: os estudos existentes são suficientes para saber os danos e impactos ambientais causados a longo, médio e curto prazo? Gleice, nós temos um estudo já que está desatualizado, mas o IBAMA ou o IMA é o nosso Instituto do Meio Ambiente lá do estado de Santa Catarina, o IBAMA e o IMA vão atualizar isso e, com certeza, como a hidrelétrica é considerada de médio impacto ambiental, serão reavaliados e atualizados esses estudos. Posso contribuir? Claro. Como é o nome da pessoa lá? Obrigado. Como é o nome da pessoa? A pergunta que perguntou? A Gleice da Bahia. Gleice, recentemente o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina fez uma avaliação integrada de toda a bacia do Rio Irani, onde está projetada esta PCH. E existe um estudo recente feito de toda a bacia do rio, então é atualizado. Ok. O Abijay está perguntando do exterior, ele não mora no Brasil. O governo precisa respeitar os direitos dos povos indígenas. Abijay, essa audiência, a nossa visita à comunidade Todo Ximbangue para fazer essa consulta, conversa com a comunidade, a própria presença do seu Marcos Caigangue demonstra que está havendo todo o respeito com a comunidade indígena, inclusive, repito, com expectativa, esperança e ansiedade da comunidade que esse empreendimento seja colocado, né, em funcionamento. O Mauro de São Paulo pergunta: assim como para o Brasil todo, se é para o bem da maioria que prevaleça, desde que com responsabilidade, sabedoria e sustentabilidade. Mauro, suas palavras estão corretíssimas e nós, todos os expositores aqui, estão demonstrando isso. Marcos Caigangue mostrando as preocupações com a população indígena, o ex-prefeito falando da luta, o seu Wilson falando também dos estudos que já fez e o empreendedor Roberto Carlos também do que ocorrerá uma vez que nós consigamos aprovar aqui no Senado Federal. O Axel, do Rio de Janeiro, diz: absolutamente inaceitável, mas uma tentativa de aviltar os povos indígenas de suas poucas terras remanescentes. Chega, deixemos os indígenas em paz. O Axel, eu discordo de você, amigo, frontalmente. Ao contrário da sua opinião, o qual respeito, os indígenas querem oportunidade.
Os indígenas não são selvagens, aborígenes ou animais que querem ficar inertes perante a sociedade. Eles querem trabalho, querem oportunidade, querem plantar, querem colher, querem emprego, querem estudo, querem cultura. E isso que se propõe. Um rei que só passa pela comunidade, não tem serventia econômica alguma, nem os indígenas usam, ninguém usa, está se propondo represar uma parte para gerar economia, oportunidade, emprego, dinheiro e desenvolvimento para a comunidade. Então, eu não posso concordar com a sua opinião, que é roubar a terra indígena. Pelo contrário, eles estão ansiosos. Aqui é uma opinião de você que está distante, respeito, mas eu participei, não sei se você está acompanhando ainda a audiência, acabamos de colocar um áudio do próprio cacique, a pessoa que é responsável pela toda a comunidade, todo o Ximbangue. Então, essa visão conservadora, preservacionista, extrema, não pode existir. Nós precisamos pensar, assim, no respeito aos povos indígenas, na sustentabilidade, na economicidade, precisamos conciliar, e não essa visão de que o indígena precisa lá viver na oca e dependendo de recurso de FUNAI, de governo ou de ONG. Muito pelo contrário, tá bom? Vou ler aqui a outra. Luiz do Paraná diz o seguinte: o projeto concilia energia limpa e proteção indígena? Sim, Luiz, como já demonstramos aqui, todos concilia sim, inclusive com apoio de 100% da comunidade indígena. Repito, estive lá em audiência com eles. A Raíssa do Mato Grosso mandou outra pergunta. As compensações previstas asseguram proteção cultural, territorial e econômica às comunidades afetadas? Sim, Raíssa, inclusive contratualmente essas questões estão sendo abordadas e comprometidas pelos empreendedores. O João de São Paulo pergunta: todo cuidado e respeito deve ser levados em consideração, afinal, estamos falando sobre intervenções em terras indígenas. João, você tem razão e todos esses cuidados estão sendo tomados, como já dissemos, não é uma discussão nova de ontem para hoje, são discussões já de décadas, inclusive com participação não só dos indígenas, como de Ministério Público, de FUNAI, da comunidade, da prefeitura, enfim, de todos ali ao redor. O OG de São Paulo. Espero que seja aprovado. O Brasil precisa de energia barata, estabilidade da rede, se quiser se desenvolver. Parabéns aos autores do PDL. OG, obrigado. Eu penso da mesma forma. Não só pensando pela energia, que é uma energia limpa, já que é energia hidrelétrica, e o Brasil é exemplo para o mundo, né, na geração de energia limpa, mas também pela parte econômica e social dessa comunidade indígena que vai se desenvolver e vai ter benefícios diretos. Além de energia, vai ter também oportunidade de trabalho. Eu gostaria de perguntar aos expositores se existem perguntas a se fazerem uns aos outros, ou ao PDL, ou ao projeto. Eu passo para o senhor Névio, para a sua exposição final, se o senhor tiver alguma questão para a gente poder responder. O senhor tem 3 minutos. Eu agradeço a essa oportunidade da gente poder estar aqui defendendo um projeto, mas respeitando o direito de ambas as partes, né? Agradeço e espero que a gente conseguiu deixar bem esclarecido a todas as pessoas que nos estão assistindo e ouvindo, e também aos órgãos competentes, para que de fato esse projeto dê seguimento, porque eu que acompanhei isso aqui, muitas viagens que vinha a Brasília, ir no gabinete de senador, bater na porta, acompanhar, voltar lá, sentar com os caciques, que sempre foram a favor, todos. Digo aqui, tá? Desde lá quando se iniciou 2010. Todos sempre foram a favor. Mas eles também chegaram num ponto que, não vou dizer que perderam a esperança, né? Mas a coisa não andava. Agora, eu acredito que, de fato, a coisa vai andar e que a gente consiga atender os anseios da sociedade de ambas as partes, tanto da área indígena como
nós, cidadãos comuns lá que moramos na região, pelo conhecimento que eu já falei antes, que eu conheço aqui lá desde 1977. Entende? Eu tenho toda a certeza que agora vai passar pelo, né, senador, pelos trâmites que tem que ser passado, mas que se resolva, que se tire aquela ansiedade que está lá tanto da área indígena como a nossa. E eu fico sempre à disposição. O que precisar e o for útil, eu estarei sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, senhor Névio. Senhor Wilson, 3 minutos para suas considerações. Eu queria agradecer a oportunidade e me manifestar novamente. Eu vi algumas perguntas aí do público que assiste, de que todos os cuidados de participação da comunidade estão sendo tomados. Certamente o órgão ambiental vai pedir uma nova audiência pública oficial, que vai compor os trâmites finais da aprovação, né? Porque aquelas que nós fizemos, embora com promotoria pública, FUNAI junto, elas eram de iniciativa da comunidade e dos investidores. Então, agora nós teríamos isso como um passo seguinte do licenciamento, a partir do estudo da bacia hidrográfica, que libera para o estudo ambiental integrado, com a participação da FUNAI e das comunidades, e teremos nova audiência pública. E também queria lembrar que, gente, participaram os estudantes da escola, toda a criançada foi entender o que é uma usina hidrelétrica, onde seria. Os antropólogos e os professores lá fizeram um trabalho cansativo, até diria, né? De explicação para todo mundo, para que a comunidade entendesse do que se trata de fato, sobre o que estou decidindo de fato. Eu tenho conhecimento para decidir? Então, isso é um assunto bastante retomado, bastante refletido lá. Muito obrigado. Senhor Wilson, muito obrigado pela participação do senhor. Sabe o que eu acho, pessoal? Nós, infelizmente, no Brasil, somos muito lentos em aprovar questões. Logicamente, precisa ter algum cuidado, mas nós estamos falando de pelo menos 15, 20 anos que esse empreendimento já poderia estar gerando oportunidade de trabalho, já podia estar numa fase, inclusive, de expansão, já podia estar produzindo aquicultura ali para os próprios indígenas. Então, nós precisamos realmente, e eu falo aqui uma autocrítica ao Parlamento Brasileiro, ao governo federal, ao governo estadual, aos órgãos de fiscalização e de autorização, que realmente nós precisamos sair um pouco da burocracia. Lógico, a comunidade precisa ser consultada, já foi consultada dezenas de vezes, não foi uma nem duas. Audiência pública, inúmeras. Participação de FUNAI, inúmeras. Participação do Ministério Público Federal, inúmeras. E, mais uma vez, nós estamos aqui no Senado Federal, dando toda a publicidade, toda a transparência, consultando empreendedores, autoridades municipais, no caso o ex-prefeito, o engenheiro agrônomo participou, o próprio Ministério de Direitos Territoriais Indígenas. Então, nós estamos fazendo tudo na transparência, no amplo debate. Ouvimos o cacique, eu ouvi pessoalmente, ouvimos o áudio dele ali. Então, eles têm uma ansiedade de que se desenvolva economicamente. Mais uma vez, pessoal, mais uma vez, o indígena é igual o negro, igual o branco, igual o pardo, igual o amarelo, igual o mameluco, igual ao quilombola. Todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer estudar, todo mundo quer ter um carrinho, todo mundo quer, enfim, se desenvolver, quer ver sua família feliz, trabalhando. E hoje lá não existe oportunidade na região. Então, esse projeto que nós estamos reapresentando não é um projeto de minha autoria originalmente, é um projeto que estava morto aqui dentro do Senado, né? E que nós ressuscitamos realmente para tentar viabilizar esse sonho uma realidade, porque energia elétrica todos precisam, trabalho, oportunidade todos precisam, inclusive os indígenas, e a ansiedade, o desejo, o querer da comunidade todo Ximbangue também está presente nessa equação. Passo a palavra agora para o senhor Marcos Caigangue para suas considerações e também, se tiver alguma dúvida para algum de nós aqui, estamos à disposição. Não, senador, eu acho que me sinto contemplado aqui também com as ponderações que já fomos fazendo aqui
na bilateral aqui mesmo, já inclusive com o colega que é empreendedor também, e demais, nosso ex-prefeito aqui também, nosso agrônomo aqui. Mas a nossa parte, eu acho que, enfim, eu só reforço esses 3 itens que eu trouxe, que são as preocupações, né? Em relação a esse tema, não é nem eu enquanto pessoa, mas é enquanto dever e obrigação da União, que é patrimônio, né, da União, enfim, da necessidade da consulta, etc. Até porque tem todo um ritmo de protocolo hoje em dia, né? E o próprio, digo assim, por mais que às vezes tudo esteja acertado, até eu brinquei com o senador e nosso ministro, eterno ministro também, às vezes está tudo ok, mas vem uma ação civil pública do MPF, cai tudo. Exatamente. Então, assim, digo isso mais pelas formalidades, pelos ritmos, né, e o rito administrativo. Então, na nossa parte, só ponderei isso nessa linha, nessa direção das preocupações dos impactos às comunidades indígenas, sempre respeitando, obviamente, a autonomia da comunidade indígena também. Mas como o senador bem e ministro também já conhece bem a lógica burocrática da administração pública, terra indígena é patrimônio da União, a gente tem que zelar por esse patrimônio também, né, e levar essas preocupações sempre como aspectos importantes a ser levado em consideração. Como eu falei, nós, Ministério, não somos só contra por ser contra, né, mas sempre colocamos as questões necessárias nas discussões que sejam pertinentes, né. Também eu acho que eu só reforço, acho novamente, senador, mas acho que é uma outra fase, uma outra discussão que a própria FUNAI, que é um pouco dessa preocupação que o senador até trouxe aqui também, os colegas, vai envolver IBAMA, vai envolver FUNAI, vai envolver, né, Instituto, né, Estadual ali também de licenciamento, vai envolver empreendedor também, enfim, né, um pouco disso. Então, acho que... E aí, obviamente, o Ministério Público Federal, eu digo assim, está tudo acertado aqui, ou em outro espaço, mas vem uma ação civil pública, ela cai por terra toda uma discussão. Mas, assim, só reforço nossos pontos aqui, senador, sempre se colocando à disposição aqui também para a gente estar construindo e pensando junto, dentro da medida do possível, das nossas propostas e, como eu disse, a nossa inteira disposição aqui, mais uma vez, agradecer pela comissão, pelo senador também, por essa casa, sempre nos receber também. Nossas portas estão abertas enquanto nós tivermos porta lá também, tá? Obrigado, senhor Marcos. A presença do senhor aqui é muito importante, né? Porque o senhor representa, hoje tem um ministério no Brasil que representa o povo indígena, e também sobre o Ministério Público Federal nós estamos muito tranquilos, porque como nós já fizemos várias audiências lá, sempre em conformidade com a participação, e eles vendo também, né, o potencial econômico e desenvolvimento lá da comunidade, eu tenho certeza que o Ministério Público lá no estado de Santa Catarina torce também para que esse projeto saia do sonho e vire uma realidade. Obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Roberto Carlos, empreendedor, 3 minutos para suas considerações finais, agradecendo mais uma vez os amigos aqui, todos os senhores, ter se deslocado de Santa Catarina. É uma audiência de certa forma curta, mas é necessária, inclusive, para validação, para os ritos, né, para como funciona aqui no Senado Federal. Lamento profundamente que os autores da audiência pública não compareceram, mas a nossa parte nós estamos fazendo. A palavra está com o senhor por 3 minutos. Muito obrigado, senador. Demonstro aqui a nossa satisfação, o nosso agradecimento pela oportunidade para que a gente possa expor também o nosso contentamento por perceber que este projeto, de novo, toma ritmo aqui dentro da casa. Eu destaco dois casos. Um se trata do PDL 53 de 2014, que era de autoria do então senador Luiz Henrique da Silveira. Naquele momento, ele tratava desse mesmo assunto da autorização do Senado para a utilização de parte das terras indígenas para a construção do empreendimento hidrelétrico, e esse projeto, esse PDL, está aqui na casa, os documentos são públicos. E ele passou pelas 5 comissões e foi aprovado nas 5 comissões e chegou aí para a mesa para votação. Chegou aí para a mesa do plenário para votação. No momento, ele não foi aprovado, ficou parado e por infelicidade da gente, de todos os que têm interesses aí nesse empreendimento, e por ironia do destino, acabou falecendo o senador.
E no fim do mandato dele, obviamente, o projeto ele é arquivado e por isso ele não teve prosseguimento. Mas esse projeto, esse mesmo assunto, já andou, já foi aprovado em 5 comissões aqui da casa, né? E chegou a ser pautado para ser votado, e esse histórico está no PDL 53 de 2014. Então, eu também gostaria de deixar dito que a FUNAI convidou os empreendedores, e o Wilson Testa esteve em Brasília num determinado momento a convite da FUNAI para expor este nosso projeto como um case de sucesso de inclusão social. Então, ele é um projeto que tem um cunho de inclusão social significativo, porque inclui a comunidade na participação dos resultados do empreendimento. E isso era inédito na época. Eu não sei se hoje já existe algum outro projeto com esse mesmo cunho, com esse mesmo objetivo, com esse mesmo procedimento, mas na época nós fomos os pioneiros nesse tipo de inclusão social da comunidade indígena na participação dos resultados do empreendimento. Mais uma vez, senador Jorge Seife, muito obrigado. 15 segundos. Parabéns mesmo por ter visitado mais uma vez a aldeia Toldo Chimbangue lá em Chapecó, para conhecer de perto a vida deles, as necessidades, e perceber que eles estão ansiosos para que seja construído este empreendimento lá. Deixo aqui os agradecimentos em nome dos empreendedores e muito obrigado mesmo. Senhor Roberto Carlos, muito obrigado por sua participação. Para efeito de registro, as senhoras e senhores que estão aqui nos acompanhando e também pela internet, e até os outros senadores que não puderam participar hoje, quinta-feira, normalmente o pessoal já vai trabalhar nas suas bases. Eu queria ler aqui um documento que nós construímos na nossa assessoria, e que é um resumo de tudo que nós estamos vendo, tá? Com base nos documentos de literatura nacional sobre PCH, os efeitos positivos mais consistentes que podem ser esperados nos municípios no entorno do Rio Irani são: geração de empregos durante a construção, geração de empregos indiretos e aumento da renda local, hospedagem, alimentação, transporte, comércio, que estimulam a micro e pequenas empresas locais. Aporte de investimento, ou seja, haverão investimentos ali na região. Arrecadação municipal, aumento de ISS, tributo sobre serviços, movimentação econômica. Obras, né? Serviço à rede, estabilidade energética regional, aumento da oferta de energia e potencial redução de custos de transmissão e melhor qualidade de fornecimento para atração de investimento. Potenciais receitas futuras. Arrendamentos, outorgas, contratos, piscicultura. Dependendo do modelo de concessão, PPP, ainda podem haver royalties, impostos e arrendamentos que beneficiam os cofres municipais, estaduais e também toda a comunidade. E vou aqui também deixar registrado o histórico. 14 de abril de 2010 foram as primeiras consultas da liderança comunidade indígena com a presença da FUNAI. Houve aceitação e foram definidas condicionantes. A medida também recebeu, na ocasião, a anuência da ANEEL. 23 de abril de 2010, reunião com lideranças indígenas, FUNAI e EUBRAX, para oficializar o projeto da PCH, que foi na AGU, Advocacia Geral da União, na cidade de Chapecó. 5 de julho de 2010, reunião interna na comunidade para a criação da Associação Comunitária de Discussão sobre os Recursos da PCH. 16 de outubro de 2010, mais uma reunião para apresentação e aprovação da parceria entre a comunidade e a EUBRAX. 15 de setembro de 2011, reunião com promotoria, liderança indígenas, FUNAI e EUBRAX. EUBRAX é o empreendedor, né? E consultores para estudo ambiental. Tá? Isso aqui foi no Ministério Público Federal de Chapecó. 3 de dezembro de 2011, audiência comunitária com 70 representantes das famílias dos indígenas, autoridades locais e regionais, consultores e lideranças para apresentação do debate do termo de parceria. 14 de março de 2012,
a apresentação do projeto da parceria com participação do Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Promotoria da Infância e Juventude, Primeira-Dama de Chapecó, FASC, EPAGRE, Universidade Federal, FUNAI, CID. O que é CID? SED, SED. Conselho Estadual dos Povos. Conselho, isso. Obrigado. Muito obrigado. Lideranças indígenas. Aonde foi isso? Lá na escola indígena. Abril de 2012, oficinas socioambientais, avaliação socioambiental com consultores, comunidade escolar, análise de impactos, etc, etc, etc. Abril de 2012, teve a Semana Cultural, também mostrando todo, né, a equipe técnica, lideranças indígenas. Ou seja, já tem um histórico. Não começou ontem, não é uma discussão que a gente está fazendo num ambiente pequeno, privado e recluso, pelo contrário, foi amplamente debatido ao longo dos anos. Outras questões também de curiosidade da população. A tecnologia é 100% nacional, potência instalada 15.000 kW, potência garantida 8.000 kW, investimento estimado 180 milhões de reais, empregos cerca de 1.500 na cadeia de suprimentos e aproximadamente 180 diretos na obra, e estudos técnicos de engenharia, topografia. O termo de compromisso com os indígenas é, número 1, participação de 3% dos resultados da PCH, com efeitos pelo menos por 60 anos, para gerações atuais e futuras, construção da Casa de Cultura e Comércio, plantio de mudas frutíferas de baixa exigência de manejo, doação de madeira e lenha, quando autorizada pelos órgãos ambientais, acesso prioritário da comunidade para lazer, turismo, pesca, aquicultura e outros usos, prioridade na contratação de mão de obra indígena durante as obras mediante qualificação, investidores locais de destaque nacional e internacional atuantes nos setores de baterias, agroindústria, tecnologia, transformação da Elbrax em uma SA fechada com Conselho de Administração, Conselho Fiscal e o TAC específico para a Associação Indígena. Né? Então, quarto, cooperação, inclusão e sustentabilidade. A iniciativa representa inovação institucional, cooperação e inclusão social, desenvolvimento regional, democratização de investimentos energéticos, transição energética e descarbonização, sustentabilidade econômica e ambiental. Por fim, essa cooperação valoriza a participação indígena no desenvolvimento brasileiro de uso sustentável de recursos, está alinhada com a Convenção 169 da OIT, o qual o Brasil é signatário, cumpre as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos e inspira no caso exitoso da PCH Sacre 2, no Rio Sacre, Campo dos Parecis, Mato Grosso. Nada mais havendo a tratar, quero agradecer às senhoras e senhores pela participação, pela presença. Marcos, muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Wilson, obrigado. Neve, obrigado. Senhoras e senhores que participaram também com perguntas, muito obrigado. E também a equipe da nossa Comissão de Direitos Humanos aqui, os servidores aqui da comissão, obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação, obrigado pela paciência, porque isso tudo também leva desenvolvimento lá para Santa Catarina, para os indígenas, e vocês têm parte importante nesse processo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Deus abençoe Santa Catarina, Deus abençoe o nosso Brasil e Deus abençoe esse empreendimento. Obrigado. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional,
vindos de todos os cantos do Brasil em direção à nova capital. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico Romizeta. Na presença de 100 mil pessoas, Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia e um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Processo eleitoral auditável. Deixa eu te contar uma coisa, chega aqui. Ele já existe. Roda a vinheta, diretor. Primeiro é o seguinte, ano que vem, 2026, tem eleições gerais e o sistema eletrônico de votação, gente, completa 30 anos, aê! E olha só, desde a estreia da urna eletrônica lá em 1996, saiba, nenhuma fraude foi comprovada. Isso graças às várias oportunidades de auditoria e fiscalização que rolam antes, durante e depois das eleições. Gente, olha só, o ciclo de transparência democrática começa com a abertura dos códigos-fonte. E o que é isso, né? Eu vou te explicar. Para que a urna eletrônica funcione corretamente, a máquina deve receber instruções em um código próprio, a linguagem de programação, que é convertida no sistema eleitoral. Se houver alguma tentativa de instalação de algum programa externo, diferente do sistema autêntico do TSE, a urna para de funcionar. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza a inspeção dos códigos-fonte, um ano antes das eleições. Essa inspeção acontece em uma sala reservada especialmente para isso. 14 classes de instituições estão autorizadas para essa fiscalização. Aí tem OAB, Ministério Público, Congresso Nacional. A lista de instituições fiscalizadoras está nessa resolução que está aparecendo na tela.
Então é isso, gente. Ó, não para por aí. Antes da abertura das sessões eleitorais, onde tem as votações, normalmente em escolas, quem preside a mesa receptora de votos liga a urna e imprime a zerésima. Esse documento comprova que a urna não tem nenhum voto registrado antes de começar a votação. Esse procedimento é feito na presença de mesárias, mesários, fiscais de partidos políticos. Já no final da votação, gente, tem o boletim de urna, o chamado BU, que também é impresso. Ele traz a apuração dos votos registrados em cada equipamento. O boletim de urna fica disponível para consulta na porta das sessões eleitorais com o QR Code. E se quiser conferir depois, fica tudo no portal do TSE na internet. Então, bora para mais uma etapa. Gente, tem o teste público da urna. É mais uma forma de auditoria dos sistemas eleitorais que o TSE criou. Ele acontece no ano anterior às eleições. O evento reúne pessoas que se candidatam a encontrar pontos de melhoria na urna eletrônica e nos sistemas do TSE. Tudo o que for identificado é corrigido e retestado antes da votação. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode participar apresentando um plano de teste. O teste acontece entre o dia 1º e 5 de dezembro. Ou seja, depois de assistir a gente aqui e seguir a Justiça Eleitoral nas redes sociais, já sabe, né? Corre lá no tse.juiz.br para ficar por dentro de tudo. Hoje a gente diz com muita tranquilidade que a segurança do processo eleitoral brasileiro não é um construto, não é uma elaboração somente da Justiça Eleitoral. É uma elaboração, uma construção de toda a sociedade brasileira que está contribuindo com a segurança dos sistemas já há muitas edições do teste público da urna. Então é isso, agora você já sabe, processo eleitoral é auditável. Existe! Isso sim é legal de se compartilhar no grupo da família. Então é isso, tchau! A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A regulamentação da atividade de influenciadores mirins está em análise no Congresso Nacional. Vários projetos de lei alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente para equiparar a atuação de meninos e meninas nas redes sociais ao trabalho artístico nos meios tradicionais, como cinema, rádio e TV, entre outras mudanças. Caso esses projetos se tornem lei, será necessária, por exemplo, uma autorização judicial para que os pequenos atuem nas plataformas digitais. O assunto é polêmico e sobre ele eu converso agora com Caterina Volkov, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho. Caterina, muito obrigado por participar do nosso programa. E eu já vou começar te perguntando, porque é polêmico. A gente já sabe que, por exemplo, no Brasil, o trabalho a gente começa de fato a partir dos 16 anos. Só que é cada vez mais comum a presença de crianças trabalhando como influenciadores mirins. Como é que você vê esse tipo de atividade? Bom, no Brasil, como você mesmo disse, a gente tem uma legislação bastante consistente na proteção de crianças e adolescentes em relação a trabalho infantil, né? As crianças e adolescentes não podem trabalhar até os 16 anos e em atividades insalubres, noturnas e perigosas, menos de 18 anos elas não podem desenvolver atividades laborais. Só podem trabalhar a partir dos 14 anos em condição de aprendiz. Né? E a partir dos 16, com todos os seus direitos garantidos em atividades adequadas à sua faixa etária.
Então, o que a gente percebe é que se antigamente a gente tinha crianças e adolescentes com o sonho de serem jogadores de futebol, hoje crianças e adolescentes querem ser influenciadores e influenciadoras digitais, né? E isso tem nos preocupado, não somente ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, mas a uma série de instituições e atores governamentais, inclusive, em relação a essa temática. Por quê? Porque o influenciador digital, ele tem uma série de responsabilidades para além daquelas que são relacionadas com a geração de conteúdo. Por exemplo, a gestão das redes sociais. Além disso, a gente sabe que muitas crianças e adolescentes que estão como influencers mirins têm um envolvimento da família, né? É um empreendimento familiar. Então, isso envolve a questão de geração de renda para toda uma família. E aí a gente precisaria de políticas públicas e investimentos na proteção dessa família, inclusive de geração de renda. Equiparar o influenciador digital mirim ao trabalhador infantil artístico é muito complicado e é imensamente perigoso para nós do FNPET. Por quê? Por conta disso que eu acabei de mencionar, né? O influenciador, ele trabalha não só na geração de conteúdo, mas toda uma série de atividades, inclusive de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. E o trabalho infantil artístico, ele tem uma relação direta com a criação e com a imaginação, né? Atividades como dança, como música, como expressões visuais. Então, isso precisa ficar muito claro, que uma criança que desembrulha um recebido, né, que é aquele brinde, aquele produto, aquele produto, serviço, aquela caixa, né, o unboxing, como é costumeiramente dito, é muito distinto de uma expressão artística de dança ou de música dentro de um ambiente digital. Não tem nem o lado lúdico, né? Não dá nem para a criança sentir como se fosse uma brincadeira, por exemplo. Não tem, né? Se a gente pegasse, a gente vê crianças mostrando o produto, o brinquedo, como uma propaganda. E isso não dá para ser considerado trabalho infantil artístico, que tem toda a sua regulamentação hoje pelo regramento jurídico, né? Então, por exemplo, só para ficar claro para quem está em casa e para mim também, nem tentar proteger o influenciador digital mirim. Na verdade, erradicar esse tipo de atividade, fazer com que a lei proíba isso. É o que o Fórum pensa? Penso que assim, as crianças e adolescentes precisam estar protegidas de violações de direito, né? Hoje a gente tem o regramento jurídico de que apenas o trabalho infantil artístico pode ser desenvolvido por crianças com autorização judicial. Isso é muito diferente do trabalho de influencers ou empreendedores infantis em ambiente digital, porque além de tudo a gente tem uma outra categoria que são as crianças e adolescentes que vendem produtos na internet. Né? Vendem cuscuz, vendem trufas, caderninhos, colarzinhos. Isso é trabalho infantil. Então, nós não somos favoráveis a esse tipo de atividade sendo desenvolvida por crianças e adolescentes em ambientes digitais de forma alguma. E só para ficar bem claro para quem está em casa também, Caterina, por exemplo, a criança que trabalha numa emissora de TV, está fazendo uma novela, tem toda uma estrutura empresarial ali e várias leis que garantem a segurança dela em todos os níveis. Uhum. A criança que tem ali o pai, a mãe e o empreendimento como influenciador digital mirim, ela não tem essa estrutura, não tem uma empresa junto. Existe toda uma exploração e ainda beneficiando as big techs, né? Porque é outro aspecto que a gente fala pouco. Queria que você elaborasse um pouco nesse sentido. Exatamente. Outra grande preocupação é quem é que ganha com essa exploração da imagem e da presença da criança e do adolescente nesse ambiente. São as big techs, né? E isso tem sido pensado, inclusive, pelo Congresso Nacional, né? Recentemente, a gente teve a aprovação pela Câmara dos Deputados e deve estar chegando no Senado para pensar a respeito dessa questão.
Para além disso, a gente teve agora um grande avanço com o ECA Digital, que já responsabiliza as plataformas digitais nessa perspectiva de violações de direito de crianças e adolescentes nesses espaços. Então, de fato, é um tema recente, né? A sociedade está se debruçando, as instituições de promoção e defesa dos direitos da criança têm pensado e refletido sobre a questão, porque é tudo muito novo. Se a gente for pensar que o crescimento de crianças e adolescentes nesses ambientes, né, o uso e o acesso é algo que vem num crescente, principalmente a partir da pandemia, porque aí a gente tem que lembrar que, na época da pandemia, o que aconteceu? As crianças e adolescentes começaram a estudar por meio dos seus celulares. Aliás, elas não tinham nem celular. Tinham famílias que tinham um celular para 3 filhos para poderem estudar. E aí isso vem num crescente. O Brasil é um dos países com crianças e adolescentes com maior acesso a esse conteúdo digital. E a vida ficou muito mais digital depois da pandemia. Muito mais, muito mais. Então, você percebe que a gente vem... a cada nova tecnologia que aparece, novos problemas sociais também acontecem. Ainda que é importante, a gente não pode dizer que o conteúdo que existe dentro da internet seja de todo ruim. Ele tem informações importantíssimas. Né? Na nossa época, eu vou falar na nossa época, mas na nossa época, como que a gente fazia pesquisa? Enciclopédia, né? A gente ia para a biblioteca, acessava as enciclopédias, ou uma família que tivesse algum recurso pagava para comprar uma enciclopédia, uma Barça, uma Britânica, enfim. Hoje está no nível de um clique. Então, isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo que existe na internet é conhecimento. Tanto é que a gente observou a questão das fake news, né? Então, são muitas camadas de cuidado que a gente precisa ter com esse público que está em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho disso especificamente, desses perigos, né, de deixar a coisa descontrolada, o acesso descontrolado? Penso que nessa questão do acesso das crianças e adolescentes, e a gente já tem pesquisas relacionadas a isso, a quantidade de horas que essas crianças têm ficado diariamente. Né? E isso tem proporcionado ansiedade, tem proporcionado, muitas vezes, cyberbullying, automutilação, para além de déficits cognitivos. Ainda que alguns pesquisadores mostrem que crianças e adolescentes com acesso à internet têm uma fluidez de raciocínio matemático mais alto, mas em outras aptidões isso não se nota. Então, a gente tem questões de aprendizagem, né, envolvidas, os riscos sociais e de saúde mental, porque a gente tem um número crescente de exploração sexual nesses ambientes, né, de chantagens em relação a crianças e adolescentes. Enfim, a Polícia Federal tem feito um trabalho muito interessante em relação ao combate desses crimes. O próprio ECA Digital traz também um contorno nessa situação, mas... E agora, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma consulta pública para pensar a respeito da verificação etária, né, o que pode favorecer muito o combate ao trabalho infantil digital, mas também a outras violações de direito. Então, os riscos são vários, né, de saúde física e mental, né, seja por automutilação, seja por ideação suicida, mas também esses transtornos de agressividade e de ansiedade que tem acometido esse público, né? Você falou no início, e a gente está pontuando um pouquinho essa mudança cultural que os avanços tecnológicos sempre trazem, né? E as redes sociais trouxeram
essa mudança em que a criança, por exemplo, deixa de sonhar com uma profissão lúdica e passa a sonhar em se tornar influenciadora, influencer, como eles falam, né? Como a gente consegue mudar essa cultura que está se enraizando na geração Z e nas gerações posteriores? É uma pergunta muito importante essa, mas eu não sei se a gente consegue mudar. A palavra eu não sei se seria mudar. Talvez a gente consiga fazer uma educação e uma sensibilização, porque se a gente for pensar que a temática do trabalho infantil, ela é uma constante, né? O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil tem 30 anos de atuação. Quando ele surgiu, a gente tinha cerca de 9 milhões de crianças e adolescentes em situações degradantes de trabalho, nas carvoarias, nos canaviais, enfim, em plantações de abacaxi, em todo o país. A gente diminuiu consideravelmente, né? Para 1.650.000, sendo os dados da superfície, porque eles não estão contemplando a exploração sexual, as crianças e adolescentes envolvidas no tráfico de drogas, as crianças que vivem e trabalham nas ruas, nem mesmo essas que estão trabalhando em ambientes digitais. Então, o número é maior. Nessa perspectiva, quando a gente vê que o trabalho ele é valorado na sociedade como algo positivo, porque o trabalho ele é valorizado, né? E não é de agora, já faz alguns séculos, fica muito mais difícil a gente conseguir fazer o enfrentamento, por exemplo, ao trabalho infantil, né? A gente escuta muitos mitos, porque é melhor estar trabalhando do que estar na rua, é melhor estar trabalhando porque isso forma um caráter, enfim, muitas questões. E isso é o nosso trabalho diário ao longo desses 30 anos. Mas, para além disso, a gente tem feito essa sensibilização, a educação, as campanhas voltadas ao público, e a gente não consegue mudar toda a sociedade. O que penso que seria fundamental nesse momento é realmente colocar esses cuidados para que já desde do ensino fundamental, né, em termos de educação midiática, né, para as crianças e adolescentes que estão fazendo uso desses novos dispositivos, para sensibilizá-los em relação aos cuidados que eles devem ter enquanto crianças e adolescentes, mas também uma educação midiática para os pais, para as famílias, para toda a sociedade de modo geral, né, mostrando os riscos e os possíveis ganhos do que a gente tem de bom nessas plataformas. Com o uso correto. O uso correto. Então, assim, não sei se a gente consegue mudar, mas a gente pode e deve sensibilizar por meio de educação, por meio de conteúdo de informação. E acredito que tem uma série de instituições muito preocupadas nessa perspectiva de educação midiática, né? Inclusive, a proposta do novo Plano Nacional de Educação vem pensando a respeito dessa temática, né? Perfeito. Você falou, e tem muitos projetos sendo debatidos nesse sentido na Câmara dos Deputados, um já avançou, deve estar chegando aqui no Senado. Na sua visão, o que é que tem que ter nesse projeto para garantir a proteção das crianças? O que é necessário? Bom, a gente precisa ter uma boa responsabilização em relação às plataformas, né? Os canais de denúncia bem colocados dentro dos próprios conteúdos, que seja mencionado que aquele conteúdo com criança e adolescente tem autorização judicial, né? Porque isso é uma garantia de que os direitos daquela criança estão sendo preservados, né? A gente precisa estabelecer que, se porventura essa criança é uma trabalhadora infantil artística nesse ambiente, os recursos sejam destinados em conta separada para essa criança, né? Isso de modo geral. Além de que tenha a comprovação de que aquele conteúdo que está sendo veiculado dentro do teor da lei seja de caráter artístico e cultural, né? Porque isso se dá uma diferenciação em relação a outros conteúdos como esse do unboxing, que não se trata de trabalho infantil artístico,
mas sim de uma outra categoria de acordo com a classificação brasileira de ocupações. Isso de modo bem geral, né? Agora, é óbvio que a gente vai precisar regulamentar uma série de questões e de fiscalizar esses ambientes. E a internet é um universo, né? Ela é um universo. Não vou dizer que é um mundo, porque o mundo até acho que seria mais fácil se a gente fosse pensar em comparações. O mundo você consegue viajar. Agora, no universo, o universo ele é muito maior. Então, realmente é um desafio, né? Tanto para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é quem que está cuidando dessa regulamentação, inclusive do próprio ECA Digital, mas para todos os atores do sistema de garantia de direitos, né? Vai ser necessário que os juízes e juízas tenham conhecimento a respeito dessas sutilezas, né? Porque tem uma questão de subjetividade do que é o trabalho infantil artístico e daquele que é o trabalho de um influenciador digital. Então, a gente precisa de um conteúdo mínimo que todos estejam a par. Os próprios auditores fiscais do trabalho, as assistentes sociais, enfim, porque é óbvio que a gente tem uma questão de classe e de renda envolvida nessa perspectiva, mas não são somente crianças pobres que são influenciadores digitais hoje, né? Tem crianças classe média que querem ser influenciadores. Se tornou um sonho, né? A menina que queria ser atriz, bailarina, agora quer ser influencer. O menino que queria ser jogador de futebol, agora quer ser influencer. Exatamente. Então, a cada nova fase de novas tecnologias, novos problemas surgem e aí a gente precisa se deparar e encontrar soluções que muitas vezes elas exigem uma reflexão muito mais interdisciplinar, né? Não somente de um único campo do saber. O campo da saúde, o campo da educação, o campo do direito, o campo, inclusive, da comunicação, né? Então, são vários campos que exigem a nossa atenção. Então, e esse é o grande desafio do momento. Eu tenho que reforçar isso. A gente está falando da questão de proteger as poucas crianças que vão poder trabalhar e dentro desse espaço da manifestação artística, mas o lugar de criança é na escola. Lugar de criança é também na escola. Eu estava pensando nesses dias, né? Porque a gente sempre diz assim, o lugar de criança é na escola, mas existe um direito à cidade. E as crianças hoje vivem muito em condomínios, né? Na lógica do condomínio, sob muros. Né? Hoje a gente não tem as crianças brincando mais nas ruas. Por quê? Porque as ruas não são seguras. Mas a criança tem o direito de poder brincar na rua, se a rua é segura. Ela não pode trabalhar naquele espaço. Né? Então, o lugar da criança é na brincadeira, é no lazer, é na biblioteca, é na arte, é na cultura, é também na escola, porque se a gente coloca que a criança só pode ficar dentro da escola, a escola acaba se tornando uma prisão. É óbvio que é importante a escola, mas eu acho que a gente tem que ampliar. Lugar de criança é no lazer, é na cultura, é na escola, e que todas essas... E na UBS também, né? Porque criança precisa tomar vacina, Sim. porque criança precisa estar ali sendo cuidada no aspecto de saúde. Então, é nessa perspectiva, né? Ocupando os espaços adequados a ela. Exatamente, com a devida proteção, com a devida segurança. Então, é nessa linha que a gente precisa refletir. E aí, todas as políticas e os investimentos todos devem ser prioritários. Algo que não somente o Fórum, mas uma série de organizações vem apontando a questão orçamentária nas políticas públicas de proteção das crianças e adolescentes. E aí, nesse caso, a gente precisa realmente apontar a necessidade de investimentos nas políticas para crianças acima de 6 anos de idade e de adolescentes. Por quê? Porque hoje a gente tem visto uma grande ênfase na primeira infância, o que é muito importante, é muito salutar. Mas, para além dos 0 aos 6 anos, a gente tem
todo um público que é compreendido nessa faixa etária, de crianças até os 18 anos incompletos, que merecem os investimentos. Porque senão a gente vai ficar destinando a política pública da socioeducação para os adolescentes. E isso é injusto com essa faixa etária. Isso merece todo um programa para a gente discutir. É uma outra discussão. Já vamos marcar um próximo programa para a gente falar disso. Sim. O Fórum tem décadas de existência, você falou aqui 30 anos. Vocês acompanham experiências do exterior, já nesse campo do trabalho infantil digital? Alguma experiência positiva, algum país que conseguiu controlar isso de maneira boa? Uma boa prática, você disse. Isso. A gente não tem conhecimento de uma boa prática nessa perspectiva. O que a gente sabe é que já existem algumas legislações sendo pensadas, né? Tanto, por exemplo, para regulamentar a profissão de influenciador digital, como acontece na França, mas também agora tem se pensado muito em proibir o acesso de crianças e adolescentes em plataformas digitais, né? A Austrália tem pensado nisso. Se eu não me engano, não sei se é a Dinamarca ou a Noruega, agora me foge qual desses dois países que está pensando sobre essa perspectiva, enfim, porque os problemas estão acontecendo, né? A gente ouve, eu tenho a oportunidade de viajar pelo Brasil por conta dos fóruns estaduais, ouvir os fóruns estaduais, e algo que tem sido relatado de modo positivo é a proibição, por exemplo, de uso de celular dentro da sala de aula. Isso tem evitado problemas e tem melhorado o foco de atenção das crianças e adolescentes em sala de aula. Foi algo positivo que aconteceu recentemente. Então, de novo, na medida em que os problemas vão surgindo, a gente precisa criar novas formas de pensar as situações. Agora, uma boa prática específica, nesse exato momento eu não saberia te dizer por quê, porque é um assunto novo que, inclusive, assim, né, o Brasil ele é muito respeitado internacionalmente porque está sempre à frente dos outros países. Era isso que eu ia dizer, eu acho que talvez a gente seja a vanguarda na criação dessa lei. Exatamente, pelo menos nesse aspecto, né? Nesse aspecto de proteção de crianças e adolescentes, o ECA é realmente uma referência. Mas, e aí por conta disso, eu não saberia dizer especificamente em relação a uma boa prática realizada em termos de proteção em outros países. Eu creio que a gente que vai definir isso, que do jeito que está não dá para ficar, não é, Caterina? Não dá mesmo. A gente precisa de muita coisa, são muitos os desafios, seja o trabalho infantil, artístico, ter a sua regulamentação em ambiente digital, mas todas as outras formas de trabalho infantil, né? A gente não pode esquecer delas. Esse é um tema atual da nossa sociedade, mas a gente não pode se esquecer das demais mais de 90 piores formas de trabalho infantil que são listadas na lista TIP. Então, para o Fórum é um grande desafio todas essas piores formas, além das novas modalidades. Caterina, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, né, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado,
de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. A execução das contas públicas, a forma como o governo usa os impostos arrecadados, é o tema deste Agenda Econômica. Há 9 anos, o Senado criou a Instituição Fiscal Independente para acompanhar a execução das contas. Nesta conversa, eu recebo o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, para falar sobre o trabalho da instituição, que virou referência nacional ao longo desse período. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez, né? A gente já teve uma conversa esse ano onde você falou um pouco da perspectiva para o ano, né? E agora a gente já faz um pouco desse balanço e vê a perspectiva para 2026, né? Estamos em novembro, a IFE fazendo 9 anos. Qual o balanço que você faz aí desses 9 anos, mesmo você não tendo passado todo esse tempo à frente da IFE, né? Foi uma feliz iniciativa do Senado Federal no final de 2016, inspirado por uma série de senadores que tinham o foco na questão econômica. O Brasil estava saindo de uma grave crise orçamentária fiscal
isso em 2016, a crise foi 2014, 15, 16, e inspirado no exemplo internacional, na experiência internacional, porque as instituições fiscais independentes existem na maioria dos países desenvolvidos. E a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, organiza uma rede de IFES. Há um encontro anual, houve em Atenas ano passado, na Grécia, esse ano foi no Chile, em Santiago. Então, a IFE mais antiga é a holandesa, lá da década de 40 do século XX. Mas a maioria das IFES é recente, após a crise mundial de 2008, 2009. E o Senado teve essa clareza de erguer uma instituição que é, como a OCDE fala, é como se fosse o pitbull da legislação fiscal, da situação fiscal orçamentária de um país. E no mundo inteiro, as IFES são valorizadas como elemento central da qualidade de governança fiscal de um país. Então, para se ter uma ideia, a União Europeia acabou de tomar uma decisão que, a partir de 2026, as IFES terão presença obrigatória no processo orçamentário. Então, o balanço é muito positivo. Graças à atuação da equipe técnica, que é enxuta, mas muito dedicada e competente, dos diretores que passaram pela IFE. Depois de 9 anos, nós podemos ter o orgulho de registrar uma experiência vitoriosa que ganhou credibilidade junto à imprensa especializada, junto aos congressistas, junto à academia, junto ao mercado. A IFE hoje é, sem dúvida nenhuma, em temas orçamentários fiscais, uma referência nacional. Vocês soltam ao longo desse período, mensalmente e semestralmente, alguns outros relatórios mais robustos, falando como é que está a execução das contas públicas, né? Você vê, o governo gastou mais aqui, gastou mais ali. Conta um pouquinho do objetivo desse relatório, porque vocês dizem como estão os gastos, mas vocês não apontam propostas de solução para esses gastos, de como resolver problemas onde eles acontecem. Na prática, o que vocês dizem o Poder Executivo está executando da forma que deveria, cumprindo as leis ao executar o orçamento público? É isso? É quase como um apontador, olha, aqui está certo, aqui está errado? Exatamente isso. A OCDE preconiza que é fundamental as IFES terem um comportamento técnico, apartidário, e o nosso escopo de atuação não é fazer propostas, não é interferir no processo decisório. Isso cabe aos mandatários da sociedade, aqueles que foram eleitos, deputados, senadores, o presidente da República. Cabe a eles decidir o rumo e materializar isso em leis, em emendas constitucionais, enfim, no arcabouço que regula as finanças públicas. Aprovado, cabe à IFES ser a guardiã do cumprimento dessa legislação. Por isso que eu costumo brincar que a IFE só late rosna, ela não morde, porque... Eu estava aqui pensando no cão de guarda, ele avisa, né? Porque assim, não é como o Copom do Banco Central que determina a Selic, a taxa básica de juros. Não é como o Tesouro Nacional que determina contingenciamento, bloqueios orçamentários. Quer dizer, a IFE não tem ferramentas. Cabe a ela, através da sua produção técnica, e a gente tem o relatório mensal de acompanhamento fiscal e tem estudos especiais e notas técnicas que volta e meia a gente solta com temas específicos. O último estudo especial, por exemplo, foi a necessidade de financiamento da saúde até 2070, face à inovação tecnológica e à mudança demográfica, o envelhecimento da população. Vocês já estão avançando, então? Sim, nós fazemos alguns estudos na área fiscal orçamentária prospectivos
Eu mesmo escrevi uma nota técnica sobre a questão federativa e as últimas decisões em relação a isso, a estados, municípios e a relação com a União. Então, mas a nossa rotina está muito presa ao relatório mensal, que é o relatório de acompanhamento. E aí a eficácia depende de vocês, porque como a gente não morde, a gente só late e rosna, nós dependemos, e a OCDE tem um documento seminal, que é o documento de referência para as IFES do mundo inteiro, que o essencial é a transparência e a comunicação. Então, esse é o objetivo. Vocês pegam os números do governo, vocês ponderam, avaliam esses números e veem se eles estão de acordo com a lei. É isso? Isso. Se a legislação está sendo cumprida, fazemos projeções alternativas, porque nem sempre a nossa curva de dívida não coincide com a curva da dívida brasileira do Ministério da Fazenda. Então, nós temos, às vezes, alguma divergência em termos objetivos de descrever a realidade e projetar, e o nosso papel é lançar os alertas sobre riscos fiscais, para que os tomadores de decisão, a gente não fala assim, a reforma tributária está certa ou errada, vai por aqui ou vai por ali, o arcabouço está certo ou errado, no momento de decisão. Mas a gente lança os alertas para que os tomadores... Se for por aqui, acontece isso. Se for por ali, acontece as preocupações, as tendências, e é um pouco isso, um apontador de problemas. Fala assim, olha, tomem decisões porque a coisa não vai bem. Então, cabe ao Congresso e ao governo. Você falou na diferença de resultados. Já deu para a gente perceber que o governo faz, ao encaminhar o orçamento, ele faz uma estimativa de gastos e arrecadações, de despesas e arrecadações. Normalmente, essa estimativa ela é refeita pelas consultorias da Câmara e do Senado e, com muita frequência, os números são diferentes. Os números da IFE são outros. Por que os mesmos números, de mesmos processos, digamos assim, eles são diferentes de acordo com quem faz o cálculo? Muda a sistemática? Muda o quê? Basicamente, os pressupostos e os indicadores que se utiliza para fazer as projeções. Recentemente, o ministro Haddad fez um reconhecimento público à IFE ao apontar um estudo nosso sobre o imposto de renda que confirmava a expectativa do governo que o efeito seria neutro. E o ministro, numa entrevista coletiva, citou o nosso estudo. Então, nem sempre há divergência. Mas o que há? Os parâmetros, às vezes, vou falar do orçamento do ano que vem. Nós raciocinamos e projetamos com base numa perspectiva que nós apostamos num PIB de 1,7. O orçamento foi feito com 2,4. Nós apostamos numa inflação de 4,3. O orçamento foi feito com 3,6. Mas ainda está em estudo no Congresso, né? Ainda em estudo, ainda em análise, então, né? Então, o que a curva da dívida que eu mencionei é porque a nossa estimativa futura de PIB, de taxa de juros e de superávit primário ou déficit primário não coincide com o que o Ministério da Fazenda utiliza. Não coincide então, ninguém está mentindo. Só explica para mim, não coincide por quê? Porque os parâmetros são diferentes. Nós trabalhamos com uma taxa de juros, na perspectiva de médio e longo prazo, mais alta do que o governo trabalha. A gente trabalha com uma realidade onde a gente não vê geração de superávit primário que estanque o crescimento da dívida. A perspectiva do governo é mais otimista em relação ao médio e longo prazo, estou falando aí num prazo de 10 anos. Então, não há manipulação, má-fé, instrumentalização da discussão. O que existe é uma diferença de método e de pressupostos, de parâmetros utilizados na construção dessas projeções. Mas esses métodos, esses parâmetros diferentes, eles não já são um posicionamento político? Por que vocês usam um, o governo usa outro e as consultorias de Senado e Câmara usam um terceiro? Isso não é uma escolha e, portanto, uma decisão política? A economia não é uma ciência propriamente exata.
Não é como química, física, matemática, que você entra no laboratório e comprova uma hipótese testando um evento. Então, por exemplo, eu falei do orçamento do ano que vem. Nós e os especialistas do mercado, e boa parte dos especialistas de economia na academia, projetam uma retração da economia. Nós vamos ter aí 2,4% de crescimento esse ano, ano que vem o crescimento vai ser um pouco menor. Ano que vem, 2026. 2026. Então, o governo trabalha com uma perspectiva mais otimista. Então, não se trata de manipulação no mau sentido da palavra, mas de pressupostos diferenciados que cada ator, cada um que está fazendo suas projeções, trabalha. Uma análise mais acurada, vocês fazem uma análise no sentido de o governo está cumprindo ou não está cumprindo a proposta que enviou, as projeções que definiu. Mas vocês não fazem julgamento de valor, como você falou no começo. Mas falar sobre essa qualidade desse gasto, ou seja, esse gasto está sendo bem feito e está atingindo a sua meta. Não seria um ponto importante também analisar? Seria, foge um pouco da esfera de competências e de atenção da IFE, avaliação de política pública, mas a gente acaba fazendo. Muita coisa fica nas entrelinhas. Quando a gente avalia os resultados objetivos de determinada política pública e o custo que ela teve. Então, nós não avançamos muito na avaliação de política pública, mas a gente procura, nos relatórios, fazer, para e passo com a realidade, o acompanhamento das principais variáveis e todos esses pressupostos têm repercussão. Por exemplo, se a inflação for maior, a arrecadação vai ser maior. A inflação, se o PIB for maior, a arrecadação vai ser maior. Então, o quanto de tributos o governo vai recolher depende da inflação e do PIB. Mas, ao mesmo tempo, a inflação corrige várias despesas, 4 principais despesas do orçamento são corrigidas pelo salário mínimo que está indexado à inflação com um crescimento acima dela, um crescimento real. Então, a gente procura alertar. É claro que nós temos uma avaliação crítica. Nós, nesse relatório de novembro, a gente aponta uma preocupação com o esvaziamento da credibilidade do arcabouço fiscal, dadas tantas exceções e excepcionalizações, descontos que o poder do arcabouço e as suas funções básicas estão sendo comprometidas. E a gente mostra por quê. Então, assim, a IFE precisa ser apartidária, não ter nenhum tipo de preconceito ideológico, nenhum tipo de visão a priorística. Nós precisamos dialogar com a direita, com a esquerda, com o centro, com todos os atores, com o mercado, com a academia. Esse o sucesso da IFE, a credibilidade dela, a confiança na instituição fiscal independente depende desse elemento de apartidarismo e consistência técnica. A gente tem atualmente no país 2 legislações básicas sobre essa questão das contas públicas. Uma que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá de trás, e o arcabouço fiscal, que é mais recente, depois da Lei do Teto, né, que não funcionou. E vocês dizem no relatório de novembro que um ajuste fiscal mais ambicioso é necessário, faz-se necessário, que o governo vai, parece, né, os números indicam que o governo consegue cumprir a lei do arcabouço fiscal em 2026, mas que é necessário um ajuste fiscal mais ambicioso. O que seria esse ajuste fiscal mais ambicioso do ponto de vista da IFE? Você precisa ter consciência das escolhas que a sociedade faz e que os governos fazem. Não há vento forte que ajude o navegador que não sabe onde quer chegar. Se ele não sabe qual porto ele quer levar a embarcação,
ele fica perdido, igual biruta de aeroporto. Então nós precisamos definir, numa discussão com a sociedade, qual o futuro que a gente quer para esse país. E aí vem o horizonte do ajuste fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. No campo cambial e monetário, nós estamos bem, nós precisamos avançar na segurança jurídica e no equilíbrio fiscal. E aí nós podemos ir aos trancos e barrancos, fazendo das tripas coração, tropeçando aqui e ali, cumprindo metas de um arcabouço cheio de excepcionalizações e apostando em bandas de tolerância, ou fazer um ajuste, que a gente chama de um ajuste de fôlego, de estrutural, ousado. Seria aquele ajuste que, primeiro, estabilizasse a dívida, controlasse o gasto público e gerasse o superávit necessário para estabilizar a dívida, porque a dívida está crescendo velozmente e é um indicador fundamental que os investidores no mundo inteiro e internamente prestam atenção. Então, a relação dívida-PIB tem que ser estabilizada. Segundo, recuperar a capacidade de investimento do governo federal, que sempre liderou isso na história brasileira, e hoje o investimento é muito tímido, quase medíocre. O PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, são 60 bilhões apenas. Então, nós precisamos um ajuste ousado. Seria o que estabilizasse a dívida e quintuplicasse, sextuplicasse a capacidade de investimento do governo federal. Isso requer, porque é confuso, porque estabilizar a dívida significa cortar despesas do governo federal. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, neste momento, no Congresso, várias propostas de lei em tramitação que permitem um aumento uma mudança nessa estrutura e algum aumento de arrecadação, recentemente aprovada, né, a questão da tributação dos super ricos, mas ainda tem para poder abrir espaço para reduzir o imposto dos mais pagos pelos mais pobres, mas ainda tem várias propostas aí. Como é que se daria, quais medidas você entende que tramitam no Congresso nesse momento que podem efetivamente ajudar nesse ajuste fiscal mais robusto, que não seja o simples corte de despesas? Olha, nós temos a maior carga tributária entre os latino-americanos e os emergentes. Então, aumentar tributos, os governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal, eles têm hoje no Brasil 34% do PIB. Toda a riqueza gerada pela sociedade, 1/3 fica para os governos, para o setor público. E a sociedade já se manifestou e reiteradas vezes o Congresso traduziu isso, a sociedade não admite aumento de impostos. Então, não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. É preciso reordenar os gastos, reavaliar a estrutura de gastos e com o objetivo de gerar o superávit para estabilizar a dívida e também mudar a qualidade do gasto, aumentando investimentos, são ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, ciência e tecnologia. Nós estamos investindo muito pouco em inovação e infraestrutura. Agora, como é que investe em inovação e infraestrutura se você não tem esses recursos? E como é que você pode conseguir esses recursos sem aumentar uma carga tributária? Desculpe. Porque, efetivamente, o governo afirma que a carga tributária, que teoricamente é de 35%, ela não chega a 20%, porque quem ganha mais não paga o que deveria pagar. Não tem... Como é que é essa questão de que os mais ricos pagam menos do que os mais pobres? Não, você tem um nível de evasão fiscal, você tem sonegação ou elisão fiscal, que é você pagar menos impostos dentro das regras do jogo, com sofisticadas estratégias de planejamento tributário. Mas não é verdade que a carga tributária seja 20%. Você tem uma pequena parcela, é possível avançar, também é preciso ter cuidado, porque a tributação, os ricos
no Brasil, os muito ricos, eles são poucos, são bilionários, mas eles têm mobilidade. Então, hoje, com um clique de computador, você transfere para um paraíso fiscal sua riqueza e sai do país. Então, é preciso ter muita prudência. Isso ganhou o apelido de efeito Depardieu, por causa do ator francês, que tirou toda a sua riqueza da França por causa da tributação. A França tem a maior carga tributária do mundo. Então, é preciso ter cuidado. O aumento de impostos tem que fazer correções, cobrar. A sociedade não quer mais carga tributária, mas redistribuir a carga, como foi feito no imposto de renda, a população apoia. Aliviar para os mais pobres e cobrar dos super ricos, como foi feito, a maioria da sociedade apoia essa medida. Ela tem que ser muito calibrada para não espantar quem tem dinheiro, que o assalariado não tem mobilidade. Quem ganha mas salário o milionário tem. Tem. Então, nessa ideia, a proposta que foi apresentada, inclusive pelo governo francês, por algumas instituições europeias, de imposto mundial, né? Aquele imposto sobre os super ricos do mundo inteiro, que aí não dá para fugir daqui para ali. Mas essa discussão eu acho que vai durar um século e não vai. É igual a COP30, na hora do vamos ver, na hora de pôr dinheiro e garantir os investimentos, a coisa fica muito mais complicada. Mas o que teria que ser feito? Repensar a estrutura de gasto. Precisa a economia crescer mais, ter a taxa de juros mais baixa, isso tudo depende de equilíbrio fiscal, o PIB precisa ser maior para gerar mais riqueza e permitir mais gasto público, a partir de uma carga tributária aí em torno de 34% do PIB, mas tem que repensar a estrutura. O nosso orçamento foi sendo engessado, é um dos mais rígidos do mundo, tanto que a gente projetava o que os Estados Unidos viveu, um shutdown, uma paralisia da máquina pública em 2027, porque 100% do orçamento ia ser obrigatório. Tudo já ia estar predeterminado. Qual a graça de se eleger presidente da República se você não tem margem de manobra, margem de liberdade nenhuma? Aí acabou se votando uma emenda constitucional recentemente, em 2025, a emenda constitucional 136, que tirou os precatórios da conta. Para a gente fechar, então, a nossa conversa, que medidas estão em tramitação ou o Congresso Nacional pode definir ainda neste ano de 2025 ou começo de 2026, que efetivamente ajudem o país, né, porque independente de quem está governando, ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Dentro do que a gente conversou de um ajuste raso ou um ajuste profundo, o que está na pauta no finalzinho agora do ano de 25 e para 26 é o chamado ajuste raso. É só cumprir metas, sem grandes ambições, porque é um ano eleitoral, não se faz grandes reformas, grandes mudanças em ano eleitoral. A grande reforma, eu acho, que está endereçada para 2027. Aí sim vai ter, não é uma bala de prata, não há uma medida heróica, não há coelho a ser tirado da cartola. Ao mesmo tempo, racionalizar a carga tributária, a carga de impostos, aprimorar, corrigir distorções, mas principalmente na despesa, repensar as despesas tributárias, os incentivos que está em discussão. As indústrias? Não, são vários, o Simples, a Zona Franca de Manaus, a isenção de imposto de renda de saúde e educação, vários incentivos setoriais. Tem que repensar isso tudo, está em pauta na Câmara e virá para o Senado ainda esse ano, um ajuste pequenininho, mas tem que repensar com mais fôlego. Tem que revisitar a questão da Previdência. A Previdência será um problema nos próximos 20, 30 anos. Então, tem que permanentemente adequar receitas e despesas. Tem que repensar as vinculações e as indexações que tornam o orçamento rígido e os reajustes automáticos. Então, tem muita coisa que ser feita, pensar, reavaliar as políticas públicas, a qualidade dela
E isso eu acho que será no próximo governo, seja quem for o presidente eleito, ele tem um compromisso inarredável com um ajuste profundo, não superficial. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então já vamos pensar e preparar isso também, né? Muito obrigada. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, inscreva-se no canal, curta a Agenda Econômica e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação no Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ceará entra na campanha mundial. A intenção é que o assunto canse mesmo, de tanta gente falar, para que as pessoas entendam e a gente consiga quebrar, né, muito a questão cultural, que ainda é muito enraizada na nossa sociedade. Santa Catarina quer facilitar reconhecimento de paternidade e garantir apoio às mães. Rio de Janeiro vê resultado de lei municipal que proíbe ultraprocessados nas escolas. A Ilha do Combu, no Pará, é exemplo de economia sustentável e floresta preservada. Comer o que é tirado da floresta, olhando para a floresta e cultuando a floresta, a vida de modo geral. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este
que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? É isso que a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. É impressionante saber que 1 em cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência. Esse dado é da ONU, a Organização das Nações Unidas. Educar a sociedade para combater os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres é o objetivo da campanha mundial 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A Assembleia Legislativa do Ceará participa da campanha com ações em todo o estado. Promovido pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres ocorre mundialmente e visa debater, fortalecer e mobilizar a sociedade em prol da causa. De uma forma geral, o país todo está se mobilizando, todos os municípios, estados, para que a gente esteja com essa pauta mais fortalecida, para que esse assunto vire um assunto, a intenção é que o assunto canse mesmo, de tanta gente falar, para que as pessoas entendam e a gente consiga quebrar, né, muito a questão cultural, que ainda é muito enraizada na nossa sociedade. A coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, Carízia Mara, ressalta que a programação foi pensada para atingir toda a sociedade. Dentro da nossa programação, a gente já começa aqui na casa com as servidoras, aí nós temos inaugurações de procuradoria no interior, que é também um forte da procuradoria, que é essa interiorização, né, das procuradorias no estado. Temos ações nas escolas, que é um público que a gente foca também muito forte na educação desses jovens, para que esses jovens eles se formem adultos já com outra, né, mentalidade. E o que a gente tem de mais diverso na programação é que a gente vai estar no estádio, no campo de futebol. Na cidade do Rio de Janeiro, uma lei municipal que proíbe alimentos ultraprocessados nas escolas já começa a mostrar resultados positivos. O Acre debate segurança e políticas públicas para o ciclismo. E em Santa Catarina, um projeto de lei facilita o reconhecimento de paternidade e garante apoio às mães. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Uma realidade enfrentada por milhares de mulheres e crianças em Santa Catarina. De 2017 a 2023, mais de 27 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai na certidão de nascimento. Para mudar esse quadro preocupante, um projeto de lei apresentado na LESC busca facilitar o reconhecimento da paternidade no estado e garantir que nenhuma mãe ou criança fique desassistida. Por sugestão da Defensoria Pública, nós criamos esse projeto que determina que os cartórios informem a Defensoria Pública quando do registro do nascimento das crianças não constar o nome do pai. Então é uma oportunidade tanto para que esse pai possa repensar e retificar, corrigir isso, quanto também, se não houver um acordo, as próprias mães sejam informadas com relação aos seus direitos e aos direitos da criança. Um passo importante em direção à justiça social, à responsabilidade paterna e à dignidade de quem muitas vezes enfrenta tudo sozinha. Essa informação, esse diálogo, né, com as mães, sobre serem encaminhadas à Defensoria Pública e o filho, quando registrado sem o nome do pai, ser esse fato comunicado à Defensoria Pública, garante ainda mais o acesso à justiça, né? Pode servir para educar em direitos essa genitora, saber quais os direitos ela pode pleitear em nome do seu filho e garantir assim a sua subsistência. O plenário da Assembleia Legislativa sediou uma audiência pública para debater a Política Nacional de Mobilidade Urbana no estado do Acre, voltada especificamente para o ciclismo. Proposto pelo deputado Afonso Fernandes, o evento teve a participação da presidente do Detran, Tainara Martins, representantes da Superintendência de Trânsito de Rio Branco,
da Polícia Rodoviária Federal, da Federação de Ciclismo e simpatizantes do pedal. O objetivo principal é atrair os olhos das pessoas que fazem mobilidade urbana no Acre, para que a gente possa ter uma prática que vai além das pedaladas, né? Uma prática de esporte que traz saúde, traz mobilidade urbana, traz sustentabilidade ambiental, né? Para as pessoas que precisam voltar seus olhos para que a cidade possa oferecer a esses praticantes, a essa sociedade, as condições seguras de fazer ciclismo. Um dos pontos mais levantados no encontro foi a falta de ciclovias nas ruas e rodovias federais de Rio Branco e do interior do estado. Nos primeiros 6 meses desse ano, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 37 acidentes com ciclistas, que resultaram em 4 vítimas fatais. Infelizmente, nós temos observado o crescimento que está acontecendo. Nossas rodovias elas não oferecem condições para esse público. Então, a PRF ela atua na fiscalização, mas também na educação. Temos o programa do Pedal Legal, que levamos orientação tanto para o ciclista como para os demais condutores. Justamente a falta de ciclovia é apontada como a principal causa do acidente fatal que vitimou o ciclista acreano Mauro Henrique Medeiros, 18 anos, no dia 24 de setembro, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ele era integrante da Seleção Brasileira de Ciclismo. O relato da mãe dele, que participou da solenidade, foi comovente. E hoje, eu tenho esperança de um dia ver uma lei que defenda aquele que morreu no trânsito. Que aquele que matou, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. O motorista que matou meu filho, ele foi na mesma hora para casa dele. E no dia seguinte, ele estava dirigindo normalmente. O presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Tuxaua Marques, reiterou que a falta de ciclovias é um dos principais problemas que a modalidade enfrenta. E aproveitar esse momento aí, mostrar o nosso ciclismo, né, para a sociedade. Órgãos de segurança aqui estão presentes, isso é muito importante, que é para a gente também mostrar que a gente tem que ter vez também no trânsito, mas sempre falando, é uma mão de vidro. Como uma escola com 600 alunos, ou seja, 600 paladares diferentes, consegue agradar a todos e incentivar a boa alimentação. É bastante desafiador, sem dúvida, mas o que nos ajuda muito é que a gente tem uma comunidade escolar muito coerente e com muita adesão ao projeto da escola. É de encher os olhos observar essa galerinha comendo arroz, feijão, frango e salada verde na hora da merenda. E nessa escola em Botafogo, até o lanche da cantina é saudável. Às vezes, quando a rotina é muito corrida, aí é bom quando a gente tem algum tipo de alimento para conseguir se alimentar, né? E ter alguma energia para as próximas aulas, eu acho que é importante. Comer coisas saudáveis, né, e coisas que dão realmente energia e sustância é muito importante, né? E é melhor do que você comer alguma coisa correndo ou trazer, às vezes, uma coisa de casa industrializada, né? O que é isso que você está comendo? Tem granola aí que eu tô vendo. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal na hora da merenda? É que eu geralmente como assim para dar uma forcinha a mais, para dar mais energia para estudar. Na estufa tem pastel, esfirra, coxinha, tudo assado. Na geladeira, sucos, água de coco, nada daquelas latinhas com refrigerante. Biscoito tem também, só que é biscoito polvilho, barrinhas de cereais. Essa não é uma cantina muito comum, não é, Fernanda? É verdade. A gente tem um cardápio aqui todo voltado para alimentação saudável, pensada para a gente poder promover saúde dentro da escola. A gente sempre pensou o cardápio da escola de forma saudável, mas quando a lei de venda de proibição de venda dos alimentos ultraprocessados entrou em vigor em 2023, a gente teve um certo estranhamento, mas não foi um choque tão grande porque o cardápio ele já era pensado de forma saudável. A lei municipal que proíbe a venda de alimentos ultraprocessados nas unidades de ensino foi criada pela Câmara do Rio.
Ela foi decisiva para tirar a cidade de um péssimo desempenho num ranking que avaliou a qualidade de produtos vendidos em cantinas de escolas privadas de 4 capitais brasileiras em 2022. Numa escala de 0 a 100, os pesquisadores chegaram à média de 56,6 pontos. Porto Alegre ficou em primeiro lugar, com um índice de saudabilidade acima da média. Depois veio Recife, Rio de Janeiro e Niterói. Essa saudabilidade, ela precisa melhorar no Rio de Janeiro, mas nós vemos que regulamentações mais robustas têm um impacto mais amplo, né, em termos de saúde e promoção da saúde pública. E sim, a alimentação também é um processo educativo. Eu achei muito legal que ali tem uma plaquinha que fala, os alimentos que você pode consumir todos os dias, o que não é legal consumir todo dia e que às vezes tudo bem. Então a gente tem um item que é o que pode todos os dias, que é a salada de frutas, que sai bastante, e a gente tem um item que é o que não pode todos os dias, mas que também sai bastante, que é a mini pizza. Eu como muita besteira, né? Aí como eu como muita besteira, eu gosto muito quando eu vou pra cá, porque aqui eu como umas coisas muito saudáveis. Nina, com 10 aninhos, até sente falta da batata frita no prato, mas aprendeu que depende da comida certa para crescer bem. Eu entendi que a comida traz os nutrientes precisos para você ficar saudável. E você quer ser saudável? Sim. Se nada for feito, o Brasil pode se tornar um narcoestado. A declaração foi do promotor de São Paulo, Lincoln Ngakia, em depoimento aqui no Senado à CPI do crime organizado. Ele alertou para a polarização política das instituições e sobre o uso de bets para lavagem de dinheiro. O promotor de justiça de São Paulo repetiu um alerta que ele fez sobre o avanço do crime organizado no país. Eu tenho dito que o Brasil caminha a passos largos para se tornar um narco-estado, se nada for feito. Se nada for feito. Por quê? Quando é que nós temos um narco-estado? Quando essas organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, por exemplo, elas se infiltram, elas começam a participar da economia formal, elas começam a participar da vida política, com infiltração na política, por exemplo, com influência na política, com influência na vida do cidadão, com a dominação de território, de tal modo que chega uma hora, senador, que o Estado não consegue mais sobreviver sem a presença dessas organizações na economia. Isso aconteceu na Colômbia. A polarização política, segundo o promotor, ameaça o combate ao crime organizado. Me parece que a polarização política que tomou conta desse país, infelizmente, ela acaba prejudicando ainda mais essa integração. Eu ouso dizer que dificilmente teríamos a Operação Carbono Oculto hoje. As forças federais teriam cooperação, e eu estou falando em nível de instituição, de chefia de instituição, com forças estaduais, se são governos opostos politicamente. Então é algo que me preocupa bastante. De pouca valia será a contribuição que os senhores iriam dar com relação à reforma da lei de organizações criminosas, porque vocês vão apresentar as ferramentas, mas não vão entregar para o país como é que nós vamos aplicá-la de fato. Vai haver essas disputas institucionais que vão favorecer, e a fragmentação também das investigações, que vão favorecer o crime organizado. Na condição de relator do projeto antifacção aqui no Senado, eu posso garantir ao senhor que ele vai apresentar as ferramentas de atuação, de integração e de financiamento. Lincoln Ngakia disse que o PCC é a maior e mais perigosa facção criminosa do Brasil, com atuação em todos os estados e em mais 28 países, e uma movimentação financeira de aproximadamente 12 bilhões de reais ao ano. Para o promotor, organizações como essa só crescem tanto porque falta coordenação e não legislação. Por isso, ele defende a criação de uma agência antimáfia. A medida estava na versão inicial do PL antifacção, mas o governo a retirou do texto a pedido
pedido da Polícia Federal. A nossa sugestão foi a criação da Autoridade Nacional Antimáfia ou Anti-Organização Criminosa Violenta, como queiram. Por quê? Porque seria, no nosso modo de ver e de alguns outros especialistas, a maneira de superar essas diferenças institucionais e essas disputas entre polícias e Ministério Público, né? Porque a Polícia Federal, com todo o respeito, é uma das melhores polícias do mundo, mas a Polícia Federal ela não poderia, na minha opinião, coordenar essas forças-tarefas, porque haveria um embate com os estados. E eu concordo com a ideia de talvez nós evoluirmos para uma agência nacional antimáfia, anticrime organizado, para coordenar esses esforços. Porque, de fato, né, existe uma questão de disputa institucional, às vezes até mesmo de vaidade pessoal, que impede uma integração melhor entre as forças. Outra informação que o promotor de justiça de São Paulo, que investiga o crime organizado, trouxe à CPI foi a utilização das bets para a lavagem do dinheiro do crime. Isso se daria, segundo ele, por meio de contratos com influenciadores digitais famosos. Usam, alguns influenciadores digitais que conseguem fazer fortuna em poucos anos, né? E tem contrato com essas bets, mas que estão intimamente ligadas à lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso logo, logo vai vir à tona. Um dos destinos turísticos mais visitados do Pará é a Ilha do Combu, um exemplo de natureza preservada e economia sustentável. A TV Câmara, aqui da Câmara dos Deputados, esteve em Belém durante a COP30 e foi até a ilha conhecer empreendedores que tiram seu sustento de lá e ajudam a manter a floresta em pé. A travessia do rio Guamá, que banha Belém, leva à Ilha do Combu, uma das maiores da capital paraense. As comunidades ribeirinhas vivem na região em função do ciclo das águas, como explica o guia de turismo Igor Carvalho. A nossa rica hidrografia da nossa floresta de várzea, a nossa Amazônia paraense, rios, furos e igarapés. É como fosse avenidas no coração da floresta. Igarapé, na linguagem indígena, significa caminho de canoa. No Combu estão vários exemplos de turismo e economia sustentáveis de Belém. Isa Costa, mais conhecida como Dona Nena, é filha da ilha. Ela resgatou a tradição familiar do cacau cultivado na floresta e, ao invés de fornecer a produção para empresas, investiu no empreendedorismo feminino. O chocolate do Combu virou referência da ilha. Me formei em chocolatier e hoje tenho a minha linha de chocolate, faço meus bombons com meu próprio chocolate e também continuo com a forma artesanal do cacau. Temos muitos povos tradicionais que estão na floresta, que precisam de apoio para se manter na floresta, preservando e tirando seu sustento. Combu também é um polo gastronômico de Belém, com destaque para os sabores e temperos da floresta amazônica. O destino turístico viu a economia local circular de forma sustentável. Pescadores, coletores e extrativistas passaram a fornecer os produtos da floresta para os restaurantes. Joana Vieira é dona de uma casa de comidas típicas do Pará. Quem frequenta o nosso restaurante pode, por exemplo, comer o peixe pescado no Combu, pode, por exemplo, ouvir o cantar dos pássaros, tucano tem aqui, e tomar um açaí retirado aqui da ilha, que é o açaí nativo feito e servido para os nossos visitantes. É comer o que é tirado da floresta, olhando para a floresta e cultuando a floresta, a vida de modo geral. Uma trajetória voltada para os que mais precisam. Assim foi definido o trabalho do senador Paulo Paim. Ele recebeu o prêmio Caxias do Sul, concedido pela Câmara de Vereadores da sua terra natal. A homenagem aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra. Paulo Renato Paim, o senador Paim,
Caxiense, metalúrgico, líder sindical, defensor dos aposentados, da população negra, dos trabalhadores. Autor de leis que revolucionaram o país. Estatuto da Pessoa Idosa, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência, entre tantas outras leis que melhoraram a vida das pessoas. Senador Paulo Paim agora ganha um novo título: ser dono do Prêmio Caxias do Sul, honraria da Câmara Municipal. Ela foi entregue em um momento simbólico, na véspera do feriado nacional da Consciência Negra, marcando a importância de Paulo Paim ser o primeiro e único negro do Rio Grande do Sul a se tornar senador da República. Mas essa tem um carinho especial, né? Que é uma homenagem do parlamento da minha cidade, numa data histórica, que é próximo a 20 de novembro, né? Isso tudo, para mim, mexe comigo. Como eu sempre digo, política tu tem que fazer com alma, coração e vida, né? A homenagem da Casa do Povo foi proposta do presidente do Legislativo, Lucas Caranhato, do PT. O senador Paulo Paim, que é o único senador negro da República hoje, é um caxiense que tem contribuído na luta pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, das pessoas com deficiência, idosas, pela luta contra o racismo. E a Câmara de Vereadores prestou uma homenagem justa e merecida por essa trajetória, que representa uma construção coletiva de décadas. O senador Paim está há 40 anos praticamente em mandatos sucessivos, honrando aqueles que mais precisam e para aqueles que mais se justificam o Estado e as políticas públicas. Paulo Paim entrava no mundo da política quando a democracia voltava a ser uma realidade no Brasil. Ele foi deputado federal constituinte em 1986, quando a esperança voltava para o povo brasileiro após 21 anos de ditadura militar. Foi deputado federal por 4 mandatos. Foi eleito senador pela primeira vez em 2002. Quando eu me elegi ainda, foi na Constituinte que eu entrei, me perguntaram o que tu vai defender. Eu sei o que eu vou defender. Vou defender negro, vou defender branco, vou defender indígenas, vou defender os mais vulneráveis, vou defender os idosos, vou defender criança, adolescente, as mulheres, né? A covardia, que é o feminicídio nesse país. Se tivesse que fazer tudo outra vez, eu faria tudo outras vezes. Como líder sindical, como líder estudantil, como deputado federal constituinte, como depois de deputado federal e como senador da República, onde estou até hoje. Uma noite cheia de homenagens. Representantes das religiões de matriz africana de Caxias do Sul abençoaram a vida do parlamentar. Políticos, colegas de partido, amigos, sindicalistas. Todos ali fazendo a merecida homenagem para quem fez muito pelo Brasil. Gente, eu não posso deixar de dizer o quanto eu admiro o senador Paulo Paim. Eu tive a oportunidade de cobrir a Comissão de Direitos Humanos quando ele era presidente e eu vi o quanto esse homem trabalha. Era impressionante. Ele fazia 3 vezes mais reuniões, audiências públicas do que qualquer comissão da casa e sempre com diferentes grupos sociais. O senador Paulo Paim merece muito essa homenagem. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Pessoas que vieram aqui para esse passeio maravilhoso que mistura arte com história e conta um pouco a dinâmica das 2 casas, Câmara e Senado. E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Por que é importante conhecer o Congresso Nacional? É muito importante conhecer o Congresso Nacional porque faz parte da história do nosso país, tanto como patrimônio histórico-cultural, como também entender a política do país, o funcionamento e saber que não é só pouca gente aqui dentro, são diversos trabalhadores que trabalham para manter esse espaço como ele é e ser muito mais. E durante a visita, o que te chamou mais a atenção? As obras de arte e a estrutura do prédio, com certeza. Principalmente o teto do Senado? O teto do Senado. E
provavelmente também os azulejos. É uma honra poder estar aqui, saber um pouco mais sobre a política do nosso país, a história que esse ambiente guarda, como minha amiga falou, as obras de artes presentes aqui, e entender também sobre a logística, a parte estrutural do prédio, que é feito pelo Niemeyer, né? Então, uma honra poder estar aqui. É uma casa do povo, né? Eu acho que todo brasileiro deve visitar, conhecer, eu acho que conhecer principalmente o local onde os parlamentares estão e onde são aprovadas diversas diretrizes para nós como população, como povo brasileiro mesmo, de fato. O que mais me chamou a atenção foi a casa, onde é votado, principalmente o Senado Federal, onde tivemos a oportunidade, e também a história contada aos redores, nos corredores e como é a movimentação de tudo isso. A gente, pelo menos como cidadão, uma vez na vida, vir e encontrar onde são tomadas as decisões que governam realmente a nossa vida. Principalmente a grandiosidade na parte arquitetônica, que mostra bem o equilíbrio entre Senado e Câmara e todo como, né, foi planejado para realmente refletir o que foi planejado. Primeiro que eu acho o prédio lindo, né? Enfim, é símbolo do país. E além disso, aqui são onde acontece a legislação, são votados os nossos projetos de lei e poucas pessoas conseguem ter acesso e entender como que funciona. Então, vir ao Congresso, você consegue ver, por exemplo, como que transita uma lei entre as duas casas. Eu gosto de várias partes, mas eu gosto muito do plenário do Senado, que eu acho lindo. Inclusive, o trabalho com o funcionário de vocês, que ele faz no carpete, né, ali. Eu gosto também dos presentes que os presidentes ganharam, que ficam ali no acervo de vocês, e do Salão Verde. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, boa noite. Segunda-feira, 8 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. A CPI do crime organizado vai ouvir amanhã o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O depoimento está marcado para as 9 horas da manhã. O ministro deve falar sobre o enfrentamento às organizações criminosas.
O convite para que o ministro Ricardo Lewandowski fale à CPI foi do relator, senador Alessandro Vieira, e faz parte do plano de trabalho dele. Lewandowski deverá falar sobre as políticas públicas para o setor, ou seja, as ações do Ministério da Justiça para combater o crime organizado, o tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. O orçamento para essas ações também deve ser tema de debate na reunião. Especialistas apontam que sem investimentos maiores não há como avançar no enfrentamento às organizações criminosas. A PEC da Segurança Pública, que está na Câmara, também deverá ser um dos assuntos em pauta no depoimento do ministro. Ricardo Lewandowski também deverá falar sobre o projeto de lei antifacção, que deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado esta semana. O projeto estabelece um marco legal para o combate ao crime organizado. Entre outros pontos, o texto do relator, senador Alessandro Vieira, que é também o relator da CPI do crime organizado, define de forma clara o conceito de organização criminosa, endurece o enfrentamento às facções e milícias e aumenta as penas para líderes de organizações criminosas, que poderão chegar a 120 anos de prisão. Os senadores analisam nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece o marco temporal para terras indígenas. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, mas os senadores devem votar um calendário especial para que a matéria possa ser apreciada diretamente pelo plenário em 2 turnos. Está na pauta do plenário desta terça-feira a proposta que define na Constituição o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Se a alteração for aprovada, os povos indígenas só terão direito a áreas ocupadas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A proposta de emenda à Constituição está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, com pedido de vistas. Mas a expectativa é de que o plenário vote nesta terça-feira um requerimento de calendário especial para a matéria. Se aprovado, a PEC pode ser votada pelo plenário em 2 turnos no mesmo dia, sem um intervalo regimental de 5 dias úteis entre o primeiro e o segundo turnos. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve julgar 4 ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal para as demarcações de terras. Uma lei promulgada em 2023 já estabelece o marco temporal, mas senadores veem a necessidade de aprovação da PEC para garantir segurança jurídica. Pena de 4 a 8 anos de prisão para quem furtar aparelho celular. O aumento da pena está previsto no projeto de lei que vai ser analisado nesta terça-feira pela Comissão de Segurança Pública. Outros projetos também estão na pauta. O celular armazena muitas informações pessoais, como, por exemplo, os dados bancários. Para uma maior proteção à privacidade e segurança das vítimas de furto desses aparelhos, a Comissão de Segurança Pública deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta a punição para o crime de furto de celular, estabelecendo uma pena de prisão de 4 a 8 anos, além de multa. Também está na pauta da comissão o projeto que permite que condenados ao regime aberto tenham a pena substituída por medidas alternativas quando a região não tiver um local adequado para esse cumprimento. A proposta busca garantir que as punições sejam aplicadas mesmo onde falta estrutura prisional. Parlamentares também vão analisar outros projetos, entre eles o projeto que aumenta as medidas de segurança para prevenir a violência nas escolas. Projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos pode beneficiar mais de 14 milhões de brasileiros com deficiência. A proposta permite que pessoas físicas e empresas possam descontar do imposto de renda as doações feitas aos fundos que promovem os direitos das pessoas com deficiência. Os dados mais recentes apontam que 14 milhões e 400 mil brasileiros possuem algum tipo de deficiência. A mais comum é a dificuldade de enxergar, seguida por problemas de mobilidade e auditivos. Isso sem contar com 2 milhões e 400 mil autistas com dificuldade de acesso à educação. O atendimento a esse enorme contingente de cidadãos exige uma quantidade crescente de recursos.
Nesta terça-feira, 9 de dezembro, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar em caráter terminativo o parecer do senador Plínio Valério ao projeto de lei do senador Paulo Paim, que prevê que pessoas físicas e jurídicas possam descontar do imposto de renda as doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A reunião começa às 10 da manhã e você acompanha aqui na internet da TV Senado ou pelo nosso canal do YouTube. Confira agora a agenda da semana aqui no Senado. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente debate projeto que regula a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Também na terça-feira, às 3 da tarde, está prevista a sessão solene do Congresso para promulgar a Emenda Constitucional 137. O texto concede imunidade do IPVA a automóveis com 20 anos ou mais de fabricação. Na quarta-feira, às 10 horas, a Comissão de Esporte se reúne para analisar, entre os projetos da pauta, o que dispensa atletas profissionais do estágio obrigatório previsto em curso superior de educação física. Ainda na quarta-feira, às 2h30 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos discute os processos de desintrusão e conflitos fundiários relacionados à terra indígena Uru-Eu-Uau-Uau, em Rondônia. Na quinta-feira, às 10 horas, acontece a audiência pública na Comissão Temporária de Reforma do Código Civil, em debate a responsabilidade civil. Também na quinta-feira, às 2 da tarde, uma sessão especial celebra o mês de homenagem ao Renova Bio, a Política Nacional de Biocombustíveis criada em 2017. E a semana de atividades se encerra às 3 da tarde da sexta-feira, com uma sessão especial no plenário do Senado, para promover o lançamento do Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras, produzido pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores, Brasil Júnior. Dia Internacional dos Direitos Humanos. A necessidade de lutar diariamente em defesa da dignidade humana foi reforçada hoje de manhã no plenário do Senado. A sessão especial foi realizada em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesta data, em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento se tornou um marco global, inspirando constituições, movimentos sociais e políticas públicas em defesa da dignidade humana. Mais de 70 anos depois, a data continua sendo um chamado à luta contra toda forma de violência, discriminação, tortura, racismo e desigualdade. Os oradores lembraram que direitos humanos são conquistas diárias e que o Brasil ainda enfrenta desafios para garantir igualdade e proteção às minorias. A sessão foi marcada por apelos contra o racismo, a violência especialmente contra as mulheres e pela garantia de políticas públicas que coloquem a vida no centro das decisões. Quero destacar a situação das pessoas com deficiência, uma causa que defendo com o coração de quem vive essa realidade na própria família. Temos que eliminar as barreiras invisíveis, o preconceito, a indiferença e a exclusão. Trabalhar por um Brasil mais acessível é trabalhar por um Brasil mais justo. Uma mulher é agredida há 4 minutos no Brasil. E os dados mais recentes mostram um aumento expressivo dos casos de feminicídio, inclusive no meu estado, Santa Catarina. Isso é inaceitável. O Dia Internacional dos Direitos Humanos não pode ser apenas uma data simbólica, precisa ser um lembrete de que cada lei que a gente aprova no Congresso, cada orçamento que é votado, cada política desenhada tem um impacto direto na possibilidade de uma menina seguir viva, sonhando, estudando, ocupando espaços e liderando transformações. A ministra da Igualdade Racial,
Aniele Franco destacou que os direitos humanos não são questão de ideologia, mas de humanidade. Não tem lado, tem um lado da humanidade, né? Tem o lado do afeto, da empatia, do respeito. Isso é defender direitos humanos. E se isso for o lado, eu prefiro estar desse lado. Eu prefiro estar do lado das pessoas que de fato precisam de nós e que a gente tem que cuidar. Defender direitos humanos é dar vida digna para todos e para todas aquelas que mais precisam. A proteção dos direitos humanos é uma luta contínua que exige compromisso de todos e um alto grau de vigilância. Em 1975, Ano Internacional da Mulher, o Brasil ainda estava sob uma ditadura militar. Foi nesse cenário que um grupo de mulheres fundou a primeira entidade a levantar publicamente uma bandeira que parecia impossível, a da anistia para opositores da ditadura que foram caçados, exilados e presos. Veja agora no segundo episódio da série Mulheres na Redemocratização. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, a vida da família de Rosa Simiana mudou. O pai dela, Arthur Pereira da Silva, foi preso no Rio Grande do Sul, acusado de subversão. O meu pai foi preso junto com o doutor Adelmo Genro, pai do Tarso Genro, doutor Jorge Motes. Era só doutores, o único negro e operário era o pai, que o pai era ferroviário. E era presidente da cooperativa dos ferroviários. O sentimento é de pavor o tempo inteiro. Qualquer pessoa que chegasse em você para perguntar o nome do seu pai, por exemplo, eu já achava que era o DOPS. O drama vivido na casa de Rosa se repetia em outros lares brasileiros. A perseguição atingia famílias inteiras, transformando esposas e filhas em protagonistas involuntárias da resistência. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E eu já volto, filha. Tá bom. Uma campanha pela anistia começa exatamente com esse grupo de mães, esposas, irmãs, filhas, namoradas, enfim, em função dos seus maridos, filhos e entes queridos que estavam numa situação de prisão política, ou de exílio, ou de banimento, ou de desaparecimento. Enea Stutz, da Universidade de Brasília, é especialista nas leis de anistia e reparação. Mas a professora lembra que antes de virarem leis, essas reivindicações eram tratadas como caso de polícia. Elas estavam se colocando como criminosas, podendo ser presas, com o enquadramento na lei penal da época, que era a Lei de Segurança Nacional, porque estavam fazendo uma manifestação. A senadora Tereza Leitão destaca que o sofrimento causado por prisões, torturas e mortes serviu de combustível para que as mulheres enfrentassem o regime. A dor de ter perdido uma pessoa próxima e tomaram a sua situação individual como uma dimensão coletiva. Em 1975, dor e indignação ganharam forma organizada. Nascia o Movimento Feminino pela Anistia, liderado pela advogada Terezinha Zerbini. Ela própria, esposa de um perseguido político. O marido dela, o general Zerbini, foi expulso do exército porque não concordou com o que estava acontecendo. Ela, aproveitando o ano de 1975, que foi escolhido pela ONU como Ano Internacional da Mulher, ela teve essa ideia. A saída é essa. Então, vamos aproveitar o Ano Internacional da Mulher para quê? Para fazer uma manifestação de mulheres para as mulheres. Eu vi a rara oportunidade de começar um trabalho político firme e consequente. Foi o Ano Internacional da Mulher, que foi organizado pela ONU. Eles tinham como bandeiras igualdade, desenvolvimento e paz. E nós levantamos a bandeira da anistia como uma bandeira de paz. Com a Terezinha Zerbini foi uma luta assim, escancarada, que as mulheres
foram para a rua para pedir a anistia. Com o lançamento do Manifesto da Mulher Brasileira, o movimento feminino pela anistia se espalhou pelo país. Núcleos regionais iam às ruas coletar assinaturas, furando o silêncio imposto pela censura. Pode não ser uma grande atividade coletar assinaturas, mas se torna uma atividade emblemática pelo conteúdo político que ela teve e pelo poder de mobilização que ela alcançou. Apesar da censura, a mensagem em defesa da anistia ecoou. Em uma estratégia ousada para a época, as participantes do movimento trouxeram a reivindicação ao centro do poder e, em agosto de 1975, foram recebidas no Congresso Nacional. O senador Franco Montoro registrou o feito na tribuna. São 12 mil assinaturas de brasileiras de diferentes regiões que apelam em favor dessa medida destinada expressamente a fortalecer a união e desarmar os espíritos. Na forma do pedido que nos foi formulado, estamos encaminhando o documento ao senhor ministro da Justiça para o exame do assunto e a adoção das medidas que forem de sua competência. E como é do nosso dever, trazemos ao conhecimento do Senado o apelo recebido e as providências tomadas. Elas é que foram as responsáveis, em muitos casos, pela vida de muitos presos políticos. Por quê? Porque elas não descansaram enquanto elas não tiveram notícia se o filho delas estava vivo ou morto, se estava mesmo nesse quartel ou no outro quartel. O movimento cresceu e abriu caminho para os comitês brasileiros pela anistia. A pressão das ruas tornou-se insustentável para o regime. E em 28 de agosto de 1979, o presidente João Figueiredo sancionou a histórica Lei da Anistia. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. A lei permitiu o reencontro de famílias, com a volta ao Brasil dos exilados e a liberdade dos presos políticos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página da internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Alguns colegas do IPE fazem, como Rogério Nagamini, que estava inclusive na audiência pública que o STF chamou, falando o seguinte: olha, a contratação via MEI é um problema para o Estado brasileiro, porque em termos previdenciários a conta não fecha. Quando você contrata uma pessoa via MEI, o recolhimento previdenciário dessa pessoa, que vai usufruir da Previdência lá na frente, e ela tem o direito de usufruir, mesmo recebendo um salário mínimo lá na frente, esse custo não fecha de jeito nenhum. O sistema previdenciário brasileiro, que a gente conseguiu constituir ao longo de décadas, não vou nem falar de 88, mas décadas para trás, é uma coisa importante. Com todos os problemas que tem, ele continua sendo, seja qual for o regime público de previdência, tem que ser tratado com cuidado. E, no fundo, do ponto de vista tributário, o que está em jogo nessa discussão assalariamento versus não assalariamento, PJ ou conta própria, é um pouco isso. Qual o futuro da proteção social no Brasil? Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado
de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente, tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Os partidos políticos já receberam mais de 500 milhões de reais este ano, E para as eleições ainda vai ter uma verba extra. Eu estou falando do dinheiro que vem do fundo partidário e do fundo eleitoral. Bora saber a diferença entre eles? Roda a vinheta, diretor. É com essa verba do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário, que as legendas pagam aluguéis, contas de água, luz, telefone, transporte, salários. E de onde vem esse dinheiro? A maior parte sai do orçamento da União, ou seja, de recursos públicos federais.
E também tem dinheiro de multas eleitorais, doações e entre outras fontes. E tem mais, cada partido recebe um valor. Funciona assim: 5% dos recursos são divididos igualmente. Já os outros 95% dependem aí do desempenho de cada partido na última eleição para a Câmara dos Deputados. Quem teve mais vagas recebe mais dinheiro. Quer saber quanto? Olha só, entre janeiro e junho, os diretórios nacionais de 19 partidos receberam mais de 570 milhões de reais do fundo partidário. E olha só, lá no artigo 17 da Constituição, pelo menos 5% dessa grana toda devem ir para propaganda de incentivo à participação de mulheres na política. Então é isso. E agora, bora falar sobre verba extra, ou seja, o fundo eleitoral. O dinheiro também vem do orçamento da União e é o Congresso Nacional quem define, quem decide o valor. Esse fundo é para uso exclusivo em atividades de campanha e funciona da seguinte forma: 2% são divididos igualmente. Aí 35% divididos entre os partidos com ao menos um deputado federal. 48% divididos entre partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados e 15% na proporção do número de senadores. E claro,